extremamente importante esclarecer que a hantavirose que a gente tem no Brasil não é transmissível pessoa a pessoa. Existem dezenas de tipos de vírus hantavírus e cada um desses vírus tem como hospedeiro específico um tipo de roedor silvestre. E só existe um tipo de vírus da hantavirose que é capaz de ser transmitido entre pessoas, que é justamente esse subtipo Andes, que é justamente o que causou a epidemia no navio. A hantavirose que existe no Brasil não tem a possibilidade de transmissão entre pessoas. Ou seja, a chance de se tornar uma epidemia ou uma pandemia não existe. É muito baixa, porque o que acontece? A hantavirose, tradicionalmente, a hantavirose que a gente tem no Brasil, ela é transmitida através da aerosolização, então, de pequenas partículas de ar que surgem de urinas, fezes e salivas de alguns roedores silvestres. Então, pessoas que vivem em ambiente rural ou que limparam um grande galpão contaminado, um paiol contaminado, podem inalar essas partículas que estão ali voando com esse vírus e ficarem doentes. Aqui no Brasil, isso se delimita a essas pessoas expostas a essa situação e essa pessoa ela não transmite esse vírus para outras pessoas. Existe um subtipo específico, que é o subtipo Andes, que é exclusivo da Argentina e do Chile, que é exclusivo de um roedor que vive lá, que uma pessoa, quando infectada, pode transmitir o vírus para outra pessoa. Ah, André, mas isso então possibilita a transmissão disso virar uma pandemia. Em teoria, existe esse risco, mas esse risco é hoje classificado pela OMS como muito baixo, porque se não houver nenhuma mutação desse vírus, a transmissão dele depende de uma exposição prolongada em ambientes fechados. Daí a epidemia dentro do navio. A gente tem quase nenhum caso fora do navio de transmissão entre pessoas. E a epidemia que teve lá em 2018, 2016, relatado lá na Argentina e no Chile, foi justamente de contatos diretos de pessoas que tinham esse vírus específico. Então, ele é relativamente fácil de se conter, porque com medidas de precaução, de controle de infecção, de isolamento, afastamento, esse vírus não consegue circular adequadamente. Então, apesar dele ter transmissão por gotícula em ambientes fechados, ele não consegue circular, porque isolando as pessoas, a transmissibilidade dele é baixa e a gente consegue conter o surto. E nesse momento, de fato, o número de casos é relativamente baixo. Tem 11 casos confirmados e 2 prováveis, sendo 13 casos no total, justamente por isso. Medidas de contenção conseguem conter a disseminação desse vírus. Claro, essa fala pode envelhecer mal em algum momento, ter uma mutação ali e acontecer uma transmissibilidade maior. E se isso acontecer, avisando até para você que está assistindo, a gente está gravando esse programa aqui no início de junho. Se isso acontecer, a gente volta a gravar e recontextualiza, tá? Exatamente. Então, só para ficar bem claro para quem está assistindo esse programa depois desse período que a gente está falando agora. Pode retomar, por favor. Então, só tem um risco maior de pandemia se tiver uma mutação importante do vírus que faça ele ser mais transmissível, mais facilmente transmissível. Nesse momento, esse risco é classificado como muito baixo. A OMS está em vigilância dos casos, mas esse risco é bastante baixo. Vamos explicar para quem está em casa e explicar para mim também, porque assim, essa situação que começou em abril e que resultou em 3 mortes, em contaminações, eles tiveram todo um cuidado depois até de isolar o navio, isolar as pessoas, ficarem em quarentena. A importância desses cuidados todos para que o vírus realmente ele não pudesse sair para outras regiões, já que essa cepa do Andes, ela é a única que ela tem a transmissibilidade entre pessoas, né? Isso. A única forma desse vírus se perpetuar, então, a gente falou que ele é um vírus que é exclusivo da Argentina e do Chile, porque ele é exclusivo de um roedor que tem lá na Argentina e no Chile. E aí as pessoas se expõem a esse roedor, têm a doença e podem transmitir. Qual é a grande questão aqui? As pessoas podem transmitir e o período de incubação é relativamente longo, é em torno de 60 dias. Por isso, as pessoas precisam ficar em quarentena para saber se vai ter... As pessoas que foram expostas precisam ficar em vigilância, em quarentena, para ver se vão desenvolver os sintomas. O período de incubação é aquele período entre a exposição e o desenvolvimento da doença, né? Então, isso pode demorar até 60 dias para a hantavirose. Então, essas pessoas estão em observação, estão em isolamento, estão sendo investigadas e até agora a gente não tem nenhum caso novo a partir da evacuação do navio, né? Então, as pessoas estão sendo observadas para ver o que vai acontecer. Existe risco de disseminação caso novos casos surjam e isso não esteja contido. Mas sim, foi contido, o navio foi evacuado, foi feita toda a higienização, as pessoas estão sendo investigadas. Então, o risco continua sendo classificado como muito baixo, apesar do risco de disseminação entre pessoas dessa cepa específica, dessa situação específica. Eu preciso reforçar que o tipo de hantavirose que existe no Brasil
É um outro tipo, são outros vírus E a gente vai não agora... são transmissíveis entre pessoas. A gente vai falar sobre ele agora, né? Porque tem um específico aqui no Brasil, se eu não me engano, se chama a cepa Araraquara, você me corrige, Araçatuba. Existem algumas cepas no Brasil, não é uma única não é uma única. Não. Existem algumas cepas, existem mais de 30 cepas no mundo todo e no Brasil existem algumas cepas. E me explica, então, vamos falar especificamente da nossa realidade, né? Que a transmissão não se dá entre pessoas, que se dá entre roedores silvestres e pessoas. O que caracteriza, quando é que a pessoa deve desconfiar? Porque, pelo que eu entendi, os sintomas são um pouco parecidos com gripe forte ou dengue, não é isso? Exatamente. Então, assim, primeira coisa que faz suspeitar de hantavirose é a exposição epidemiológica. A pessoa tem que ser exposta a áreas rurais ou ter limpado um grande galpão contaminado com fezes de roedores, um paiol ali contaminado com fezes de roedores, sem estar utilizando EPIs adequados, sem estar, por exemplo, com uma máscara N95 ali para fazer isso. A partir dessa exposição, a pessoa desenvolve sintomas compatíveis, ou seja, os sintomas iniciais eles são muito inespecíficos, são muito parecidos, como você falou, com Covid, influenza, dengue. É uma febre alta, com dor no corpo, dores articulares e que progride ao longo dos dias para um quadro mais grave quando ocorre o quadro mais grave. Quando não ocorre o quadro mais grave, é muito difícil de identificar e de alguém suspeitar que isso é hantavirose, porque a hantavirose é uma doença esporádica, ela não acontece em altos números, exceto em situações de grande exposição, né? Ou de muitas pessoas se expondo a um mesmo foco. Então, ela é muito esporádica, os quadros leves vão passar justamente como gripe, como dengue, vão ser tratados ali com antitérmicos analgésicos e isso vai acabar. Mas nas formas graves é que as pessoas identificam. Então, aqui nas Américas, a forma grave da hantavirose é a forma cardiopulmonar. Existe a forma da febre hemorrágica com doença renal, que acontece, por exemplo, no Velho Mundo, na Europa. Mas a forma na América é a doença cardiopulmonar. Então, as pessoas vão suspeitar de hantavirose quando alguém tem essa exposição epidemiológica e evolui para um quadro de uma pneumonia muito grave com insuficiência respiratória. Então, parece um pouco com as formas graves de Covid-19, né? Então, o paciente começa ali com febre, dor no corpo e evolui para uma pneumonia muito grave depois de alguns dias. E que você não consegue achar o diagnóstico. E aí é só depois desse tempo todo que as pessoas vão suspeitar de hantavirose e perguntar. Então, é claro, se teve exposição a áreas rurais, se fez essa limpeza, por exemplo, em galpões contaminados, teve sintomas num período de 60 dias e evoluiu para formas graves, assim, com esse quadro pulmonar de uma pneumonia muito grave, precisa pensar, sim, em hantavirose. Você me falou uma coisa que me trouxe uma imagem, porque a gente volta para a Covid-19 e a transmissão era entre humanos, entre pessoas, em espaços abertos. Pelo que eu estou entendendo, a hantavirose, ela precisa, a cepa, o vírus, ele precisa do ambiente fechado, não é isso? Geralmente rural. Exatamente. Na verdade, não necessariamente. O ambiente fechado é a forma de transmissão ali em galpões e paióis em que a pessoa está varrendo e fazendo isso aerossolizar. Mas pode haver exposição em ambiente rural mesmo, na mata, na floresta que esteja ali muito infestada por roedores silvestres, que pode acontecer inclusive em situações, por exemplo, qual é a principal forma de prevenção? É evitar o desmatamento, porque quando você desmata muito a população e faz uma plantação ali, por exemplo, de grãos, os roedores, eles se alimentam desses grãos e podem se multiplicar rapidamente, aumentar muito a população de roedores, que vai ter aí muita urina, muitas fezes, etc. E isso gera um aumento de exposição e maior aerossolização em um ambiente aberto mesmo. Então, não necessariamente precisa ser um ambiente fechado. Ambiente rural, aberto, mas com grande quantidade de roedores silvestres, é um ambiente de risco também. Só para entender também, ficar bem claro, são sempre os gases que saem dessas fezes, da urina, e aí entram em contato com as pessoas e elas acabam adoecendo, não é isso? É mais ou menos isso, não é exatamente os gases, a aerossolização é aquele material que está ali que fica suspenso no ar, tá? Então, o nome disso é transmissão por aerossol mesmo. São pequenas partículas que sobem para o ar, não na forma de gases, mas na forma de pequenas partículas mesmo. E isso é inalado e aí lá no pulmão se dissemina para o corpo inteiro e gera o quadro mais grave. André, outra coisa que me chamou muito a atenção no que você está falando, outro gancho que eu estou pegando aqui, a impressão que dá é que ela é letal, bem mais letal, a hantavirose, né? Esse vírus, o hantavírus, ele é bem mais letal do que outros vírus que a gente, né, tem mais acesso, como o vírus da influenza, por exemplo. As formas graves de hantavirose,
elas de fato têm uma letalidade muito alta, muito mais alta do que a influenza, a Covid-19, por exemplo, e as formas graves dessas doenças. Mas acontece muito também porque a gente demora a identificar, demora a conseguir dar um diagnóstico. Não que tenha um tratamento específico, não existe nenhuma medicação específica para tratar a hantavirose, mas o suporte avançado, em terapia intensiva, etc., ajuda a reduzir esse risco de mortalidade. E se você compreender bem e prestar atenção, a principal público em risco da hantavirose são pessoas de áreas rurais, que são aquelas que justamente têm maior dificuldade a ter acesso a serviços de saúde com maior capacidade de terapia avançada, de terapia intensiva. Então, acaba que isso aumenta muito a mortalidade, até porque essas pessoas chegam tardiamente ao suporte intensivo. Então, o que acontece é que a mortalidade é alta, mas por alguns motivos. Um, porque a doença, de fato, é grave. Dois, porque geralmente as pessoas que estão expostas à hantavirose têm maior dificuldade de ter acesso a serviços de saúde avançados, com terapia intensiva. E quando chegam lá, já chegam muito graves. Então, a reversão disso é mais difícil. Então, é um combo de gravidade com acesso a serviços de saúde e a demora no diagnóstico e acesso. A gente tem muitos casos no Brasil dessas nossas cepas específicas que causam os problemas cardiopulmonares. É muito comum, é muito frequente? Não, não é muito comum, é uma doença que é esporádica. A gente tem poucos casos, por exemplo, agora em 2026, a gente teve poucos casos em 2025. O que acontece, na verdade, o que a gente pode ver acontecendo agora é um aumento de número de casos, porque as pessoas vão estar mais sensíveis para o diagnóstico. Ninguém falava de hantavirose, falava-se muito pouco de hantavirose. Os profissionais estavam um pouco sensibilizados para isso e agora, com essa história do navio e da doença internacional, as pessoas vão começar a pensar mais em hantavirose. E aí isso pode fazer com que elas diagnostiquem mais, notifiquem mais. Isso não quer dizer que vai ter necessariamente aumentado o número de casos reais, mas que vai ter aumentado o número de diagnósticos e notificações por causa dessa circulação da informação sobre a hantavirose e as pessoas se tornarem mais sensíveis para esse diagnóstico. Outra coisa que passa muito pela cabeça das pessoas, muita gente com quem eu converso e tem essa coisa do senso comum. Tem a cepa andina, que é aparentemente a mais letal, até porque a transmissão é entre humanos e pelo ar, né? É o que a gente entende. A Argentina e o Chile, nem tanto, mas a Argentina é um país que tem uma área territorial limítrofe com o Brasil enorme. Não tem chance disso chegar no nosso país. Esse é o medo, você sabe disso, esse é o medo do senso comum. Existe esse risco? O risco é muito baixo por vários motivos. Um, porque a transmissão pessoa a pessoa é difícil, né? Então, tem que ter uma exposição, apesar da a transmissão ser por via aérea, a transmissão depende de exposição prolongada em ambientes fechados. Por isso que o cruzeiro então, foi um ambiente propício. O cruzeiro é classicamente um ambiente propício para a disseminação de várias doenças, né? Na própria Covid-19, a gente teve surtos em navio, que vocês podem lembrar que teve navio que ficou bloqueado também de chegar a alguns lugares da mesma forma. A gente tem surtos de diarreia em navios, então navio de cruzeiro é sempre um lugar propício para a transmissão de doenças transmitidas por via aérea por conta do ambiente fechado. Mas voltando justamente à pergunta em relação a não dá para atravessar a fronteira, a transmissão pessoa a pessoa até poderia, mas essa probabilidade é baixa, porque essa doença também é esporádica na Argentina, ela não é frequente, né? E a transmissão entre pessoas, ela não consegue ser sustentada de forma muito prolongada. Pode ser, mais uma vez, que o vírus mude e que ele passe a ser transmitido de maneira mais frequente, mais fácil? Pode, mas isso não aconteceu até hoje, né? E não aconteceu agora, aparentemente, no surto do navio. Então, a gente está relativamente tranquilo em relação a isso. E outra coisa, o vírus... André, mas aí esse vírus pode vir para alguém infectado para cá, ir numa área rural, e aí o roedor se tornar contaminado, e isso persistir lá na região silvestre, uma coisa mais complexa. É possível isso? Não é possível, porque o tipo de roedor que alberga esse vírus é específico. Para cada roedor, é um vírus específico. Eles são como se fosse ali o chave e fechadura, um para cada um. E esse roedor que tem lá, não tem aqui. Né? Então, teria que acontecer, imagina, o roedor de lá, por um fenômeno ecológico, migrar para cá, conseguir se estabelecer aqui, para isso circular e passar. Então, é um evento muito complexo e improvável de acontecer nesse momento. São muitas variáveis, Muitas variáveis. Explica para as pessoas em casa, você falou uma coisa que é outro temor também, essa possibilidade do vírus sofrer mutações e se adaptar. Isso é frequente, como as pessoas temem tanto? Isso acontece para alguns vírus
Então, e com muita frequência, e para outros vírus é muito infrequente. Isso depende da característica do vírus, tanto da sua própria capacidade de correção ali das mutações, quanto da circulação em várias espécies. Vou dar um exemplo aqui. Um dos vírus que a gente mais se preocupa em relação a mutações e que todo mundo sabe que muda todo ano é o vírus da gripe. Todo ano a gente tem uma vacina nova da gripe, porque o vírus sofre pequenas mutações, modifica-se aos poucos, porque ele circula em todos os seres humanos, circula em aves, circula em todos os mamíferos. Então, como ele circula muito entre os seres vivos, ele consegue mudar muito. E aí acontece a introdução de um novo subtipo, tá? O vírus da influenza ele tem um problema ainda maior. Ele faz essas pequenas mutaçõezinhas assim ao longo do ano, que a gente tem que fazer as novas vacinas e está tudo bem. Mas, às vezes, ele é capaz de, como ele circula entre muitas espécies, ele é capaz de fazer grandes mudanças. Então, hoje, a gente tem o vírus H1N1, H3N2, que circulam aqui entre os humanos, é o que preocupa a gente, mas existe uma grande preocupação, por exemplo, da introdução dos humanos do H5N1, influenza H5N1, que é uma mutação que a gente já sabe que existe, mas que ainda não tem a capacidade de ser transmitida entre humanos de forma sustentada. Tem a capacidade de ser transmitida entre outros mamíferos e aves de forma sustentada, tanto que a gente viu surtos em leões marinhos no Rio Grande do Sul, em granjas já no Brasil, em outros lugares do mundo. Então, ele consegue fazer isso em outros animais. Se ele sofrer uma pequena mutação, ele passa a ser capaz de ser transmitido entre seres humanos. Então, por exemplo, o vírus da influenza tem essa característica de circular entre muitos seres vivos, conseguir, por causa disso, ter muitas mutações acumuladas e pular, digamos assim, de um animal para o ser humano de forma sustentada. Para outros vírus, isso não é tão frequente. Existem vírus que são zoonoses também, que são vírus que causam doenças em animais, como a hantavirose, que não necessariamente... A hantavirose ela não causa doença no roedor silvestre. Ela vive lá no roedor silvestre sem matar ele, tá? E ela não circula de forma consistente, até tem alguns mamíferos que podem ter hantavirose, assim, mas não de forma sustentada. Então, essa mutação, ela não acontece com tanta frequência, ele não é um vírus que circula tanto, né? Então, quanto mais o vírus circular, entre mais espécies circular, maior a chance dele ter alguma mutação. E a característica do vírus também, se ele é um vírus RNA, se ele é um vírus DNA, tudo isso favorece a mutação dele ou não. Para ficar bem claro, desculpe interromper, claro, só para ficar claro para mim, para quem está em casa. Vírus RNA, vírus DNA, explica para a gente. É o tipo de material genético do vírus, né? Então, é a forma como ele se multiplica e a capacidade dele, inclusive, de conseguir corrigir as mutações que ele tem. Então, para vírus RNA, geralmente, é mais difícil dele conseguir corrigir as mutações, ele muda e fica assim, os DNA não. Mas isso é uma complexidade mais profunda. É só para entender o seguinte, a capacidade de mutação e o impacto que isso pode gerar na população humana está muito relacionada ao tipo de vírus, mas também a capacidade desse vírus circular em várias espécies. Tanto que a maior preocupação que a gente tem de introdução de doenças, que possam ser doenças novas, que possam causar novas pandemias nos seres humanos, são justamente zoonoses, porque elas têm não só o humano como substrato, mas têm outros animais como substrato que favorecem a circulação do vírus e a mutação frequente desse vírus, que pode causar algum problema para a gente. Pegando esse gancho com uma coisa que você falou no começo desse programa, a questão ambiental parece estar muito ligada também, né? Assim, a falta de cuidado que a gente tem com o meio ambiente como um todo está se refletindo nisso? Ou eu estou falando uma bobagem aqui? Não, você está sendo perfeito. Inclusive, existe um conceito chamado de saúde única. Isso é uma ideia muito legal. A gente entende, a gente pensa às vezes que os seres humanos eles estão isolados do resto do mundo, né? É como se o que afeta a gente afetasse exclusivamente a gente. Mas não. Os seres microscópicos, eles não enxergam barreiras entre os seres humanos, as plantas, as aves, os cachorros, as vacas, os leões marinhos, os peixes. Não existe barreira dos humanos para todo o meio ambiente. Então, as bactérias, os vírus, eles enxergam todo esse ambiente como uma coisa só. E eles conseguem se disseminar por todo esse ambiente da mesma maneira. E aí, se você pensar o seguinte, imagina uma floresta com grande biodiversidade. Se um vírus novo é introduzido lá, e ele é um vírus altamente transmissível, ele consegue ser transmitido entre várias espécies. Se ele for muito letal, vai matar muitos bichos, mas por conta da variabilidade genética daquela população muito heterogênea, alguma hora isso vai acabar, né? Vai ter algum ser que vai ser resistente, os outros vão ter vivido, o vírus vai acabar ali e isso não vai prosseguir. Hoje, como a gente transforma o mundo num mundo cada vez mais homogêneo,
tudo está igual, a gente desmata, acaba com a biodiversidade. A gente planta um monte de coisa igual, acaba com a biodiversidade. O gado é exatamente o mesmo clone. As galinhas são exatamente os mesmos clones. As cidades são todas iguais, não tem biodiversidade. No momento que você introduz um patógeno ali dentro, a chance dele prosperar, se disseminar e conseguir acabar com aquela população é muito grande. Isso se chama saúde única. Não existe barreira. Esse agente ali letal se disseminando é capaz de pular desses animais para os seres humanos. Pular é um termo simples para isso, mas fazer esse pulo dos animais para os seres humanos e se disseminar entre os seres humanos. Então, quando a gente acaba com a biodiversidade, a gente acaba com uma barreira genética que existe ali, que é capaz, às vezes, de obstruir a mutação de um vírus, obstruir o pulo de um vírus para o ser humano, facilitando, então, com a homogeneização do mundo, esse pulo. A gente está no movimento antidarwinista nesse sentido, né? Exatamente. A gente está acabando com a diversidade, homogeneizando tudo e favorecendo que chegue na gente mais doenças, mais vírus, mais bactérias, mais fungos, porque eles não enxergam mais barreira. E não existe barreira entre a natureza e a gente, é a mesma coisa. Né? Não é porque a gente vive numa sociedade organizada que a bactéria entende, não, o André, ele está aqui, está tudo bem. Né? O animal que está ali, não, eu não vou daqui para lá. Ele vai daqui para lá e vem de lá para cá. Então, isso é um problema. E para fechar, então, não a questão da hantavirose em si, mas nessa movimentação a gente tem chance de viver novas pandemias no futuro se continuarmos assim? Certamente. A expectativa é que a gente viva alguma nova pandemia em algum momento. Inclusive, em todo o congresso que a gente vai, existe uma seção que é sempre assim, patógeno X. Qual é a próxima grande pandemia e se a gente está preparado para isso? O que a gente aprendeu e se a gente está preparado para as novas grandes pandemias? Então, existe a expectativa de que, sim, em algum momento a gente viva uma nova grande pandemia. A gente não sabe qual é esse patógeno. Existe uma lista de patógenos que são esperados que possam acontecer isso. Isso é monitorado, mas, eventualmente, pode surgir uma nova zoonose, como foi o SARS-CoV-2, que venha para os seres humanos e a gente não consiga ter previsto isso. Mas existem, sim, patógenos que a gente se preocupa, como, por exemplo, o H5N1 que a gente falou aqui. Então, ele é um dos top na lista de preocupação, porque a gente já sabe que a influenza causa doença em seres humanos, a gente já sabe que essa doença circula entre os animais, a gente já teve casos em humanos, o que está faltando ali é só uma mutação para ter transmissão sustentada em humanos. Então, é esperado que aconteça em algum momento. O caminho para evitar é ter um cuidado maior com essa questão da diversidade ambiental. Com certeza. Ter cuidado com a diversidade ambiental, ter cuidado com a saúde global. A gente precisa entender a questão da saúde única, que leva em consideração a diversidade, mas a gente também tem que entender uma questão de saúde global. Né? Vou pegar o exemplo da Covid-19, que é uma coisa que surgiu na China e foi parar no mundo inteiro. Né? A gente pode pegar bactérias que têm mecanismos de resistência, por exemplo. Tem um mecanismo de resistência para bactérias multiresistentes que é chamado de NDM. NDM se chama New Delhi Metalobeta-lactamase. Por que se chama assim? Porque surgiu em New Delhi, lá na Índia, e causa infecções multiresistentes aqui no Brasil. Né? Um dos principais mecanismos de multiresistência das superbactérias, por exemplo. Então, se a gente não entender o conceito de saúde global, que a gente precisa cuidar do mundo inteiro, que não adianta ter bolsões de riqueza e bolsões de pobreza, onde as pessoas não têm acesso à saúde, qualidade assistencial, que o que acontece nesses lugares vai chegar aqui, né? Como aconteceu com Wuhan, como já aconteceu com várias outras doenças. André, muito obrigado pela entrevista. É um prazer. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil.
Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Se um pingo de tinta cai um pedacinho azul do papel, num instante imagino uma lua gaivota voar no céu. Vai voando, formando a imensa curva, norte e sul com ela, viajando Havaí, Pequim. Este espaço cultural é muito importante para nós porque foi o primeiro programa musical gravado pela TV Senado em novembro de 1998. Era a inauguração do Teatro Pedro Calmon, aqui em Brasília. Tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo sereno. Se a gente quiser, ele vai pousar. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A educação é um direito fundamental e uma das políticas públicas mais importantes para o desenvolvimento do país. Apesar de avanços nas últimas décadas, o Brasil ainda enfrenta desafios estruturais que afetam milhões de estudantes e suas famílias. Para conversar com a gente sobre esse cenário, a gente recebe o professor e educador Daniel Cara, que é referência no debate sobre educação pública e equidade educacional. Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. É um prazer conversar com todos vocês. Legal. E a gente recebe também Renata Carvalho, que é auditora-chefe da Unidade Especializada em Educação do TCU. Bem-vinda, Renata. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês também. Legal. Para começar a nossa conversa, Daniel, quando você olha para a educação no Brasil hoje, em especial para a rede pública, que diagnóstico você faz? Na sua visão, quais são os principais avanços dos últimos anos e os maiores problemas que ainda precisam ser enfrentados? O Brasil, em termos educacionais, ele evoluiu em todos os sentidos. Isso eu acho que é algo que a gente deve frisar sempre. Na década de 50 do século passado, era um país majoritariamente analfabeto, em situação de analfabetismo. E hoje nós temos ainda um resíduo, já era para ter universalizado a alfabetização, mas são 9,5 milhões de pessoas, então é uma quantidade muito grande, né? Mas nós evoluímos em todos os indicadores. Nós temos alguns limites que são importantes. Primeiro limite, as escolas públicas de qualidade, elas são exceções. Meu filho, inclusive, estuda em uma. Eu estudei também numa escola pública de qualidade. Isso faz toda a diferença na formação de uma pessoa.
nós temos ainda dificuldade de conseguir garantir um combate estrutural à desigualdade. Então, algumas redes públicas são muito mais estruturadas do que outras. E nós temos um problema que eu acho que esse o TCU tem trabalhado muito bem, que é um problema de transparência. E esse problema eu acredito que é algo que deva ser resolvido para que o Brasil dê um salto em termos educacionais. E, por último, destacar o subfinanciamento. Ainda a educação é uma área subfinanciada, considerando o padrão internacional, considerando a realidade das escolas e considerando principalmente a remuneração dos profissionais da educação. Recursos per capita que a gente está falando? Recursos per capita, existe uma distorção no debate público que é uma relação sobre o PIB. E na relação investimento-PIB, parece que o Brasil investe o mesmo patamar dos países mais desenvolvidos, por exemplo, estaria próximo do Japão. Mas quando você olha o quanto se investe na educação de uma criança japonesa, efetivamente de cada criança, que é dessa maneira que o sistema de ensino no mundo todo funciona, e quanto se investe no Brasil, a distância é de 3, 4 vezes mais, na média, né? Então, de fato, o Brasil tem um subfinanciamento, e isso rebate, o principal elemento do subfinanciamento é o salário muito baixo dos profissionais da educação, e aí eu falo como formador de professores, inclusive. É muito difícil meus melhores alunos quererem lecionar. Eu tenho alunos brilhantes, mas que vão fazer pedagogia, licenciatura em matemática, etc., e logo vão para outras áreas. Até passam em concursos públicos, mas optam por ir para outras áreas. Vamos colocar a Renata nessa conversa. É um sistema educacional enorme, né? São quase 180 mil escolas, né? Só da educação básica. E é bastante complexa essa gestão. Você tem escolas municipais, escolas estaduais, escolas federais, escolas privadas, particulares. Como é que você enxerga esses desafios para esse sistema complexo que é a educação básica brasileira? Sim. O nosso sistema federativo, ele se desenhou de uma forma complexa. Mas tem vantagens nisso. Tem vantagens da gente ter essa distribuição de competências entre União, estados e municípios, porque as realidades do Brasil são muito variadas. Não daria para eu, né, criar um modelo que se encaixasse a todos os rincões aí do país. Mas isso traz as complexidades justamente de a gente entender essas variações, essas diferenças. Então, na educação, nesse sistema tão complexo, a gente tem um retrato da complexidade também na fiscalização da educação, né? No TCU, a gente tem não só o Tribunal de Contas da União, mas também os Tribunais de Contas estaduais, municipais, do Distrito Federal, e que eles trabalham como se fosse uma via de mão dupla, né? Enquanto os tribunais de contas, eles trabalham para viabilizar, para otimizar a entrega de políticas, os órgãos do executivo, nas suas várias esferas, também trabalham para entregar melhores resultados aí das suas políticas públicas. A gente tem hoje o Sistema Nacional de Educação, que foi recentissimamente aprovado, e que, Mais ou menos como o teoricamente, SUS da educação? como o SUS da educação, vamos dizer Sistema assim. único mesmo. Exato, e que vai justamente equalizar essas relações interfederativas, que evidentemente já funcionam muito bem, né? Assim, quer dizer, tentam funcionar, né? A gente encontra uma série de desafios nisso, mas o Sistema Nacional de Educação, ele vem para trazer mais um elemento de coordenação, de facilitação dessa colaboração interinstitucional, interfederativa, que é essencial para a educação acontecer. Então, é muito do que a gente também tem trabalhado e a gente tem visto como um dos pontos críticos para a educação pública, de a gente ter uma colaboração efetiva entre as várias esferas. E isso conversa muito com a questão da transparência também que o Daniel estava trazendo, né? A gente precisa ter acesso às informações nos vários níveis para que a gente também consiga atuar de forma coordenada, né? Sem ninguém ver o que o outro está fazendo ou despendendo em termos de recursos, fica difícil também a gente gerenciar nacionalmente os resultados da educação brasileira. E agora eu queria entrar em algumas questões mais específicas. Nos últimos anos, o Brasil vem reduzindo o índice de analfabetismo, que está em cerca, pelos dados que eu tenho aqui, 5% da população. Mas, ao mesmo tempo, 3 em cada 10 brasileiros têm dificuldades graves de leitura e compreensão de textos. E aí eu faço essa pergunta para o Daniel. O que esses números revelam sobre a qualidade da aprendizagem nas escolas? Então, esses dados, mais especificamente, estão relacionados à alfabetização de adultos.
em que grande parte desses adultos, e aí é um elemento que me dói como educador, porque boa parte desses adultos em situação de analfabetismo sequer tiveram contato com o sistema de ensino. Estou falando desses 5%, serão 9 milhões de brasileiros mais ou menos. Se a gente for considerar o analfabetismo funcional, que é esse outro dado que você apresenta, aí sim tiveram acesso à escola e não aprenderam. E isso decorre do quê? Decorre de que a questão educacional ela é bastante complexa e muitas vezes a escola ela é o último ponto de contato do Estado com o cidadão, considerando todo o conjunto de vulnerabilidades que aquele cidadão percorreu. Então, um cidadão que não teve acesso à saúde, não teve acesso, obviamente, à educação, não teve acesso a políticas de cultura, que é uma das formas mais estratégicas de você chamar os estudantes para a educação, especialmente jovens e adultos, não teve acesso a políticas de segurança pública. Então, o resultado das dificuldades é que a escola recebe um aluno muito vulnerável e ela tem poucos instrumentos para lidar com aquilo. E aí ela tem poucos instrumentos no passado em relação à formação de professores, isso acho que já está bastante avançado, mas ela tem muita dificuldade porque a escola é extremamente precária. Então, o Brasil ainda tem um limite que é um limite de compreender o que de fato tem que ter na escola e como a escola pode, de fato, ser ofertada para a garantia do processo de ensino-aprendizagem. A escola também precisa ser interessante. Deixa eu perguntar para os dois, então, a respeito do abandono escolar. Muitos adolescentes, muitos jovens abandonam a escola e é muitas vezes porque existem vulnerabilidades, dificuldades para eles se manter, muitos precisam trabalhar. Nas meninas, um caso alto é de meninas grávidas. Qual é o desafio? Como é que vai tornar a escola um lugar mais interessante, que realmente vale a pena, e como ajudar esses jovens a não saírem da escola? Tem solução? Quem começa falando? Como é que você vê Difícil isso? falar que tem solução, né? Essa pergunta, assim, a gente vê caminhos, né? E tem tido um esforço grande de encontrar boas práticas, né, no Brasil, nesse Brasil gigante, de iniciativas de algumas escolas que conseguem retomar a atratividade da escola. Esse é um dos grandes elementos, né? Um dos, né? Que a gente nunca pode reduzir a um só elemento. Mas a atratividade da escola que leva o jovem já vulnerável para um ambiente de criminalidade, porque às vezes lá fora é mais atrativo do que estudar. Então, a gente olha muito para esse elemento de recomposição, para o elemento da atratividade das escolas e um elemento de retenção dos alunos, né? Recentemente, a gente tem o programa Pé de Meia do governo federal e a gente tem feito trabalhos, né, para justamente acompanhar a implementação desse programa, que é também, de novo, é um elemento, não vai ser uma solução que vai Não vai resolver resolver todos os tudo, problemas, mas porque ajuda. é uma bolsa para o estudante permanecer na escola, tem condicionalidades de frequência, de realização do Enem, para que ele consiga realmente obter todo o recurso. É mais um elemento que ajuda a permanência do estudante, mas que tem que ser combinada com os outros elementos, né? A gente está muito, eu digo o TCU, né, muito curioso de ver a efetividade desse programa. Esse é um olhar que a gente tem. Embora a gente não tenha ainda essa avaliação, é um programa É ainda recente, né? É recente. muito recente. Então, assim, de 2 anos para cá, no ano passado, principalmente, ele aumentou mais. Então, a gente quer muito avançar nisso e ver o programa acontecer para que a gente possa ver a efetividade, comparar. Aqueles alunos que recebem a bolsa, eles realmente permanecem, eles concluem mais o ensino médio? Ou será que não tem diferença e não é exatamente por aí, por uma Ou não bolsa, tem né? tanta Não diferença tem como se tanta. poderia Isso. imaginar. E aí a gente faz a avaliação, né, pelo TCU do custo-efetividade, né? O custo que é o programa Pé de Meia, que tem um custo importante, né? Nesse orçamento a gente está em 12 bilhões para esse programa Pé de Meia, se ele traz resultados efetivos que compensem esse custo. Então, essa é uma avaliação importante para a gente fazer também. Sobre essa questão que foi trazida da importância da alfabetização e a chegada no ensino médio, a gente não tem muita condição no Brasil, e eu gostei muito da ideia da recomposição, de fazer uma crítica pautada no que acontecia no passado, por exemplo, na década de 90, de que se não alfabetizar a criança no tempo certo, no ensino fundamental, e vejam, é claro que eu acho que isso é necessário, mas se não alfabetizar naquele momento, ela nunca mais vai conseguir ter um Havia essa percurso. visão? É isso? Havia essa visão. E a ideia de recomposição ela é importante porque
como educador, por exemplo, minha mãe era educadora popular de jovens e adultos. Ela formou, sem brincadeira, eu acho que todos os alunos dela foram para o ensino superior. Ela mesma não foi, mas os alunos foram. E o que ocorre, né? Esse é o ponto fundamental. Todo mundo é capaz de aprender em qualquer momento da vida. O problema é que o sistema público ele tem que lidar com uma escala muito grande, mas tem que garantir esse direito, que é um direito do cidadão. O que a gente tem observado, que eu acho que é um dado novo do debate, né, em relação de educação comparada a outros países e o que acontece também aqui no Brasil. A valorização social da educação é muito relevante para que o aluno consiga aprender. Então, um exemplo clássico. Pai, mãe, avô, avó, tio, tia que volta para a escola. Normalmente a criança tem um desempenho, uma criança dentro dessa família tem um desempenho educacional melhor. Por quê? Porque a escola passa a ser valorizada dentro da composição familiar. Jovem que consegue ter a perspectiva de ingressar numa universidade pública e construir um projeto de vida. Esse jovem é muito mais mobilizado para o ensino do que um jovem que está numa situação de que ele não vê perspectiva e o crime organizado está ali tendo valorização social dentro daquela comunidade. Sim, uma porta escancarada, né, do crime. Infelizmente o crime, quem está no crime acaba tendo... E a ascensão também é rápida. Não, tem poder dentro daquela comunidade. Não, é uma coisa sedutora muitas vezes para um jovem sem tanta perspectiva, né? Então tem um trabalho que a gente tem que fazer no Brasil, que tem que retomar, que é voltar a valorizar a importância da educação. Dizer que, de fato, a educação é uma aposta válida. Coisa que, se a gente observa as redes sociais, nas nossas redes sociais brasileiras, cada vez mais você tem influencers, né, que são jovens e que dizem o contrário, que a escola não faz diferença nenhuma. Até, muitas vezes, políticos acabam cometendo esse erro, né, nessa polarização que nós estamos vivendo. Então, para adicionar, eu acho que a valorização da educação como algo fundamental para a construção da sociedade e para a construção da sua própria vida é essencial para que a gente consiga fazer essa recomposição de aprendizagem, dar sentido para o processo de ensino-aprendizado. Sim. E, Renata, e o TCU, como o TCU pode contribuir nesse processo, nessa mudança em relação à estrutura da educação no Brasil? É super boa essa pergunta que a gente sempre... isso é uma pergunta que a gente se faz mesmo, como é que a gente de fato contribui, né? Então tem uma atuação muito variada do Tribunal de Contas, né? Que a gente olha também a regularidade das contas, a gente olha a regularidade da aplicação do recurso, mas a gente olha também a eficiência na alocação desses recursos, o quão bem eles estão sendo geridos pelos gestores. Será que tem desperdício de dinheiro? Será que o dinheiro está sendo colocado, por exemplo, né, num programa que não entrega resultado? Isso é um papel do tribunal também de questionar para que o gestor faça essa avaliação. Avalie. Está tendo efetivo você despender tantos recursos orçamentários, né, num programa que talvez não esteja trazendo resultado? Isso é um ponto que a gente faz bastante, né, e a gente busca fazer cada vez mais em articulação com o gestor e agora cada vez mais em articulação com o próprio cidadão. Né? Essa é uma frente que a gente está fazendo. Vamos ouvir o que o estudante está precisando, o que as famílias estão precisando. E como tem sido essa escuta, Renata? Olha, tem sido riquíssima, assim, mesmo. Para o resultado do nosso trabalho, para a formação dos nossos auditores, que ganham muito em humanidade, né? Em conhecer o problema, em entender a realidade, e a gente conseguir fazer melhores propostas, né? De deliberação, que o plenário vai tomar, e a gente realmente encontrar um resultado. E queria que vocês falassem um pouco para a gente o que precisa de mudar na prática para que a gestão da educação funcione melhor e os resultados cheguem de fato aos estudantes. Não, então, por exemplo, o TCU, em relação ao financiamento da educação, ele foi sempre uma instância, um órgão que exigiu que o Ministério da Educação tomasse as medidas administrativas. Então, em relação à regulamentação do custo aluno-qualidade, para dar outro tema, a reforma do ensino médio, o TCU colaborou no debate sobre a reforma em relação à efetividade da reforma. Do que eu me recordo assim de imediato, Base Nacional Comum Curricular também teve relatórios que colaboraram com uma visão da sociedade. O problema é que o trabalho do TCU ele fica muito restrito ao TCU e aos órgãos de governo.
E eu considero que isso tem que ser uma conquista da sociedade, né? A fiscalização precisa ser um traço da cultura institucional brasileira, e a fiscalização tem que ser tratada como algo positivo para realinhar a rota. Você Nesse entende sentido, que precisaria de uma aproximação mais direta entre o TCU e a academia, por exemplo? entre o TCU e a academia, entre o TCU e a sociedade civil, isso acho que até tem avançado mais. Entre o TCU e a própria imprensa, que não tem noção do que está sendo produzido no tribunal. Então, eu acredito que tem aí um caminho bastante extenso, mas um caminho muito promissor de interlocução entre o TCU e o conjunto da sociedade brasileira. Eu colocaria dessa forma. Sim, é interessante agora o Daniel trazendo, né? O trabalho do TCU às vezes não alcança, né? Não sai aqui das paredes do que é o nosso meio administrativo e tudo, né? E a gente tem, acho que muita clareza disso, né? Que tem limites, a nossa atuação tem limites. Como eu falava no começo, o próprio TCU, a competência do TCU tem limites na fiscalização da educação, e a gente não consegue alcançar, ponto, o município, o gestor local, se a gente não cooperar e não trabalhar em conjunto com os outros tribunais. Mas cada vez mais a gente se dá conta que nem que os órgãos de controle fossem ideais e perfeitos e fizessem todo o melhor trabalho e tivessem, enfim, recursos infinitos para fazer todas as auditorias, ainda assim tem um terceiro elemento que a gente tem visto, e é um trabalho que a gente está fazendo, do controle social. Né? Assim, é uma complementação, o controle externo, os controles internos e o controle social. Então, nas frentes que a gente atua, e aí eu vou dar um exemplo concreto, né? O trabalho que a gente fez foi julgado no ano passado, era sobre o acesso às creches, né? Como é que as crianças estão ali acessando as creches. E aí o trabalho que a gente fez acabou identificando que, na verdade, existe uma lacuna de informação. As mães, os pais, as famílias que querem levar a criança para a creche têm que entrar numa fila. Né? Não tem vaga, não tem creche para todo mundo, já é um problema. E aí eu tenho que colocar o meu nome na fila. E a mãe, por exemplo, que é um problema, né, grave que a gente tem no país, a mãe muitas vezes solo, ela precisa trabalhar, a criança tem que estar na creche. E ela não colocou lá o nome da fila, como é que ela acompanha aquela fila? Será que está próximo? Ela recebeu uma proposta geral, de não trabalho acompanha. e não acompanha Não. porque não existe esse dado aberto, não existe essa Isso em nenhum transparência. estado? Tem alguns que têm. E aí o que a auditoria fez, e aí em nível nacional, foi justamente estabelecer com o MEC e em articulação também com tribunais locais, e isso decorreu muita coisa que evoluiu, para que se dê transparência às filas de creche, para que as famílias possam acompanhar aonde estão e, além disso, criar critérios para essa ordenação, né, na fila. Quem é que vai ficar em primeiro ou em segundo, ou no fim da fila, e tem critérios que a gente pode usar, de vulnerabilidade, crianças migrantes, né, as pessoas de baixa renda, ou que vêm de minorias, né, que historicamente têm menos acesso à Transparência educação. também em relação a esses critérios. Os critérios, Sim, exatamente. usar critérios objetivos e que as pessoas vejam e digam, não, tudo bem. Eu entendo esse E aí, critério. quando você dá transparência, não só você facilita a vida das famílias que vão querer colocar, né, as crianças na creche, mas favorece o controle social. Então, você vai ter uma família que vai lá cobrar. Poxa, mas essa fila não anda. Nossa, mas, né, por que eu fui colocada aqui? Como é que a coisa vai funcionar? Então, é como se a gente gerasse um movimento que favorece realmente a sociedade a ter mais esse olhar de que, olha, eu posso ter um papel ativo mesmo, né? De viabilizar o resultado da política. Acaba induzindo a política, Induz também, de forma complementar. Então, acho que é uma frente bem interessante de a gente trabalhar. E envolve a comunicação, né? Dos órgãos de controle com a sociedade. Essa atuação colaborativa. A atuação colaborativa e com a transparência, né? Acho que muito passa pela transparência de informações para facilitar realmente que não só a gente, outros acompanhem também. Sim. E a gente falou muito sobre educação básica até agora, e eu queria perguntar para vocês como está o cenário das universidades públicas? É um cenário muito complexo, porque tem as federais e as estaduais. As federais, aí eu não sei qual é a visão do TCU, mas as federais elas estão vivendo um momento muito difícil. Basicamente estão sobrevivendo por emendas parlamentares,
Existe uma dificuldade muito grande de financiamento. Nós temos programas que são muito grandes em termos orçamentários, como o FIES. Significa que eu seja contra o FIES, mas ele representa muito do orçamento público federal. E mesmo a isenção do ProUni gera um impacto muito grande. As estaduais, isso é muito diverso. As estaduais de São Paulo, que é o meu caso, inclusive. A gente teve até recentemente a posse do nosso reitor, né, que ingressa nesse ano de 2026. Elas têm uma estabilidade de recurso maior por uma decisão do passado que nós mantivemos, que é uma porcentagem do ICMS. Então, eu acho que falta às federais essa previsibilidade orçamentária. O tema orçamentário das universidades federais é realmente complicado. A gente tem também esse modelo disperso, né? São 69 universidades federais no país. Quando a gente fala de ensino superior, a gente ainda tem os institutos federais que também oferecem ensino superior, e tem toda a rede privada de ensino superior, que na verdade essa rede privada Milhares de são universidades. 80% dos estudantes que estão na rede privada, né? E a gente vê notícias, né, agora recentes, né, sobre a avaliação das faculdades privadas. Isso impacta, e a gente tem, né, pensado sobre isso, o quanto que impacta uma avaliação na distribuição do recurso do FIES, por exemplo, para a oferta de bolsas nessas faculdades privadas. Então, a gente vê o estudante não conseguiu, por exemplo, via Enem, entrar numa universidade pública, federal, estadual. Então, ele fala assim, eu vou recorrer ao FIES, né, criar um crédito estudantil para que eu possa estudar numa faculdade privada. Então, a gente vai lá, o estudante vai lá e procura uma escola em que tem o FIES, mas ele não sabe se a escola foi bem avaliada, vai que ela não é bem avaliada. E é o que um pouco que a gente está em visto hoje e que está gerando uma preocupação da parte aqui do TCU, de que, olha, talvez a gente precise olhar isso com mais cuidado e ver como é que, primeiro, como é que a qualidade dessas universidades realmente está se refletindo, mas também como é que a avaliação dessas universidades vem sendo feita. Porque a qualidade da avaliação também impacta no resultado, né, da avaliação. Então, são temas bastante complexos, e tem um que a gente pensa assim, que é chave quando a gente pensa num quadro do Brasil de tantas pessoas com vulnerabilidade, são dos estudantes que estão na faculdade pública, na universidade pública, e ainda assim não têm condições de permanecer estudando. Então, a gente entra com todos os programas de assistência estudantil, e que tem muitos desafios, né? Algumas falhas, e a gente tem trabalhado nisso no âmbito do TCU, para que o estudante tenha condições de permanecer na universidade. A dificuldade que é de entrar. Na hora que entra, ele muitas vezes... de permanecer. Queria saber se vocês querem pontuar algo que a gente não abordou. A gente vê o sofrimento das crianças, né, que querem aprender, devem ter o direito de aprender e não conseguem, né, e não têm condições adequadas para poder alcançar realmente a mobilidade social que a gente espera, né, que crianças vulneráveis possam mudar de patamar ao longo da vida. E a gente espera que esse cenário mude. É para isso que a gente está, né, todo dia olhando para o tema educacional no âmbito do controle externo e tentando ajudar para que os resultados realmente aconteçam e continuem a acontecer, né? Historicamente, a gente evolui, a gente tem muita coisa para melhorar e a gente segue motivado aí para trabalhar nessa frente. Aí eu acho que tem um pedido que esse videocast acaba cumprindo com essa tarefa, mas eu acredito que o TCU, o Ministério Público da mesma maneira, os conselhos, enfim, tem que ser mais próximos da sociedade. De fato, foi um tema que a gente tratou aqui extensamente. E aí fazer um pedido para a Renata, que a gente de vez em quando trabalha com os relatórios do TCU com os alunos. E o glossário, é preciso ter um glossário, tem que pensar, tem que pensar de forma... Linguagem simples, a questão da linguagem simples. É um desafio, né? A gente está avançando. Imagina, são estudantes de graduação, eles têm condição de ler textos complexos, mas tem questões que são eminentemente técnicas e tem temas que o debate público atrapalha, porque desvirtua os conceitos.
Então, ter uma linguagem mais... faz do mesmo jeito, mas faz um glossário, pensa de alguma maneira, uma forma de facilitar a compreensão do relatório que vai ser mais utilizado. Eu acho que esse é o ponto, né? Legal. Excelente. Gente, muito obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada, Daniel. Bom, o Diálogos com TCU de hoje fica por aqui, mas antes da gente se despedir, eu quero lembrar que você consegue rever todos os episódios ou no portal da TV Senado ou no canal oficial do TCU no YouTube. O arroba lá é @TCU Oficial. Segue a gente e até semana que vem. Vai casar? Está namorando ou já mora junto? Como se proteger legalmente? A advogada de Direito de Família, Marília Xavier, e a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Maria Dias, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9 horas da manhã. Ô, Joelma, vocês eram já amigos todos aqui? Ou vocês ficaram mais unidos, mais juntos por causa da tragédia? Todo mundo já era amigo, né? Conhecido, nossos filhos nasceram aqui, tanto o meu como da Geraldo, como outros vizinhos aqui. Mas aí, no caso, depois disso, a gente se uniu mais, entendeu? A gente ficou mais unido, entendeu? Porque... isso aí, minha filha, em 20 minutos, isso aí passa. Isso aí já é para acostumar. Entendeu? Isso aqui, toda hora que nós tivermos uma prosa, toda hora vai ter um trem passando. Desde você é criança? Desde que a gente é criança aqui na comunidade. Você nasceu, já tinha esse trem? Já tinha, muito tempo. Muito tempo. Muito tempo, entendeu? Não é de hoje, não. Aí o barulho, essa aqui. Isso é noite adentro, minha filha. Isso é a noite adentro. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, né, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, né, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, né? E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, né? Isso é tão bom, né? A gente poder mostrar paisagens diferentes, né? E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, né, para a TV. O programa a seguir é livre para todos os públicos. 12 de junho, Dia dos Namorados. E aí, já é hora de falar sobre contrato, sobre patrimônio? Está morando junto? Pensa em casar? Será que você está, neste momento, protegido juridicamente? Neste TV Senado Live, vamos tirar as dúvidas e mostrar os cuidados que devemos ter quando decidimos estar numa relação amorosa. Vamos conversar com a advogada especialista em direito de família, Marília Pedroso Xavier, e a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Maria Berenice Dias. Minha colega Cibele Nunes traz a sua participação, está ligada aí nas redes sociais e me ajuda na condução deste programa. Bom, meninas, sejam todas muito bem-vindas aqui hoje. Obrigada por estarem aqui com a gente no TV Senado Live. Uma delícia. E vamos lá, né? Porque esse tema é quente, a gente já recebeu perguntas aqui do Brasil inteiro. E eu vou começar
Marília, com uma pergunta aqui do Miqueias, ele que é lá do Paraná, né? Ele pergunta assim, quais critérios diferenciam juridicamente namoro, união estável e casamento? Bom dia, Sara. Quero começar aqui saudando toda a nossa audiência, também a Cibele, minha querida amiga, doutora Maria Berenice Dias, e falar aqui para o meu conterrâneo, então, né, nesse Paraná chuvoso aqui de hoje, que essa é a pergunta que não quer acabar, né? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil que alguém poderia fazer, porque hoje, né, talvez o que norteia aqui essa nossa live é realmente a dificuldade de tornar rápido, fácil, claro, né, a diferenciação entre namoro, união estável e casamento. Então, num primeiro momento, a gente tem que entender que um relacionamento de namoro, ele é um relacionamento afetivo, amoroso, mas que ele se diferencia da união estável e do casamento porque ele não gera efeitos jurídicos. Então, o que a gente quer dizer com isso, né, para as pessoas que estão nos ouvindo? Se você está namorando com alguém, quando você terminar esse relacionamento, cada um vai seguir livremente aí a sua vida e não vai ter, né, cabimento nenhum tipo de pedido de pensão alimentícia, partilha de bens, né, algo nesse sentido. A união estável e o casamento hoje estão muito parecidos, né, para alguns juristas, assim, eles quase que são figuras equiparadas, né? Então, o que muda, né, é um pouco a maneira de constituir. No casamento, a gente tem, assim, nossa, muitas solenidades, a pessoa, né, não tem dúvida que está casada, porque ela precisa, né, proceder aí a diversos atos, ela precisa procurar o cartório, precisa, né, fazer uma série de formalizações, entregar certidões, né, o casamento tem a sua celebração, então ele é um vínculo jurídico que fica mais claro quando ele é constituído. E aqui, a grande sacada é que a união estável, ela também, claro, ela pode ser formalizada e tudo mais, inclusive nos cartórios, mas o nosso Código Civil, no seu artigo 1723, ele vai falar que uma união estável é uma união pública, contínua, duradoura e que tenha o objetivo de constituir família. Então, ele não exige que exista, né, uma formalização, que as pessoas coloquem isso no papel. Então, se você estiver vivendo um relacionamento com alguém nesses termos, puxa, às vezes você pode nem saber, ou você já está numa união estável, né? E aí, quando encerrar esse vínculo, você vai ter uma série, né, de consequências jurídicas, como essas que a gente comentou agora há pouco, né? Pode ser que você tenha que fazer uma partilha de bens, que você, né, tenha que pagar pensão alimentícia, todo esse pacote que normalmente as pessoas têm facilidade de perceber que ocorre quando casam, né? Então, temos uma diferença grande. Agora, hoje percebemos que o namoro tem, em algumas situações, assim, Sara, ficado muito parecido com uma união estável. Porque hoje as pessoas às vezes namoram por muito tempo, né, por muitos anos. Hoje nem todo mundo namora necessariamente porque está conhecendo aquela pessoa e quer noivar, quer casar, quer ter uma união estável. Muitos casais que querem simplesmente viver ali aquele relacionamento. Então, hoje a gente tem visto assim que é importante que o casal deixe bem claro que está só namorando, porque senão pode ali haver uma confusão com uma união estável. As coisas estão mudando mesmo, né? E as pessoas estão casando mais, estão se relacionando mais. Doutora Maria Berenice, seja muito bem-vinda aqui à nossa live. E a gente já tem uma dúvida. Deixa só, antes de eu fazer uma complementação. Claro. Eu quero dizer que é uma alegria, sabe, cumprimentar vocês para trazer esse debate, que todo mundo quer muito saber informações. É que, assim, na união estável, e às vezes é isso que as pessoas confundem, né, Marília? As pessoas acham que tem que morar junto. E que se não morar junto, então não é união estável. Não é bem assim. E também diz assim, não, mas era uma relação aberta, onde não existia fidelidade, enfim, então não seria uma união estável. Isso também não leva por si só para deixar de ser reconhecido uma união estável o fato das pessoas não viverem, às vezes, sob o mesmo teto, né, e nem ser fiel ao outro também. Isso não descaracteriza uma união estável se estão presentes todos os outros elementos. Agora pode perguntar.
Maria Berenice, a gente já recebeu uma dúvida aqui muito boa da Rebeca, que é lá de São Paulo. Ela fala assim: e se o cônjuge não quiser trabalhar, não quiser compor renda, mesmo assim ele vai levar metade dos bens e do patrimônio na hora da separação? Essa é boa, né? É que assim, ó, depende do regime de bens. Quando as pessoas vão casar e não dizem nada com relação ao patrimônio, porque sempre é um tema complicado de falar, né? Parece que quando fala em dinheiro, parece que um está sendo interesseiro, ou outro não está querendo, ou um relacionamento sério, assim, porque já está pensando, né, em dinheiro. Então, quando as pessoas não dizem nada, nem no casamento, nem na união estável, o regime dos bens é o da comunhão parcial. Esse é o regime que chama legal. Se ninguém escolheu outro regime, é esse que vigora. Que aquele, assim, o que é meu, o que é teu, o que for adquirido depois do início do relacionamento, ou do casamento, ou do reconhecimento da existência da união estável, é metade de cada um. Não interessa quem foi que desembolsou, quem foi que pagou, quem é que entrou com o dinheiro, enfim, é metade de cada um. Mesmo que ele não trabalhe, Rebeca, isso tem que entrar na racha. Eu confesso que isso até parece injusto pela forma que você está colocando esse questionamento, mas isto vem para haver um certo reconhecimento de que essas atividades de cuidado, sabe? Essa mulher que historicamente sempre ficou dentro de casa, cuidando da casa, de filho, de marido, enfim, isso nunca parece que teve valor jurídico. Então, ela não faz nada. E quem sai para trabalhar sou eu, então é injusto, dividir o patrimônio com ela, porque ela só ficava em casa. Mas, assim, essa atividade do lar, que hoje em dia se chama dever de cuidado, isso tem um valor econômico. Nunca foi reconhecido, porque nós brincamos sempre de bonequinha, de panelinha, então, para a gente casa, tem que continuar fazendo isso. Então, quer para um lado, quer para o outro, tem que dividir. Agora, só tirando uma dúvida, a união estável, a pessoa pode chegar no cartório e falar: eu quero separação de bens, não é isso? Esse é o meu regime, por exemplo. É isso aí. No casamento, né, antes do casamento, pode ir no tabelionato para fazer uma escritura pública de pacto antinupcial, escolhendo o regime de bens. Não necessariamente o regime da comunhão universal, o regime da separação total, dá até para dar uma misturada, assim, né, no regime. Pode criar um regime só seu. Olha, vai ser assim, dessa forma, algumas coisas vão se comunicar, outras coisas não vão se comunicar, por exemplo. Há essa possibilidade. A casa que eu já tenho, esse vai ficar só para mim, mas o que nós comprarmos depois vai ser junto. Isso dá. O que está pegando uma moda agora, mas que ainda não está na lei, isso às vezes pode gerar alguma injustiça, né? É as pessoas fazerem um pacto dizendo assim: olha, o regime é o da separação, mas o dia que nascer um filho passa a ser o da comunhão parcial. Só que, assim, isto não fica dentro da certidão do casamento, por exemplo. Então, as pessoas que vão fazer algum negócio como essa, vai estar escrito lá, só que é o regime da separação, sabe? Essa alteração que se chama a cláusula sunset, que é pôr do sol, ou seja, a troca de regime depois de um tempo, está no projeto da reforma do Código Civil. Eu acho válida, mas isso precisaria constar, então, na certidão tanto de casamento quanto nesse contrato de união estável, né? Que não é necessário, na união estável, se ter algum documento, nem como a Maria disse, comprovando a existência, vamos viver junto ou estamos vivendo junto e tal. Só que, assim, na união estável, que a gente nunca sabe quando é que começa. Eu, uma vez, tive um cliente que chegou lá com a nota fiscal da compra da aliança, querendo provar que ali começou a união estável, eu me lembro que ele ficou muito bravo por causa disso. Então, assim, o termo inicial é difícil, até judicialmente, de ser comprovado. Mas o que se chama ato-fato jurídico, ou seja, é algo que se constitui com o passar do tempo.
Quando é que a convivência se torna pública, contínua, duradoura? E essa finalidade de constituir família é um dado muito complicado de se identificar, porque muitas vezes os homens acham que estão só namorando e as mulheres juram que estão vivendo em união estável. Então, assim, eu acho significativo as pessoas firmarem um documento, que pode ser até particular, ali não existe, pode ser por escritura pública, e elegendo o regime de bens. Só não dá, por exemplo, depois de estar vivendo junto, em união estável, com todas as características legais, bom, agora vamos formalizar a união. Muito bem. Então, vamos escolher o regime da separação de bens. E dizer assim, olha, este regime vigora desde o começo do relacionamento, há 15 anos atrás. Não. Tá? A escolha do regime de bens, tá? Vigora para frente. Porque tudo que foi adquirido antes, em que existia união estável, mas como não tinha sido formalizado o regime da comunhão parcial de bens, sabe? Não dá para voltar para trás. É só marca o regime dali para frente. Tá certo. Doutora Maria Berenice falou aí, pessoal, da reforma do Código Civil, e a gente ainda vai entrar nesse assunto aqui durante o programa. Agora a gente vai falar com a Cibele, que ela tem uma enquete aí, né, Cibele? Isso, Sara. Vamos mostrar para as nossas convidadas. Nós perguntamos para as pessoas ao longo da semana na internet como elas avaliam o impacto de discutir regras jurídicas logo no início do relacionamento amoroso. E a maioria das pessoas disseram que acham necessário, 65% das pessoas. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Bom, eu vou trazer aqui, emendar aqui com a pergunta do Rafael da Bahia para a doutora Marília. Ele quer saber o seguinte: qual é exatamente a finalidade do contrato de namoro? É delimitar a diferença com uma união estável ou tem alguma outra medida que esse contrato traz? Eu acho que essa enquete que vocês mostraram tem muito a ver, né, com a pergunta de qual que é a finalidade do contrato de namoro, porque realmente ele quer quebrar esse tabu que a gente ainda tem muito no Brasil, né, de falar sobre as questões de patrimônio, né, para muitos assim até um anticlímax, mas a gente precisa também amadurecer como sociedade. E assim, se é difícil conversar no começo, não vai ser melhor, né, conversar sobre isso lá quando estiver terminando. Até porque no final dos relacionamentos, às vezes as pessoas estão assim emocionalmente feridas, elas tendem até, né, a ir até para uma energia às vezes um pouco mais vingativa. Então, o melhor realmente momento para fixar as regras de um jogo é antes dele começá-lo, né? Então, a gente incentiva muito que o contrato de namoro seja utilizado como um instrumento para prevenir conflitos e que o casal, de uma maneira dialogada, transparente, idônea, através dele, realize 2 pontos que eu acho que são fundamentais. O primeiro deles é essa segurança jurídica, né? Então, vai deixar muito claro, muito delimitado que eles têm um relacionamento afetivo, amoroso, mas que eles não desejam que aquele relacionamento tenha essas consequências jurídicas típicas de uma união estável, né? Então, eles deixam muito claro que o relacionamento é de namoro. Mas também eu quero ressalvar aqui que eu acho fundamental deixar claro que o contrato de namoro também precisa ser visto como um instrumento de responsabilidade afetiva. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente normalizou muito na nossa sociedade, e eu quero dizer isso assim, em muito prejuízo sempre às mulheres, não assumir o status dos relacionamentos. Então, a gente vê assim que até nas brincadeiras, churrascos, nas interações sociais, aqueles casais que não fica muito claro, né? Não há até uma uniformidade, como a doutora Maria Berenice Dias colocou, né? Às vezes um acha que está vivendo uma coisa, está se doando para o relacionamento, o outro está vivendo outra coisa. Então, assim, é fundamental que o casal assuma suas expectativas para o futuro, né? Então, ele precisa ser esse instrumento de responsabilidade afetiva. Eu já tive muitas vezes consultas de mulheres que perderam seu período fértil, às vezes, porque foram aos poucos sendo enroladas por parceiros que, quando chegou ali no momento limite, finalmente assumiram que
não queriam realmente evoluir aquele relacionamento para uma família, não queriam ter filhos, por exemplo, e aí a outra pessoa, às vezes, teve realmente um prejuízo até irreparável no seu projeto, né, pessoal, no seu projeto familiar. Então, eu acho que a gente tem que ter muita integridade, né, e assumir para o parceiro, para a parceira, quais são as nossas intenções, as nossas expectativas. E é claro, né, os telespectadores que estão nos ouvindo aqui podem pensar, puxa, mas, né, claro que às vezes quando isso ocorrer, talvez esse ato, que deveria ser então um ato, né, preventivo, para evitar conflitos, talvez ele gere uma questão que é o término do relacionamento. E a gente tem que admitir aqui que isso pode acontecer mesmo. Mas aí, talvez, né, seja melhor finalizar dessa maneira, com transparência, com diálogo, do que, né, uma parte, como eu mencionei, às vezes vai levando a outra ali e, né, termina, às vezes, de uma maneira muito belicosa, né? A gente vê que são casais que depois recorrem ao Poder Judiciário, as nossas varas de família, às vezes, ficam lá, né, abarrotadas com processos que duram anos, e às vezes não permitem que ações que deveriam, né, versando ali sobre crianças urgentes, questões assim da maior importância, às vezes não consigam ser tratadas de maneira adequada, porque a gente tem ali, né, um inchaço de outras ações que são sobre essas dores do final do relacionamento, sobre conversas que não foram feitas durante o relacionamento pelo casal, e aí depois, né, fica ali para a magistrada, para o magistrado resolver. Então, eu, né, sei que a doutora Maria Berenice Dias foi uma magistrada brilhante, né, foi realmente assim, uma magistrada, uma desembargadora que teve inúmeras decisões vanguardistas no Brasil. E eu sempre gosto de manifestar assim, a minha solidariedade aos desembargadores e desembargadoras da área de família, porque realmente a gente vê que muitas vezes há, entre aspas, aqui, né, uma terceirização dos problemas que casais que são adultos, letrados, né, que estão ali em todas as condições para os atos da vida civil, né, e que eles poderiam sim ter feito questões preventivas e tudo, e aí, né, parece que até de uma forma, assim, um pouco até paternalista, eles querem que depois o judiciário dê soluções mágicas, né, para tentar salvar ali aquelas feridas abertas do final do relacionamento. Então, assim, eu acho que aqui, né, hoje, falando da advocacia, assim, falando desse lugar também da academia, né, eu acho que a gente precisa semear na população brasileira mais responsabilidade, né, que as pessoas também despertem para isso, que elas falem sobre isso, que elas tratem, que elas busquem profissionais especializados, se acautelem. Então, assim, eu acho que essa nossa live aqui, Sara, na TV Senado, ela cumpre um papel fundamental, porque a gente precisa mesmo incentivar que as pessoas tenham esse cuidado nas relações que vivem, porque ou bem, né, elas vão fazer uma comunhão de vida e vão ter esses efeitos jurídicos que elas desejam, ou elas realmente precisam já saber qual que é a expectativa do outro, ver se bate com a sua própria expectativa e seguir no relacionamento daquela maneira, né? Verdade, Marília. Eu fico já observando lá em casa, viu? Assim, meus pais não podem falar de dinheiro de jeito nenhum. É aquela coisa do mineiro, né? Parece assim, nossa, não pode falar, é coisa de gente interesseira. E a gente vê que depois que a gente tem alguns aprendizados na vida, acaba falando, porque vê que é uma coisa necessária. Então, você que está aí, ó, em casa, converse. É importante, gente, porque a gente não sabe o futuro e não sabe o que pode virar e a gente pode se enrolar muito, né, dependendo do que acontecer. A Laura, por exemplo, vou trazer aqui... Deixa eu dar só mais uma colocação. É assim, ó, hoje, em primeiro lugar, este contrato de namoro, ele não é um ferrolho. Ele não serve assim, bom, então tá, vamos botar aqui, namoro, cada uma na sua e tal. Bom, aí eles continuam vivendo 10, 15 anos juntos, têm filho e tal. E na hora de separar, não, a união estável, não, tá aqui o contrato de namoro, nós temos um namoro, tá? Não.
Isso, o que serve o contrato de namoro é para dizer que aqui e agora nós só estamos namorando. Se isso evoluir para um relacionamento que atenda aos requisitos legais, deixa de ser namoro e vira união estável. E tem outra figura, que eu confesso que eu não gosto dela, não sei se a Marília gosta ou não, que é o tal do namoro qualificado. Que eu não conheço namoro desqualificado. Se é que na minha vida, não sei se eu não tive algum namoro desqualificado, acho que todos nós um dia tivemos algum, né? Mas, assim, namoro qualificado é o que busca distinguir. É união estável ou é namoro qualificado? Isso já entrou na justiça. Então, a gente também tem que conhecer um pouco, né, essa realidade, que é aquele viaja junto, vai junto para cá, vai junto para lá, conhece os amigos, vão nas festas e tal, mas que não tem essa tal de intenção de constituir família, que é um elemento muito difícil de ser comprovado. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter, assim, muita cautela, né? Principalmente se vai morar junto. Porque morar junto, sabe, normalmente assim, aqui não, nós estamos morando juntos, mas não é estável. Essa é a tendência da jurisprudência e tal. Então, para tirar esta quase presunção, que não é absoluta, mas parece, bom, estamos morando juntos, então né? União estável, isso é que precisa ser delimitado e fica essa distinção muito complicada. Mas eu posso deixar um conselho? Claro. Então, assim, de modo geral, as pessoas vão, então, não vamos misturar patrimônio, sabe? Cada uma na sua, o homem trabalha, a mulher trabalha, ou os dois homens trabalham, as duas mulheres trabalham, porque, né, existem uniões de pessoas do mesmo sexo. Então, vamos botar que a separação total... Não precisa só ir lá e dizer assim, separação total de bens, ponto. Porque, assim, nós temos que pensar na dinâmica da vida. O que acontece? Então, eu tenho autonomia, eu trabalho, só isso aqui. Mas daí, vamos viver juntos, tudo maravilhoso, e resolve ter filhos. Nasceu o nenenzinho, aquela coisa maravilhosa. E a pendência sempre é essa. Não, mas então, quem sabe tu para de trabalhar para cuidar do nosso bebezinho, para cuidar da nossa casinha. Porque as mulheres sempre tiveram muito esse sonho, né? Que vem da cultura, das bonequinhas. Maravilha! Então, eu vou parar de trabalhar, eu vou se dedicar. Não, pode deixar, eu trabalho, eu banco tudo, isso, aquilo e tal. E segue a vida. O dia que, né, eu sempre digo, o amor virador, sabe, o que se vê essa mulher que abriu mão do trabalho, com qualificação profissional e tal, com regime de bens que não dá direito a nada. Então, mesmo adotando, por exemplo, o regime da separação de bens, Sara, não sei se foi assim, cabe fazer algumas colocações, né? Olha, se por acaso com um filho, nascer filho, com o caso da separação, sabe, gera obrigação de pagar alimentos durante tanto tempo a mulher, ou é separação total de bens, mas quando do fim do relacionamento vai ficar de propriedade exclusiva dela o imóvel onde nós estamos morando, sabe? Isso é possível de se colocar várias, e que eu vejo que as pessoas não têm esse cuidado de fazer. Eu, quando faço esses pactos que a gente redige, a gente não precisa só ir direto no tabelionato, eles vão botar o regime da separação, isso, assina lá, parece que está todo mundo bem. Mas, assim, principalmente com relação a nós, mulheres, nós sabemos que o casamento, ou união estável, sempre gera algum déficit profissional de nossa parte. Que ainda temos essa divisão muito perversa, né, dos trabalhos, das atividades domésticas, e isso tem reflexo até da parte da sobrevivência depois das mulheres. Tá certo. Doutora Maria Berenice, eu vou encerrar aqui na TV, mas a gente continua nas redes sociais. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil.
Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Em setembro do ano passado, o entregador Valério Souza Júnior foi baleado no pé depois de se recusar a subir até o apartamento de um cliente para fazer uma entrega. O caso acendeu o alerta sobre a violência contra esses profissionais. Tem cliente que é muito cabeça dura ainda, que tipo assim, não entende, quer que a gente faça a vontade deles, quer que a gente suba no tempo deles. E tipo assim, às vezes fala, sobe aí que a gente dá uma gorjeta. Nunca dá uma gorjeta, é sempre uma mentira. Com a nova lei, as entregas de pequeno porte devem ser feitas na portaria do condomínio. O objetivo é trazer mais segurança aos entregadores. Eu acho que é uma boa medida de segurança o entregador não precisar subir para fazer a entrega e também seja compreensível que a pessoa que está solicitando o iFood entenda que aquilo dali está colocando em risco a segurança dele e a segurança do entregador. O pessoal acha que a gente é obrigado a subir, só que não é, entendeu? Aí vai diminuir sim a violência. Senado recebe especialistas em clima para falar da preparação do país para os possíveis efeitos do El Niño este ano. Uma entrevista detalhada sobre o que são os elementos terras raras e como as formas de exploração no Brasil podem afetar o meio ambiente. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Boa tarde a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a primeira reunião da Comissão Mista da Medida Provisória número 1341 de 2026. Primeira parte, instalação e eleição. De acordo com a Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional, a presidência dessa comissão ficará sob a responsabilidade da Câmara dos Deputados e a relatoria sob a responsabilidade nossa aqui no Senado Federal. Comunico que há acordo de liderança para a eleição da mesa, tendo sido indicado para presidente deputado Gabriel Nunes, está ali presente. Não há indicação para vice. Consulta o plenário se podemos fazer a eleição da mesa por aclamação. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro eleito o deputado Gabriel Nunes para a presidência da comissão. O que mais aqui? Passa a presidência para ele. Eu quero chamar à frente aqui o deputado Gabriel Nunes para assumir a presidência. Vai ter eleição de vice. Aí não vai ter eleição de vice, o senhor só designa como relator. Boa tarde a todos. Agradeço a todos os pares aí pela eleição por aclamação e passo a início dos trabalhos designando como relator o nobre senador Zequinha Marinho, que vai ter como função se debruçar sobre esse importante relatório da MP 1341 de 2026, dado ao prazo curto, certamente ele vai se debruçar com muita atenção para que possa apresentar o texto com a maior celeridade possível. Essa MP que é de grande importância para a cadeia produtiva do cacau, em especial para o nosso estado da Bahia e para o estado de Vossa Excelência, o Pará, que são grandes produtores e que vem sofrendo muito
com problemas principalmente do preço, da guerra, com demais países que vem fazendo com que os produtores de cacau sofram muito. Já tivemos ciclos bem difíceis nos últimos anos, o cacau que é de fundamental importância para a economia da Bahia, para a economia do Pará, que faz com que tenha uma cadeia produtiva de geração de emprego, uma cadeia cultural muito forte e que, sem sombra de dúvida, o governo acertou muito em trazer instrumentos que façam com que a competitividade nacional possa aumentar e que tenha maior previsibilidade da importação do cacau estrangeiro e, naturalmente, que a indústria possa encurtar esse prazo entre a importação e a exportação, e certamente Vossa Excelência vai estar muito atento a todos esses instrumentos. Passo a palavra ao relator, o nobre senador Zequinha Marinho. Obrigado, presidente. Apenas para agradecer aos pares, aos senhores deputados e à liderança do governo por nos escalar para essa missão. Sabemos que é uma missão importante, interessante e também, digamos assim, melindrosa, mas quero dizer que vamos dialogar o máximo, ouvindo aqueles que entendem profundamente do tema, não é? E, com certeza, produzindo um bom relatório para que esse setor... Nós precisamos também escutar a representação do produtor de cacau no Brasil como um todo, especialmente desses dois grandes estados que são grandes produtores, a Bahia e o Pará, né? E gente da indústria, que de igual forma também tem interesse direto, né, neste assunto. Portanto, gratidão a todos e o compromisso e a disposição para a gente fazer, se Deus quiser, um grande trabalho. Muito obrigado. Parabéns, nobre senador Zequinha. Tenho certeza que com toda a sua experiência vai saber escutar os clamores dos produtores de cacau e certamente também a indústria, que é de fundamental importância, também gera muitos empregos, fortalece a nossa economia e certamente vai ser feito um relatório que possa escutar, ouvir ambas as partes. Agradecer também a indicação do governo, do meu nome para a presidência dessa importante comissão. E, ante o encerramento dos nossos trabalhos, submeto a deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata dessa reunião. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. A próxima... A oração é a ligação da pessoa com o seu Criador. Todo muçulmano, onde quer que ele esteja, ele tem que rezar, tem que se voltar em direção à Meca, que é uma forma de organizar os muçulmanos onde quer que eles estejam. Boto Fé, neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Havendo número regimental, declaro aberta a primeira reunião da Comissão Mista da Medida Provisória 1343 de 2026. De acordo com a Resolução número 1/2002 do Congresso Nacional,
A presidência dessa comissão ficará sob a responsabilidade do Senado Federal e a relatoria sob a responsabilidade da Câmara dos Deputados. Eu comunico a todas e a todos, nós tivemos no Senado um impasse sobre a definição do presidente, então nós vamos instalar a comissão mista hoje, com a vacância da presidência. Até amanhã nós acertaremos com o Colégio de Líderes e com o presidente Davi Alcolumbre a designação do presidente dessa comissão mista, conforme pressupõe a resolução 01. E faremos a instalação com a designação da vice-presidência, do relator, obviamente, e do relator revisor. Para vice-presidente, a indicação é do deputado Paulo Pimenta. Consulta o plenário se podemos fazer eleição da mesa por aclamação. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, deputado Paulo Pimenta, eleito vice-presidente, e eu passo de imediato para ele, no exercício da presidência, já fazer a designação do relator e do relator revisor. Presidente, Paulo Pimenta, por favor. Estou pensando. Quem te viu, hein, Zé? Vai ser designado pelo Pimenta. Estou pensando. Estou pensando um pouco. Estou analisando, presidente. Estou pensando um pouco. Boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado pela condução até agora, nosso querido deputado, senador Randolph. E no exercício da presidência da comissão, vou designar o deputado Zé Trovão, nosso relator, e também o senador Stevenson Valentim, para ser o relator revisor. Deputado Zé Trovão, por gentileza. Obrigado, presidente. Pode passar a palavra caso alguém queira fazer um comentário, senão já serve o encerramento. Essa é uma reunião da instalação, mas eu vou abrir aqui a oportunidade de uso da palavra. Deputado Zé Trovão, gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente, primeiramente quero agradecer aos nobres pares pela confiança. Uma matéria que é muito cara ao transporte rodoviário de cargas, categoria a qual eu não só fiz parte, mas faço até hoje, porque a gente pode descer do caminhão, mas o caminhão nunca sai de dentro da gente. E é com muita responsabilidade e preocupação de problemas que são centenários da categoria. A gente sabe o quanto o caminhoneiro que está lá na ponta da lança não tem seus direitos assegurados, não tem a sua condição digna de trabalho, não tem a sua condição digna de recebimento, e tudo isso é por falta exatamente do que está acontecendo aqui no Congresso Nacional agora. Que o Congresso construa a legislação da maneira adequada e correta para proteger quem movimenta esse país. Sem o caminhoneiro, nada funciona nesse país. Então hoje nós temos a grande honra de assumir como relator, e quero aqui, diante de todos, inclusive da categoria, do Porto de Santos, Sindicam, que nos ajudaram, que nos apoiaram, e a todos que fizeram parte desse momento, fazer o meu agradecimento e dizer que temos muito a trabalhar, muito para fazer e entregar algo que realmente será o novo futuro do transporte, onde o caminhoneiro estará sempre em primeiro lugar. Senhores parlamentares, alguns dos senhores gostariam de fazer uso da palavra? Deputado Osmar Terra. Eu queria saudar a formação dessa comissão especial. Queria manifestar meu apreço, meu apoio à categoria dos transportadores, principalmente dos caminhoneiros. Tive uma oportunidade única na minha vida de ser o conciliador que fez o acordo final na greve dos caminhoneiros de 2018, dentro do Palácio do Planalto, às 9 horas da noite, num domingo, né, chegamos a um grande acordo que parou aquela que foi a maior greve da história, que eu vi, que eu fui testemunha, né?
e tenho assim um apreço muito grande. Ajudei a construir a legislação que veio junto com a medida provisória, né, o frete mínimo e outras determinações que surgiram ali de um debate com a categoria. E estou aqui muito feliz de poder, através do trabalho do Zé Trovão, através do trabalho do presidente Paulo Pimenta, aí, em exercício, meu querido Stevenson, senador Stevenson também, do nosso líder aí do governo também, né, do Randolph, todos podemos construir uma legislação que seja o mais definitiva, nunca vai ser, mas que seja o mais duradoura possível, que favoreça e que proteja quem transporta a riqueza desse país. Muito obrigado. Muito bem. Não havendo mais, a palavra está à sua disposição. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizar o senhor pela presidência da comissão, o senador Stevenson como nosso relator revisor e o nosso querido Zé Trovão como relator. E dizer que eu tenho certeza, nós apresentamos diversas emendas e todas elas em prol de trazer dignidade para os nossos caminhoneiros. Pudemos aprovar também já o regime de urgência para o aumento de pena no roubo de cargas, conseguimos incluir no PL antifacção o cancelamento do CNPJ das empresas que fazem parte dessa organização criminosa do roubo de cargas. Então, foram muitos avanços e eu queria parabenizar, por fim, todos os representantes aqui das categorias, dos sindicatos, dos caminhoneiros. Pode ter certeza que dessa comissão vai sair um texto que vai trazer dignidade, em primeiro lugar, para os nossos caminhoneiros e evoluir muito o transporte brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Senhoras e senhores, eu quero também agradecer ao senador Randolph por ter me designado como vice-presidente dessa comissão e quero dizer que acho que nós estamos muito bem representados pelo nosso relator, deputado Zé Trovão, que é uma pessoa que tem história, tem compromisso com a categoria. Eu apresentei também uma série de emendas e essas emendas foram construídas junto com a categoria e eu espero que a gente possa fazer história aqui nessa comissão, Zé, e aprovar uma legislação que dê segurança, tranquilidade, previsibilidade e condição de trabalho. E o pessoal está confiando muito nessa comissão e particularmente no teu relatório. Eu tenho certeza que tu vai fazer aqui um grande trabalho e a gente vai poder avançar. Antes de encerrarmos os trabalhos, submeto a deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata desta reunião. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em aprovação. Os parlamentares que concordem permaneçam como se encontra aprovado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e todas e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. A maloca, como qualquer moradia, é uma construção de espaço. Essa construção do espaço se dá de forma cultural. Então, o que é a maloca para o tucano? Ele vai te responder: a maloca é a origem do mundo, é o útero da cobra grande. Era lá que nós estávamos e lá nós nos sentíamos seguros. Habitar, Habitat. Neste sábado, 16h, aqui na TV Senado. Pensemos en el calentamiento global. Vamos a tener menos agua de la que tenemos en este momento. El análisis que habíamos revisado era el 72% del agua de México, agua superficial, 72% está contaminada. 7 de cada 10 ríos están así. Como el 70% del agua que utilizamos viene del subsuelo, es de la que se saca de pozos. No se toma de acá, ni de lagunas, ni nada. Casi toda se rasca. Pero pues esta agua se filtra ahí
Entonces, lo que estamos haciendo es sacamos el agua que está en el subsuelo limpia, la ensuciamos y la echamos acá. Entonces, lo que estamos haciendo es que nos la acabamos, ¿no? Estamos ensuciando todo el agua. Eso hacemos. Estamos en guerra contra el medio ambiente y la tierra. Y si ganamos, perdemos. Declaro reaberta a primeira reunião da Comissão Mista da Medida Provisória 1348 de 2026. De acordo com a Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional, a presidência dessa comissão ficará sob a responsabilidade do Senado Federal e a relatoria sobre a responsabilidade da Câmara dos Deputados. Comunico que há acordo de lideranças para a eleição da mesa, tendo sido indicado para presidente o senador Randolfo Rodrigues. Consulto o plenário se podemos fazer a eleição da mesa por aclamação. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro eleito o presidente senador Randolfo Rodrigues e passo a presidência da comissão para que o senhor possa conduzir os trabalhos. Obrigada. Obrigado, deputado. Logo de antemão, designo como relator desta comissão mista da medida provisória 1348, o deputado Aloysio Mendes. E designo como relator revisor o senador Everton Rocha, a partir de diálogo com as lideranças e por designação do presidente Davi Alcolumbre. Agora sua aprovação da ata aqui, para encerrar. Quer fazer uma consideração, deputado, antes? Primeiro, parabenizar aqui ao presidente Randolfo Rodrigues, desejar boa sorte na condução dos trabalhos e também, da mesma forma, o relator. Sabemos a importância dessa medida provisória. Percebemos claramente um reconhecimento por parte do presidente da República sobre o papel da Polícia Federal, o papel importante que temos também aqui no que diz respeito aos policiais rodoviários federais, a Polícia Penal, e reconhecer e valorizar, acima de tudo, essa categoria. Então, essa medida provisória traz, acima de tudo, uma forma de valorização dessa importante força da segurança pública, de modo geral, da área federal. Então, muito otimista que possamos ter bom senso por parte dos membros dessa comissão, possamos fazer um bom debate e reconhecer que a matéria, no formato em que ela já foi apresentada pelo governo federal, ela tem a coerência de ver a capacidade de comprometimento orçamentário e financeiro e, acima de tudo, o entendimento por parte das categorias beneficiadas. Então, que possamos fazer um bom debate e, com muita celeridade, possamos avançar nessa agenda aqui na Comissão Mista. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado. Eu queria aqui, reiterando os termos, inclusive, de vossa consideração, destacar a importância dessa medida provisória 1348. Eu creio que é mais uma demonstração concreta da preocupação do governo do presidente Lula, se soma essa ao PL antifacção, se soma essa à PEC da segurança pública, que está em tramitação aqui no Senado. É mais uma das iniciativas do governo do presidente Lula a priorizar a segurança dos cidadãos. Segurança se faz com investimento em inteligência e com investimento em quem garante a segurança.
O artigo 5º da nossa Constituição assegura, deputado, alguns direitos fundamentais para nós. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade e o direito à segurança. Sem o direito à segurança dos cidadãos, não existe nenhum desses outros 3 direitos que estão conceituados num dos principais artigos de nossa Constituição. Eu diria, do ponto de vista dos direitos individuais, o principal artigo da nossa Constituição, nossa coluna vertebral, que é o artigo 5º, que é o artigo que proclama a igualdade jurídica e que diz que todos os brasileiros têm direito à vida, à liberdade, à propriedade. Sem a segurança, esses direitos não são assegurados. Essa é a compreensão do governo do presidente Lula. Foi por isso que o governo do presidente Lula aprovou a PEC da Segurança Pública e o próprio presidente disse que assim que ela for aprovada aqui pelo Senado, ou seja, aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional, criará o Ministério da Segurança Pública. Foi por isso que aprovamos a mais arrojada ação de enfrentamento às facções criminosas que já se teve nesse país, que é o PL Antifacção. A mais arrojada e a mais avançada legislação de combate às facções anticriminosas, às facções criminosas. É prova concreta que quem define quem é a organização terrorista e quem define como enfrentar organizações terroristas, como o PCC e o Comando Vermelho, é o Estado brasileiro, é a sociedade brasileira e é o Brasil como nação soberana. Não há nenhuma outra nação que diz para nós como nós devemos enfrentar terrorismo e como nós devemos enfrentar as organizações criminosas que tem em nosso país. Lamentamos até que, em alguns momentos, alguns cidadãos brasileiros, algumas lideranças políticas brasileiras, pensem e ajam em contrário, conspirando contra os interesses nacionais com nações estrangeiras. Por fim, essa medida provisória complementa a ação que o governo do presidente Lula pretende empreender no combate ao crime organizado, porque ela fortalece a Polícia Federal. Ela institui e amplia o fundo da Polícia Federal, porque não existe combate à organização criminosa e as organizações criminosas estão nos morros, nas favelas, nas áreas de ressacas das grandes cidades brasileiras. Mas, como recentes operações da própria Polícia Federal apontaram, elas também estão nos locais da elite brasileira. O crime organizado é organizado porque se estrutura de grandes organizações financeiras com fluxos financeiros e tem densidade que atingem e, lamentavelmente, vitimam o cidadão que vive, seja nos locais mais abastados do Brasil e que vive nas favelas. O morador dos morros cariocas, o morador das favelas desse país, são igualmente vítimas do crime organizado quanto o cidadão que mora nos locais nobres. E, reitero, para combater, precisa de polícia estruturada e precisa de fortalecimento, sobretudo, das instituições federais que têm a função precípua, com inteligência, de investigar o crime e de desarticular o crime. Por isso, nosso respeito à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Federal, que tem que ser estruturada, que tem que ter apoio para suas ações de inteligência, que tem que ter recursos. Sem recurso e sem estruturação, não se faz o combate adequado ao crime. Por isso, agradeço aqui ao presidente Davi Alcolumbre pela minha designação para presidir esta comissão mista. Dialoguei com o presidente Davi e dialogamos com a diretoria-geral também da Polícia Federal e agradeço a honra de ter sido apontado, de ter a confiança da instituição da Polícia Federal e de ter a confiança do presidente do Senado para essa presidência. Vou procurar cumprir essa tarefa, como tantas que cumpro aqui no Senado, com enorme dedicação, amor e zelo. Queria agradecer, deputado, vossa atenção à instalação dessa comissão mista. Acredito que o deputado Aloysio Mendes, relator designado, deverá, o quanto antes, apresentar esse relatório. Temos um limite de tempo e vamos correr com essa comissão mista para entregar logo o relatório à Câmara Federal, para logo em seguida
nós temos a aprovação do relatório por parte da Câmara Federal, a aprovação por parte do Senado, para que a medida provisória 1348 se transforme em lei. Dito isso, antes de encerrarmos nossos trabalhos, submeto à liberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata dessa reunião. Os senhores parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada essa presente reunião, antes de mais nada, convocando para a nova reunião dessa comissão mista na próxima terça-feira, dia 16, às 14 horas... Às 14 horas e 30 minutos. Obrigada. Declaro encerrada a presente reunião. Senador. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Se o peito de tinta cai um pedacinho azul do papel, num instante imagino uma lua gaivota voar no céu. Vai voando, voltando a imensa curva, norte e sul, com ela, viajando Havaí, Pequim. Este espaço cultural é muito importante para nós porque foi o primeiro programa musical gravado pela TV Senado em novembro de 1998. Era a inauguração do Teatro Pedro Calmon, aqui em Brasília. Tudo torna colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo sereno. Se a gente quiser, ele vai pousar. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Vai casar? Está namorando ou já mora junto? Como se proteger legalmente? A advogada de Direito de Família, Marília Xavier, e a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Maria Dias, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. A gente trabalha jornadas duplas e triplas e as pessoas trabalham no palco, às vezes tem que dormir embaixo do palco para cuidar de equipamento, não tem horário para comer, não tem... Então, sabe, está na hora das pessoas olharem para esse trabalho
porque ele também precisa de dignidade, precisa de uma carga horária justa, né? Porque quando você está dentro de um evento, você não tem como sair para comprar comida. Uma água às vezes custa R$15. Então, se você não cuida desses trabalhadores, quem vai cuidar? Imagine que coisa absurda que um artista de cidades, um artista urbano, quando ele vai procurar uma CNAE, que é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, para ele ser pago, ele entra como pintor de parede. São tantos os desafios que a gente precisa correr. Se a gente se mantiver com uma mentalidade do século XX, a gente vai pensar que trabalho é trabalho, cultura é cultura. Não, não, é tudo junto. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco. Você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele e era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, né, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar
e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. Disposto a investigar a existência de antigos quilombos na Serra, parti para a região do Alto Sapucaí, onde haviam relatos de existirem comunidades remanescentes de quilombolas. Aquele encontro com a família de Dona Luzia me marcou profundamente. Nos dias que se seguiram, não parava de me questionar de onde eles vieram. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, não era uma coisa muito comum, o tráfico de animais. Estava lá na minha salinha, na secretaria da prefeitura, como secretário municipal do meio ambiente, e chegou um carro da Polícia Rodoviária Federal. O policial me chamou e falou assim, a gente acabou de apreender uns animais e a gente veio trazer aqui na Secretaria de Meio Ambiente para ver o que você faz. Eu me lembro que eu fiquei 3 dias com aqueles animais dentro do carro, levei para minha casa, dava banana, dava água, tentava encontrar um lugar para deixar aqueles animais. Fui no zoológico, o zoológico disse que não tinha condições de receber. Fui no Ibama e aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, caramba, que é isso, né? Eu falei assim, de onde vem tanto bicho? Para onde que vai tanto bicho? O que as pessoas fazem com tanto bicho? Se realiza nessa data, 12 de junho de 2026. A audiência pública será realizada nos termos do requerimento 83/2025 CDH, de minha autoria, para, abre aspas, instituir o Dia Nacional das Porfirias, a ser celebrado anualmente no dia 18 de maio. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet em senado.leg.br/E-Cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem eventualmente utilizadas pelos expositores. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 15 minutos. Não vamos, obviamente, cortar a palavra ao final, caso um tempo adicional seja necessário. Participam desta audiência pública, e quero saudar as pessoas que estão participando, a Ieda Maria Scandelari Busman, que é presidente da Associação Brasileira de Porfiria, ABRAPO. O Dr. Salmo Raskin, médico geneticista, diretor do Centro de Aconselhamento e Laboratório Genética em Curitiba.
Julie Sylvie Raimonde Denale, paciente e advogada. Eslia Maria Nunes Pinheiro, assessora do Departamento de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde. Quero novamente agradecer a presença, dizer que é um projeto de lei importante, porque ter o Dia Nacional das Porfirias é um momento em que toda a sociedade pode se debruçar sobre esse tema. E quanto mais informação a sociedade tiver, mais terá acesso a tratamentos, diagnósticos, atendimento, apoio para a família, para o paciente, divulgar, conhecer a área. A gente ama aquilo que a gente conhece. Então, é um debate importante, necessário. Isso faz parte, inclusive, das condições para a aprovação do projeto de lei. Está aberto, quero saudar também todas as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação, agradecer, né, a todos os meios de comunicação do Senado. As perguntas e comentários podem ser enviados. Eu tomo a liberdade, inclusive, de ler perguntas que já chegaram. Primeiro perguntas e depois os comentários. O Henrique, do Distrito Federal: a instituição do Dia Nacional das Porfirias pode vir acompanhada de metas concretas de educação, vigilância e atendimento na rede pública? O João, do Rio de Janeiro: além de criar o dia de conscientização, o que de efetivo se faz no SUS para tratamento? Qual o valor do orçamento para pesquisa, cura? Pesquisa/cura. Henrique, de São Paulo: como melhorar o diagnóstico precoce e o tratamento das porfirias no Brasil? O Eduardo, de Rondônia: além da conscientização, quais outras medidas podem ser tomadas para a disseminação de diagnósticos precoces? O Victor, de Goiás: como garantir que o medicamento para crises agudas chegue rápido ao paciente, já que o tempo é fator decisivo entre a vida e a morte? Alguns comentários também que já chegaram. Ronela, do Distrito Federal: a conscientização tem de ser principalmente da área trabalhista, porque há dificuldade de se ter repouso adequado em dias de crise. O Victor, de Goiás, também fez o comentário: muitos pacientes são operados por engano, devido a dores abdominais. A conscientização médica é urgente para evitar cirurgias desnecessárias. A Vanessa, de São Paulo: precisamos de mais investimentos em pesquisa para encontrarmos tratamento. A medicina ainda desconhece muito essa área. A Renata, do Distrito Federal: parentes de primeiro grau de pessoas diagnosticadas devem solicitar testes genéticos preventivos no SUS, mesmo sem sintomas aparentes. Eu já combinei com os nossos expositores que a primeira fala será do Dr. Salmo Raskin, que é médico e explicará o que é a porfiria e muitos dos aspectos que vieram mencionados nas perguntas e comentários. Em seguida, passo a palavra a Ieda, que é presidente da Associação Brasileira de Porfiria, porque ela traz, né, o ponto de vista dessa organização da sociedade. A Julie Sylvie Raimonde Denale, que é paciente, é muito importante a fala dela, porque é a autodefensoria, self-advocacy, a autoadvocacia, né?
E a Eslia, que é muito importante também, porque comentários e perguntas e o que for falado se relaciona muito ao Ministério da Saúde. Então, que bom que estamos iniciando esse diálogo, essa conversa transmitida para o Brasil e que isso sirva também de inspiração para muitas pessoas no Brasil, para que esta área e outras, né, relacionadas a doenças raras avancem em termos de legislação, de pesquisa, de tratamento, de medicamentos, de cura, inclusive, né, por que não tantos aspectos que vêm sendo descobertos aí também pela ciência, né? Inclusive eu presido a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação, Inovação e Informática, além de ser membro aqui da Comissão de Direitos Humanos. Lá a gente discute bastante a ciência, a tecnologia, a inovação nas doenças raras também. Então é um assunto que é debatido em várias comissões. Mas que alegria estarmos juntos aí com o Brasil nesse momento. Então, eu passo a palavra inicialmente, com muita alegria, ao Dr. Salmo Raskin, como já mencionei, médico geneticista, diretor do Centro de Aconselhamento e Laboratório Genética, em Curitiba. Com a palavra, Dr. Salmo. Acho que tem que abrir o seu microfone, Dr. Salmo, que está fechado. Só apertar lá no botãozinho. Isso, perfeito. Eu acho que eu preciso participar da Comissão de Tecnologia do senhor para aprender essas coisas, viu, senador? Agora eu preciso compartilhar, né? Vou compartilhar. Bom dia a todos. Antes de mais nada, antes de compartilhar, bom dia a todos. E é com um grande prazer, uma honra para mim. Bom dia. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. Passamos à lista de oradores. Convido para ocupar a tribuna senador Eduardo Girão. Paz e bem, minha querida irmã, senadora Damares Alves, peço desculpas pelo atraso, a senhora estava pontualmente 10 horas aqui, peguei um trânsito ali na ponte JK, meio complicado, mas eu queria cumprimentar a mesa, a diretora, queria cumprimentar os assessores, funcionários dessa casa, jornalistas aqui presentes, a Débora da Rádio Auriverde, muito obrigado. Brasileiras, brasileiros que nos assistem nessa sexta-feira emblemática. Para lá de emblemática, senadora Damares, meu discurso não será sobre isso, até porque a gente precisa se debruçar nas novidades desta madrugada que nós tivemos aí da revista Veja, falando de mais delações com nomes poderosíssimos do Brasil, delação do Vorcaro, a segunda tentativa que acaba de ser negada pela Polícia Federal, porque talvez falte mais nomes, inclusive de ministros do Supremo Tribunal Federal, mas o fato é que segunda-feira, às 14 horas, eu estarei aqui nessa tribuna, se Deus permitir,
para detalhar tudo o que está acontecendo no Brasil. E eu digo às autoridades, digo principalmente ao povo brasileiro, à imprensa brasileira, que tem feito um grande trabalho nessa questão do caso Master, a maior fraude do sistema financeiro do mundo, que eles podem tentar ocultar de toda forma, tentar segurar que essa lama não saia, mas não tem como não sair, é muita lama. Vai estourar. Não dá para você guardar um segredo desse, que envolve a metade de Brasília ou mais, embaixo do tapete. Isso não colabora para a cura do Brasil, para a paz social, para o triunfo da ética. E a intervenção divina, eu acredito que já começou. Já começou. E doa a quem doer. Já tivemos nomes de senadores, nesse caso, um com a mesada de, supostamente, segundo a Polícia Federal, 500 mil reais, R$500 mil. Já tivemos, agora, segundo a matéria, presidente do Congresso Nacional, com $30 milhões no exterior. O PT da Bahia, onde tudo parece ter começado. E quem vai pagar o pato dessa conta toda, já está pagando, é você, brasileiro. Não se engane, não. Essas centenas de bilhões, porque é isso que representa. Ora, se está se colocando aí a possibilidade dele devolver 60 bi, tu imagina o que já foi consumido, gasto em farras, em orgias, em relógios, em viagens, em festas, em degustação de uísque de R$3 milhões. E o que a gente não sabe de apartamento para lá e para cá, presente. Isso é coisa de centenas de bilhões. Que você vai pagar como? O aumento da taxa de juro, aumento de taxa bancário, sempre na conta de quem trabalha, paga imposto nesse país. Então, senhora presidente, eu estou saindo daqui dessa tribuna daqui a pouco, eu vou escutar e presidir a sessão para que a senhora possa fazer seu discurso. E daqui eu vou no STF, protocolar, já está pronta a peça. Nossa equipe passou a madrugada trabalhando, quero agradecer o advogado Mariano, Roberto Lacerre, porque há 2 meses eu dei entrada para que a presidência da casa abrisse a comissão de ética, que até hoje não foi instalada. Tem, inclusive, um processo meu aqui, uma iniciativa do Partido Novo, na verdade, sobre a CPMI, ou CPI do Banco Master, que não foi aberta. Quando tem todos os pré-requisitos, as assinaturas dos senadores, do deputado recorde, inclusive. A senhora assinou. E outros 52 senadores assinaram. E não foi aberta. Então, nós achamos que foi um abuso da prerrogativa do presidente do Senado de não ter aberto, assim como também um abuso institucional. Não foi aberto. 2 meses depois, nós não temos comissão de ética. Por incrível que pareça, eu não sei se na história de 200 anos do Senado Federal aconteceu algo parecido, vou até pesquisar. Nessa legislatura, nesse período, depois que Davi Alcolumbre reassumiu a presidência do Senado, nós não tivemos a instalação da comissão de ética. Olha o que é que eu vou fazer agora.
Eu estou indo no Senado Federal dar entrada no mandado de segurança do Partido Novo para que o Supremo Tribunal Federal determine que o Senado abra o Comitê de Ética da Casa. Olha que vergonha! Mas não me resta outra alternativa, como dizia o nosso patrono aqui do plenário, Rui Barbosa. A pior ditadura que existe é a ditadura da toga. Mas é a ela que a gente vai recorrer e a gente sabe que ela deve explicações. Alguns dos seus ministros devem explicações ao povo brasileiro por esse escândalo do Master. 129 milhões da esposa de um. Depois aparece o contrato de 50 milhões sem contraprestação de serviço e eles não falam nada. Não justificam nada. O outro é o resort de 35 milhões da sua família. Eles não fazem nada. Fica por isso mesmo? Não! Nós estamos com um defunto na Praça dos Três Poderes, nós precisamos enterrar ou exumar. Enterrar não pode, porque tem dúvida. Tem que saber o que foi que aconteceu com o morto. Quem foi que fez o crime? É ministro do STF voando para cima e para baixo com o avião do Vorcaro, que deveria se declarar impedido. E eu faço um apelo, senhora presidente. Ministro André Mendonça, que eu tive uma honra, um prazer de trabalhar, de votar e de cobrar que fosse deliberada a sua indicação na época. Foram 4, 5 meses cozinhando o senhor aqui, a sua indicação. Nós votamos e aprovamos. O único voto que eu dei a favor de um ministro durante todo o período que eu tive aqui foi para o senhor. Tire esse sigilo. Tire o sigilo dessa investigação. A população merece saber quem está envolvido. Todo mundo que esteja envolvido, independente de partido, de tudo, de poderoso. Porque eles estão, parece, senadora Damares, ganhando tempo. O Vorcaro. E aí a mídia disse, Andréa Sadi, já vi outra, Malu Gaspar, dizendo que estão esperando um socorro externo, um socorro do sistema. Atenção, Brasil! Isso vai parar na mão de gente que tem conflito de interesse para decidir. Pai do Vorcaro não é santo, não. Já lá pediram vistas para manutenção da prisão dele. Cuidado, vão querer soltar. Não é santo, não. O Vorcaro transferiu 2 bi para ele, depois de que tudo começou. O primo do Vorcaro também não. O próprio Vorcaro está ganhando tempo e o sistema está achando bom. Ele está entregando aos poucos. E hoje termina a data, meu querido ministro excelentíssimo André Mendonça, termina a data para acordo. É hoje, sexta-feira. Que ele volte para a cela como todo criminoso tem que ficar. Não sala VIP. Não cela VIP na Polícia Federal. Volte para Papuda. E que a imprensa brasileira dê cobertura total a isso, não desista. Isso não pode ser ocultado pelo bem da nossa nação, dos nossos filhos, dos nossos netos, não pode. Tem que tudo vir à tona. Que Deus tenha misericórdia do Brasil e que continue intervindo para que o bem prevaleça, a verdade triunfe. Senhora presidente, eu não poderia deixar de falar da lei da dosimetria. Está tudo relacionado, a gente sabe. Todos os processos relativos às manifestações de 8 de janeiro,
que acabaram culminando com depredações no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no STF, que eu já disse aqui, não devemos passar a mão na cabeça de ninguém. Quem errou tem que pagar, mas de acordo com a lei. Mas desde o início estão eivados de irregularidades esses processos que ferem o Estado democrático de direito. Todo estudante ali no começo das aulas de direito aprende na faculdade que o curso, olha só, que o princípio fundamental do direito penal é a individualização. Ou seja, cada cidadão deve responder pelos atos praticados na medida exata de sua efetiva participação e consequente culpabilidade, de modo a impedir condenações coletivas ou punições padronizadas. Essa não foi a primeira vez que Brasília foi palco de uma manifestação popular pacífica, que é correta e necessária. Foi a minoria que quebrou alguma coisa, a minoria da minoria. Mas que acaba terminando e acabou nessa invasão com depredação. Não fere apenas a lei isso, mas também a própria legitimidade das reivindicações. A grande maioria das manifestações ocorridas em Brasília começaram e terminaram pacificamente. Algumas tiveram algum fim violento. E quando isso acontece, é fundamental analisar as imagens das câmeras de segurança para identificar possíveis agitadores infiltrados. Uma das mais recentes ocorreu em 24 de maio de 2017. Um movimento denominado Ocupa Brasília reuniu milhares de manifestantes para protestar contra as reformas trabalhista e previdenciária em curso durante o governo Temer. Vários ministérios foram depredados, com alguns focos de incêndio e confrontos generalizados com a polícia. O governo federal precisou acionar tropas das Forças Armadas através de uma operação GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Ninguém foi processado, nem preso, e muito menos condenado. Para aqueles que ainda insistem numa narrativa golpista para o 8 de janeiro, nós precisamos lembrar que durante a ditadura militar iniciada em 1964, houve muita violência. Em 1979, todos os beneficiados com a lei da anistia ampla, geral e irrestrita, inclusive aqueles que participaram de assaltos à mão armada, sequestros, assassinatos, enfim. O fato é que todos os prédios depredados têm pelo menos um importante ponto em comum. Em todos existe um farto sistema de câmeras internas e externas de segurança. Agora, nesse 8 de janeiro de 2023, totalmente diferente daquela época. Tudo tinha câmera em tudo que é lugar. Aqui você sabe que tem, aqui em Brasília, aqui na Esplanada. Bastou apenas um pequeno vazamento de algumas câmeras de segurança do Planalto, do Palácio do Planalto, para que houvesse a demissão do general Gonçalves Dias, responsável pelo estratégico gabinete da segurança institucional, diretamente ligado ao presidente da República. Nessas imagens ficaram escancarados alguns comportamentos completamente incompatíveis com uma situação de invasão forçada. Pelo contrário, as cenas eram de hospitalidade, serviram água, mas só faltou servir cafezinho para os invasores. Muito mais grave que isso foi o que aconteceu no Ministério da Justiça. O então ministro Flávio Dino, da Segurança Pública do Brasil e da Justiça, simplesmente se negou a apresentar para uma CPI, eu, a senadora Damares, estávamos nessa CPI, na CPMI do dia 8 de janeiro, as imagens da Câmara de Segurança. Ele negou, a gente votou e aprovou. O Flávio Dino, hoje no STF, mas antes no Ministério do Governo Lula, negou as imagens. Por quê que quer esconder isso? Por quê que escondeu isso, na verdade? Depois de muita procrastinação, limitou-se a explicar que as imagens haviam sido apagadas por força de um mero contrato com a empresa terceirizada. Cozinhou até serem apagadas, né, pelo contrato, enfim,
esperou o tempo. Mas nesse caso, absolutamente suspeito, o ministro Flávio Dino não teve o mesmo destino dado ao general G. Dias. Muito pelo contrário, ele foi promovido por Lula para o STF. O G. Dias foi afastado. Tudo isso acontecendo no Congresso, enquanto que no Supremo, Alexandre de Moraes fazia toque de caixa o julgamento de milhares de processos sem respeitar o básico direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, só possível com a individualização de cada caso. Inclusive Alexandre de Moraes, a Justiça da Itália acabou de reconhecer hoje, soltou aí uma nota informando que a Carla Zambelli foi negada a extradição dela porque o senhor foi parcial. O mundo está conhecendo o que o senhor está fazendo e tem mais coisa por vir. Porque denúncias nós fizemos, parlamentares, no mundo inteiro sobre as arbitrariedades que o senhor está fazendo no nosso país. Rasgando a nossa Constituição. Fazendo com que nós tenhamos vergonhosamente presos políticos em pleno século XXI. Vale a pena, senhora presidente, transcrever aqui um trecho de um importante voto dado sobre o assunto pelo ministro Luiz Fux. Abro aspas, a jurisdição penal exige sua objetividade, rigor técnico e observância do juiz natural. A competência penal do Supremo Tribunal Federal deve ser excepcionalíssima, pois sua expansão afronta o Estado democrático e o princípio do juiz natural. Alguns casos se tornaram emblemáticos, como o de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que foi preso preventivamente, sem fundamentação legal, mesmo com sérias comorbidades. Foram vários pedidos para a soltura dele, da própria PGR. Mas o ministro Alexandre de Moraes engavetou. Ele faleceu na prisão sob custódia do Estado, mesmo depois de ter, repito, vários pedidos. Sabe quantos foram? 8 pedidos de liberdades negados. Outro caso simbólico foi o da cabeleireira Débora Rodrigues, a Débora do Batom, mãe de 2 crianças pequenas. Ela foi condenada a 14 anos de prisão simplesmente por ter escrito com um batom os dizeres: perdeu o mané, numa estátua de frente ao STF. Está errado. Mas 14 anos de prisão? Uma coisa que sai com água e sabão em 5 minutos, não dá nem isso, 2 minutos sai com água e sabão, 14 anos de prisão. Uma frase dita, inclusive, pelo ministro do Supremo, perdeu o mané, pelo presidente da época, o Barroso. Absurdo. Outro caso dramático foi o do empresário catarinense Alcides Ram, condenado também a 14 anos de prisão só por ter doado R$500 para o fretamento de um ônibus para levar manifestantes de Blumenau para Brasília, em atos que aconteceram dezenas de vezes, sempre pacífico. Qual é a culpa? Qual é a responsabilidade que ele tem? Se alguém daquele grupo, porque, eu repito, foi a minoria da minoria que invadiu, muitas vezes para se proteger das bombas lá fora, foram chamadas para entrar, para se proteger. 14 anos de prisão, um empreendedor que gera emprego. É uma caçada implacável. Há também casos de pessoas que nada fizeram no dia 8 e optaram pelo autoexílio. José Éden Lisboa, idoso de 64 anos, que apenas adentrou num dos prédios para se proteger das bombas de gás. Ele faleceu, sabe onde? Na Argentina, longe da família, em profunda depressão. Eu e a senadora Damares fomos visitar o senador Magno Malta, fomos lá na Argentina visitar os presídios onde tinham brasileiros presos. Uma covardia, sem falar a língua, no frio, em situação caótica. Vivem como ratos nesses países, sem ter direito à saúde, sem ter direito a nada, pedindo coisa na rua para sobreviver. Esse é o Brasil que a gente quer? É esse o Brasil da pacificação do Lula, da reconciliação? Isso é uma falácia.
vem falar de reconciliação quando promove a vingança, a revanche. A lei da dosimetria, senadora Damares, depois de amplo debate, foi aprovada pelo Congresso Nacional com excelente margem de votos em dezembro de 2025. Foram 291 votos a favor na Câmara e 48 votos no Senado. O veto presidencial foi derrubado com margem ainda maior. 318 votos a favor da derrubada na Câmara e 49 votos no Senado, depois que Lula vetou algo que apenas repara um pouco da injustiça. Não toda, que só com a ampla, geral e restrita anistia nós vamos ter. A lei, senhora presidente, até agora não entrou em vigor. Isso é uma vergonha. Isso mostra o espírito dessa turma que está no poder. Sabe por quê? Não entrou em vigor? Porque o ministro Alexandre de Moraes concedeu medida cautelar, suspendendo sua eficácia até o julgamento da constitucionalidade da matéria pelo STF. Ele mesmo. Ele que se diz vítima de tudo isso. Ele não deveria nem julgar, nem votar, mas ele foi o relator. Olha em que mundo nós estamos de inversão de valores. E ele vai e bloqueia uma lei do Congresso, numa decisão monocrática. 513 deputados federais, 81 senadores trabalharam, se dedicaram, debateram, ouviram a sociedade. O presidente veta, é da democracia, não interessa as intenções dele, vetou. Nós derrubamos o veto. E quando a lei vai valer para dar um alento, um respiro a famílias destroçadas, a pessoas que nunca tiveram uma passagem pela polícia nem pela justiça, pessoas que geravam emprego muitas vezes, com filhos pequenos, idosos. Aí o ministro Alexandre de Moraes, ele que se diz vítima, que não deveria estar julgando nada porque é vítima, isso rasga o ordenamento jurídico, ele vai lá e bloqueia tudo. E aí, senhora presidente, para encerrar, segundo matéria da Veja, o próprio relator do PL da dosimetria, deputado federal Paulinho da Força, também presidente do Partido Solidariedade, esteve recentemente em audiência com o ministro Alexandre de Moraes. Pediu o destravamento desse processo por uma questão humanitária, para que possa seguir rapidamente ao plenário. Segundo o deputado, Moraes estaria aguardando apenas a conclusão do parecer da PGR, que, por sua vez, informou estar bem adiantado. Muita gente permanece sofrendo injustamente enquanto isso. Não apenas os presos, mas também suas famílias, pais, avós, filhos e netos. Só mais um minuto e eu encerro, senhora presidente. O Congresso Nacional já fez a sua parte. Mais uma vez está nas mãos de 11 ministros do STF. O apelo não é apenas pela aplicação da lei com justiça. É também um forte apelo por compaixão. E aí, senhora presidente, eu acredito muito na capacidade de reflexão do ser humano. Está todo mundo vendo, infelizmente, a maldade prevalecer, a crueldade. Mas eu acredito, sabe por quê? Porque os ministros têm familiares, os ministros têm amigos, tem pessoas boas em todos os núcleos, em todos os lugares. Eu acredito até que são a maioria. Que tenham bom senso para tomar a decisão correta. Que tenham bom senso para reparar um erro histórico, para diminuir o sofrimento. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que a senadora é evangélica, senadora Damares, eu sou espírita, muitos aqui católicos, outros de outras religiões. Mas tudo que a gente planta, a gente colhe. É a lei da semeadura, é a lei de causa e efeito, lei da ação e da reação. Se não prestar contas aqui entre os homens, vai prestar com Deus. Reflitam, reparem. Poderia ser com vocês essa caçada, esse sofrimento, essa perseguição. O Brasil não merece isso, senhora presidente.
O Brasil não merece isso. Está pesado demais. Eu encerro com um trecho de uma bela composição de Renato Russo. Aqui, carioca, mas que passou grande parte da vida aqui em Brasília e iniciou a sua trajetória musical em Brasília. Ele dizia o seguinte: liberdade, olha só, é muito forte essa música. Disciplina é liberdade. Compaixão é fortaleza. Ter bondade é ter coragem. Da música Há Tempos. Que Deus abençoe a nossa nação. Desculpa eu ter me excedido, senadora Damares. Um abençoado final de semana para todos os brasileiros. Hoje é dia dos namorados. Quem tem o seu amor da sua vida, que dê um beijo, um abraço, procure passar bons momentos e saber que só o amor é eterno. E é o amor que nos liga para sempre. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, senador. Eu peço que assuma a presidência e eu acho que o senhor chegou atrasado porque foi comprar flores para sua namorada. Eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. 15 anos. Aproveitar e mandar um beijo para minha namorada de 15 anos, minha esposa, na verdade 16, Márcia Valéria Marques Silva Té. Deus te abençoe, meu amor, te amo muito. Com a palavra, senadora Damares Alves, que com certeza vai fazer a saudação aos visitantes que a gente está tendo aqui agora no plenário do Senado Federal. Bom dia, presidente. E eu já começo saudando os visitantes. Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal. É uma alegria recebê-los nessa manhã fria e aqui dentro está gelado. Não esqueçam de olhar para o teto, não esqueçam de olhar para os detalhes desse plenário, não esqueçam de olhar para a bandeira aqui em alto relevo. Estou fazendo o papel do guia, tá vendo, guia? É uma alegria recebê-los aqui, que Deus os abençoe. Hoje é uma sessão de discursos e debates, então hoje nós não estamos deliberando nenhuma matéria. Acabou de falar o senador Girão, que é do Ceará. Agora eu ocupo a tribuna, eu tenho 3 temas para tratar aqui na tribuna, mas sejam os senhores muito bem-vindos. E eu quero dizer para aqueles que é a primeira vez que vêm ao Senado e ao plenário, que vocês estão tendo a alegria de ver a senadora mais bonita na tribuna, tá? Então, e isso não é mentira, isso é verdade, esse bilhete é de verdade. Deus abençoe. Senador Girão encerrou dizendo que hoje é dia 12 de junho, é dos namorados. E amanhã, senador Girão, é 13 de junho, dia de Santo Antônio, né? A gente não pode esquecer. E a gente já está colhendo o milho, né? O milho já está na mesa do brasileiro para a gente comer. E o milho foi plantado, ele é plantado no dia 19 de março, começa a plantação, que é o dia de São José. E a gente tem no dia de São José o início da plantação do milho, 13 de junho, dia de Santo Antônio, 24 de junho, dia de São João, e 29 de junho, dia de São Pedro. Aí algumas pessoas ficam falando, como é que a senadora, pastora, sabe tudo isso? Sei. Eu acompanho a história dos santos e acho que a gente tem que celebrar, sim, esses dias. Eles têm muito a nos ensinar. E aí, senador, quando eu falo sobre isso, eu também quero fazer uma linha com a liberdade religiosa no país. Liberdade religiosa precisa ser preservada no meu país. No meu país, cultura e religião estão tão juntinhas. É difícil a gente separar a cultura de religião no país. Aí eu vejo um monte de gente gritando, o Estado é laico, o Estado é laico. Aí eles querem tirar, por exemplo, o crucifixo aqui do plenário. Querem tirar o crucifixo das repartições públicas. Não é para a gente falar mais o que a gente fala quando a gente abre a mesa. Sob a proteção de Deus, abrimos essa sessão. Aí eu fico perguntando, será que eles vão querer também trocar o nome do estado que leva o nome de santo? Será que a gente vai trocar o nome de São Paulo? Santa Catarina?
Nós vamos trocar o nome de cidades como Santa Terezinha, São Carlos, que é a cidade de São Paulo que eu morei. Então, eu fico assim preocupada com esses movimentos anti-religião no Brasil. E nesta nação, a gente planta o milho dia 19 de março, que é o dia de São José, a gente comemora o dia de Santo Antônio, a gente comemora o 24, que é São João, 29, que é São Pedro. E desse jeito, eu envio um abraço especial à comunidade católica do meu país. Um abraço especial aos irmãos católicos. E o Estado é laico, mas essa é uma nação que se autodeclara cristã e a gente precisa respeitar isso. Presidente, antes de falar da homenagem que eu quero fazer à Marinha, eu preciso me solidarizar e fazer coro à parte do seu discurso quando o senhor fala da lei da dosimetria. A Comissão de Direitos Humanos esteve, com autorização do ministro Alexandre de Moraes, na Papuda. Nós estivemos visitando os presos de 8 de janeiro que ainda estão em Brasília e estivemos visitando uma presa que está na Colmeia, a Ana Priscila, que ainda está na Colmeia. E foi difícil ele autorizar um requerimento aprovado em fevereiro do ano passado. Só esse ano ele aprovou e aprovou com restrições. Não vai a comissão inteira, vai só a presidente e um assessor. Era um requerimento de comissão. Os senhores membros não puderam ir. Eu fui, fiz a visita a todos e entreguei um relatório. Está chegando na mão do ministro Alexandre hoje, um relatório. E no relatório eu faço um apelo. Nós temos vários presos de 8 de janeiro, senador Girão, que, independente da lei da dosimetria aprovada aqui, que não está sendo aplicada, e isso é mais uma afronta ao parlamento. A gente aprova uma lei na Câmara, no Senado, o presidente Lula veta, o Congresso Nacional derruba o veto, um trabalho incrível do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional acenou que quer virar a página. Virar a página, nós queremos... Gente, está vendo tanta briga e o que resultou para nós? Pior situação econômica da história, pior momento de segurança, maior número de feminicídio, maior número de estupro de criança, triplicou. Por quê? Ficaram puxando a corda em uma pauta. Terrorismo, terrorismo, terrorismo. Gastaram, o Supremo Tribunal gastou tanta energia com isso. Governo federal, os ministros poderosos do Lula, a AGU do Lula, tanta coisa para fazer, esqueceram de cuidar do Brasil por causa de algumas pessoas que vieram aqui, depredaram, mas compraram uma guerra com o Congresso Nacional e esqueceram de cuidar do Brasil e a fatura está posta. Superendividamento, a fatura está posta. Segurança, problemas na área da saúde, vacina matando pessoas, erros na condução da política de saúde, erro na condução de todas as políticas públicas. Está posto aí, resultado está aí. Aí eu fui visitar os presos. E quando eu cheguei lá, presidente, mesmo sem a lei da dosimetria, nós já temos alguns presos que têm direito ao regime de progressão de pena. Desde outubro. Aqueles que foram condenados a 11 anos, 13 anos, já têm o regime, já têm garantido a progressão de pena e não receberam a progressão de pena. Olha outra violação. Foram condenados por uma coisa que não fizeram, atentado violento ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. Foram condenados por uma coisa que não fizeram e agora, cumprindo pena, já tem direito à progressão da pena para um regime semiaberto ou regime domiciliar e não são despachados os processos porque a Suprema Corte não tem tempo de despachar as ações deles. Nós temos um preso lá, presidente, que ele é do Acre. Ele não recebe visita de nenhum parente. Ele está pedindo desde outubro. Gente, olha só... Desde outubro pedindo para ir para o Acre. Ele não está pedindo para ser solto, mesmo tendo direito ao regime. Ele quer ser transferido. Nós temos um preso de Vitória da Conquista que está em depressão,
está pedindo desde outubro. Minha família não mora aqui e a lei diz o seguinte: o preso tem que ficar preso próximo da família. Então, assim, a gente viu algumas situações que é pura crueldade, presidente, pura crueldade. Já passou de tentativa de mandar recado que não se terá golpe. Não, está muito além. É crueldade. Crueldade. Nós estamos com o sistema carcerário no DF lotado, presidente, lotado. E essas pessoas ali ocupando vagas, podendo estar em regime domiciliar, podendo estar no semiaberto, mas não. Tem que sofrer, porque nós temos que mostrar que estamos cuidando da democracia. Que democracia é essa? Que não prende nenhum ministro do STJ que estava vendendo sentença. Está entendendo, presidente? Quem colocou o Brasil em risco são ministros do STJ que estão aí nessas investigações de esquema. Nós tivemos aqueles manifestantes de 8 de janeiro presos sem boletim de ocorrência, presos sem terminar o inquérito, quando ficaram presos aguardando o julgamento. Então, que esses ministros do STJ que estavam vendendo sentença fiquem presos também. Quer ver uma outra coisa, presidente? Nós temos no Brasil um ex-ministro de Estado do Lula acusado de assédio sexual, já foi denunciado. Por que ele não responde preso? Mas as senhorinhas que estavam com Bíblia dentro desse plenário estão enjauladas até hoje. Que justiça é essa? Quem que atentou mais contra a democracia? Uma senhorinha que estava com a Bíblia orando, ou um ministro de Estado que usou do seu cargo, do seu poder, da sua influência para assediar sexualmente? Para mim aquilo foi estupro, colocar a mão na perna da colega. Olha a ousadia do homem, dentro de uma sala que estava a Polícia Federal junto. Olha a ousadia do homem. Prende ele, Alexandre de Moraes. Prende os seus colegas do STJ que estão sendo investigados. Nós também temos um ministro do STJ sendo investigado por assédio sexual. Vai ter aposentadoria compulsória? Vai se afastar e ficar ganhando dinheiro? E aí, presidente, são umas injustiças. E os presos de 8 de janeiro, se queria dar uma lição, já foi dada. 4 anos enjaulados. Acabou. Já aprenderam o que tinham que aprender. Já aprenderam que não pode se manifestar mais no Brasil. Mas não, a gente continua aqui o tempo todo. E não era esse meu discurso. Mas eu precisava fazer coro à sua fala nessa manhã. E aí, presidente, trazer aqui mais uma ilustração. Nós fomos chocados a semana passada. E aqui eu quero chamar a atenção do Brasil sobre isso. Chocados quando uma juíza no Rio de Janeiro absolve a mãe do menino Henri Borel. Quando todas as provas mostram, se não omissão, mas também participação na agressão daquela criança. Aí a ministra solta a assassina com base numa ideologia alegando a misoginia. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu falo de misoginia, eu não quero falar que a gente tem que ter excesso de bondade para a mulher, não. Eu quero justiça. A mulher não pode passar por esse processo de ódio que acontece no país, mas também não temos que passar a mão na cabeça de mulher assassina. E quando eu vi o Leniel chorando, vereador Leniel, receba a minha solidariedade. Vereador Leniel, receba o meu abraço. Eu estava me preparando para ir no julgamento. Eu combinei, Leniel, eu quero entrar com você segurando a sua mão, porque eu choro desde o primeiro minuto dessa história. E Leniel se tornou um vereador aguerrido na luta em defesa da criança. Eu e ele e a deputada Tia Ju, nós fundamos no Brasil uma frente parlamentar de vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores em defesa da infância. E Leniel tem sido um guerreiro. Ver Leniel chorar naquele plenário de júri, naquele tribunal, porque a assassina do seu filho é absolvida e mandada para casa. Aí eu vejo a senhorinha que entrou com a Bíblia no plenário presa.
e assassina cruel de uma criança absolvida. Que inversão de valores. Leriel, meu amigo, receba meu abraço. Eu sei que vocês vão recorrer da decisão, receba meu abraço. Em memória do Henri Borel, eu vou continuar aqui, junto com você, amigo, gritando para que a justiça seja feita neste caso. Imagine, Girão, este caso de repercussão nacional que tem o Leriel, que é tão articulado, que tem todo mundo em volta. O resultado foi absolvição. Imagine os assassinatos e estupro de crianças que acontecem no Brasil, com os anônimos, com os invisibilizados, as decisões que estão sendo proferidas. Essa nação vai ter que rever os crimes contra a criança. E vou repetir, Girão, você é espírita, eu sou evangélica, a gente pensa diferente, mas eu quero ainda, nessa tribuna, celebrar a aprovação da prisão perpétua no Brasil. Ainda vou ver isso acontecer. Chega de tanta crueldade. A internet está cheia de imagens de agressão contra a criança. Chega de tanta agressão contra a criança no Brasil. E a absolvição da mãe, do Henri Borel, foi um tapa da cara da sociedade. Foi uma afronta ao movimento de defesa da infância no Brasil. Foi um insulto ao pai do Henri Borel. Foi um insulto à memória daquele menino. Quanta dor aquela criança sofreu. Sofreu dentro de um quarto, sob o olhar e, com certeza, a participação de uma mãe que deveria protegê-lo e que agora celebra. Vocês lembram que, logo depois do enterro, ela foi flagrada num salão de beleza fazendo unha e sorrindo? Olha o tamanho da dor que aquela mãe estava sentindo. Absurdo. Fica aqui a minha indignação, meu protesto e a minha solidariedade e abraço ao Leriel e honrando a memória do Henri Borel, que deu nome a uma lei neste país. Eu peço desculpa aos convidados que chegarem aqui, eu estou muito brava, mas sejam todos bem-vindos ao Senado Federal, mais um grupo de visitantes, sejam bem-vindos, mas eu não perco uma única oportunidade quando subo nessa tribuna para falar em nome das crianças do Brasil. As crianças do Brasil não têm sindicato, vocês nunca viram o sindicato da infância, não tem associação das crianças, não tem marcha aqui na rua das crianças. As crianças não têm lobista, você não vê um lobista aqui nos corredores falando de criança. As crianças não votam. Na verdade, criança dá trabalho, é o que alguns falam. Então, alguns senadores, como eu e Girão, não podemos perder uma única oportunidade de falar pelas crianças do Brasil. Obri, tem uma criança ali, seja bem-vinda, que menina linda, seja bem-vinda. Sejam todos vocês bem-vindos ao Senado Federal. Mas depois do que eu falei, eu agora vou ao objetivo do meu discurso. Eu venho aqui também, senador, fazer hoje uma justa e merecida homenagem à nossa gloriosa Marinha do Brasil. 11 de junho de 1865, relembramos o histórico e heróico momento de 11 de junho de 1865, dia em que o almirante Barroso e seus bravos marinheiros garantiram nas águas do Riachuelo a soberania e o destino da nossa nação. 11 de junho é o Dia da Marinha. Celebrar o Dia da Marinha não é apenas resgatar o passado, é reconhecer o trabalho incansável de milhares de homens e mulheres que hoje protegem as nossas riquezas na Amazônia Azul, uma área de quase 6 milhões de quilômetros quadrados, fundamental para a nossa economia e segurança. Ao longo de sua história, a Marinha tem desempenhado papel essencial na construção e no desenvolvimento do país. Presentes em nossas águas jurisdicionais, nos rios que integram e conectam regiões distantes, nas operações de busca e salvamento, nas ações humanitárias e no apoio às populações mais vulneráveis, a instituição reafirma diariamente seu compromisso com a sociedade brasileira. Desta feita, esta casa reconhece o valor estratégico da nossa Força Naval. Apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico da Marinha, com seu programa de desenvolvimento de submarinos e
Programa das Fragatas Classe Tamandaré é garantir um futuro forte, independente e respeitado no cenário global. Em nome do povo brasileiro, manifesto nosso profundo respeito e gratidão a todos os marinheiros, fuzileiros navais, oficiais e servidores civis que dão vida à nossa Armada Marinha do Brasil. E mulheres que, sob o lema imortal de Riachuelo, homens e mulheres, cumprem diariamente o seu dever. Que viva a Marinha do Brasil! E aqui vou colocar um pouco mais do coração. Eu tive a honra de ser ministra do presidente mais justo e honesto que essa nação já teve, o presidente Jair Bolsonaro. E nós fomos cuidar de regiões da Amazônia. Eu vou dar um exemplo do Marajó. Posso dar vários exemplos, mas eu vou citar o Marajó. E como contei com a Marinha para proteger o povo do Marajó. Os programas sociais que a Marinha desenvolve na região norte do país. O que a Marinha faz na região norte é incrível. O que a Marinha faz nos rios do nosso norte é incrível. A Marinha do Brasil é mais que homens vestidos de branco cantando qual cisne branco em noite de lua. Quem não conhece o hino da Marinha? A Marinha do Brasil é mais que homens dentro de um submarino, cuidando das nossas fronteiras. É mais que um grupo de homens prontos para proteger o Brasil na hora que são chamados. A Marinha do Brasil é coração, a Marinha do Brasil é assistência social, a Marinha do Brasil é socorro, a Marinha do Brasil é amor ao povo brasileiro. Que Deus abençoe todos os marinheiros. E aqui eu quero fazer um convite aos jovens brasileiros. Vão para a Marinha. E aí eu quero fazer um convite para as meninas brasileiras. A Marinha agora está recebendo meninas. Meninas, vão para a Marinha. Vão conhecer o trabalho extraordinário que essa Força Armada faz, que essa força faz. Vão conhecer o trabalho que a Marinha brasileira tem feito no país. Que Deus abençoe os nossos marinheiros, que viva a Marinha do Brasil. Obrigada, presidente. Que Deus te abençoe. Amém, querida. Amém, senadora Damares, sempre muito presente, sempre defendendo boas causas. Antes de encerrar aqui a nossa sessão, nessa sexta-feira, eu quero agradecer. Quero agradecer ao presidente da casa por ter permitido, de forma democrática, né, o Davi Alcolumbre, que a gente abrisse essa sessão aqui, mesmo sem sermos da mesa, né? Então, existe uma norma que não foi ele que fez, foi o presidente Rodrigo Pacheco, uma norma, no meu ponto de vista, antidemocrática, que permanece até hoje, poderia ter sido revogada, mas só senadores eleitos da mesa, são quantos senadores eleitos da mesa? 7 senadores podem abrir sessão aqui. Então, pode ter aqui 60 senadores querendo falar, querendo denunciar, mas só 7, se não tiver um dos 7 para abrir, não abre. Mas o presidente permitiu, eu quero agradecê-lo mais uma vez, que a gente abra, porque muitas vezes é o que sobra para a oposição, que é você poder fazer discurso, fazer pronunciamento sobre a sua terra, sobre o sofrimento do seu povo, sobre assuntos diversos, né? Então, parlar é isso, parlar. Então, eu quero parabenizar aqui o presidente, nesse aspecto, Davi Alcolumbre, por ter permitido que abríssemos. Quero também agradecer o Danilo, que é o secretário-geral da mesa, em nome de todos os que fazem a mesa, por esse apoio aqui, mais uma vez, hoje. E também quero desejar um feliz aniversário para minha irmã Costanza, que está fazendo 16 anos hoje também, né? Dia 12 de junho. Né? Então, que Deus te dê muita luz, muita paz, saúde e felicidade. Né? Vamos encerrar a sessão de hoje. Então, a presidência informa às senadoras e aos senadores que estão convocadas às seguintes sessões. Sessão especial ainda hoje, às 15 horas, destinada a celebrar o Dia do Quadrilheiro Junino.
Sessão especial semipresencial na segunda-feira, dia 15 de junho, às 10 horas, destinada a celebrar o Dia Nacional da Agricultura Irrigada. E uma sessão não deliberativa semipresencial, também na segunda-feira, às 14 horas, com a graça de Jesus, estarei aqui, quero fazer o discurso que eu me comprometi há pouco, sobre esse caso do Master, né? Toda a atenção é pouca, todo o cuidado é pouco nosso em relação a isso. Precisamos estar lembrando, a imprensa é fundamental, você que está nos acompanhando, é fundamental cobrar, acompanhar e orar, porque a guerra é espiritual. A luz está chegando, chegou, mas estão querendo encobrir de qualquer maneira essa luz para que a gente veja toda essa sujeira. Então, desejando um abençoado final de semana para você, toda a sua família, né? Muita luz, muita paz, muita harmonia. Agradecer a você, especialmente cearense, né? E brasileiros também, que acompanham aqui o Senado Federal e é impressionante como as pessoas acompanham os discursos aqui, né? E sempre comentam, sempre falam, né? E a gente fica feliz em ver você gostando da política, acompanhando os destinos da tua nação, da nossa nação, que é o Brasil. Muito obrigado por isso, isso vai dar retorno, isso vai dar resultado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos com fé, com esperança que o Brasil vai vencer a ética, a justiça, a verdade. Cumprida a finalidade desta sessão não deliberativa do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Muita paz, que Deus abençoe a todos. E precisa de muito tempo. E as coisas funcionam com a pressão da sociedade civil, que é exatamente o que está acontecendo aqui nesse momento, e é assim que tem que ser, com a presença da sociedade civil, do Senado, do Ministério da Saúde. Assim as coisas vão para frente no nosso país. Temos que ter esperança. Cobrar, sim, mas temos que ter esperança, e para mim foi um grande orgulho estar presente com todos vocês. E aqui eu me despeço porque eu tenho que realmente sair para um atendimento, mas foi uma manhã maravilhosa para mim de poder estar aqui, e vou ajudar quando o dia for realmente implantado. Também contem comigo para a divulgação de todas as formas que eu puder. Parabéns a todos, parabéns a Ida, parabéns a todos os presentes, ao senador, à senadora Damares e aos meus colegas que atuam no atendimento da periferia todos os dias, que aqui eu só sou um representante deles no dia de hoje. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, me permite chamar a você, Dr. Salmo Raskin, médico, geneticista, referência nessa área no Brasil, e os pacientes estão esperando por você. Então, realmente, então não os deixe esperando muito. Tá bom, obrigado pela participação. Obrigado a todos. Antes de voltar a Ieda e a Julie e a Eslia, eu passo a palavra à nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Damares Alves. Bom dia, presidente, bom dia. Corri para chegar a tempo, mas estava ouvindo parte da audiência e eu quero cumprimentar todos os expositores. Na verdade, não foi uma audiência pública, foi uma aula, né, presidente Arnes? Foi uma aula. Eu acho que muita gente não conhecia o tema e, a partir de uma audiência pública como essa, se despertam para ler e estudar. E é o tipo de audiência pública que depois, presidente Arnes, as imagens, o que é apresentado, fica guardado, aí vem pesquisadores atrás dessa audiência, vem médicos, vem pacientes, vem todo mundo. Então, fazer uma audiência pública neste nível é muito mais que discutir um projeto de lei.
é também prestar um serviço para a sociedade, em dar visibilidade ao tema e também deixar aqui informações preciosas, informações que talvez a população não entendia, desse grupo de 8 doenças metabólicas que compõem o grupo da porfiria. E a gente informar que tem pacientes portadores de determinadas formas de porfiria que possam permanecer assintomáticos durante longos períodos ou apresentar manifestações clínicas inespecíficas. Na hora que a gente fala isso, chama a atenção de alguém que está sentindo alguma coisa lá e não sabe o que é, e talvez os profissionais de saúde também não estão entendendo o que está acontecendo. Então, uma audiência como essa, acredite, senador, uma audiência como essa pode salvar uma pessoa na busca do diagnóstico. E o diagnóstico precoce, todo mundo sabe que pode salvar uma vida. Então, presidente, eu fico muito contente com a realização dessa audiência pública. Eu tenho dúvida que não vai ter nenhum problema com relação à escolha do dia, porque o dia, essa audiência pública é para a gente dizer, é esse dia ou vocês querem um outro dia? É essa data está homologada. Eu acho que, por tudo que nós falamos aqui, é realmente essa data, é o dia 18 de maio, porque já é uma data internacional. E assim, presidente, é o tipo de matéria que a gente tem que votar nos próximos dias, já transformar em lei, já para a gente se organizar para o ano que vem. O ano que vem a gente já ter no calendário oficial essa data instituída. Quero agradecer às instituições que confiaram na Comissão de Direitos Humanos, senador Flávio Arnes, que teve a iniciativa de apresentar a proposta da gente fazer o debate para a gente deliberar sobre o projeto de lei. Mas agora é apresentar o voto, aprovar imediatamente e transformar isso em lei o mais rápido possível. Senador Flávio Arnes, eu só tenho que lhe cumprimentar por todo o seu trabalho nessa área, todo o seu trabalho. Só tenho que lhe cumprimentar por sua dedicação há anos a temas tão nobres como esse, tão necessário, e temas que por muito tempo ficaram invisibilizados. Quero agradecer todos os expositores. Quando eu olhei aqui o currículo dos expositores, eu disse, meu Deus, é uma aula científica que a gente vai ter aqui hoje. Todos os expositores, obrigado por terem aceitado o convite de estar conosco nesta importante audiência pública para a gente debater a conscientização de porfirias. Deus abençoe, senador Flávio Arnes, e acho que essa comissão cumpre mais uma nobre missão em dar visibilidade ao tema, em aprovar o projeto de lei e a gente cuidar do nosso povo no Brasil. Obrigada, presidente Flávio Arnes. Estamos juntos, senadora Damares Alves. Eu já havia mencionado o trabalho referencial que Vossa Excelência faz também em tantas áreas, né, de criança e adolescente, pessoa com deficiência, autismo, doenças raras, né, e parabéns pelo trabalho. E disse também para o Dr. Salme, para as expositoras, que a Comissão de Direitos Humanos em relação a essa área e o plenário do Senado são unânimes, né? Não, vamos ajudar, vamos fazer, partindo da família, partindo, né, da pessoa que necessita do atendimento e da área científica, técnica, acadêmica, né, para embasar todo esse trabalho. Não há dúvida, né, de que muitas coisas boas acontecem, mas já pedi também a agenda, nos encontrarmos a partir da agenda para pensarmos nessa linha de cuidado, né, que deve, assim, orientar o nosso trabalho. Eu só queria passar ainda a palavra a Cara Ieda, que é presidente da Abrapo, Associação Brasileira de Porfiria, Julie, que é paciente, advogada, e a Eslia desejarem também complementar alguma coisa, por favor. A Ieda, em primeiro lugar, é só apertar lá o... Isso.
Querido senador Flávio Arnes, é uma imensa alegria ter Vossa Excelência aí nessa posição e com sua disposição e boa vontade e luta que tem feito dentre todas, né, essa pelas doenças raras, assim como a senadora Damares, né, na comissão de saúde, de família, humanidade, né? Tudo isso envolve demais e a gente precisa muito de pessoas como vocês. Então a gente só tem que agradecer, a gente até nem sabe como agradecer esse senso de humanidade que vocês têm. Muitíssimo obrigada, porque as pessoas realmente precisam de alguém para conduzi-las, né? Para direcioná-las no lugar certo, para as pessoas certas, para conseguir fazer o bem, o necessário, o urgente, por essas pessoas com doenças raras, com outros problemas assim, que sofrem tanto, né? Muitas vezes a gente acaba, às vezes, lutando tanto e não conseguindo praticamente quase nada. Mas, tipo assim, nós da Abrapo, esse ano, em julho, vamos completar 20 anos de luta. A gente fez sempre um trabalho assim de formiguinha, e eu fico muito feliz hoje de ver aonde nós estamos chegando. E isso só com o apoio, com a ajuda de pessoas como vocês, que têm esse senso humanitário, essa vontade, esse desejo de ajudar as pessoas, de fazer alguma coisa realmente importante, né? Tem muita coisa importante, né? Agora, é incrível o trabalho de vocês. E, inclusive, a senadora Damares tem uma foto dela com uma camisa da Porfiria. Eu não lembro se eu dei essa camisa para o senador, mas se eu não dei, eu vou providenciar. É uma camiseta muito bonita, da Porfiria. É uma coisinha assim que para chamar, que dá um pouco de visibilidade. Enfim, nada nesse mundo é suficiente para agradecer isso que vocês fazem pelas pessoas. Nada. A vida inteira agradecendo não é o suficiente. Muitíssimo obrigada. Eu digo isso por todas as pessoas com porfiria que sofrem no Brasil, né? Porque nós estamos aqui, mas não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Muitíssimo obrigada. Não tenho mais nada para dizer além de agradecer. Inclusive essa sequência que o senhor propôs, senador, de a gente dar continuidade, né, nessa questão do tratamento, da atenção. Isso aí é muitíssimo importante. Nós que agradecemos. Opa, desculpe. Não sei se a Julie tem mais alguma coisa a dizer como paciente. Eu muitas vezes, tipo assim, eu perco até a voz e até a inspiração quando eu fico feliz, quando eu me emociono. Não sei nem o que dizer mais. Que bom. Senador. Mas sabe, Ieda, que eu costumo dizer sempre o seguinte: em primeiro lugar, dar os parabéns para vocês, né? Senadores, em segundo lugar. Para quem em primeiro lugar? Para as famílias e para os pacientes. Como a senhora falou, 20 anos trabalhando numa associação brasileira, né, de porfiria, a Abrapo, né?
Abrapo. 20 anos buscando. A senhora usou uma expressão no início da sua apresentação muito importante, se tornou especialista na doença, né? A família tem que se tornar especialista. E a Julie, que falou como paciente. Nós, Ministério da Saúde, senadores, deputados, a nossa tarefa é escutar vocês, escutar a família, escutar a pessoa. E o drama da família e o drama do paciente tem que estar, tudo isso tem que estar previsto nessa linha de cuidado que foi mencionada. Uma família que tem um filho, filha, ou a pessoa com porfiria tem que pensar, olha, diagnóstico, aonde que eu faço? Remédio, aonde que eu vou? O médico, hospital, aonde que é isso? Ter a linha de cuidado estruturada. Isso significa, na verdade, cidadania, uma política pública, para dizer, olha, se você tenha AME, atrofia muscular espinhal, ELA, esclerose lateral amiotrófica, porfiria, são tantas doenças raras, né? Pouca gente, porém muitas doenças, 15 milhões de brasileiros, estima-se, né? E em todas as áreas, em todas as doenças. Então, a gente ter essa linha. Então, o senador, a senadora, deputado, deputada, a gente tem que dizer, olha, vamos escutar aí essas pessoas e, a partir daí, ter ou a lei, ou a portaria, ou a decisão, enfim, ter, assim, a cidadania, a humanidade garantida no decorrer da vida. Então, por isso que eu sempre digo, parabéns para vocês, e que bom que a gente pode aprender e trabalhar junto também, né? Então, a gente tem que sempre pensar nesse sentido, juntos. Todos nós juntos é que podemos fazer a diferença, né? Família, médico, geneticista, saúde, Senado, Câmara, sociedade, né? Então, vamos em frente. Não sei se a Julie está aí, Julie. Tá. Quiser. E a Ieda convidou também você, mas nós também estamos convidando para você dar assim, a palavra também, chegando ao final da audiência. Só mais uma vez, de fato, agradecer enormemente ao senador, à senadora, né? Mares, por proporcionar não só esse encontro que a gente fale sobre a porfiria e leve conhecimento a todos que, sem sombra de dúvidas, vai salvar muitas vidas, como mais uma vez, como bem fez o senador em parabenizar a Dona Ieda, eu gostaria de deixar público aqui, por mais uma vez, eu já o fiz em algumas outras vezes, agradecer a Dona Ieda por não só ter salvado a minha vida, mas como o que eu vejo vidas sendo salvas diariamente com um trabalho da Associação Brasileira de Porfiria, que não mede esforços para que essas vidas de fato sejam salvas. Então, muito obrigada, Abrapo, em nome de todos os pacientes. O que essa mulher Ieda faz é assim de outro mundo. Então, muito obrigada, Ieda, e muito obrigada, senador e senadora, pelo evento de hoje, e que consigamos aí instituir o Dia Nacional da Porfiria, que, sem sombra de dúvidas, eu tenho certeza, vai salvar aí muitas vidas, levando conhecimento de todos sobre a doença. Queremos agradecer a você também, Julie. O seu depoimento foi muito importante, né? Você colocou assim realmente de maneira visível para toda a população o drama pela qual a pessoa passa e as necessidades que podem estar mais acessíveis, inclusive, para que a qualidade de vida seja cada vez melhor, né? Esse é o grande desafio. E queremos que você continue firme aí, animada, dando os depoimentos e lutando como advogada também a favor dos direitos dessas pessoas e de todas as demais pessoas aí que
que precisam desse atendimento especializado. Tá bom? Pode ter certeza, senador. Obrigado. Muito obrigada. A Eslia também, obrigado, né, Eslia? Passo a palavra a você, Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Especializada e Temática. Agradeço mais uma vez, né, a oportunidade, o espaço, estar aqui nesse momento tão importante para discutir essa questão, para ampliar a visibilidade, como a senadora mencionou, né? Agradeço pelo convite. É muito importante ouvir, né, os depoimentos. Uma política pública, a gente sabe, ela se faz com participação popular, então esse diálogo ele é fundamental e nós reforçamos, né, o compromisso de seguir com as ações que a gente já mencionou, que vêm sendo construídas para aprimorar cada vez mais, aperfeiçoar e ofertar um cuidado cada vez de mais qualidade, mais oportuno. Deixo como encaminhamento também, né, analiso o que é possível, que vocês entrem em contato, as dúvidas que não puderam ser respondidas aqui, enfim, né, pela questão do tempo, pelo espaço que a gente teve, mas outras dúvidas que possam surgir podem ser encaminhadas via Aspar, né, e aí a gente consegue responder com maior detalhamento, com mais informações, para divulgar, né, essas questões. Além disso, também tem o e-mail, né, da Coordenação de Doenças Raras, que vocês podem também entrar em contato para aproximar essas discussões que vão seguir a respeito da construção da linha de cuidados, né? Então, vocês podem entrar em contato pelo cgraras@saude.gov.br, também é um contato importante, né? E as demais questões que possam vir, que não foram respondidas hoje, também podem ser direcionadas à Aspar, como eu falei, né? E, no mais, é isso, nós reforçamos nosso compromisso e de também manter o diálogo interno aqui, né, no Ministério, de acionar outros setores e outros departamentos a depender da necessidade para a gente conseguir discutir com mais aprofundamento as questões. Então, muito obrigada e um bom dia a todos e a todas. Agradeço novamente, Eslia. Maria Nunes Pinheiro, Ministério da Saúde. Então, só lembrando, temos 3 tarefas. A primeira delas é a aprovação do projeto de lei, que é de natureza terminativa na Comissão de Direitos Humanos, depois vai para a Câmara dos Deputados. Se houver alguma necessidade de mudança do ponto de vista dos expositores ou das pessoas que nos acompanham, basta mandar isso para a comissão também, que será analisada com carinho a sugestão eventualmente mandada. Segunda tarefa, queremos receber como Comissão de Direitos Humanos as demandas, né, da Ieda, e Julie também, né, da área, para que nós possamos saber, assim, olha, aqui no diagnóstico o problema é o seguinte, tá bom assim, aqui é um desafio. Não vamos falar assim quer dizer, qual que é o desafio? Então, aqui tá bom, mas tem um desafio, o medicamento está acessível, não está, tem que ir para a justiça, tem um protocolo, não tem um protocolo, como é que está o sequenciamento, né? Quer dizer, esse ciclo da vida da pessoa, a linha de cuidado, né, que foi a expressão utilizada. Então, esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto, termos uma reunião de trabalho a partir dessa linha de cuidado que for enviada, junto com o Ministério da Saúde e outros ministérios, porque às vezes, como foi dito, às vezes é uma questão de ciência, também de tecnologia ou de financiamento, de orçamento, para que a gente analise essa linha de cuidado com bastante atenção, tá bem? Eu agradeço novamente a presença das expositoras, né, Ieda, Julie e Eslia, do Dr. Salmo. Foi uma alegria ouvir, escutar, foi realmente muito interessante a audiência pública. Agradeço aos meios
de comunicação do Senado. Reforço que todo esse material, as falas e apresentações, materiais utilizados, estarão disponíveis no portal e o Brasil inteiro pode tomar conhecimento, se aprofundar naquilo que foi dito. Agradecer aí à Secretaria da Comissão de Direitos Humanos, sempre empenhada em fazer com que tudo transcorra com a melhor qualidade possível, os consultores do Senado. Agradecer a todos, estamos juntos nessa caminhada. Então, nada mais havendo a tratar, agradeço novamente a participação de todos e todas e declaro encerrada a presente audiência pública. Um grande abraço. A maloca, como qualquer moradia, é uma construção de espaço. Essa construção do espaço se dá de forma cultural. Então, o que é a maloca para o tucano? Ele vai te responder: a maloca é a origem do mundo, é o útero da cobra grande. Era lá que nós estávamos e lá nós nos sentíamos seguros. Habitar, Habitat. Neste sábado, 4h, aqui na TV Senado. Se o peito de tinta cai um pedaço azul do papel, num instante imagino uma lua gaivota voar no céu. Vai voando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim. Este espaço cultural é muito importante para nós, porque foi o primeiro programa musical gravado pela TV Senado em novembro de 1998. Era a inauguração do Teatro Pedro Calmon, aqui em Brasília. Tudo torna colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo sereno. Se a gente quiser, ele vai pousar. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso.
Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você, inclusive, duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e, inclusive, da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. A oração é a ligação da pessoa com o seu Criador. Todo muçulmano, onde quer que ele esteja, ele tem que rezar, tem que se voltar em direção à Meca, que é uma forma de organizar os muçulmanos onde quer que eles estejam. Boto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Muito boa tarde a todas as senhoras e aos senhores. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a sessão. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento 195 de 2026, de autoria dessa presidência, senador Nelsinho Trade, e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar o Dia Mundial dos Oceanos. Convido para compor a mesa dessa sessão especial os seguintes convidados: Excelentíssimo senhor ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Senhora Ana Flávia de Sena Franco, secretária executiva do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Senhor Contra-Almirante Robledo de Lemos Costa e Sá, secretário da Comissão Interministerial para Recursos do Mar da Marinha do Brasil. Senhora Karina Oliveira, professora adjunta da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Senhora Heloísa Schurman, velejadora e ativista. Senhor Segem Steffen, diretor-geral do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas e professor de Estruturas Oceânicas e Engenharia Submarina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Registramos também a presença da senhora Carolina Cardoso, secretária executiva da plataforma Painel Mar, senhor Ademilson Zamboni, diretor da ONG Oceana Brasil, senhor Carlos Alberto Pinto dos Santos, pescador artesanal da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos e Comunidades Tradicionais
extrativistas costeiros e marinhos do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Nós vamos assistir agora um vídeo institucional. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição.
Gostaríamos de registrar a presença dos seguintes senhores e senhoras embaixadores, encarregados de negócios, representantes diplomáticos dos seguintes países: da Alemanha, do Congo, da Noruega. Também cumprimentar a senhora vice-presidente da Hare Conservation, Monique Galvão, do senhor gerente de políticas públicas do WWF Brasil, Michel Santos, e do senhor fundador da euoceano.org, Rodrigo Tomé. Nesse momento, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, por 5 minutos. Senhor presidente, eu não esperava falar nesta sessão, eu vim para participar, mas vou aproveitar os meus 5 minutos. Em primeiro lugar, para agradecer a Vossa Excelência e o Senado do Brasil por estarmos hoje aqui juntos e juntas, celebrando o Dia Mundial dos Oceanos. O ideal, e não é utópico imaginar que esse dia chegará, em que nós celebraremos cada segundo dos oceanos do mundo. No caso brasileiro, nós temos uma legislação adequada, mas que talvez precisasse de atualização, de proteção da zona costeira, mas nós não temos legislação de proteção dos corais, por exemplo. E faz falta esta legislação, já que estamos numa casa de legisladores, quem sabe o próprio senador Nelsinho Trade, com o seu descortínio e o seu amor ao interesse público, toma a frente desta iniciativa. É uma das poucas lacunas que nós temos na legislação ambiental brasileira. É corais. Nós vimos neste curto vídeo que foi apresentado que os oceanos hoje estão profundamente ameaçados. E uso a expressão profundo porque no nosso hino nacional faz referência ao mar profundo, no sentido positivo de afeto ao mar, aos oceanos. E eu uso o mesmo adjetivo para descrever a gravidade da situação em que os oceanos no mundo inteiro se encontram. É um patrimônio global. O que se faz aqui, nós recebemos aqui, mas também refletimos em outros países que estão muito distantes do outro lado do nosso planeta e vice-versa. Ou seja, não há forma de tratar esta questão que não seja por meio da comunidade internacional, intervindo, legislando por meio de convenções e de outros instrumentos. O plástico é a ameaça que certamente não existia à época em que o nosso hino nacional foi redigido. E talvez seja a maior ameaça, não é a única, entre as graves ameaças. E não é a ameaça apenas à biosfera, é a ameaça à saúde de todos nós, às gerações futuras. E simplesmente nós não temos resposta como limpar os oceanos da sujeira toda de plástico que em décadas, desde o final da Segunda Guerra Mundial, nós submetemos esse recurso que pensávamos que era infinito e hoje sabemos que não é. Esta celebração hoje que nós fazemos não é festa no sentido tradicional, é um dia de memória para que nós possamos, como nação, mas também como planeta, lembrar deste berço onde todos nós nascemos e que sem este berço a humanidade não sobrevive. Eu finalizo, presidente,
parabenizando todas as instituições que estão aqui, porque sem a sociedade civil, sem a comunidade científica, sem as instituições estatais, todos trabalhando de uma maneira uníssona, nós não conseguiremos chegar, eu vou usar a expressão da área Almirante, a Porto Seguro. Muito obrigado. Agradecemos o ministro Herman Benjamin. Concedo a palavra à senhora Ana Flávia de Sena Franco, secretária executiva do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, por 5 minutos. Desculpem a antipatia da sirene que toca, do sino, mas nós estamos correndo contra o tempo em função do horário da televisão. Nós temos 9 oradores, então eu peço que se atenham aos 5 minutos. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de, em nome do Ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, que não pôde estar presente porque está no evento comemorando hoje também a abertura da Semana do Meio Ambiente, cumprimentar a todos e, dado o tempo, eu vou lograr cumprimentar em nome do senhor senador, do senador Nelsinho Trade, a quem já agradeço e enalteço por essa iniciativa, e também do nosso presidente do Superior Tribunal da Justiça, Herman Benjamin, que é sempre uma inspiração para todos nós da área ambiental. Eu cumprimento a todos os demais presentes e os nossos colegas de mesa. Bom, é uma honra participar dessa sessão especial em celebração do Dia Mundial do Oceano. Essa data representa uma oportunidade para refletirmos sobre um dos maiores patrimônios naturais da humanidade, o oceano, principal regulador climático do planeta, responsável pela produção de grande parte do oxigênio em que respiramos, pela absorção de quantidades significativas de dióxido de carbono e pela regulação dos regimes de chuva, que garantem a segurança hídrica, alimentar e energética de bilhões de pessoas, ajudando a garantir as condições que tornam habitável o nosso planeta. Para o Brasil, essa responsabilidade possui uma dimensão ainda maior. Nosso litoral se estende por mais de 8.000 quilômetros, abrangendo 17 estados, 443 municípios costeiros, incluindo 13 capitais. Alcança cerca de 5,7 milhões de quilômetros quadrados em uma área equivalente a aproximadamente 2/3 do território continental brasileiro. Além disso, abrigamos a maior extensão contínua de manguezais do planeta e, além disso, possuímos recifes de coral únicos no Atlântico Sul, como já mencionou o nosso caro Herman Benjamin. Mas a riqueza do oceano brasileiro vai além de sua biodiversidade. É igualmente um importante motor econômico. Estima-se que a economia oceânica representa aproximadamente 20% do produto interno bruto nacional, contribuindo para a geração de empregos, renda, inovação tecnológica, segurança alimentar e desenvolvimento regional. Entretanto, os desafios também são imensos. Os impasses da mudança climática já são visíveis em diversas regiões costeiras do mundo e do Brasil, ameaçando populações, infraestruturas e atividades econômicas. Em diferentes partes do mundo, cidades costeiras dos Estados Unidos, do Sudeste Asiático e de algumas ilhas do Pacífico enfrentam inundações e tempestades cada vez mais severas. Em países insulares, a elevação do nível do mar já representa uma ameaça concreta à permanência das populações em seus territórios e à própria soberania nacional. Ao mesmo tempo, a poluição por resíduos sólidos, especialmente os plásticos, continua comprometendo a saúde dos ecossistemas marinhos e afetando espécies em todos os níveis da cadeia alimentar. Diante desse cenário, o governo federal recolocou a agenda oceânica entre as prioridades estratégicas do país. Em 2000,
2023 foi criado o Departamento de Oceanos e Gestão Costeira no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, fortalecendo institucionalmente uma agenda que exige integração entre ciência, política pública e participação social. Também avançamos na implementação do planejamento espacial marinho como instrumento essencial para organizar os diferentes usos do espaço marinho. Ampliamos a proteção de nossos ecossistemas com a criação e ampliação de importantes unidades de conservação, as quais nem vou citar aqui, dado o tempo. Essas iniciativas permitiram ampliar 26,7% a proteção da área marinha sob jurisdição nacional. Também demos passos importantes para a conservação de ecossistemas estratégicos. O Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentáveis dos Manguezais do Brasil e o Pró-Manguezal e a Estratégia Nacional para a Conservação e Uso Sustentável dos Recifes de Coral, o Pró-Coral. Além disso, o Plano Clima também incorporou pela primeira vez de forma estruturada o Plano Temático de Adaptação para Oceanos e Zona Costeira, reconhecendo que a adaptação climática precisa considerar a vulnerabilidade das populações costeiras e a proteção dos ecossistemas. Ratificamos ainda, e nisso agradecemos o empenho do Congresso Nacional, o Tratado do Alto Mar, chamado BBNJ. Fortalecemos nossa atuação junto aos acordos multilaterais ambientais e aderimos ao painel de alto nível para uma economia oceânica sustentável. A presidência da COP também reuniu chefes de Estado e governo que reconheceram explicitamente que o oceano é um dos pilares fundamentais da ação climática global. Foi nesse contexto que o Brasil e a França lançaram o desafio das NDCs azuis, incentivando os países a incorporarem ações relacionadas ao oceano em suas estratégias climáticas. Bom, finalizando, gostaria de dizer o que precisamos como visão de futuro. Precisamos ampliar os investimentos em ciência, monitoramento e garantir que as comunidades, sejam elas pescadores, povos e comunidades tradicionais, indígenas, que são os guardiões da zona costeira, que dependam diretamente do oceano, participem da construção dessas soluções. Precisamos expandir atividades econômicas emergentes, como a geração de energia eólica offshore, para que ela ocorra de forma planejada, adequada, em bases científicas sólidas e salvaguardas ambientais e sociais. Gostaria de citar também a importância de aprovação pelo Congresso Nacional do PL que propõe a Política Nacional para a Conservação do Bioma Marinho, que já está em tramitação há alguns anos no Congresso, chamada Lei do Mar. E o PL para combate à poluição por plásticos, que também está tramitando nesse Congresso. Nesse Dia Mundial do Oceano, renovamos o compromisso do Brasil com a conservação, o uso sustentável e a governança responsável dos ambientes marinhos e costeiros. Muito obrigada a todos. Agradecemos a senhora Ana Flávia de Sena Franco. De pronto, passo a palavra ao senhor Contra-Almirante Robledo de Lemos Costa Sá, secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar da Marinha do Brasil. 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão solene, senador Nelsinho Trade, na pessoa da qual eu cumprimento a todos os senadores e senadoras, autoridades civis militares, senhoras e senhores. É uma grande honra participar desta sessão solene em homenagem ao Dia Mundial dos Oceanos, data instituída pelas Nações Unidas para reconhecer a importância vital dos oceanos para a humanidade e para o desenvolvimento sustentável do planeta. Para o Brasil, essa celebração possui um significado ainda mais especial. Somos uma nação marítima, possuímos cerca de 7.400 quilômetros de litoral, 17 estados banhados pelo mar e uma extensa área marítima sob jurisdição nacional, conhecida como Amazônia Azul, que representa aproximadamente 40% da área total do país.
Nossa sociedade mantém uma profunda conexão com o oceano. Dele provém recursos e serviços essenciais para a geração de empregos, a produção de alimentos, o comércio exterior, a segurança energética, a conectividade, o avanço da ciência e o bem-estar da população. Essa dimensão estratégica exige mais do que reconhecimento, exige visão de longo prazo, planejamento e ações capazes de conciliar conservação ambiental, desenvolvimento econômico e inclusão social. O Brasil possui uma trajetória sólida nessa construção. Em 1974, foi criada a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, a CIRME, colegiado que há mais de 5 décadas coordena a atuação federal nos assuntos relacionados ao mar e aos recursos marinhos. Sua criação evidenciou a visão estratégica do Estado brasileiro ao reconhecer de forma pioneira a necessidade de tratar o oceano como tema permanente da agenda nacional, muito antes de conceitos como economia azul, governança oceânica e planejamento espacial marinho alcançarem destaque no cenário internacional. Ao longo da sua história, a CIRME consolidou-se como um dos mais importantes mecanismos de coordenação interministerial do país, reunindo diferentes setores governamentais em torno de objetivos comuns para o conhecimento, a proteção e o uso sustentável dos espaços marinhos brasileiros. Não por acaso, trata-se do colegiado federal mais longevo em atividade no Brasil, um testemunho de sua relevância e da continuidade das políticas voltadas ao mar ao longo das últimas 5 décadas. Os resultados desse esforço conjunto podem ser observados em iniciativas como a Política Nacional para os Recursos do Mar, o Plano Setorial para os Recursos do Mar, o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar e as ações vinculadas à década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável e, mais recentemente, a implementação do Planejamento Espacial Marinho em nossas águas jurisdicionais. Todas essas iniciativas reforçam uma premissa fundamental: o oceano deve ser compreendido e gerenciado de forma integrada. E isso requer a participação coordenada do poder público, da comunidade científica, do setor produtivo, das organizações da sociedade civil e da própria sociedade brasileira. Precisamos ampliar a consciência de que o futuro do Brasil está profundamente conectado ao oceano. As oportunidades associadas à economia azul, à transição energética offshore, à conservação da biodiversidade marinha e ao uso sustentável dos recursos do mar representam caminhos promissores para o desenvolvimento nacional. Nesse contexto, a CECIRME, como Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, atua para fortalecer essa integração e contribuir para que o Brasil avance cada vez mais na gestão sustentável do seu patrimônio marítimo. Ao celebrarmos o Dia Mundial dos Oceanos, renovamos também o compromisso de fortalecer a cultura oceânica em nosso país. Afinal, só protegemos aquilo que conhecemos e só valorizamos aquilo cuja importância compreendemos. Finalizo cumprimentando o Senado Federal pela realização desta importante homenagem e reafirmando o compromisso da CECIRME e da Marinha do Brasil com a promoção de iniciativas que contribuam para um oceano saudável, produtivo, resiliente e seguro para as presentes e futuras gerações. Cuidar do oceano é cuidar do futuro do Brasil. Fortalecer nossa relação com o mar significa fortalecer a soberania nacional, ampliar oportunidades de desenvolvimento sustentável, proteger um patrimônio de valor inestimável e construir um legado de prosperidade para as futuras gerações de brasileiros. O Brasil é inviável sem o mar. Muito obrigado. Aproveito o ensejo, senador Nelcío Trade, para convidá-los a todos os presentes e aqueles que vocês vão convidar certamente, para que amanhã, às 15 horas, no Espaço Galera, aqui do Senado Federal, presenciem e possam olhar a nossa exposição alusiva ao Dia da Marinha. Muito obrigado, senador. Concedo a palavra à senhora Karina Oliveira, professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. 5 minutos. Bom
Boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, senador Nelsinho Trade, autoridades, amigos e amigas presentes, senhoras e senhores. É uma honra participar dessa sessão em celebração ao Dia Mundial do Oceano. Agradeço especialmente o convite feito pela Oceana, pelo senador Nelsinho Trade, pelo Painel Mar e pela Frente Parlamentar Ambientalista. Gostaria de iniciar a minha fala com uma simples ideia, mas que eu penso ser fundamental. Nenhum país consegue proteger o oceano sozinho. O oceano conecta continentes, conecta economias, povos e ecossistemas. A poluição não respeita fronteiras, a mudança do clima não respeita fronteiras, a perda da biodiversidade marinha não respeita fronteiras. Por isso, a proteção do oceano depende necessariamente da cooperação internacional e do fortalecimento do direito do mar. Nesse contexto, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar representa um dos maiores marcos jurídicos da história contemporânea. Ela estabeleceu regras para a utilização dos espaços marinhos, para a proteção ambiental e para a convivência pacífica entre os Estados. Mas os desafios evoluem e o direito também precisa evoluir. Foi justamente essa necessidade de evolução que levou à ratificação do Acordo BBNJ sobre biodiversidade marinha além da jurisdição nacional, o mais importante avanço internacional em governança oceânica dos últimos anos, talvez das últimas décadas, criando mecanismos relacionados a áreas marinhas protegidas, à avaliação de impacto ambiental, ao compartilhamento de benefícios decorrentes de recursos genéticos e ao fortalecimento das capacidades científicas dos países em desenvolvimento. Por isso, eu gostaria de registrar o meu reconhecimento ao Senado Federal, em especial ao senador Nelsinho Trade, que teve papel fundamental na rápida tramitação desse projeto, desse decreto legislativo, que depois foi aprovado e ratificado como tratado do BBNJ nessa casa. Esse é um exemplo concreto de como o parlamento pode contribuir diretamente para a proteção do oceano e para o fortalecimento da posição do Brasil no âmbito internacional. Mas há uma lição importante que eu preciso destacar. Os tratados internacionais, por si sós, não transformam a realidade. A efetividade dos tratados depende de implementação nacional, depende de leis, depende de instituições, depende de políticas públicas, depende de orçamento, depende de articulação da sociedade e depende da atuação do Congresso Nacional. O Brasil possui um dos patrimônios costeiros e marinhos mais significativos que presentes na Amazônia Azul. No entanto, ainda enfrentamos desafios significativos para transformar compromissos internacionais em resultados concretos, nacionais. Precisamos fortalecer, portanto, a governança costeira e marinha de modo integrado, de modo adaptativo, de modo participativo, sob uma perspectiva ecossistêmica. Precisamos avançar, por exemplo, no tema do planejamento espacial marinho, instrumento essencial para organizar os múltiplos usos do oceano e reduzir conflitos entre conservação, pesca, energia, transporte marítimo, entre outras atividades. E há um tema que conecta diretamente as negociações internacionais com o cotidiano da população, que é o tema da poluição plástica. Hoje, estados estão negociando um tratado global sobre plásticos para enfrentar uma das graves ameaças aos ecossistemas marinhos. Enquanto a negociação está acontecendo no plano internacional, é fundamental que o Brasil fortaleça esse tema na sua legislação interna. Para concluir, no âmbito nacional, então, eu vou destacar 4 pontos principais. O primeiro ponto, planejamento espacial marinho. Segundo ponto, a democracia do conhecimento, o conhecimento horizontal entre povos e comunidades tradicionais, que também são produtores de conhecimentos. E eu queria também destacar a necessidade de horizontalidade entre as ciências naturais e as humanidades. Terceiro ponto, garantir direitos territoriais a populações que dependem do mar para viver. E um quarto ponto, legislar para reduzir a poluição causada por plásticos. Já em caminho para o final, presidente, o direito tem uma função preventiva. E a prevenção é sempre menos custosa do que a reparação.
O derramamento de óleo de 2019, que atingiu mais de 3 mil quilômetros da nossa costa, deve permanecer como uma lição para a nossa mentalidade marítima e para a nossa cultura oceânica. Nesse Dia Mundial do Oceano, eu queria deixar uma mensagem simples, né? Proteger o oceano não é apenas uma agenda ambiental, é uma agenda de desenvolvimento, é uma agenda de saúde, é uma agenda de segurança alimentar, é uma agenda de justiça social e também uma agenda de responsabilidade jurídico-política de Estado e não de governo. O oceano conecta todos nós e a responsabilidade pela proteção do oceano é também de todos nós. Muito obrigada. Concedo a palavra à senhora Heloísa Schurman, velejadora e ativista, por 5 minutos. Eu sou baixinha. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, autoridades e amigos dos oceanos. Quando eu lembro da minha infância, eu vejo a pequena Heloísa sentada lá na Pedra do Arpoador, no Rio de Janeiro, observando os navios desaparecerem no horizonte. Eu não sabia para onde iam aqueles navios, mas sentia muita vontade de segui-los. Eu sonhava em descobrir outros mundos, viver aventuras como as aventuras dos livros de Júlio Verne e entender os mistérios do planeta. Naquela época, eu dizia que eu era uma sereia e que havia perdido as nadadeiras e ganhado pés. Daqui a 12 dias, completo 80 anos e reafirmo, eu continuo ainda a ser essa sereia e as minhas pernas continuam me levando ao encontro do oceano. Em 1974, Vilfredo e eu velejamos pela primeira vez em uma viagem no Caribe e nos apaixonamos pela arte de velejar. E ali nasceu um pacto e um sonho. Vamos dar uma volta ao mundo em um veleiro um dia. Bom, depois de 10 anos, saímos em 14 de abril de 1984 de Florianópolis com nossos 3 filhos, que tinham Pierre, 15 anos, David, 10 e Wilhelm, 7 anos. Éramos 5 sonhadores trocando a vida de terra firme pela vida no mar. Na década dos anos 80, quando navegamos, o mar parecia infinito e intocável. Havia uma sensação ingênua de abundância, navegávamos semanas sem ver lixo e mar era sinônimo de pura liberdade. Hoje, ao longo de mais de 4 décadas e 4 voltas ao mundo, tornei-me a primeira mulher brasileira a realizar esse feito, eu posso afirmar. Eu não li sobre as mudanças climáticas e a poluição em relatórios. Eu atravessei essa mudança. O oceano perdeu sua estabilidade e carrego o peso de testemunhar isso na pele. Depois, na nossa segunda volta ao mundo, já com a nossa filha Cat a bordo, o Pacífico nos deu o primeiro alerta. Encontramos na remota e inacessível ilha de Henderson, uma ilha que não habitava ninguém, infestada de plásticos. E ali entendi que não existe jogar fora. Tudo está conectado. Aí, mais outras expedições, na terceira volta ao mundo, na ilha desabitada de Westphal, estava sufocada pelo lixo plástico. E agora, recentemente, em 2025, na Indonésia, na expedição Voz dos Oceanos, mergulhamos em rios e baías literalmente adoecidos pelo plástico. A crise deixou de ser apenas ambiental. Ela é humana e social. Não são episódios isolados. E depois, entre 2021 e 2025, na Voz dos Oceanos, nós encontramos, durante 4 anos, plásticos e microplásticos em mais de 17 países que navegamos e 140 lugares, nas Américas, na Ásia e na Oceania, além da costa do Brasil. E em tudo isso, nós também
Fizemos uma expedição paralela em 2024, uma expedição científica com a USP, capitaneada por uma expedição exclusivamente de mulheres. E em 14 estados brasileiros, elas percorreram e coletaram amostra de bivalves, como mariscos e ostras, e o resultado laboratorial, gente, é alarmante. Todas as 100 localidades pesquisadas, 100% estavam contaminadas. Então, eu trago a essa casa um alerta de urgência máxima, mas também trago a esperança. O mar ensinou que a natureza tem um poder imenso de regeneração e quando damos a ela uma chance. E pelo mundo inteiro encontramos pessoas tentando mudar esse cenário. Então, proteger o mar é a responsabilidade de todos nós. E aprendi que o mar nos devolve aquilo que lançamos a ele. Se damos descaso, recebemos desequilíbrio. Se oferecemos respeito, recebemos a vida. Ainda há tempo de escolher o legado que quero deixar para os meus filhos, para os meus netos e toda a geração futura. Que tenhamos sempre o encantamento pelos mares e a coragem de agir firme e forte e parar esse tsunami de plástico. Por isso, nesse Dia Mundial dos Oceanos, eu reforço o meu convite. Eu convido todos vocês para serem a voz dos oceanos. Muito obrigada. Obrigada. Agradecemos a senhora Heloísa Schurman. Leve o nosso abraço ao seu esposo, o senhor Wilfrido Schurman, e a toda a sua família. Concedo de pronto a palavra ao senhor Segem Steffen, diretor-geral do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Senhor presidente, senador Nelsinho Trade, senhoras, senhores, prezadas senadoras, senadores, demais autoridades, cumprimento e parabenizo o Senado Federal pela celebração do Dia Mundial do Oceano, iniciativa que demonstra a importância de um parlamento atento e sintonizado com os grandes desafios da humanidade. Ao promover reflexões sobre a conservação dos oceanos, a sustentabilidade ambiental e o futuro do planeta, o Senado reafirma seu papel fundamental na construção de políticas públicas voltadas à proteção dos recursos naturais e ao bem-estar das presentes e futuras gerações. O oceano, como sabemos, cobre mais que 70% da superfície do planeta. Constitui o maior regulador climático da Terra. Ele absorve cerca de 1/4 das emissões de dióxido de carbono geradas pelas atividades humanas e mais de 90% do excesso de calor acumulado no sistema climático. O oceano tem sido um aliado silencioso na mitigação das mudanças climáticas. Mas esse equilíbrio está sob crescente pressão. O aumento da temperatura das águas, a acidificação dos oceanos, a perda de biodiversidade, a elevação do nível do mar e os eventos extremos cada vez mais frequentes demonstram que o futuro do clima e o futuro do oceano são inseparáveis. É exatamente nesse contexto que surge a importância do chamado nexo oceano-clima. Compreender que proteger o oceano é também proteger o clima e que enfrentar a crise climática exige necessariamente uma gestão sustentável dos ambientes marinhos. A preservação dos ecossistemas costeiros e marinhos deve caminhar lado a lado com o desenvolvimento sustentável. Manguezais, marismas, pradarias marinhas e recifes de coral não apenas abrigam extraordinária biodiversidade, mas também prestam serviços ecossistêmicos essenciais,
protegendo comunidades costeiras, capturando carbono e sustentando atividades econômicas. Ao mesmo tempo, o oceano oferece oportunidades únicas para uma transição rumo a uma economia de baixo carbono. As energias renováveis oceânicas, como a energia eólica offshore, a energia das ondas, das marés, das correntes marinhas e do gradiente térmico, representam fontes limpas e abundantes, capazes de contribuir significativamente para a segurança energética e para a redução das emissões globais de gases do efeito estufa. Esse potencial integra um conceito cada vez mais relevante, a economia azul. Uma economia baseada no uso sustentável dos recursos oceânicos, promovendo crescimento econômico, geração de empregos, inovação tecnológica e inclusão social, sem comprometer a saúde dos ecossistemas marinhos. A economia azul nos mostra que conservação e desenvolvimento não são objetivos opostos, mas complementares. Entretanto, para gerir adequadamente o oceano, é necessário conhecê-lo. Por isso, a observação sistemática do oceano e o monitoramento de suas variáveis essenciais são fundamentais. A ciência oceânica e os sistemas de observação são hoje ferramentas estratégicas para a tomada de decisões. Eles permitem prever eventos extremos, apoiar a gestão costeira, orientar atividades econômicas, proteger populações vulneráveis e fortalecer a adaptação às mudanças climáticas. Mas os desafios atuais exigem que avancemos ainda mais. Precisamos transformar dados em conhecimento e conhecimento em ação. Nesse sentido, a representação digital do oceano surge como uma das grandes fronteiras da inovação. A construção de gêmeos digitais do oceano, integrando observações em tempo real, modelagem de gêmeos digitais, inteligência artificial e sistemas de apoio à decisão, permitirá visualizar cenários futuros, avaliar riscos e testar políticas que orientem investimentos de forma mais eficiente e transparente. O futuro do oceano e o futuro da humanidade estão profundamente conectados. Ao proteger o oceano, protegemos o clima. Ao compreender o oceano, ampliamos a capacidade de construir soluções. E ao agir hoje, garantimos que as próximas gerações herdem um planeta mais resiliente, próspero e sustentável. Muito obrigado. Concedo a palavra à senhora Carolina Cardoso, secretária executiva da plataforma Painel Mar, por 5 minutos. Boa tarde a todas e todos. Quero começar agradecendo ao excelentíssimo senhor, senador Nelsinho Trade, pela iniciativa dessa sessão solene, né, e por trazer essa agenda de oceano aqui para esse debate no Congresso Nacional. Quero cumprimentar os demais integrantes da mesa, os parlamentares aqui presentes e a todos vocês que estão nos assistindo. Eu tenho alguns pontos principais aqui que a gente trouxe enquanto uma reflexão da Rede Painel Mar para esse Dia do Oceano. O primeiro deles é o papel do Congresso Nacional para o futuro do oceano. Quero começar reforçando aqui que o Congresso Nacional possui um papel absolutamente estratégico para o futuro do oceano brasileiro. O Brasil é um país profundamente conectado ao mar, seja pela biodiversidade, pela economia, pela cultura ou pela segurança alimentar. Ainda assim, historicamente, a agenda costeira e marinha ocupou um espaço secundário nas prioridades políticas nacionais. Por isso, é fundamental que o Parlamento avance, de fato, na construção de políticas públicas integradas para a zona costeira e oceano,
e que sejam capazes de promover planejamento, coordenação entre setores e participação social efetiva. O outro ponto é a importância da incidência política organizada para a agenda de oceano. É importante a gente reconhecer o esforço que o Poder Legislativo e o Poder Executivo vêm realizando para avançar em agendas estratégicas para o oceano. Exemplos recentes demonstram esse compromisso, como a aprovação do Acordo BBNJ pelo Congresso Nacional, o avanço da Lei do Mar na Câmara dos Deputados. Essas todas foram iniciativas que exigem intensa dedicação parlamentar, articulação institucional e diálogo entre os diferentes setores. Mas é fundamental a gente destacar que esses avanços também são fruto da contribuição ativa da sociedade civil. Redes, organizações, pesquisadores, comunidades tradicionais, especialistas tiveram um papel decisivo ao oferecer conhecimento técnico qualificado, construir consensos e promover a articulação entre os diversos atores envolvidos na pauta. Mas, ainda assim, a gente precisa fortalecer essa presença organizada dentro do Congresso Nacional, consolidando espaços fundamentais de articulação, como a Frente Parlamentar Ambientalista e o seu grupo de trabalho para o mar, o GTMar, o qual o Painel Mar conduz a Secretaria Executiva. O outro ponto é que desenvolvimento econômico precisa de ordenamento e equilíbrio. A gente vive hoje um momento de expansão acelerada de diferentes atividades econômicas no ambiente marinho, Energia, infraestrutura, exploração mineral, entre outras. Mas esse avanço exige responsabilidade institucional. O desenvolvimento econômico não pode ocorrer de forma fragmentada, sem um planejamento e sem coordenação entre políticas públicas. A definição de áreas para instalação de eólicas offshore, assim como a criação e a gestão de áreas marinhas protegidas, por exemplo, são agendas estratégicas e que precisam estar articuladas a um processo mais amplo de planejamento e governança, que hoje é representado pelo Planejamento Espacial Marinho. Da mesma forma, essas iniciativas também precisam dialogar com os demais instrumentos de ordenamento do espaço marinho, como é o caso da Política Nacional de Gerenciamento Costeiro, e com os marcos legais atualmente em discussão aqui no Congresso Nacional. Mais do que avançar em políticas isoladas, a gente precisa assegurar coerência, coordenação e complementaridade entre elas, construindo uma visão mais integrada. O outro ponto é sobre a necessidade de barrar retrocessos. Ao mesmo tempo em que a gente precisa avançar em políticas públicas estruturantes para o oceano, a gente também precisa ter a capacidade de barrar graves retrocessos que hoje tramitam no Congresso Nacional. Há uma grande preocupação com propostas que enfraquecem áreas marinhas protegidas e flexibilizam instrumentos de conservação, como o caso do PL que reduz a APA da Baleia Franca, o PL que traz riscos a resex canavieiras na Bahia, justamente em um momento em que o Brasil assume compromissos internacionais de conservação, como é o caso da Meta 3030, que é a meta de proteger pelo menos 30% do oceano até 2030. Também nos preocupa o avanço de propostas relacionadas à mineração no ambiente marinho. A gente ainda tem um pouco conhecimento sobre os impactos ecológicos, sociais e climáticos da exploração desses recursos minerais nos fundos oceânicos, e o princípio da precaução precisa orientar as decisões sobre o futuro do mar brasileiro. E, por fim, eu gostaria de destacar que governança oceânica precisa incluir quem vive do mar. É fundamental reforçar que não existe governança oceânica sem participação social, comunidades pesqueiras, povos e comunidades tradicionais, costeiras, academia, sociedade civil precisam estar no centro da construção dessas políticas. O oceano não é apenas uma fronteira econômica, um espaço para exploração. Ele é território de vida, cultura, trabalho e identidade. Então, nesse Dia Mundial dos Oceanos, fazemos um chamado para que o oceano ocupe definitivamente o lugar estratégico que merece nas decisões nacionais, orientando políticas públicas capazes de responder aos desafios socioambientais, climáticos e econômicos. Obrigada.
Concedo a palavra ao senhor Ademilson Zamboni, diretor-geral da ONG Oceana Brasil. Boa tarde. Excelentíssimo senhor Nelson Trade, nosso senador, em seu nome eu quero cumprimentar a todos dessa mesa e a todos que participam dessa sessão. Como cidadão e oceanógrafo, eu me sinto muito honrado em estar aqui participando dessa sessão solene em referência ao Dia Mundial dos Oceanos. Senador, há 5 anos, a Oceana intensificou o seu diálogo com essa casa, com o Congresso de forma geral e com o Senado em específico. E nós trouxemos aqui uma mensagem muito simples, de que o oceano precisa ocupar um lugar permanente e transversal na agenda política brasileira. Desde então, houve avanços importantes que a gente tem que ressaltar, mas como os desafios são muitos e muito sérios, temos que trabalhar intensamente para avançar muito mais. Senhoras e senhores, a atuação do oceano no Brasil tem como um dos pilares a melhoria da gestão da pesca. E isso não é por acaso. Nós trabalhamos para fortalecer as políticas públicas baseadas em ciência e garantir que a pesca seja administrada de forma sustentável, porque ela é um dos principais vetores globais de perda da biodiversidade e impacto a ambientes sensíveis. E foi nesse espírito que nós temos contribuído, espero assim, com os pescadores e as pescadoras artesanais de todo o Brasil. E convidamos muitos outros atores para construir uma proposta de revisão e modernização da atual política pesqueira nacional, dando origem ao projeto de lei 4789 de 2024, aprovado recentemente nessa casa. E aqui eu faço um pedido, porque é fundamental que a Câmara dos Deputados agora lhe dê a mesma importância e prioridade que o Senado lhe deu. Precisamos avançar também com uma outra agenda muito urgente que nós vimos no vídeo de abertura, que é o combate à poluição marinha por plásticos. O Brasil é o 8º maior poluidor de plásticos do mundo e o maior poluidor da América Latina, infelizmente. E esse problema não respeita fronteiras, como a gente viu aqui no nosso vídeo. E, portanto, não faz nenhum sentido, manter um modelo que produz plásticos descartáveis que são utilizados por poucos minutos, mas permanecem no ambiente por centenas de anos. Amigos, e senador especificamente, é fundamental avançar com o projeto de lei 2524 de 2022, que propõe reduzir a produção e o consumo de plásticos desnecessários. Nós estamos falando aqui de plásticos desnecessários e acelerar uma transição para soluções sustentáveis. E quero aqui saudar a presença das organizações da sociedade civil, muitas delas já conosco aqui, que integram a campanha nacional Pare o Tsunami de Plásticos. É uma mobilização de mais de 90 organizações de todas as regiões do Brasil e o apoio de quase 100 mil brasileiros a esse projeto, que demonstra que essa é uma vontade da nossa sociedade, é plural. E por isso faço aqui um apelo respeitoso também ao brilhante senador Otto Alencar, relator dessa proposta na Comissão de Assuntos Econômicos aqui na CAI, no Senado, para que ele apresente o seu parecer e assim o projeto possa avançar com a urgência que ele demanda, com a urgência que ele requer. E aqui, novamente, nós vamos precisar muito da sua ajuda, senador, como nós já tivemos na relação com o BMJ em toda uma agenda oceânica. Amigos e amigas, eu quero trazer aqui uma mensagem que é do nosso entendimento, o entendimento da Oceana, que o Brasil reúne todas, como o nosso almirante já colocou, como o Segem já colocou, como a Heloísa já falou também, que o Brasil reúne todas as condições para ser uma liderança global em políticas oceânicas. Nós temos uma biodiversidade fantástica e única, uma zona marítima talvez uma das maiores do mundo, temos conhecimentos científicos de excelência, comunidades tradicionais com saberes que são fundamentais e únicos, uma relevância geopolítica crescente. Então, nós temos que ocupar o espaço de liderança, mas liderança exige decisões concretas. Por isso, eu encerro aqui reforçando uma mensagem que tem a ver com a mensagem que nós trouxemos aqui, de que o Brasil precisa fazer a sua lição, munindo-se de todas as ferramentas de enfrentamento às crises ambientais. E mais que isso, munindo-se das ferramentas para reter o avanço das atividades que ameaçam o ambiente marinho. Nós, do nosso lado na Oceana, senador e presentes, nós seguiremos construindo pontes e defendendo as políticas públicas capazes de proteger os oceanos com base na ciência para melhorar a vida das pessoas.
E assim eu encerro. Contem conosco, viva os oceanos e muito obrigado. Por fim, concedo a palavra ao senhor Carlos Alberto Pinto dos Santos, pescador artesanal. Seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do senador Nelsinho Trade e também da Ana Flávia, da dona Heloísa e da professora Karina. Senhoras e senhores, eu sou um pescador artesanal, um extrativista costeiro e marinho que venho lá do sul da Bahia. Eu sou filho, neto e bisneto de jangadeiros. O jangadeiro que ainda usava aquelas jangadas precursoras a essas que existem hoje, que são feitas de tábua. Eu ainda tenho jangada ainda que é feita de madeira de piúba, que são toras presas umas às outras com outras madeiras. Eu nasci na beira da praia, em uma comunidade tradicional pesqueira. E me adentrei nessa luta de defesa dos direitos das comunidades tradicionais pesqueiras através da Confrem Brasil, na qual sou uma das pessoas que a criou, junto com a companheira Manacélia, que aqui está. Queria agradecer a todas as organizações parceiras que sempre nos apoiaram e o convite da Oceana, na pessoa da Miriam e do Zamboni, para estar aqui hoje. Falar sobre o oceano é falar sobre o mar, é assim que a gente se chama, né? E falar sobre o mar é falar sobre nós mesmos, porque a gente não separa. Essa relação nossa é uma relação de indissociabilidade. Desde a época, quando eu era criança, né, o trabalho da criança numa comunidade pesqueira é levar o pai e o avô na beira da praia, para ele pregar a jangada e para o mar, e no final da tarde ir lá esperar ele. E assim começa o nosso aprendizado. Para se chegar um mestre numa comunidade tradicional pesqueira, requer décadas de experiência e de relação com o mar. E a gente aprendeu a não ter medo do mar, mas aprendemos a respeitá-lo. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde o respeito, ele, cada dia que passa, vai se desfazendo, né? O oceano sempre foi para a gente algo muito grande, muito forte, e que a gente só adentrava o seu corpo quando ele permitia. Hoje em dia, ninguém respeita mais ninguém. O oceano deixou de ser aquela figura mítica, né? Com suas lendas, com seus monstros, para ser algo que todo mundo vai para dentro, e que isso acaba atrapalhando essa relação que a gente sempre teve junto às comunidades e uma relação com um ambiente tão importante para todos nós. Permitam-me colorir um pouco esse espaço com a minha camisa, que hoje é essa camisa que a gente usa para trabalhar e pescar. Eu poderia ter vindo com um paletó também, mas preferi vir com essa. Mas a importância do mar para nós hoje, ela é a importância que a gente sempre debate do que diz respeito à questão da crise climática que a gente vive. A atuação das comunidades como defensoras do mar e do oceano é uma condição de sobrevivência para nós, né? E que, infelizmente, a gente coloca, às vezes, no contraponto determinadas questões que são colocadas hoje para nós, como, por exemplo, as novas soluções que são apresentadas para a crise climática que a gente vive, mas que acaba repetindo velhos erros. Os erros de desconsiderar o conhecimento dos povos e comunidades tradicionais na definição dessas estratégias. Não temos como chamar de economia azul o que não precisa do mar saudável para sobreviver. O mar precisa ser considerado como um ambiente saudável. Se ele não estiver saudável, nós não viveremos bem. A biodiversidade, ela é parte da alma da gente, a biodiversidade marinha. Né? Quando na apresentação, no vídeo que foi apresentado aqui antes, quando se diz que no leite materno, numa placenta de um ser humano, já existe plástico, isso requer de nós uma responsabilidade muito grande, porque jogar fora não é jogar fora mais, é jogar dentro de nós agora. E esse espaço aqui, esse parlamento, senador, ele deve assumir essa responsabilidade. A aprovação desse projeto de lei, que é o projeto de lei 2524 de 2022, assim como os demais que aqui tramitam, como a nova lei da pesca, ela é um clamor nosso, enquanto povos e comunidades tradicionais, de toda a sociedade civil consciente da importância desse debate que ele tem para a humanidade. Porque a gente não vive uma crise climática, a gente vive uma crise de valores humanos. Valores humanos esses que deveriam nos sensibilizar do ponto de vista de sofrer o que o outro está sofrendo. Porque por mais distante que a gente esteja do mar, o mar ele chega até nós através do seu processo de regulação do clima. Nós não causamos o que o mar sofre hoje, mas nós sofremos junto com ele. E isso vai definir muito o que será o futuro nosso enquanto seres humanos, o que será o futuro desse planeta.
Nós alertamos que precisamos atuar agora. Nós, as comunidades tradicionais, sempre defendemos a criação de novas unidades de conservação, sempre defendemos a proteção dos ecossistemas costeiros e marinhos, sempre fomos os primeiros a gritar, porque nós não conseguimos ficar calados quando violam o nosso corpo. E quem vê o mar, como nós vemos, sente a mesma coisa. Eu concluo aqui a minha fala dizendo que precisamos discutir processo de implementação de políticas públicas que consolidem os territórios tradicionais pesqueiros, que mantenham os homens e as mulheres do mar no seu lugar de moradia. Porque morar na praia não tem que ser uma moda. Nós não queremos aparecer apenas na foto no cartão postal com a vela que some na linha do horizonte. Nós queremos a proteção dos nossos territórios para que os nossos filhos e os nossos netos tenham o direito de continuar no lugar onde nós nascemos. Esse é o desafio que é colocado aqui hoje, porque proteger os oceanos é proteger quem vive e depende deles, é proteger quem sempre os defendeu. Meu avô, para mim concluir, ele sempre falava assim, olha, meu filho, nós somos insignificantes diante do que o mar é. E é verdade. Para sentir essa insignificância, a pessoa tem que ter um nível profundo de sensibilidade, né, dona Luísa? Porque você está no meio do mar, numa embarcação, numa pequena embarcação, você numa noite mais escura que existe, você vê a Via Láctea, que ela se confunde com o mar, quando aquele mar está completamente espelhado, que você passa a sua mão na água e a biodiversidade marinha, a bioluminescência, parece que o céu está na água, né? E a mesma coisa acontece quando o sol está a pino e que o mar está espelhado. A sensação de que a nossa embarcação ela flutua em um ambiente que se confunde o céu com o mar. Essa profundidade de sentimento a gente precisa passar para as outras pessoas. A gente precisa chegar no coração das pessoas para sensibilizá-las do desafio que se apresenta para todos nós. Essa minha fala aqui, ela é uma fala que eu dedico a todas as crianças, a todas as pessoas que se sensibilizam e que pensam no futuro que está se apresentando para todos nós, porque a gente ainda tem a oportunidade. E vamos fazer uma revolução azul, uma revolução de vida, de biodiversidade, de calor humano e de cultura dos povos e comunidades tradicionais. O nosso apelo aqui é pela criação das nossas reservas extrativistas e das unidades de conservação que protegem os ecossistemas costeiros marinhos e quem vive, depende e defende eles. Obrigado. Muito bom ter ouvido e aprendido com o senhor Carlos Alberto Pinto dos Santos, pescador artesanal. O oceano cobre mais de 70% da superfície do planeta. Ele é a fonte principal de proteína para mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Produz pelo menos metade do oxigênio que respiramos e abriga a maior parte da biodiversidade da Terra. É essa verdadeira fonte de vida que celebramos hoje, nessa sessão especial em homenagem ao Dia Mundial dos Oceanos. A data foi oficialmente instituída pelas Nações Unidas em 2008, mas surgiu durante a Eco 92 no Rio de Janeiro. Desde então, tornou-se um importante momento de reflexão sobre o papel dos oceanos no equilíbrio do planeta. É uma oportunidade importante para considerarmos que o progresso econômico não pode existir sem o equilíbrio ambiental. Se fosse um país, a economia oceânica seria a 5ª maior do mundo. Chamamos de economia oceânica o conjunto de atividades que dependem diretamente dos mares, seja pelo uso dos seus recursos, seja pela sua proximidade. Os números impressionam. Em apenas 25 anos, entre 95 e 2020, essas atividades dobraram de valor, passando de 1,3 trilhão para 2,6 trilhões de dólares. Mais de 100 milhões de empregos dependem diretamente dos oceanos. Cerca de 80% do comércio internacional é transportado por via marítima. E aproximadamente 3 bilhões de pessoas dependem dos oceanos para alimentação. Esses dados, levantados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, demonstram a dimensão estratégica dos oceanos para a economia global. Essa relevância, contudo, não se traduz em cuidado. Todos os anos, cerca de 25 milhões de toneladas de lixo
são despejadas nos mares. Desse total, 14 milhões de toneladas são plástico e aproximadamente 80% desse volume tem origem em atividades realizadas em terra firme, resultado direto, infelizmente, da ação humana. Esse cenário é preocupante e tende a se agravar. Desde a década de 80, a quantidade de lixo nos oceanos aumentou mais de 10 vezes. Estimativas indicam que, sem mudanças significativas, o volume de plástico despejado nos oceanos pode crescer mais de 2,5 vezes até 2040. Senhoras e senhores, a inação diante desse cenário nos aproxima de consequências graves. O aumento da poluição compromete a biodiversidade marinha, contamina cadeias alimentares e afeta diretamente setores econômicos estratégicos como a pesca, o turismo e o transporte marítimo. Além disso, agrava os efeitos das mudanças climáticas, compromete a subsistência de milhões de famílias e impõe custos crescentes à economia global. Não podemos ignorar esses riscos. Que o Dia Mundial dos Oceanos seja mais do que uma data simbólica, que seja um convite à ação, à responsabilidade e ao compromisso com o futuro. E para terminar, eu gostaria de fazer um relato e agradecer aqui sempre o estímulo dado pela Lara. Está lá no fundo, ó. Ela pega no meu pé, ela vai atrás de mim, ela me estimula a defender essa causa. E eu venho de um estado, que é o Mato Grosso do Sul, que não tem mar, tem o Pantanal. E uma vez eu era prefeito de Campo Grande e a gente foi atrás de um empréstimo internacional. E a minha equipe que organizava o empréstimo falou para mim assim: não vai dar certo, nós só temos 1% de chance de conseguir, porque lá é muito criterioso, eles analisam o perfil da obra que você quer fazer, com o perfil econômico, nós já cruzamos de tudo que é lado, não vai conseguir. Eu falei, 1% para mim é 100, eu vou correr atrás. Se eu conseguir, eu posso pedir o projeto que eu quiser. A equipe toda, com o arquiteto, com o engenheiro, falou, pode. Pois corri atrás e conseguimos o empréstimo. Aí eu reuni eles, falei, vocês lembram, há 1 ano atrás, quando vocês falaram que se eu conseguisse o empréstimo, vocês iam desenvolver o projeto que eu quisesse? Elas falaram, lembro. Pois trate de trazer o mar para Campo Grande. Muito obrigado e boa tarde. Cumprida a finalidade dessa sessão do Senado Federal, agradeço às personalidades que nos honraram com a sua participação e declaro encerrada a presente sessão. Viva os oceanos! Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Em março, o governo federal lançou o Plano Clima, debatido em várias audiências públicas no Senado. Na prática, serve para planejar municípios mais resilientes, inclusive a forma de ocupação territorial, com metas de redução de emissão de gases de efeito estufa e adaptação a eventos extremos. O pessoal da Secretaria Nacional de Periferias está inovando numa estratégia que é soluções baseadas na natureza nas periferias. Então, ao invés de eu concretar
evitar totalmente um morro, uma contenção de uma encosta, é pensar também algumas estratégias verdes associadas, né? Isso ajuda a aumentar a permeabilidade do solo. Claro, isso não é solução para todos os casos do país, acho que depende muito do grau de risco, né, e da característica do solo daquela região, mas de uma maneira geral a gente tem apostado de que trabalhar com estratégias que se voltem mais para as infraestruturas naturais são mais, digamos assim, sustentáveis ao longo do tempo. Vai casar? Está namorando ou já mora junto? Como se proteger legalmente? A advogada de Direito de Família, Marília Xavier, e a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Maria Dias, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. A oração é a ligação da pessoa com o seu Criador. Todo muçulmano, onde quer que ele esteja, ele tem que rezar, tem que se voltar em direção à Meca, que é uma forma de organizar os muçulmanos onde quer que eles estejam. Boto Fé, neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado.
A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, estamos no ar com Cidadania Mulher. O tema de hoje é menopausa, aquele período que marca o fim da vida reprodutiva da mulher, normalmente ali entre os 45 e 55 anos. São necessários tratamentos para amenizar os sintomas provocados pelas mudanças hormonais. E será que as brasileiras que dependem do atendimento público têm acesso aos tratamentos eficientes? Eu estou aqui hoje com a doutora Diana Sá. Ela é endocrinologista, é também professora e atende as pacientes pelo Sistema Único de Saúde também, né, doutora? Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania Mulher. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje. Que ótimo. Vamos começar explicando para o pessoal que está nos assistindo o que de fato é a menopausa. Porque muita gente pensa assim, aquela fase que a mulher fica com calor. Não é isso? Mas é muito mais que isso, né? É muito mais que isso. E, além de tudo, ainda tem aqueles conceitos. Perimenopausa, climatério, menopausa. É tudo a mesma coisa, tem diferença. Enfim, vamos introduzir esse tema para que todo mundo saiba exatamente de que período tão relevante na vida das mulheres nós estamos falando. Então, a menopausa, como você já começou, né, já explicou, marca o fim do período reprodutivo da mulher. Com 1 ano da última menstruação, né, podemos dizer que a mulher está na menopausa. Antes desse período, ela está na perimenopausa. É o período que antecede a menopausa e que também precisa de atenção e que também precisa de cuidado. E o climatério envolve todo o período da menopausa e pós-menopausa, tá? E o que acontece ali? É uma mudança hormonal? A gente costuma brincar que a mulher, ela tem ali na fase reprodutiva o auge e depois começa a despencar. Explica pra gente, tem mudanças. Sim. E essas mudanças, elas refletem em mudanças também no comportamento, no aspecto físico, enfim. Então, como a mulher fica? Nesse período, a mulher passa por diversas transformações, né? Esse período tem uma mudança hormonal, ela apresenta uma mudança hormonal. O estradiol cai, que é o verdadeiro hormônio feminino, né? E com isso, com a queda do estradiol, os ossos das mulheres ficam menos protegidos, aumentando o risco, né, de osteoporose. O coração fica menos protegido, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. A mulher passa por alterações da parte psíquica, pode passar, né, ficando com mais nervosismo, mais ansiosa, pode ficar mais depressiva, né, alterações de humor. Pode apresentar uma queda de cabelo, pode apresentar uma redistribuição da gordura corporal. Essa gordura fica mais localizada na região abdominal. Tá. E isso, todas as mulheres inevitavelmente vão passar, algumas sofrendo mais, ou outras com sintomas mais a menos? É mais ou menos assim que funciona? Então, cerca de 70% das mulheres vão passar por algum tipo vão apresentar algum tipo de sintoma na peri ou na menopausa, tá? E desses 70%, 20 a 30% dessas mulheres podem apresentar sintomas mais severos. Imagina que no Brasil nós temos mais de 30 milhões de mulheres nesse período da vida, né? Então, como isso precisa ser visto, né, pela sociedade, né, pelas autoridades, enfim,
né? Cuidado com essa mulher. Você falou nessa mais fase. de 30 milhões de mulheres nessa fase no nosso país. Quanto tempo dura a menopausa? É um prazo fixo? Varia de mulher para mulher? Não é um prazo fixo, não é um prazo fixo. Cada mulher vai atravessar, né, esse período de uma forma, né? E a gente tem que acolher, né, da melhor forma essa mulher, no meu caso, né, essa paciente, porque hoje esse período da perimenopausa, menopausa e pós-menopausa é onde a gente está vendo a mulher no auge da sua carreira, né? É uma mulher que precisa lidar com família, com a saúde, com o trabalho, né? Então, essa mulher hoje precisa de um tratamento adequado, né? Direcionado para ela. A gente precisa também entender, você estava comentando comigo antes aqui do programa, que muitas pacientes chegam para reclamar de outra coisa, diabetes ou algum outro tipo de alteração, algum outro tipo de sintoma, e sequer sabem que isso é uma consequência, pode ser uma consequência desse período, né? Isso, porque na nossa sociedade a gente vê esse período da mulher fora do período reprodutivo, né? A gente tem muito cuidado com a mulher no período reprodutivo, né? No pré-natal, no parto, no uso de métodos contraceptivos, enfim, né? Mas quando a gente vê uma mulher no período do climatério, essa mulher não tem, ela mesma não tem, em alguns momentos, quando a gente trabalha na rede pública, ela não tem essa atenção para esse período da vida dela, ela não tem uma abordagem direcionada para isso, muitas vezes na atenção primária, né? Ela vem encaminhada para mim na endocrinologia por obesidade, né? Por diabetes, pela osteoporose, que pode ser consequência, né, de um climatério que não foi bem acolhido. Tá? Então, hoje a gente tem, inclusive, na rede pública, nós temos como tratar as consequências de uma menopausa não acompanhada, né? Que é a osteoporose, que é um infarto, tá? Um problema numa depressão, enfim. Tá? Mas como é que a gente pode, né, na saúde pública, como é que a gente pode evitar que a mulher chegue, né, numa fratura? É exatamente nesse tema que a gente precisa entrar, né? Hoje, o tratamento ideal vai variar de mulher para mulher, Sim. de acordo com os sintomas que ela tem, mas há uma assistência à mulher que depende do atendimento público nessa fase da vida, porque a gente viu que evoluiu, a gente vê que evoluiu muito. Tem lá na parte por exemplo, da mulher quando está grávida, todo temos políticas públicas direcionadas, né, para exatamente. Para a mulher que chega nessa fase, existe isso também? Hoje nós não temos uma política pública direcionada para a mulher nessa fase da vida. Não existe na saúde. Então, diferencia para mim. Você atende consultório particular, mulheres com condição financeira um pouco melhor. Sim. E atende as mulheres lá na unidade básica de saúde, certo? Qual que é a diferença? Quais são as dificuldades que você enfrenta para oferecer o tratamento, o acompanhamento para esses dois grupos diferentes de mulheres? Então, uma grande diferença, na rede privada, as mulheres geralmente já chegam na consulta com os sintomas, achando que pode estar entrando, né, nesse período, na perimenopausa, né, no climatério, e querem uma avaliação, e que precisam de um cuidado. E na rede pública, não. Na rede pública, não há essa abordagem, né, tão direta, e ela chega no especialista já quando ela tem muitos sintomas, né, ou alguma consequência do processo. Então, é necessário que a gente consiga, desde a atenção primária,
fazer uma abordagem, né, direcionada para essas mulheres. Elas não precisam ter um sintoma tão, como eu posso dizer, um sintoma que tire a qualidade de vida dela. Essa mulher precisa dormir bem, essa mulher precisa fazer atividade física, essa mulher precisa ter qualidade no trabalho, né, ter qualidade em casa, no relacionamento dela, né, com o marido, com filhos, enfim. E para isso, né, a gente tinha antes, né, no passado, a gente tinha tratamentos, terapias para as mulheres na menopausa que foram utilizados de forma meio sem critérios, né? E hoje, a medicina hoje está muito mais moderna, a gente já tem muitos estudos direcionados, né, para esse tipo de tratamento, e hoje nós possuímos terapias hormonais que a paciente vai na farmácia e compra, né? Lembrando que essas medicações não são manipuladas, não são em forma de chip, nada disso. O paciente vai na farmácia e compra, mas seria muito interessante que ela fosse no posto de saúde e recebesse o tratamento, que esse tratamento fosse universal, né? Porque esses medicamentos, eles não são tão acessíveis, né? Ou são? Então, para muitas pacientes, né, não são. Eu atendo muitas pacientes na rede pública que vivem, né, de benefícios, né? Chego a atender pacientes em situação de rua também, né? E essas pacientes precisam desse acolhimento pelo SUS, né? E se elas não conseguirem tirar do próprio bolso, né, para custear esse tratamento, né, com esses hormônios que levam a menos risco, né, cardiovascular, menos risco de câncer, né, que isso já foi uma pauta, né, no passado, e hoje a gente sabe, assim, mulheres que têm uma história de câncer de mama, de câncer de ovário, enfim, essas mulheres trombose, tá? Nem todas vão poder fazer o uso da terapia de reposição hormonal da menopausa. E hoje a gente consegue identificar quem pode fazer uso de hormônio, quem não pode fazer uso de hormônio e quem não pode fazer uso de hormônio. Existem sim alternativas de tratamento para essas mulheres, para elas melhorarem a qualidade de vida. E isso também precisa ser visto, né, nas políticas públicas para esse tipo de paciente, terapias hormonais e não hormonais, né? Ok, se a mulher se ela tiver uma contraindicação, ok, a gente tem uma alternativa para essa mulher, né, poder ser mais produtiva, enfim. Sim, hoje o Sistema Único de Saúde, então, pelo tudo que a senhora está explicando, não existe ali a distribuição do medicamento, ok, mas a gente percebe também pela sua fala de mulheres que chegam sem informação mesmo, sem informação, né? Falta o básico para que em todas as escalas sociais consigam ter acesso, pelo menos conhecimento do que está acontecendo ali no corpo dela. Isso, né? Inclusive, falta treinamento, capacitação, inclusive seria muito interessante que isso acontecesse nas equipes de atenção primária, né, de identificar, né, aquelas pacientes que estão nessa fase da vida, que estão passando, que estão perdendo trabalho, né, que faltam trabalho, que fraturam um osso porque não fizeram, né, um tratamento, não tem um acompanhamento, enfim, um infarto que poderia ter sido prevenido. Né? Ou seja, a menopausa não tratada, em alguns casos, ela pode trazer danos graves à saúde da mulher. Pode trazer danos graves à saúde da mulher. E hoje, na rede pública, a gente consegue tratar esses danos graves, mas a gente não consegue... Depois que eles já ocorreram. Depois que eles já ocorreram, mas a gente precisa conversar, a gente precisa ter... a população precisa ter orientação, que a gente consegue, muitas vezes, prevenir isso, né? Mas a mulher é tão sobrecarregada, né, com filhos, com tudo, né, com trabalho, e ela acaba muitas vezes se esquecendo dela, e aquele sintoma do fogacho, né, do ressecamento vaginal, enfim, do ressecamento da pele,
tudo isso para ela é normal. Vai ficando natural. É uma fase da vida, é natural. Minha mãe passou por isso, nunca tomou nada. Minha vizinha disse que esse remédio pode dar pode dar câncer, né? E não é bem assim, né? É uma desinformação geral, né? Por conta disso, não é normal você perder o trabalho, não dormir direito e passar o resto do dia, né, com consequências daquela noite mal dormida por conta, né, dos sintomas, né, dos calores noturnos, né, do suor noturno. Dá para ser mais leve, né? Dá para passar por essa fase da vida de forma mais leve. E as mulheres têm direito a isso. Você estava falando das políticas públicas necessárias e a gente vê pelos relatos que, de fato, esse período exige uma atenção, né? Nós temos aqui no Senado Federal, em tramitação, um projeto, né, de lei que prevê esse cuidado básico, inclusive com a capacitação das equipes ali dos postos de saúde, como costumo chamar, né, das unidades básicas de saúde, para receber essas pacientes e conseguir identificar o que está acontecendo ali, né? Esse projeto, ele está para análise da Comissão de Assuntos Sociais e na Câmara também existe um projeto que trata disso, ou seja, há um despertar para essa necessidade. Enquanto isso, né? Enquanto isso, o que vocês têm feito? Você é professora, lida ali com os jovens médicos. Há ali entre vocês uma forma no dia a dia, né, de lidar com isso, de ir remediando? Então, a gente tenta, né? A gente tenta acolher, né, essa paciente da melhor forma. A gente pode encaminhar para um serviço de psicologia, que a terapia cognitivo-comportamental é um braço do tratamento dessa mulher no climatério também. Quando, infelizmente, o acesso não é tão amplo, mas ele existe, tá? A gente consegue, mulher que já está... A gente tem uns exames, né, para tentar avaliar, né, se aquela mulher já tem alguma evolução daquele período. Tração transvaginal, tração de mama, mamografia, densitometria óssea. Isso é fornecido pelo governo, certo? E a gente consegue fazer esse manejo, né, dessa situação, né, dessa evolução para essa mulher. Agora, se ela precisar de uma terapia hormonal, ela vai precisar hoje, né, arcar com um custo, certo? Ela precisa arcar. A gente, né, prescreve da forma mais segura, sempre tentando, né, levar para essa paciente, né, a melhor medicação para aquele caso, tá? A dose certa, com a administração correta, né? Dar toda a orientação para aquela mulher, orientar a prática de atividade física, encaminhar para o serviço de nutrição, né, na unidade básica de saúde, tá? Mas o tratamento... E se ela não puder usar o hormônio, se ela não puder pagar? E se ela tiver indicação e ela não puder pagar? Né? Isso frustra muita gente no atendimento. A gente tem o conhecimento, a gente sabe como ajudar, né? A gente prescreve, mas a paciente não vai conseguir, né, ter acesso. Agora, a gente ouve muitos pontos tanto do medo, né, daquele estigma das mulheres, o hormônio vai mexer, vai provocar câncer, mas também existem linhas, digamos assim, alguma linha médica, alguns que eles acabam não receitando esse tipo de tratamento hormonal, ou já há um consenso de que esse tratamento é necessário e seguro? Hoje é um tratamento seguro para quem tem indicação, certo? Na consulta médica, né, com a boa, que nós chamamos anamnese, né, mas com a boa conversa, né, com nossas pacientes, nós conseguimos identificar as pacientes que têm ou não têm indicação do uso da terapia hormonal, tá? Mas existem terapias não hormonais para
poder ajudar essas mulheres. E essas terapias não hormonais seriam... qual é a forma do tratamento? Então, muitas vezes com medicações que agem no sistema nervoso central para tentar reduzir, né, os calores, tá? Para tentar melhorar o sono, medicações intravaginais para tentar melhorar aquelas queixas, né, de ressecamento, que podem evoluir para aumento de casos de infecção urinária também, né, desconforto por essas mulheres. Então, a gente consegue contornar, né, a situação para essas mulheres que não podem fazer uso do hormônio, tá? Nós temos medicações que, inclusive, vão ainda chegar ao Brasil para reduzir esses calores, né, que tanto afligem nessas mulheres e que não usam hormônios e que não são à base de hormônios, né? Já, se não me engano, já está aprovado pela Anvisa e espero que em breve, né, nós possamos ter, né, disponíveis para as pacientes. Tê-los disponíveis. Que é tudo muito individualizado mesmo, Totalmente individualizado. Não é um protocolo, uma coisa, né, fixa, uma receita de bolo. Ou seja, aquela história, minha vizinha usou e foi bom. Uma mulher 45 mais, já vou usar tal hormônio, tal receita. Não é assim que funciona. Essa mulher precisa ser bem avaliada, tá? Ela precisa ser bem conduzida, né, nessa fase tão maravilhosa da vida. Aliás, ela já deu a contribuição na maioria das vezes, né? Ela agora é a vez dela brilhar. Né? Agora, sim, apesar de ser tudo muito individualizado nessa questão do diagnóstico, do tratamento, é uma questão social também, né? Com certeza. É uma questão de compreensão, de receber bem, de acolher essa mulher. Isso. Porque a irmã, a mãe, o pai, o marido... das que são, né, casadas, têm um companheiro. Essa fase exige uma atenção diferenciada, né? Exige, há mudanças, pode haver, né? Mudanças de humor, né? Mudanças de comportamento. Essa mulher pode ter uma queda de libido. Então, isso impacta muito na vida do casal nesse momento. E hoje, infelizmente, né, a gente está... né, diante de uma sociedade que está bem complicada, intolerante. Né? E essas mulheres precisam de ajuda, elas precisam da gente. Hoje, a gente tem ouvido falar muito sobre as canetas emagrecedoras. Que também, quando indicadas, ouve-se falar em muitos benefícios, não apenas para o emagrecimento. Isso. A gente pode falar um pouco sobre isso, sobre os benefícios, e se, de alguma forma, existem estudos de que essas canetas também fariam algum efeito positivo para as mulheres nessa fase da vida? Então, elas farão um efeito positivo em mulheres que têm a indicação do uso, mulheres que têm obesidade, mulheres que têm um risco cardiovascular mais aumentado, mulheres que têm diabetes tipo 2, então, esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado, tá? Mulheres mais metabólicas, por assim dizer, elas teriam sim indicação e esse tipo de tratamento, né, os análogos de GLP-1, ou GIP e GLP-1, que é o caso da tisepatida, seriam muito bem-vindos para o tratamento dessas mulheres, né, que além da menopausa, né, além do climatério, elas também... mulheres que também possuem algum problema como esse, gordura no fígado, diabetes tipo 2, obesidade, ela agrega, ela não é o tratamento. Tá, mais uma vez aí a gente esbarraria na questão financeira, né? Porque, obviamente, esses produtos têm um alto custo. Nós estamos chegando ao fim do programa, eu queria que a gente fizesse, então, um balanço mesmo e o que a senhora espera como médica que lida ali no dia a dia
Você recebe pacientes, muitas mulheres que estão enfrentando problemas dificílimos por conta desse período que poderiam ser amenizados com um tratamento global, multidisciplinar, como a senhora enfatizou. Multidisciplinar. O que seria o mundo ideal? E você vê esperanças agora com esses projetos em andamento no Poder Legislativo? Então, eu vejo esperança, sim, para essas mulheres. Elas, cada dia que passa, elas têm mais voz, né, dentro da sociedade. A gente não pode deixar isso, né, cair de forma alguma. A gente precisa desse cuidado, né, multiprofissional, psicológico, atividade física, nutricional, endocrinologia, ginecologia. Né? Essas mulheres precisam ter acesso ao exame preventivo, né, aos exames laboratoriais, à medicação. Elas precisam ter acesso à densitometria óssea, ultrassom transvaginal, ultrassom de mama, enfim, a todo o cuidado global que a gente sabe que o SUS é capaz de fornecer para essas mulheres, né? Eu sou apaixonada pelo SUS, entusiasta do SUS, e eu acredito sim que um dia essas mulheres vão conseguir ter todo esse tratamento pela rede pública. Esperamos. Eu espero um dia poder prescrever os hormônios certos para aquela paciente certa, ela ir lá no posto de saúde, pegar e tratar e melhorar a qualidade de vida dela. Esse é meu sonho. Maravilhoso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania Mulher, por trazer um pouco do seu conhecimento ao acesso de todos os nossos telespectadores. Obrigada. Nós conversamos com a doutora Diana Sá, que é médica endocrinologista, ela atende os pacientes pelo SUS, sobre menopausa e os tratamentos oferecidos tanto pela rede pública quanto pela rede privada. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site. É o senado.leg.br e tem também no nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá, marque aquele sininho para receber as nossas notificações. Obrigada, então, pela sua companhia e acompanhe a nossa programação na TV Senado. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. No Morro do Pau da Bandeira. Ter feito, por exemplo, a apresentação com Cartola, né? Ter conhecido o Nelson Cavaquinho, ter feito show com Dona Ivone, né? Eu acho que tudo isso faz parte dessa história. No serviço de alto-falante, no Morro do Pau da Bandeira. Quem é visão zero? Eu começo a desfilar oficialmente na Mangueira em 1972, já na ala de compositores. Ah, como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer de uma vez pra esse moço, carnaval não é esse goloso, minha escola é raiz, é madeira, mas eu morro do pau da bandeira de uma... Vai casar? Está namorando ou já mora junto? Como se proteger legalmente? A advogada de Direito de Família, Marília Xavier, e a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Maria Dias, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30.
gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Veja agora os destaques desta semana. Plenário aprova refinanciamento de dívidas agrícolas. CCJ vota a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. Comissão de Educação define protocolo para escolas nos casos de qualquer tipo de discriminação. Você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado, aqui no Senado Notícias Revista. O plenário aprovou a criação de uma linha especial de financiamento com juros reduzidos para que produtores rurais possam quitar suas dívidas. O projeto volta para a Câmara dos Deputados. A linha especial de financiamento para produtores rurais foi aprovada nesta quarta-feira pelo plenário do Senado, depois de muita negociação e de debates na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós estamos vindo lá de mais uma reunião no Ministério da Fazenda com a presença do governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul e com a presença da nossa querida senadora Tereza Cristina. O ministro da Fazenda, senhor presidente, sempre muito cordato, receptivo, mas nós não tivemos com a área técnica do Ministério a mesma facilidade que nós tivemos na discussão com o ministro Dario Durgman, de modo que restaram alguns impasses. E em restando impasse, outra solução não há a encaminhar, senão a solução que nós encaminhamos no nosso relatório. A proposta cria uma política de renegociação e quitação de dívidas rurais, destinada a produtores afetados por eventos climáticos e calamidades públicas, mas se estende também a perdas de safra e outras dificuldades econômicas acumuladas. A justificativa é de que a crise climática e outros impactos econômicos aumentaram o endividamento rural e colocaram em risco a produção rural em várias regiões do país. Os recursos devem ser garantidos pelo Fundo Social do Pré-Sal, pelo superávit financeiro de 2025 e de 2026 e por outros fundos. As condições são facilitadas, com juros anuais variando conforme o perfil do produtor. 3,5% para a agricultura familiar, 5,5% para o médio produtor e 7,5% para os demais. O prazo de pagamento pode chegar a 10 anos, com 3 anos de carência. O crédito serve para quitar dívidas feitas até o fim de 2025, sem multas ou encargos por atraso. Os financiamentos terão como limites os valores de 10 milhões por beneficiário e de 50 milhões por associação cooperativa de produção ou condomínio. A liberação dos recursos será feita pelo BNDES, por outros bancos e por cooperativas de crédito. Ele pega um prejuízo um ano, no segundo ano a mesma coisa. E aí, quando ele começa a querer respirar, ele é encontrado com juros, é encontrado com um monte de burocracia que acaba afogando ele e atrapalhando ele para ele continuar tocando a sua vida na sua roça ou lá na sua propriedade. E a agricultura brasileira passa por um momento terrível. Nós temos as commodities em baixa, nós temos os juros em alta, nós plantamos uma safra, senador Davi, com o dólar a 6 e estamos colhendo com o dólar a 5. Isso é mortal para os preços dos agricultores, fora o problema que o Rio Grande do Sul teve climático e outros estados brasileiros, mas o mais emblemático foi o Rio Grande do Sul, com 4 safras perdidas pela seca e uma grande inundação. Os senadores também confirmaram no plenário a indicação do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, para o cargo de corregedor do Conselho Nacional de Justiça. Também foi aprovada a isenção do ISS, Imposto sobre Serviços,
cobrado pelas prefeituras e pelo Distrito Federal para as empresas envolvidas na organização da Copa Feminina de Futebol de 2027. Este projeto segue para a sanção presidencial. Empresas envolvidas na organização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 podem ter isenção do ISS. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de iniciativa do governo federal, já analisado pela Câmara dos Deputados. A isenção será permitida apenas para pessoas jurídicas que já tenham isenção de tributos federais para a Copa do Mundo Feminina e pelo mesmo prazo. Hoje completamos um ciclo legislativo que dará suporte à realização da próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino a ser realizada aqui no Brasil em 2027. Um conjunto de leis que, como regra geral, cumpre acordo com a FIFA sobre o funcionamento e as condições para sediar o evento. Agora, na Copa Feminina, sem projetos e obras faraônicas, estamos falando do mais importante, da essência do esporte, o legado social que ela deixará. Estamos falando de jovens e crianças que certamente irão se inspirar com as atletas e com a festa nos estádios. Estamos falando também do turismo e dos recursos à economia que serão gerados, sobretudo no Rio de Janeiro, que certamente sediará a abertura ou a final da competição. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do Banco de Brasília respondeu às perguntas dos senadores sobre a situação do BRB, que busca empréstimo bilionário após comprar carteiras fraudulentas do Banco Master. O presidente do BRB lembrou aos senadores que assumiu a instituição no fim de novembro de 2025, após o início da investigação sobre o Banco Master. Nelson Antônio de Souza informou que houve uma reorganização institucional e de governança no BRB, com a substituição de dirigentes que estavam no período investigado. Houve também a recomposição de posições estratégicas, a revisão de estruturas de comitês, o aperfeiçoamento de controles internos e a vinculação da Corregedoria ao Conselho de Administração com mais independência. O acordo firmado entre União, Distrito Federal, Banco Central, tem a participação do FGC e das instituições financeiras, especialmente S1, que são as grandes instituições financeiras como Banco do Brasil, Caixa Econômica, BTG, Bradesco, Santander. E foi homologado tudo isso pelo Supremo Tribunal Federal. Essa operação, senadora Damares, é inédita no país. Sobre a divulgação do balanço financeiro do banco referente ao ano de 2025, que vem sendo adiada desde março, o presidente do BRB disse que o balanço ainda não está pronto. Tem alguma decisão judicial que autoriza a não publicação desses balanços? Estejam certos, a quem mais interessa divulgar o balanço é o próprio BRB, tendo em vista a corrida de liquidez que cada vez se acentua, tendo em vista a não divulgação desses balanços. Sobre os pedidos de informações e solicitações de documentos feitos pelos senadores e que ainda não chegaram ao Senado, o presidente do BRB explicou que muitas dessas informações ainda estão sob sigilo. Esses documentos de Price e advogados, nós vamos ter acesso antes da audiência? E esses próprios achados, através desse relatório, eles culminaram com a abertura de um novo inquérito policial. E nós não estávamos e não estamos autorizados a encaminhar esses relatórios para nenhum outro órgão fora esses citados. O que está sendo pedido emprestado, que vocês homologaram no STF, é o suficiente? As garantias que foram dadas são suficientes? Nós não sabemos qual foi o rombo mesmo do BRB, quanto roubaram do BRB. Se o senhor tivesse que citar um número, diria qual? 8,8 bilhões. São essas questões que os brasileiros não entendem. Como um banco que vale no mercado 3 a 4 bilhões está fazendo um empréstimo homologado pelo Supremo Tribunal Federal de 6,7 bilhões.
A Comissão de Educação aprovou um protocolo para orientar professores e diretores em casos de racismo, misoginia e outras formas de discriminação nas escolas. Se não houver recurso para a votação no plenário do Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. O projeto apresentado pela senadora Tereza Leitão estabelece diretrizes gerais para orientar a atuação de professores e dirigentes escolares em casos de racismo, misoginia, discriminação por motivo de orientação sexual ou de identidade de gênero nas escolas. O texto prevê que toda manifestação ou suspeita de discriminação deve ser comunicada aos diretores, que são obrigados a notificar as autoridades competentes, por exemplo, o Conselho Tutelar ou o Ministério Público. Também prevê a adoção de medidas de conscientização e reparação e a formação de comissão representativa da comunidade escolar para acompanhar o cumprimento do protocolo. O projeto prevê ainda campanhas educativas anuais sobre o tema, capacitação de professores e profissionais da educação, a criação de espaços de reflexão e ações de apoio emocional e psicológico às vítimas por meio de equipes multiprofissionais. Embora as escolas convivam cotidianamente com situações de racismo, misoginia e outras formas de hostilidade, o que se observa na prática é uma resposta fragmentada, excessivamente dependente da iniciativa individual de professores e gestores, sem fluxos definidos e encaminhamento, registro, acolhimento e acompanhamento. Essa ausência de balizas institucionais gera insegurança para os profissionais da educação, fragiliza a proteção das vítimas e contribui para a subnotificação dos casos. Nesse cenário, o projeto sob exame apresenta mérito ao deslocar o foco da resposta improvisada para uma atuação institucional organizada. A Comissão de Educação aprovou também projeto que altera a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para definir as atividades que devem ser consideradas no aperfeiçoamento profissional contínuo dos profissionais da educação básica pública. O texto que veio da Câmara inclui, entre essas atividades, cursos de qualificação, cursos de pós-graduação e períodos para pesquisa na área da educação. O texto será analisado em plenário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e os de combate a endemias. Pela proposta que ainda precisa ser votada pelo plenário, as mulheres poderão se aposentar aos 57 anos de idade e os homens aos 60 anos após 25 anos de contribuição. No início da reunião, o relator, senador Irajá, leu o parecer e fez um apelo pela aprovação da PEC, que deverá beneficiar quase 400 mil agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias de todo o país. São grandes lutadores, são pessoas que merecem o nosso respeito, a nossa admiração pelo trabalho que realizam, por toda uma vida. O projeto foi aprovado por unanimidade. A proposta inclui na Constituição que a atividade dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias é essencial e exclusiva de Estado. Por isso, proíbe a terceirização desses agentes e contratação temporária fora de emergências. Pelo texto, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias terão direito à aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, com 25 anos de contribuição, sem necessidade de laudo individualizado. Eles terão a garantia de paridade e integralidade, e a regra valerá para todos os agentes, independentemente do regime previdenciário do município. A PEC cria regras de transição e sistema de pontos para quem já está em atividade. E também determina que a União preste assistência financeira complementar a municípios
para compensar o aumento de despesas nos regimes próprios e também faça repasses ao Fundo do Regime Geral para o custeio das novas aposentadorias. Agentes de todo o país que vieram acompanhar a votação comemoraram. Essa proposta vai dar dignidade a todos os agentes de saúde de todo o Brasil. Primeiro, a nossa aposentadoria especial, que nós lutamos tanto para conseguir, dignidade para depois da aposentadoria, nós temos a dignidade de viver um pouco melhor e tirar todos os nossos colegas que estão precarizados, com vínculos empregatícios fora da lei. E aí sofrem lá nos municípios e é isso que a gente está dando, essa dignidade para todos os nossos quase 400 mil agentes de saúde e agentes de endemias de todo o país. Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, segue para o plenário a proposta que concede autonomia orçamentária e financeira para o Banco Central. Na chegada, o relator, senador Plínio Valério, foi categórico. Qualquer mudança que eu faça no relatório vai caber pedido de vista de novo. E a gente tem aí a festa junina, a gente tem Copa do Mundo. Então, se não votar hoje, lá vai ficar na prateleira de novo. Na reunião, ele rejeitou 3 novas emendas, uma delas encaminhada pelo líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, que pediu mais tempo para fazer ajustes no texto. Ele disse que o governo ainda tem uma preocupação com a PEC, que é, no caso do Banco Central ter prejuízo, quem pagaria? Qualquer prejuízo, o governo, o Tesouro tem que aportar. E na medida que ele é um ente fora, vou chamar do circuito Tesouro, aquilo poderia vir a impactar no próprio déficit primário do país. E Jacques, eu vejo se a questão é essa, eu acho que a gente pode discutir antes de ir para o plenário essa questão com esse adendozinho aí. Um acordo permitiu que o parecer do relator fosse aprovado por unanimidade de forma simbólica e sem mudanças. Mas a PEC não irá a plenário em regime especial de tramitação. O governo terá pelo menos mais uma semana para tentar ajustes no texto. O texto aprovado pela CCJ cria um regime jurídico próprio para o Banco Central, que ao invés de uma autarquia como é hoje, seria uma entidade pública de natureza especial, com autonomia financeira e orçamentária. Na prática, a PEC daria ao banco, que já conta com autonomia administrativa desde 2021, a capacidade de elaborar, aprovar e executar seu próprio orçamento, sem depender de repasses do Tesouro Nacional. Mas as despesas continuariam limitadas pelo arcabouço fiscal. O Congresso ficaria responsável pela fiscalização contábil, orçamentária e financeira do banco. O relator incluiu o PIX na Constituição para garantir que o serviço continue gratuito. Além disso, a gestão do PIX não pode ser terceirizada. Tem que permanecer com o Banco Central. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou a transferência automática de pensão alimentícia. O projeto, que será votado pelo plenário, vai evitar novas ações judiciais nos casos de atraso ou falta de pagamento. Pela proposta, o juiz poderá decidir pela transferência automática da pensão alimentícia em qualquer fase do cumprimento da sentença. O magistrado deverá informar o valor mensal, a data do pagamento e a sua duração, as contas de débito e crédito e os critérios de reajuste do benefício. Institui-se assim um fluxo automático e contínuo voltado ao pagamento mensal da pensão, com menor dependência de novos requerimentos a cada inadimplemento. A proposição merece acolhida porque enfrenta problema recorrente nas execuções de alimentos, a necessidade de sucessivas provocações judiciais diante de inadimplementos mensais. Se não houver saldo suficiente na conta do devedor, o projeto prevê a indisponibilização automática de ativos financeiros até o limite do valor atualizado em atraso. A proposta também permite
permite o bloqueio de contas empresariais. Os senadores destacaram que o projeto vai garantir o pagamento das pensões alimentícias e reduzir as ações judiciais nos casos de atraso. É uma proposição muito importante e que tem, além do condão de garantir que não vigore uma insegurança por parte das mulheres ou de quem tem o direito à pensão, também a redução da judicialização, porque nas condições atuais, quando esse recurso não é transferido, torna-se necessário para a mulher, para a pensionista, entrar na justiça para garantir o cumprimento desse direito. É um projeto que reduz a burocracia, facilita o acesso de quem precisa. É um direito alimentar, portanto, é um projeto que vai em socorro de quem precisa. É menos burocracia, facilita a vida, especialmente de mulheres, de vulneráveis. Então, acho que é um projeto que, assim, moderniza, né, o acesso a direitos. Eu considero um avanço. E circulam nas redes sociais postagens afirmando que uma decisão do Senado teria legalizado o estupro de crianças e adolescentes no país. Isso é falso. Muito cuidado para não compartilhar esse tipo de conteúdo. O Senado Verifica recebeu um pedido de checagem sobre o assunto. A Sara Reis, que é jornalista do Senado Verifica, está aqui com a gente para explicar isso melhor. Olá, Sara. Olá, Érica, tudo bem? Pois é, pessoal, olha só, no dia 2 de junho, o plenário do Senado aprovou o projeto de decreto legislativo 3 de 2025. Esse projeto suspende uma norma do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa norma é a Resolução 258. Na prática, a decisão do Senado interrompe os efeitos dessa resolução. Mas o que diz essa resolução? Ela estabelece diretrizes para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual em situações já previstas na lei brasileira, como gravidez resultante de estupro, risco de vida da gestante e casos de anencefalia fetal. É importante entender, viu, Érica, que essa decisão do Senado, ela não altera o Código Penal brasileiro, pessoal. Ou seja, ela não muda a definição do crime de estupro nem do crime de estupro de vulnerável. A legislação continua exatamente a mesma. No Brasil, o estupro e estupro de vulnerável são crimes previstos no Código Penal, com penas que, dependendo do caso, podem chegar a 40 anos de reclusão. Portanto, muito cuidado. Afirmar que o Senado legalizou o estupro de vulnerável é falso. O que foi aprovado trata apenas de uma suspensão de uma resolução administrativa do CONANDA. Não modifica as leis penais que criminalizam essas condutas, Érica. Sara, e quem tiver dúvidas sobre notícias relacionadas ao Senado, para saber se é verdade ou não, como faz? Olha só, pessoal, recebeu uma mensagem duvidosa? Você também, Érica, se você receber, é só falar com o pessoal lá do Senado Verifica. Antes de compartilhar, é preciso a gente checar se aquilo de fato aconteceu. O nosso WhatsApp é o 981900601. Muito obrigada, Sara, por esta informação. E na abertura do encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV, emissoras de todo o país participaram do lançamento da TV 3.0, que tem entre os destaques uma interatividade total e conteúdo sob demanda. Comunicadores de todo o país acompanharam a primeira exibição experimental e deram conta de como a televisão 3.0 vai abrir um cardápio de novas possibilidades, democratizando o acesso e chegando até os mais distantes rincões do país. A gente está construindo a maior rede de comunicação pública do mundo. E considerando que, sentados nessa mesa aqui, a gente representando instituições que zelam pela qualidade do conteúdo que é produzido e que é transmitido, então a gente vai construir, né, aí agora a bola está com vocês, comunicadores, a melhor rede de comunicação do mundo também. Aqui nesse bonequinho a gente está ilustrando que tem um usuário que está personalizando a TV
do jeito que ele desejou, do jeito que é recomendado para ele. E aqui a gente tem uma primeira tela com o menu lateral, com algumas funcionalidades que a gente lista aqui de busca, a página de início, né? E a gente vai elencar cada programa desse aqui ao vivo, programação, serviços, configurações e notificações. Estamos aqui com a TV Senado e todas as outras, pessoal, todas as redes públicas que estão disponíveis, a gente insere aqui, rapidamente aqui para ilustrar, um programa de retirada de medicamentos para a população em casa. Então, daqui aqui você seleciona uma farmácia que esteja mais próxima da sua residência, ele já dá um QR Code que vai te direcionar via Google Maps, via Waze. Para o usuário, é uma TV muito mais interativa, que ele tem condições de escolher a quantidade de informação que ele quer receber, se ele quer mergulhar num determinado assunto, ele pode habilitar trilhas de áudio, de informação e também pode escolher o que quiser ver, né? É navegar na TV aberta do jeito que ele já navega hoje nas plataformas de vídeo on demand. Eu vim bem interessada nesse painel, nessa tecnologia, né, que vai mudar a forma que a gente consome TV e que para a gente que traz informação e vai facilitar muito para quem acompanha, já vê ali o projeto de lei, já poder assistir a entrevista, saber o que o deputado está propondo, a gente vai ver o que vai poder entrar, né, nesse conteúdo extra da TV 3.0, estou bem curiosa. O encontro é também uma oportunidade para a Rede Legislativa de Rádio e TV contabilizar os avanços em termos de abrangência e qualidade, de olho no futuro da comunicação pública. Nós temos 1.600 cidades que têm a transmissão do sinal da TV Senado, da TV Assembleia daquele estado e da Câmara local, quando ela tem o sinal. Então, essas 1.600 cidades já é quase como a sexta maior rede de televisão do país, se fosse uma rede só. Nosso objetivo, até o ano que vem, é atingir 2.000 estações, mas a nossa realmente intenção é fazer com que o sinal chegue em cada município, na população, mesmo que longínqua. O Senado Notícias Revista fica por aqui. Acompanhe nosso site senado.leg.br/TV e também as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e fique com a gente na TV Senado. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente tem muitos casos de crianças que declaram isso, que eles se sentem respeitadas, ouvidas, né? Sempre tem roda de conversa no começo e no fim da aula, todo mundo sentando, todo mundo do mesmo nível, não é o professor em pé, as crianças ou enfileiradas ou sentadas e o professor num outro nível, né? É todo mundo no mesmo nível, vai dando espaço para participação, vai dando tema para as pessoas se colocarem, vai levando pergunta para as crianças levarem para casa, para trazer a resposta e para refletir em cima, né? Então, não é só o esporte, é mais do que o esporte, né? Então, isso para as crianças, elas se sentem respeitadas, elas se sentem ouvidas. A minha opinião tem valor, né? O que eu falo é ouvido. A gente tem momentos em que só nós é que fazemos a atividade. Então, nós temos protagonismo. E isso é autoestima. Vai casar? Está namorando ou já mora junto? Como se proteger legalmente? A advogada de Direito de Família, Marília Xavier, e a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Maria Dias, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30. Agora é lei.
A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu entrei na empresa mostrando uma função de acessibilidade, mostrando uma solução em acessibilidade. E o Rodrigo apresentou para a gente o kit do Metacircuitos. E eram pessoas com deficiência visual, assim como eu, e o pessoal estava quebrando a cabeça para entender como é que funcionaria. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Acessibilidade digital é navegar pela internet sem barreiras, sites e portais inclusivos para todas as pessoas. Aplicativo, sites sendo feitos já com essa visão da acessibilidade a idosos, às pessoas com deficiência, aos chamados analfabetos digitais. Ter acesso às tecnologias digitais significa, primeiro, você ter acesso físico. A pessoa tem que ter acesso à internet, ela tem que ter o equipamento que tem o acesso à internet, isso significa custo também, né? Nem todo mundo tem. Eu senti muito isso quando eu era ministro das Comunicações e ministro de Ciência e Tecnologia, durante a pandemia, que a gente precisava passar as aulas para os alunos. Aí a primeira proposta era, bom, então passa as aulas pela internet, o aluno tem que ficar em casa, ele assiste as aulas pelo celular. Mas nem todo mundo tem celular. Ainda tem muito buraco, vamos chamar assim, né, na nossa população distribuída nas regiões mais remotas do país, que a pessoa não tem acesso através do celular. A gente precisa ter contato com tudo o tempo inteiro, então é necessário. Agora tinha que ser um direito básico, né? Todo mundo, independente da condição física ou psíquica, qualquer coisa assim, é lógico que ela tem que ter acesso. O mundo hoje, querendo ou não, infelizmente, hoje é tudo virtual, né? Então a internet é o que sabe. Por que é essencial? Porque a gente tem dezenas de milhões de pessoas aqui no Brasil que dependem de uma descrição, né? Ou seja, por ela ter uma baixa visão, ou por ela navegar por um leitor de telas, que ela não enxerga, ela precisa daquela informação em texto. Tem pessoas neurodivergentes que, dependendo da neurodivergência, é muito mais fácil ela compreender a descrição daquele gráfico, por exemplo, que está ali escrito, do que ela interpretar o que aquela ilustração, o que aquele gráfico está trazendo. Então, se a gente parar para pensar, a descrição de imagem é um recurso básico de acessibilidade que é uma barreira que afeta muita gente. E é muito simples dela ser corrigida e implementada, sabe? Acesso a serviços públicos, a benefícios sociais, matrículas em escola, acesso a documentos, hoje são feitos pelo digital. Então, não ter acessibilidade digital, a gente está impactando diretamente em cidadania, em acesso ao social. E as ações, quais são elas?
Então, desde a evolução nas plataformas, como, por exemplo, ações que parecem ser simples, como o uso da câmera traseira, da câmera frontal de um celular para fazer um reconhecimento facial ou para fazer outros usos da câmera, ele traz ali um nível muito amplo de acessibilidade. Temos investindo também na capacitação dos gestores públicos, porque a acessibilidade digital, ela requer que a gente saiba construir soluções digitais acessíveis. Então, a gente tem que capacitar os nossos gestores públicos. Nós podemos ter jogos infantis para crianças com deficiência, jogos que podem ser usados como auxiliar nos estudos pedagógicos. Então, tecnologia assistida. O governo tem seus projetos, mas creio que a gente tem que ter um orçamento direcionado para as tecnologias assistidas. Os maiores problemas estão em algumas categorias. Por exemplo, formulários. E é impressionante como a nossa vida, se a gente parar para pensar, depende de formulário e o quanto os formulários não estão acessíveis, principalmente para quem navega com um leitor de telas. Outra barreira enorme é a falta de descrição de imagem. Então, nem todo site é acessível. Infelizmente, eu encontro muita barreira em sites de compra, em sites de pedidos, né? Em site desse quesito aí. E também nos sites de estudo voltado para imagens. Então, tipo assim, com gráficos, com tabelas, tenho muita dificuldade nesse quesito. Esse aí é o Fernando, nosso professor maker. Lembra que eu falei que ser maker é transformar a sua realidade? Então, o Fernando é deficiente visual. E além de ser nosso professor, ele também ajuda a gente a adaptar essas invenções para pessoas que não enxergam. Essa aí é a versão do Metacircuitos com recursos de acessibilidade que a gente desenvolveu junto com ele. Quando você fala em acessibilidade, o que te preocupa? O que me preocupa é a falta da consultoria da pessoa com deficiência visual. Porque tem que ter uma validação da pessoa com deficiência visual. Não adianta você fazer um projeto dizer que é acessível, um produto dizer que é acessível, e esse produto não está adequado para a pessoa com deficiência. Então, tendo a pessoa ali para validar, uma pessoa com deficiência para validar esse produto, é super importante, porque ele vai dizer, isso aqui está bom, isso aqui não está bom. Não é simplesmente dizer, achar que está bonitinho e enviar para o mercado. O importante seria ser validado por alguém que tenha deficiência, né? Então, se você está criando um site que você quer que seja acessível para todas as pessoas, incluindo pessoas com deficiência, você tem que saber se realmente as pessoas com deficiência estão conseguindo acessar aquele site. Que nem vocês estão perguntando para mim sobre acessibilidade digital na minha área, que eu estou uma pessoa cega, as pessoas também têm que consultar as pessoas cegas ou com baixa visão, e existe uma profissão para isso que se chama consultora em acessibilidade, que não é regulamentada, infelizmente, mas ela também valida muitos sites, se está acessível ou não para o leitor de telas. O Fernando, né, quando eu conheci ele nessa ONG, né, foi, eu acho que o único desse grupo de pessoas com deficiência que me cutucou. Foi o único que teve a coragem de dizer, olha, esse teu produto ainda está faltando muita coisa para eu ter autonomia para poder usar, para eu trabalhar com tecnologia, né? Ele testou o material com o filho dele e falou, papai, tá de cabeça para baixo. E ele não sabia dizer por que estava de cabeça para baixo, né? Foram surgindo, né, nesse meio de inovação, foram surgindo editais, e aos poucos fui trazendo um Fernando aos poucos para a equipe, né? E todo o pitaco que ele dava, todo o olhar que ele trazia de forma diferente, fazia com que a gente melhorasse o nosso produto também, né? Porque nas escolas a gente tem crianças com baixa visão, crianças com restrição de mobilidade, crianças neurodivergentes. Então a figura do Fernando é de muita representatividade, né? O olhar do Fernando aqui na equipe faz com que a gente desenvolva um produto melhor para todo mundo, né? Que justamente quando a gente começa a desenvolver algum produto, né, a gente esquece e não tem esse olhar, né? Acho que horizontal do que a gente está fazendo. Então a figura dele é para cutucar mesmo isso. A audiodescrição hoje as pessoas deixam de fazer. A gente está vendo cegos sem acesso, inclusive à comunicação, sem acesso a informações por causa da falta da audiodescrição. Tem uma criança lá na escola da Árvore que todo dia que ela chega, oi, tudo bom? Eu sou a fulana, eu tenho os cabelos assim, 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 e todo dia se audiodescreve para mim. Um pouco de vontade política, um pouco de compromisso com o setor, eu tenho certeza que a gente consegue, né, incluir mais essa população que tem dificuldade de acesso à questão da tecnologia de comunicação e assim por diante. Um excluído digital começa
que ele ou ela, né, uma pessoa, não vai ter as mesmas oportunidades que qualquer outro que tenha o conhecimento digital vai ter. E esse gap, essa diferença, tem uma tendência de aumentar e aumentar exponencialmente. Eu falo na questão de ensino também. Ensino. De ter uma rede de ensino para que atenda essas pessoas desse grupo, né? Que não sabe mexer, para que elas possam ter mais acessibilidade e saber mexer melhor, né? Então a pessoa fica excluída dos melhores empregos, na prática, fica excluído de observar e saber das melhores oportunidades para a sua vida. Isso vale também para a educação de forma geral, né? Mas a parte digital, isso vai ficar mais drástico com o desenvolvimento de inteligência artificial e outras tecnologias aí. Além disso, essa pessoa fica vulnerável. Quando elas vão comprar alguma coisa aqui no shopping, eu percebo que muitos idosos eles entregam o celular na mão do atendente e muitas vezes eles podem acabar caindo em algum tipo de golpe ou sendo roubados de algum aspecto. Eu tenho um pai mesmo que ele não consegue pedir um Uber. Eu quero pedir um Uber para ele. Hoje ele não sabe, ele não consegue salvar o número de telefone. Quem tem pessoas de idade na família e sabe usar a internet, traga essa pessoa de mais idade para aprender, para estar junto, para entrar no mundo. Quem tem condição de ir nas escolas e aprender, a gente precisa colocar essa inclusão, né, nas escolas, toda maneira de levar a inclusão digital para as pessoas na verdade para todas as pessoas, mas focado nessas leis que a gente tem trabalhado, nas pessoas de mais idade. Minha avó, ela tem um pouco de dificuldade. Talvez, eu não sei se está relacionado a qualquer, ao aplicativo em si, ou se é alguma resistência que ela tenha. Se a pessoa não tem a destreza, né, de acompanhar tudo, aí já a dificuldade vai ser maior, claro. Tem alguns filmes que a legenda fica diferente do que está passando atrás, então acaba atrapalhando até na própria visualização. Temos a legislação, temos a norma técnica, e por que caminha devagar? A sociedade ainda não percebeu que mais de 40 milhões de brasileiros significam um potencial enorme econômico para o país. E que, uma vez não incluído, ele gera custo para a sociedade. O que em determinada escola vocês levam? Então a gente tem uma escola, por exemplo, que tem muito forte na veia a agrofloresta, o contato com a natureza. Então, o currículo de marcenaria, de construir com madeira, né? Eu falo que o grande ganho de construir com madeira para as crianças é que elas nunca mais vão ver um pedaço de madeira da mesma forma. Né? Então, o tempo da lixa, o tempo do serrote, né? A biofilia, a necessidade do ser humano de estar perto da natureza, né? A gente tem, por exemplo, a figura do Fernando, que em sala de aula, né? Para diferenciar os tipos de madeira, ele usa o cheiro, o olfato. Então ele consegue diferenciar qual é a espécie daquela madeira pelo cheiro. Então isso é muito bacana que as crianças tenham esse contato, né, de um outro contato, outro nível sensorial em relação a esse material que a gente trabalha. Com a figura do Fernando, né, ele não é só um agente de inovação na sala de aula, é um agente de representatividade, de inclusão, né, de mostrar que ali também é espaço da pessoa com deficiência, né, de crescer com essa referência que ele tem autonomia para trabalhar com tecnologia. Então é muito bacana porque a longo prazo essas crianças vão repensar o mercado de trabalho. Tem uma coisa que a gente sempre fala muito nas aulas que é o pode ver com as mãos, né? Então as crianças é muito legal ver elas desde pequenininho crescendo aqui para mostrar os projetos, elas têm que levar até a mão do Fernando. Quando eu falo, deixa eu ver, eles vêm. Já vem direto na mão do Fernando, né? Então isso é muito legal, desde pequenininho elas crescerem com essa referência, né? A nossa sociedade, infelizmente, tem uma visão da pessoa que tem deficiência visual que ela seja uma pessoa que esteja em casa, que esteja parada. E quando vê uma pessoa que está nativa, que está fazendo, criando, produzindo e mostrando o seu trabalho, às vezes fala, você não é cego. Mas por que eu não sou cego? Você consegue fazer tanta coisa. Eu penso, mas é porque eu tenho acessibilidade, porque eu busquei acessibilidade para isso. E aí eu tenho que provar que eu sou cego, né? Falar, não, você não é cego. Eu falei, sou cego, cara. Eu acho que a dificuldade maior na faculdade tem sido os professores, que ainda estão muito... Eles não são treinados nem instruídos nesse quesito de acessibilidade para alguma pessoa com deficiência visual. Então, muitos deles não sabem como agir, como preparar um documento acessível, porque não é todo documento online que você cria e que vai ficar acessível para o leitor de telas ler.
Eu diria principalmente que falta uma capacitação, um nível de consciência e até uma habilidade das pessoas que criam as plataformas digitais, as soluções digitais. Por isso que a gente tem estado muito atento a isso também e focando em capacitações para as pessoas que criam esses conteúdos. Em termos de tecnologia, a gente tem muitos mecanismos tecnológicos disponíveis para a gente construir com acessibilidade. Em termos de normas e padrões, como você mencionou e eu concordo, nós também temos padrões bem estabelecidos. Então, temos ali uma lacuna entre esses padrões e a aplicação deles. Esse olhar de acessibilidade já foi lá desde o início? Não, foi com a figura do Fernando. Eu acho que foi justamente isso, assim, foi essa cutucada dele de dizer, olha, falta isso ainda para eu ter autonomia. E tem mais pessoas como eu, e um grupo grande ainda, relevante, que também quer usar esse produto e tem direito de usar esse material, e vamos fazer diferente. As regras já estão expressas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. São mais de 150 diretrizes para tornar websites acessíveis. O Brasil pode ganhar um Dia Nacional da Acessibilidade Digital. 11 de março é a data que as normas da ABNT foram publicadas. Todos os sites internacionais, eles já seguem aquilo que é determinado pelo sistema W3C, e nós não tínhamos aqui esta regulamentação obrigatória. Isso foi um marco para a gente, para gigantesco, que é a primeira norma técnica que a gente tem, que está trabalhando, de fato, conteúdo digital e aplicações web. Então, são as diretrizes. Então, tem o norte agora. O que é que essa norma traz de tão especial? Elas recomendam, elas dão uma série de diretrizes para que todos os sites e aqueles derivantes, eles possam atender pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, pessoas que tenham deficiência de movimentos, pessoas que precisem utilizar um sistema através de softwares com comando ocular. É muito importante que a gente aplique os padrões de acessibilidade existentes desde a origem de quando a gente está projetando uma solução digital até o momento em que a gente entrega para ir acompanhar a experiência desse usuário para ver se a solução está sendo realizada da forma como a gente planejou. Grandes plataformas privadas fazem uso da nossa solução de acessibilidade. E a gente está fazendo um trabalho bem interessante em torno de capacitação dos gestores públicos para que eles compreendam bem os requisitos e boas práticas de acessibilidade e possam aplicá-las na construção dos serviços públicos digitais. Por que é tão difícil, na sua visão, ou não é difícil, que desenvolvedores façam sites que sejam acessíveis? Do meu ponto de vista, é uma questão de que, para eles vão gastar mais dinheiro para pouco público, mas dentro do Brasil, nós temos milhões e milhões de pessoas com deficiência visual e que consomem diariamente. Pena que eles não sabem isso, não fazem estatísticas a respeito disso. Se não houver a fiscalização para que realmente as empresas, as instituições de ensino, o próprio governo cumpram com tudo isso que já existe, aí vai ficar muito difícil. A gente transforma uma cultura não só pela educação, mas dentro da educação, mecanismos de controle e punição são necessários. Falta essa punição, que aí quando bater no bolso das empresas, bater aí a coisa vai rodar. Acessibilidade fora daqui, na tua casa e na rua. Vamos fazer um paralelo. Como é que você vê a questão da acessibilidade? Cara, na rua não tem. Não tem. Na rua é bem complicado. Ultimamente eu estou tendo mais que optar pelo me locomover por aplicativo do que pelo transporte público, porque a acessibilidade está bem defasada. Os pontos de ônibus não têm acessibilidade, as ruas não têm acessibilidade. Muitas pessoas não respeitam essa questão da acessibilidade por conta mesmo do que eu falei, da questão de, dentro da cabeça da sociedade, a pessoa com deficiência está em casa, parada e quieta. Brasília tem um desfalque muito grande no quesito acessibilidade. Falando em dados, em números, a deficiência visual é a que preenche o maior número de pessoas com deficiência no Brasil.
Então, a gente está aí passando dos 7 milhões de pessoas com deficiência visual. Grande maioria é cega? Não. Grande maioria é deficiente visual, baixa visão. A falta de inclusão digital, o resultado dela é o mesmo que acontece com a falta de acessibilidade física. Hoje temos uma preocupação enorme com o mundo digital, e, no entanto, o mundo físico continua a ser exclusivo para as pessoas com deficiência. Ele não inclui. Segundo o Tribunal de Contas da União, é extremamente limitada a acessibilidade digital no setor público federal. Durante um ano, 288 organizações dos 3 poderes foram fiscalizadas. Resultado, 88% dessas organizações apresentaram desempenho ruim no levantamento de acessibilidade digital. O Brasil ainda não pode ser considerado um país digitalmente acessível. A gente tem que, né, até é interessante essa sua pergunta, porque a gente tem que separar em algumas camadas essa questão, né, do ser acessível digitalmente. Né? A gente tem o acesso, né, que é considerado, e quando a gente fala acesso, é ter acesso à internet, você ter, né, como usar um celular, um computador, a conexão ser estável, isso é uma coisa. A gente tem outra camada, né, quando a gente considera a questão da acessibilidade, que é o uso. Então, acesso, o uso é, você sabe usar, né, toda a tecnologia que está aí disponível, você entende a linguagem, você consegue realizar ali as tarefas. Então, essa é uma outra camada quando a gente fala de acesso digital. E a gente vai para a acessibilidade, que a acessibilidade é o quê? É permitir que os ambientes na web, os sites, os aplicativos, estejam prontos para serem acessados por todas as pessoas, independentemente delas terem deficiência, delas terem problemas de acesso por baixa conexão, delas terem ou não um celular super moderno. Acesso, primeira coisa, infraestrutura para chegar lá. Segundo problema, uma vez que você tem infraestrutura, você precisa garantir que você tenha energia para conectar as coisas, né? Então, no meio da Amazônia, por exemplo, como é que a gente chega com energia lá? E aí vem o outro, que a gente está tratando mais aqui, né? Focado mais nessa perspectiva, que é a educação. A pessoa tem que saber usar. E para saber usar, entra uma série de infraestruturas também dentro das escolas, cursos. A própria internet pode ajudar a distribuir isso. O que você precisa no dia a dia para poder se organizar socialmente? Bem, para falar a verdade, mais acessibilidade, compreensão, não é só uma questão material, mas sim uma questão de comportamento. Não é questão de equipamento, vamos dizer assim? Não, os equipamentos que nós temos, todos eles a gente, com os códigos certos, com a tabulação certa, com a acessibilidade certa, eles funcionam perfeitamente. Infelizmente, há falhas tanto dos desenvolvedores, quanto também do próprio usuário. Não tem essa comunicação direta, os canais de comunicação não são muito efetivos para que isso aconteça realmente na prática. Quais são esses equipamentos e os softwares hoje que te facilitam, te dão conforto no teu dia a dia? Os equipamentos que eu utilizo geralmente, na verdade, o mais utilizado é o celular, né? Que hoje eu utilizo um iPhone mesmo. Celular padrão, não precisa ser um celular adaptado, não precisa ser um celular de uma linha diferente. É um celular comum que você entra nos ajustes, nas configurações e ativa a configuração de leitor de telas. O mundo é tecnológico, cada vez mais. Por mais que a gente ache que o idoso não há necessidade de um celular, de acessar uma informação, aquilo é um passatempo para o idoso, é um passatempo para quem está em casa muito grande. E também até mesmo para a educação, nas escolas. Quando a gente traz acessibilidade, a gente está melhorando não só para a pessoa com deficiência, para a pessoa idosa, para pessoas, o que a gente chama de imigrantes digitais, né? O Brasil cada vez mais conectado, a gente está chegando em comunidades, né, que antes não tinham acesso à internet. Então, a web, ela precisa estar fácil também para essas pessoas que estão se conectando pela primeira vez. E isso a gente não está falando que a pessoa pode ser uma comunidade indígena, pode ser comunidades ribeirinhas, quilombolas.
a longo prazo esse é o grande ganho, né? As crianças vão repensar o mercado de trabalho. Na hora que entrarem no mercado de trabalho, vão lembrar, eu tive um professor de robótica que era deficiente visual, isso não impedia que dele trabalhasse, pelo contrário, né? A empresa em conjunto, né, no coletivo, pensava nas tecnologias que garantiam a autonomia dele, né? E as crianças também, né, de perceber ali, de quebrar vários paradigmas em relação, né, à tecnologia, à ciência, né? De que ali também é espaço da pessoa com deficiência de construir uma relação com a ciência, com a tecnologia. Hoje, felizmente, o portal GovBR ele tem um nível muito alto de acessibilidade digital. E isso reflete o resultado dos avanços de centralização que a gente fez ultimamente. Hoje, o GovBR ele tem um nível acima de 90% nas ferramentas de avaliação de acessibilidade digital. Inclusive, nas avaliações feitas por órgãos de controle e outros parceiros, eles têm apontado o nível alto de acessibilidade digital no portal e um exemplo de iniciativa a ser seguida. Eu já vi no Gov aquele bonequinho que fala em Libra, assim. Eu acho que é até completo, sim, o trabalho. Só vi para deficiente auditivo, para quem tem problema de visão, ainda não vi nenhuma tecnologia, não. Dê oportunidade, porque tem muita gente com muito talento por aí, pessoas com deficiência, mas não estão tendo oportunidade por conta de quê? De que as pessoas pensarem que elas não são capazes. Mas, na verdade, nós somos capazes de muito e muito mais do que vocês imaginam. Qual é o sentido disso na tua vida? O sentido de ensinar é tudo que a gente adquire, tudo que a gente aprende, a gente tem que dividir. Quando a gente vai embora daqui, a gente não leva nada. Então, por que não eu deixar muitas sementes por aí? Né? E conhecimento é semente. Então, na cabeça de cada criança que eu estou dando aula, eu sei que é ali 2 ou 3, mas na frente vai lembrar, cara, eu aprendi isso com o meu professor de robótica, ele era cego e ele deu conta. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira, no Morro do Pau da Bandeira. Ter feito, por exemplo, a apresentação com Cartola, né? Ter conhecido o Nelson Cavaquinho, ter feito show com Dona Ivone, né? Eu acho que tudo isso faz parte dessa história. Um serviço de alto-falante no Morro do Pau da Bandeira. Quem avisa o Zé? Eu começo a desfilar oficialmente na Mangueira em 1972, já na ala de compositores. Ah, como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer do mapa pra esse moço, carnaval não é esse goloso, minha escolha raiz é madeira, mas eu morro do pau da bandeira de uma... Vai casar? Está namorando ou já mora junto? Como se proteger legalmente? A advogada de Direito de Família, Marília Xavier, e a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Maria Dias, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei.
A oração é a ligação da pessoa com o seu Criador. Todo muçulmano, onde quer que ele esteja, ele tem que rezar, tem que se voltar em direção à Meca, que é uma forma de organizar os muçulmanos onde quer que eles estejam. Boto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O vírus Ebola voltou a se espalhar na África. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, declarou emergência de saúde pública de interesse internacional. Mas será que o risco de uma nova pandemia existe? A doença acendeu um alerta e despertou o medo em muita gente. O governo brasileiro ativou o plano de contingência para febres hemorrágicas em uma ação para manter o vírus afastado do nosso país. Quais os riscos de o vírus Ebola chegar ao Brasil? Como é a doença? Como é o contágio? São muitas as perguntas e hoje no Senado Live você vai entender melhor o assunto. Nós recebemos a médica infectologista Vanessa Schultz, da Sociedade Brasileira de Infectologia, e a médica especializada em emergência de saúde pública Otília Lupe, da Fundação Oswaldo Cruz. Elas vão responder às perguntas enviadas pela internet, pelas nossas redes sociais e outras questões elaboradas pela nossa equipe de jornalismo. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas nossas redes sociais para trazer a sua participação e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Nós estamos ao vivo no TikTok, no YouTube, no Facebook, no X e também no Quai. Então, vamos começar mais um TV Senado Live. Bom dia mais uma vez às nossas convidadas. Bom dia, Vanessa Schultz. Bom dia. Bom dia, Otília Lupe. Bom dia. E bom dia, Cibele Nunes, sempre comigo aqui, fazendo a ponte com as nossas redes sociais. Eu vou começar perguntando para a Vanessa, já para a gente entender. Vanessa, o que é o vírus Ebola? Como é a doença causada pela transmissão desse vírus? Sim. Então, o vírus Ebola, na verdade, ele foi, a gente ficou conhecido, então, a partir de 1970. Então, foi um vírus identificado próximo do rio Ebola, então ali na República do Congo, enfim, na África. Então, e desde lá ele vem causando alguns surtos lá, especificamente na África, né, que envolve o Sudão do Sul, a República do Congo, eventualmente alguns outros países, né, que já tiveram outros surtos, que foi o surto maior, que foi entre 2014 e 2016, mas a cepa naquele momento era uma cepa que se chamava Zaire, né? Hoje a gente tem um surto que começou agora final de abril, início de maio, né? E que a OMS então fez o alerta a partir do dia 17 de maio, um alerta internacional de emergência em saúde pública, que é uma cepa
um pouquinho diferente, que já existe, né, que ela já circulava, mas que os outros surtos não tinham sido por ela, que é a cepa do Bundibugyo Ebola vírus, então que é uma cepa diferente da do Zaire, né, e ela é uma cepa que também circula na África, né, mas que agora o surto que está acontecendo é dessa cepa. Então, ela é uma doença zoonótica, que a gente chama, né? Ela vem de animais silvestres, então, e atinge os humanos, né? Assim como várias outras doenças zoonóticas que a gente tem, ela também é, né? Então, o risco é, na África, como existe muito contato meio silvestre e humanos, assim, então esse risco é bem importante, né? Digamos assim, o vetor mais, o reservatório, na verdade, do vírus mais comum são morcegos frugívoros, né, que, enfim, tem nessa região, mas pode ter em primatas não humanos, enfim, né, macacos, enfim, que também tem contato com secreções desses morcegos, assim como os humanos, se tiverem contato com essas secreções, ou sangue, enfim, ou material orgânico de animais silvestres que estejam contaminados com vírus, principalmente desses dois tipos de animais, eles podem se contaminar. Então, a contaminação vem a partir de contato direto com secreções, com sangue, né, com fezes, urina, enfim, tudo que possa estar contaminado com o vírus, né? E tu perguntaste como se manifesta a doença, né? Então, ela é uma doença, então, febril, né? Ela começa num quadro agudo, febril. Geralmente, o quadro inicial parece uma síndrome gripal, assim, a pessoa vai ter febre, vai ter dor no corpo, dor articular, eventualmente, dor de garganta, né? E isso vai evoluindo para um quadro mais grave, gastrointestinal, de diarreia, vômitos intensos, né? De desidratação, distúrbio hidroeletrolítico, perda de função renal, alterações hepáticas, e eventualmente pode evoluir com sangramentos, né? Hemorragias e ao óbito, né? É uma infecção com uma letalidade muito alta, né? Ainda, porque a gente tem ainda pouco recurso, apesar de que a cepa Zaire, ela já tem tratamento e vacina disponível, né? Mas a cepa atual, ela não tem ainda disponível nem vacina e nem tratamento específico. Né? Quando a gente fala dessas questões de vacina e como tivemos no caso da Covid, que há muita gente fazendo essa comparação mesmo, né? Ou tendo essa preocupação de que esse surto que está acontecendo na África se espalhe como aconteceu ali em 2019, 2020, um surto que começou também por uma transmissão de um vírus que via de um animal, também presente em alguns morcegos na China, acabou se espalhando pelo mundo. E essa questão do contágio também preocupa muita gente. Eu queria que a doutora Otília nos falasse um pouco agora sobre isso. Como é que é esse processo de contágio e comparando com o coronavírus? É possível dizer que eles têm formas de contágio semelhantes? Vamos esclarecer isso para as pessoas. Bom dia a todos. Bom, a história do ebola é uma história fascinante, né? Desde a década de 70, como a Vanessa falou, a gente até hoje está procurando todos os reservatórios, mas comparando com o Covid, são duas zoonoses, elas começam em animais, né? São doenças virais, mas elas têm capacidade de transmissão bem diferente, né? Ambas são contagiosas, mas o contágio do ebola ele depende do manuseio de secreções. Lá no início, o que acontece é que algum animal que está albergando o vírus, a gente acha que os morcegos são os principais envolvidos, em algum momento eles diretamente através do manuseio da carcaça, do consumo da carne desses animais, ou indiretamente pela contaminação, por exemplo, do chão de uma caverna ou de frutas que vão ser consumidas por homem, ele alcança o ser humano. Tá? Então,
a forma da doença sair do ambiente silvestre para o ser humano é essa. E isso acontece de forma contínua nessas regiões onde a doença ela é endêmica. Então, eventualmente, ela funciona como uma doença emergente. Uma vez alcançado o primeiro indivíduo, aí há a transmissão para os seus contatos próximos. A transmissão da doença, diferente do coronavírus, que tem uma transmissão respiratória, portanto, acaba tendo casos secundários num número mais rápido, aqui no ebola é necessário contato íntimo com secreções. Então, o que a gente aprendeu dos mais de 15 surtos, são 17 surtos até agora do vírus ebola, é que é necessário o manuseio, o contato com sangue, com sêmen, com urina, com fezes, com leite materno. No preparo do corpo, por exemplo, para o sepultamento, é ali que acontece o contágio, diferente da transmissão respiratória do Covid. E então, até a forma de conter a transmissão passa por outras medidas, né? Preparo do corpo, a assistência dentro dos hospitais feita com proteção para proteger o profissional de saúde. E aí o risco de escapar ali da transmissão local é muito menor. A gente tem que lembrar que essa doença ela está saindo de regiões remotas da África, zonas rurais, e nesse momento parte desse surto se explica porque é uma zona que está em conflito armado há muito tempo, então é uma zona de guerra com deslocamento de população, e por isso esse surto demorou a ser detectado, né? Porque lá localmente é uma doença que é esperada, então existem mecanismos de detecção precoce e controle, mas esse surto especificamente parece que ele circulou abaixo da capacidade de detecção durante alguns meses e por isso já emergiu com um número maior de casos suspeitos, casos confirmados e óbitos. Para essa doença alcançar as capitais, as vilas, a gente tem que imaginar que um indivíduo doente, portanto contagioso, vai alcançar essa região. E aí a gente está falando de uma região onde as pessoas não se deslocam a pé. Atualmente, o principal aeroporto próximo do epicentro da circulação, ele foi bombardeado, ele está fora de funcionamento. Então, é uma doença que está ali numa circulação na fronteira desses 3 países, bastante contida, mas ela já ultrapassou 3 fronteiras e alcançou uma ou outra capital no deslocamento de pessoas que foram ser acompanhadas em instituições. Então, nós levamos o indivíduo para a capital, por exemplo, houve a evacuação de um médico para a Europa, de voluntários da OMS para Angola, e aí dentro desse ambiente hospitalar, pelo manuseio de um indivíduo doente, poderia haver contaminação. E aí as barreiras que a gente tem para o manuseio seguro, que a gente aprendeu no Covid, né, que é o uso de equipamentos de proteção, é suficiente para conter, tá? Então, é bem diferente do Covid, né? É uma doença que está mais circunscrita e deve provavelmente ficar circunscrita. Sim. Eu vou passar para Cibele Nunes agora, doutora Otília. Fica claro já que é diferente a forma de contágio da Covid e do ebola. Isso já nos traz aqui um pouco de segurança, um pouco mais de tranquilidade para as pessoas que acompanham aqui a nossa entrevista, que estão compreendendo melhor esse assunto. Mas tem perguntas que vêm dos internautas e eu chamo agora a Cibele Nunes para trazer essas perguntas. Cibele, o que você traz para a gente agora? Nossa primeira pergunta para o nosso público foi qual o maior medo em relação ao avanço do vírus ebola. E disparadamente, 85% das pessoas responderam que é o medo de uma nova pandemia. Depois, com 15%, as pessoas disseram que tem medo também de impactos econômicos e de isolamento. Esse isolamento inclui o isolamento da própria família, que é um receio muito grande que as pessoas têm em relação ao ebola. E eu vou trazer uma pergunta do José, do Rio de Janeiro, para a doutora Otília. Já falamos, né? A doutora Otília já explicou da diferença de contaminação, que no caso do ebola não é pelo ar, mas temos o risco de termos uma nova pandemia? Essa foi a principal pergunta que recebemos, doutora Otília. Eu queria só completar um pouquinho antes da doutora Otília responder, porque muita gente também vem perguntando sobre essa questão e a preparação que o Brasil tem
para uma eventual nova pandemia. Eu não vou ler todas as perguntas aqui, são muitas, mas só completando, Sibeli, essa pergunta chegou aqui para a gente também, pergunta do Ronan, do Rio de Janeiro, do Jean Anderson, do Rio Grande do Sul, Isabelle, do Mato Grosso, Itamar, de São Paulo, Loíse, de Mato Grosso, Poliana, do Distrito Federal, Luciana, de São Paulo, enfim, são muitas pessoas participando. E agora eu passo a palavra para a doutora Otília e depois a gente passa para a Vanessa, nesse ponto do risco de uma nova pandemia, que já foi esclarecido aqui, mas o quanto nós estamos preparados para uma nova pandemia depois da experiência que passamos com o coronavírus. Perfeito. Nós todos ficamos traumatizados, né? Mas o risco, tecnicamente falando, o risco é praticamente zero, tá? Até pelas características do vírus e essa cadeia de transmissão, que, na verdade, ela é mais lenta e bloqueia. E a prova disso, é claro que os vírus sempre podem mudar, mas a prova disso é que este tipo de vírus, que é um filovírus, nas suas outras epidemias, a maior epidemia, conta aí com 20 mil casos, ela ficou ali circunscrita à região da Libéria, Serra Leoa e Guiné. Ela percorreu um período longo, mais de um ano, né? Os países tiveram ali dificuldade de contenção dos casos, mas ainda assim ela ficou restrita. Então a gente tem experiência com vários pequenos surtos, e todos têm sido abortados agora porque a gente tem vacina, remédio sendo desenvolvido de uma forma mais eficiente. E o grande surto de 2014, que a doutora Vanessa mencionou, ele contou com milhares de casos, mas ele acabou ficando restrito a uma região, que era uma região grande, né? São 3 países, mas sem o risco de pandemia. Então, a chance desse vírus se tornar de fato pandêmico, hoje, com o conhecimento que a gente tem sobre essa família de vírus, é nula. O risco desse vírus mutar, né, e se transformar num vírus mais contagioso, os virologistas nos dizem também que é muito baixa. E aí eu vou usar o conhecimento que a gente tem sobre a cepa que mais causou surtos, né? A gente está diante de uma cepa nova. A cepa que mais causou surtos, que é a cepa Zaire, ela praticamente não mudou desde a que foi descrita em 1976 até agora. Então, parece um vírus que é muito mais estável do ponto de vista genético do que o Covid, que, na verdade, é a grande vantagem do Covid, é ser capaz de se adaptar, gerar várias cepas, né? E aí conseguir se espalhando e contaminar pessoas que já tiveram a doença antes. No vírus Ebola, isso não acontece. Então, por esse ponto, a gente fica muito mais seguro de dizer que o espalhamento da doença, além de ser muito restrita, depender desse contato com fluidos que são mais complexos da gente entrar em contato, ele é um vírus mais estável. E as pessoas que adoecem, elas não pegam a doença novamente. Então, eu vou fazendo naturalmente uma barreira. A outra coisa... Essa informação é importante, doutora Otília, que a senhora passou agora, que uma pessoa que é infectada pelo vírus uma vez e depois que ela passa pelo processo de cura, ela não tem o risco de ser infectada novamente. Isso também diferencia do que acontecia com o coronavírus, que a pessoa pode pegar uma vez e depois ter novamente a doença. Foram feitas muitas pesquisas sobre a chamada Covid longa, que eram efeitos que a pessoa tinha da Covid, às vezes muito tempo depois de ter tido contágio. Inclusive, isso aconteceu com algumas pessoas que não manifestaram os sintomas, né? Agora, tem uma questão que preocupa também um pouco as pessoas. Eu vou passar para a doutora Vanessa, porque nós temos aqui a seguinte situação. O vírus Ebola, ele tem uma transmissão mais lenta, mais difícil, mais complexa do que o caso do coronavírus. O coronavírus era um vírus que se espalhava muito rapidamente, mas ele tem uma diferença que preocupa bastante as pessoas também. Doutora Vanessa, a questão da letalidade. Eu me lembro de termos feito várias entrevistas aqui durante a pandemia com especialistas sobre o coronavírus, e o que chegava para a gente aqui, o coronavírus ele se espalha rápido, mas ele não tem um índice de letalidade tão elevado quanto o Ebola. Qual é o risco, qual é o índice de letalidade desse vírus que está na África e comparando ele com o caso do coronavírus?
O ebola ele tem uma letalidade média, mais ou menos, em torno de 50%, assim, então é uma letalidade muito alta, ela pode variar até de 25% a 90%, né, dependendo da situação e de algumas situações de surto, assim, né. Então, e o coronavírus tem uma letalidade muito menor, assim, apesar de no auge da pandemia ter sido, né, uma letalidade alta, mas nem se compara, né, à letalidade do ebola. Então, isso também é uma questão que também diminui o risco de uma pandemia, assim, né? Porque a gente acaba tendo uma contenção maior até pela letalidade mais alta ali, né? E os pacientes que sobrevivem acabam ficando imunes, né? Não tem risco de pegar de novo. A forma de transmissão, como a doutora Otília falou, é muito diferente, não é via respiratória, que é uma forma muito mais complexa de contenção, né? De transmissão. Então, isso também que também faz a diferença aí, né? Então, essa letalidade alta, né, das febres hemorrágicas como o ebola, uma delas, né? Então, que também faz com que a doença não seja uma doença tão... que não se dissemine com tanta facilidade, assim, né? Mas, claro que tem todos esses cuidados que a gente tem que seguir cuidando, como lá no caso, né, na África, que é onde está tendo surto, que é o contato com secreções, com secreções, urina, fezes, enfim, de quem está contaminado, né? Porque lá o problema maior, como a Otília falou, é o risco da transmissão local, porque é um lugar que tem baixo recurso, né? Muitos locais de saúde, na verdade, são precários, né? Então, isso também facilita um pouco a disseminação, e aí não tem os EPIs adequados, né? Essa é uma grande preocupação que existe por lá também, esse problema da estrutura de saúde pública, especialmente porque o vírus ele está se disseminando na República Democrática do Congo, que é uma região de conflito. E tanto a senhora quanto a doutora Otília falaram aqui dessa questão das secreções, e o que está acontecendo também é que, por parte da população, muitas vezes as pessoas querem tirar os seus entes queridos, seus familiares dos hospitais, e daí vão fazer isso sem o manuseio correto, e há casos já sendo noticiados de depredação desses hospitais, dessas unidades de saúde, o que pode ampliar o risco de disseminação lá no país, no caso da República Democrática do Congo. Mas eu vou chamar a Cibele Nunes, porque ela tem mais perguntas das nossas redes sociais. Cibele, o que você traz agora? Muita gente nos assistindo pelo TikTok agora, Marcelo, e eu vou trazer a seguinte pergunta para a doutora Otília. Tivemos casos recentes dessa variante no Brasil, ou isso é fake news circulando pelas redes sociais? Esse é um ponto importante, porque tem muita gente querendo saber também sobre o risco de desinformação. Vou trazer aqui só mais alguns nomes de pessoas que perguntaram sobre isso. O Ronan, do Rio de Janeiro, o Adegício, de Minas Gerais, Vivian, do Ceará, Eduardo, de Rondônia, quer dizer, de muitos estados brasileiros, as pessoas querendo saber sobre esse problema da desinformação. Doutora Otília, a palavra está com a senhora. Pois é, a gente agora tem que lidar com a doença e com a desinformação. Então, a primeira coisa é consulte sempre sites confiáveis, Ministério da Saúde, Fiocruz, Sociedade Brasileira de Infectologia, onde as informações de fato são checadas e são corretas, tá? Isso é muito perigoso, a gente deixar que o ruído nos atrapalhe. Não, na verdade, nós nunca tivemos nenhum caso de doença pelos filovírus, pelo grupo como um todo, e especificamente pelo ebola, nenhuma das variantes. Essa variante esse é o segundo surto detectado, então ela também é uma variante bastante rara. Então a gente pode ter muita tranquilidade de dizer, a gente teve apenas 2 suspeitos em 2014 que chegaram lá na Fiocruz, na instituição onde eu trabalho, que eram casos de malária e gripe de viajantes que estavam vindo de regiões próximas aonde estava acontecendo.
E eles foram detectados, isolados. Nós fizemos o diagnóstico da doença que eles tinham. Um, na verdade, nem tinha doença, era uma gripe. Era uma coisa mais banal, mas teve uma febre, ele foi detectado, ele ficou em isolamento, em segurança máxima, e tudo correu muito bem. Então, a gente soube detectar, receber com segurança, sem risco nem para profissionais, né, nem para a população. Então, a gente já teve nosso evento teste em 2014. E, na época, o surto estava acontecendo até em países mais próximos, né, na África Ocidental. Agora, numa região ainda mais remota. O Fábio, do Distrito Federal, ele mandou uma mensagem para a gente muito bonita, pedindo para que nós fizéssemos uma homenagem a 3 brasileiros que fazem parte da Cruz Vermelha Internacional e que teriam morrido trabalhando na África justamente para conter a disseminação dessa doença. Eu chequei a informação, a Cruz Vermelha Internacional realmente houve 3 mortes, mas foram de pessoas de outras nacionalidades, enfermeiros de outras nacionalidades. Claro, fica aqui a nossa homenagem a esses enfermeiros e a todas as pessoas da área de saúde que se debruçam sobre o problema, que estão lá em campo, cuidando dos pacientes, as nossas especialistas que estão aqui com a gente, esclarecendo o assunto, que pesquisam a saúde, que fazem parte dessa rede de profissionais que se preocupam em cuidar da saúde, especialmente da saúde pública e da saúde coletiva das pessoas. Mas não houve mortes de brasileiros cuidando do ebola na África. Fica aqui o nosso agradecimento à mensagem, Fábio, do Distrito Federal, e também esse esclarecimento de que não eram brasileiros, para tranquilizar a nossa população. O vírus ebola, ele está longe do Brasil. Há poucas, ou quase nula, como disse a doutora Otília, a chance de termos a presença do vírus ebola no nosso país. O ritmo de contágio, a velocidade de contágio é muito diferente do coronavírus, então vamos separar as coisas. Ebola está ali no continente africano, circunscrito a alguns países, e o risco de se transformar numa pandemia é muito baixo, e especialmente de chegar ao Brasil. Hoje nós temos um sistema de saúde público bem estruturado. Eu fiz aqui uma homenagem à Fiocruz, fica também aqui a nossa homenagem ao Sistema Único de Saúde, que, assim como a Fiocruz, também é uma referência internacional em termos de estruturação de saúde pública de um país, um dos maiores, se não o maior sistema público de saúde do mundo. E isso nos traz essa segurança. A Anvisa, fazendo parte desse controle nos aeroportos, nos traz, e traz para vocês que acompanham essa entrevista, essa segurança de que o vírus ebola preocupa, claro, porque preocupa a humanidade. Nós sabemos o que está acontecendo lá na África, acompanhamos as notícias e ficamos tristes por tudo que acontece. Mas, felizmente, a população brasileira pode ficar tranquila, porque nós não temos risco de um surto de ebola no Brasil. E eu agradeço mais uma vez, doutora Otília, Lupe e doutora Vanessa Schultz, pela participação de vocês no nosso programa. Cibele Nunes, muito obrigado mais uma vez por trazer a participação dos nossos internautas, das nossas internautas pelas redes sociais e pela página da TV Senado, também o site da TV Senado, pelo nosso portal E-Cidadania. E eu lembro a vocês que o TV Senado Live vai ao ar todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Esse é o seu lugar para participar da programação da TV Senado. Envie sugestões, perguntas, comentários, sugestões de temas que vocês gostariam de conhecer melhor. Aqui no Senado Live nós vamos trazer a participação de vocês para interagir com a nossa TV. E nós estamos presentes nas principais redes sociais também, trazendo um espaço de comunicação entre o Senado Federal e toda a população brasileira. Assinem o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe tudo o que é feito no Senado Federal diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia.
Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Segui o caminho da lama. O rio ainda parecia vivo. Por cima ele tá assim, mas se você entrar dentro d'água, ele tá todo sujo, tá cheio de lama. Se você entrar, mexer com a água, o barro sobe todinho. Então o rejeito tá todo aí no fundo do rio ainda. Esse rejeito, o que ele fez? Ele estacou uma lama que vira um concreto na nossa ilha. Você entendeu? Então, assim, virou um concretor. Em vez de adubar igual as enchentes normal, vem e traz os nutrientes de outro lugar, renovando a terra todo ano. Esse veio e se instalou lá e aonde planta, a planta sai com deficiência. A planta não sai uma planta, uma planta saudável. Ela sai com a folha enrugada, ela sai, a bananeira, de vez de sair o broto para cima, ela sai um broto mais grosso e descontrolado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Vai casar? Está namorando ou já mora junto? Como se proteger legalmente? A advogada de Direito de Família, Marília Xavier, e a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Maria Dias, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos fatores que tornam difícil separar fato de fake é o volume de informações, posts. Na época das eleições, os conteúdos falsos são espalhados para enganar eleitoras e eleitores. Esses conteúdos são despejados nas redes sociais em uma quantidade assustadora. O problema piora quando a gente junta essas fake news com a enorme quantidade de conteúdos que circulam todo dia na internet. É muito difícil avaliar se esse gigantesco volume de informações é verdadeiro ou não. Mas você pode tomar alguns cuidados. Verifique se a notícia vem de uma fonte confiável. Desconfie se a notícia parecer exagerada, cheia de adjetivos. E, na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes.
A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual. Então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro, daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. Em junho, a TV Senado apresenta documentários que investigam como o ser humano tem se relacionado com o meio ambiente. Será que a gente tem autoridade moral, a nossa geração, fazer uma intervenção desse tamanho num rio como esse, sem saber quais vão ser as consequências? Mostra Senadoc, hoje, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Luz do Povo vai beneficiar famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh. A gratuidade na conta de energia elétrica deve atingir famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. O programa também alcança lares de idosos que recebem o benefício da prestação continuada, indígenas e quilombolas. O Senado votou, agora é lei. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. A oração é a ligação da pessoa com o seu Criador. Todo muçulmano, onde quer que ele esteja, ele tem que rezar, tem que se voltar em direção à Meca, que é uma forma de organizar os muçulmanos onde quer que eles estejam. Boto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Em setembro do ano passado, o entregador Valério Souza Júnior foi baleado no pé depois de se recusar a subir até o apartamento de um cliente para fazer uma entrega. O caso acendeu o alerta sobre a violência contra esses profissionais. Tem cliente que é muito cabeça dura ainda, que tipo assim, não entende, quer que a gente faça a vontade deles, quer que a gente suba no tempo deles. E tipo assim, às vezes fala, sobe aí que a gente dá uma gorjeta. Nunca dá uma gorjeta, é sempre uma mentira. Com a nova lei, as entregas de pequeno porte devem ser feitas na portaria do condomínio. O objetivo é trazer mais segurança aos entregadores. Eu acho que é uma boa medida de segurança o entregador não precisar subir para fazer a entrega e também seja compreensível que a pessoa que está solicitando o iFood entenda que aquilo dali está colocando em risco a segurança dele e a segurança do entregador. O pessoal acha que a gente é obrigado a subir, só que não é, entendeu? Aí vai diminuir sim a violência. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180.
Senado recebe especialistas em clima para falar da preparação do país para os possíveis efeitos do El Niño este ano. Uma entrevista detalhada sobre o que são os elementos terras raras e como as formas de exploração no Brasil podem afetar o meio ambiente. Ecosenado, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. A maloca, como qualquer moradia, é uma construção de espaço. Essa construção do espaço se dá de forma cultural. Então, o que é a maloca para o tucano? Ele vai te responder: a maloca é a origem do mundo, é o útero da cobra grande. Era lá que nós estávamos e lá nós nos sentíamos seguros. Habitat, neste sábado, 4h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo: quem fala? Eu disse: Ariano Suassuna. No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. No Concertos em Geral, vamos ver uma das formações instrumentais mais simples, o duo. Como funciona a interação entre dois músicos, tocando juntos uma mesma música com instrumentos diferentes ou até mesmo dividindo um só instrumento. Concertos em Geral, neste sábado, 6h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Banco Central já tem autonomia operacional desde 2021. Agora, uma proposta de emenda à Constituição aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado amplia essa independência ao prever a autonomia financeira e orçamentária. O texto também inclui o PIX na Constituição. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco no programa Argumento o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que é o relator dessa proposta. Senador, obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, estamos de novo. Senador, o senhor foi o autor do projeto, da PEC, que prevê a autonomia operacional do Banco Central. Por que é importante? Qual a necessidade também do Banco Central ter essa autonomia financeira e orçamentária? Na realidade, Carla, é um complemento. No primeiro momento a gente queria autonomia operacional, fixando mandatos da diretoria para que nenhum diretor fosse exonerado a bel prazer do humor do presidente. Funcionou. Roberto Campos não foi exonerado pelo Lula, pôde controlar a inflação. O Galípolo também não pode ser exonerado como diretor quando desvendou o caso Master. Essa é a segurança da operacional. Já livre tem outra vantagem, mas essa é a principal. E agora é o orçamento, é o dinheiro para o custeio, é o dinheiro para investimento, é o dinheiro para reajustar salário de servidor. O Banco Central, continua dizendo, é um Boeing com orçamento de teco-teco. Precisa ter um orçamento, dinheiro justo para evoluir. O senhor argumenta também que a estrutura, está limitada, a estrutura da instituição. Sim. O próprio presidente Gabriel Galípolo, quando ele esteve aqui em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, ele falou das dificuldades, do número de servidores que estão prestes a se aposentar, das dificuldades, inclusive, técnicas e operacionais. De que forma essa PEC pode resolver isso? O banco vai ter o dinheiro que precisa ter. Nós colocamos freios dizendo que é o orçamento do ano anterior,
com mais a correção do IPCA e 2,5% da inflação. É esse 2,5% que vai permitir que depois deles reajustarem salários, servidores, contratar mais gente, possam evoluir na questão de equipamentos. Vou te dar um exemplo. O Banco Central hoje não tem inteligência artificial própria. Tem que ter um banco de tamanho dessa envergadura. Eles têm 32 servidores para tomar conta do Pix. O Pix tem 245 milhões de operações dia e só tem 32 servidores. A diretoria, que há 10 anos atrás fiscalizava 300 empresas, fiscaliza 3.000 hoje com menos servidores. Então, é na frota de carro, é no salário do servidor. Como você falou, está perdendo servidor sempre. E você tem que, para manter o servidor, tem que ter um salário justo. O salário dele está defasado. Mas como é que seria isso? Essa autonomia, o dinheiro viria como? Isso. Seria gerido de que forma? Da própria arrecadação que o Banco Central faz dos seus ativos, né, do serviço que presta. Eles, semestralmente, eles mandam trilhões para o Tesouro Nacional. Tem lucro, vai para o Tesouro Nacional, vai para o Tesouro Nacional. Quando tem prejuízo, como é hoje, aí o Tesouro Nacional cobre o prejuízo do Banco Central. Mas é raro ter, mas tem. O que vai ser esse orçamento? Eles vão tirar parte disso que eles mandam para o Tesouro Nacional. Vão 3 laranjas, então uma fica, 2 ficam lá. Esse exemplo, grosso modo. A União, o governo não vai ter que colocar no seu uma coisa nova no orçamento, tirar do seu orçamento, não, vai tirar do que o próprio banco já arrecada. Durante a votação na Comissão de Constituição e Justiça, o líder do governo, o senador Jacques Wagner, comentou essa preocupação com os possíveis prejuízos de que forma isso podia acarretar nos cofres do Tesouro Nacional. Houve uma conversa? Não abala. Hoje já é assim. Na Covid foi assim. Na Covid, que deu prejuízo, o Tesouro cobriu, porque o banco ele é muito mais rentável para o Tesouro Nacional do que o prejuízo que ele causa. Então, hoje já é assim. Não houve nenhuma conversa anterior. As emendas do governo, elas chegam na meia-noite, que vai ter no dia seguinte a votação, ou então na hora da votação. Não teve conversa, não teve acordo. A gente vai tentar um acordo, eu acho muito difícil, Carla, muito difícil, porque o que o governo quer, na realidade, é protelar, porque o que ele diz que quer não pode ser feito. Eles querem que permaneça a autarquia, então não precisa PEC. Não precisa de nada. Eles querem que o orçamento, que o governo bote no seu orçamento a parte, o quinhão que vai para o BC. Ou seja, estando à mercê da União, pode ser contingenciado, pode ser inclusive bloqueado. Então não tem autonomia. O que se quer é que o banco tenha autonomia naquele dinheiro que ele precisa ter. Né, que, repito, é a despesa do ano passado, correção do IPCA com mais 2,5% da inflação. Senador, o senhor incluiu no texto a questão do PIX na Constituição. Qual é a preocupação? Houve aí uma influência dessa situação com o governo americano? Ou isso já estava previsto? Qual foi a intenção de incluir o PIX na Constituição? No primeiro minuto a gente incluiu, tem mais de um ano, tá bom? O Trump não tinha falado nisso. A gente incluiu o PIX para dar uma garantia, uma segurança do Banco Central ter aquilo como seu, como um ativo seu. Ninguém pensava em soberania. Eu não pensei em soberania. Eu pensei, o Banco Central tem, a gente bota na Constituição que é do Banco Central, mas acima de tudo, o que eu queria, que coloquei, que não pode taxar pessoa física. Então, o teu CPF, pessoa física, você não vai taxar. Vai continuar mandando teu PIX sem pagar nenhuma taxa. Essa garantia eu queria dar. Aí veio o episódio Trump, que reforçou o discurso da gente, o argumento, que é o teu programa, que reforçou o nosso argumento, no sentido de que é preciso, né, garantir a soberania do PIX. Eu não acho que o Trump vai tomar, mas ele já reclamou. E quando o presidente da nação mais poderosa do planeta cita por 2 vezes, 2 ocasiões, o PIX, é porque alguma coisa tem. Ele prejudica os cartões, ele prejudica os bancos, prejudica no sentido de que eles arrecadam um quinhão a menos. E esse pessoal, tu sabe, quando ataca o bolso, o PIX é vítima, sim, de comentários, de coisas. Então, ele estando na Constituição, está assegurado. É do Banco Central. O Banco Central não pode terceirizar, passar para ninguém e não pode cobrar de pessoas físicas. Então, olha só o que a população brasileira ganha com uma PEC dessa, que a gente pôde, no caminhar, introduzir essa garantia, botar na Constituição o nosso PIX. E isso também reforça a soberania. Claro que o Lula está falando, o presidente Lula, o PIX é nosso, é soberania, é a questão de soberania, não vamos abrir mão. Beleza, então deixa eu colocar na Constituição, que aí garante muito mais. Ah, mas na Constituição, se os Estados Unidos quiserem investir lá, não sei, vai estar na Constituição, a garantia que se quer de segurança, de que o PIX é perene. Agora, a gente precisa melhorar o PIX.
para acabar, para minimizar essas fraudes. Todo dia tem fraude, de milhões. Aí eles vão atrás e recuperam. Então, se o Pix tiver mais servidores, mais equipamentos, mais tecnologia, né, acompanhar a tecnologia, o avanço, é bem melhor, é mais garantido. Isso, para fazer isso, tem que ter dinheiro. Senador, em relação, agora voltando à autonomia, há uma certa disputa ali entre sindicatos e servidores também. Alguns argumentam que é bom, outros não. Ali há uma disputa ali entre as entidades representativas dos servidores do Banco Central. Alguns afirmam que as garantias funcionais vão ficar reduzidas e também que reduz os mecanismos de controle do Banco Central. Há mudança de regime também de contratação? De que forma isso impacta para os servidores, senador? Nem o capítulo servidor. Esse sindicato que está reclamando, que é o Sinal, inclusive está com comercial pago no Jornal Nacional, no intervalo, imagina só. Eles não têm nenhuma observação a fazer no capítulo servidores. Eles fazem no capítulo autarquia, que não diz respeito a eles. Então, o ativo como o inativo, o pensionista, o aposentado, vai ter as mesmas vantagens que os ativos terão. Quando tiver aumento aqui, vai ter lá. Ninguém saiu prejudicado. Se saísse, eu não apresentaria o relatório. Eu sempre disse a eles, se prejudicar um servidor, o relatório não sai, porque a intenção não é essa. Há muita narrativa em torno disso para tentar sensibilizar. Vão perder o plano de saúde. Mentira. Não vai ter reajuste na pensão. Mentira. A gente garantiu, eu tive essa preocupação, sobretudo para não prejudicar. Portanto, não carece isso não. É puro discurso, narrativa. Mas o Banco Central deixa de ser uma autarquia? Deixa de ser uma autarquia, ele passa a ser uma instituição de cunho especial, né? A AGU foi que arrumou essa forma, de cunho especial com poder de polícia. Então ele deixa de ser público, uma autarquia, deve ser uma instituição pública. Ele tem uma característica especial. Tá certo. Senador, e o rito agora dessa PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, quais são os próximos passos? Hoje a gente poderia, numa tentativa que o regimento interno permite, você pedir um calendário especial, 54 senadores assinam, a gente traz plenário hoje mesmo. O Davi me disse, o presidente falou, chegando aqui eu voto. Mas, como houve conversa, um acordo que a gente daria uma semana, 10 dias para o governo se mobilizar, eu preferi não fazer isso. Próxima semana já está convocada uma sessão semipresencial. Não vai ser na próxima semana. Tem que ser na outra. Se demorar também não vai, porque nós vamos ter aí festas juninas, nós vamos ter aí Copa do Mundo, né? Vai ter o recesso, eleição. Então já era. Então a gente tem que votar, eu acho que no máximo, daqui a 14 dias na outra eleição, o que não quer dizer que vá. Está dizendo que eu quero isso. Mas o rito permite. O que o PT está fazendo de protelar é normal, não é legal, isso é normal no parlamento. Não tem interesse em votar agora, vai perder a votação, quer protelar. E a gente tem interesse, porque vai ganhar a votação, que se vote logo. Ou seja, há um chão ainda muito grande a percorrer, mas mais da metade da estrada foi percorrida. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Tá bom, que bom estar aqui. Só lamento que é pouco tempo. Verdade. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Pensemos en el calentamiento global. Vamos a tener menos agua de la que tenemos en este momento. El análisis que habíamos revisado era el 72% del agua de México, agua superficial, 72% está contaminada. 7 de cada 10 ríos están así. Como el 70% del agua que utilizamos viene del subsuelo, es de la que se saca de pozos. No se toma de acá, ni de lagunas, ni nada. Casi toda se rasca. Pero pues esta agua se filtra ahí
Entonces, lo que estamos haciendo es sacamos el agua que está en el subsuelo limpia, la ensuciamos y la echamos acá. Entonces, lo que estamos haciendo es que nos la acabamos, ¿no? Estamos ensuciando todo el agua. Eso hacemos. Estamos en guerra contra el medio ambiente y la tierra. Y si ganamos, perdemos. Em junho, a TV Senado apresenta documentários que investigam como o ser humano tem se relacionado com o meio ambiente. Será que a gente tem autoridade moral, a nossa geração, fazer uma intervenção desse tamanho num rio como esse, sem saber quais vão ser as consequências? Mostra Senadoc, hoje, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 888 de 2025, de autoria dessa presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar o Dia do Quadrilheiro Junino. Convido para compor a mesa dessa sessão especial o senhor Patrese Ricardo, representante do projeto Giro Cultural. Convido também para compor a mesa Robson Vilela, presidente da Federação das Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e entorno. Certíssimo. Convido também o senhor Hamilton Tatu, representante da União Junina DF. Convido também o senhor Tiago Viana, vice-presidente da Liga da Quadrilha do Distrito Federal. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional, que será interpretado pelo trio Forró de Feira, sob a regência do maestro e sanfoneiro Fábio Viana e pela cantora Beth Samper. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade,
desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus rezonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Ó lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergueis da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Quero aqui cumprimentar o nosso presidente da Federação das Quadrilhas Juninas aqui do Distrito Federal e em torno, Robson Vilela Eiras, querido Fusca. Senhor presidente também da União Junina Brasiliense, Hamilton Tatu, presidente do Projeto Giro Cultural daqui do Distrito Federal, Patrese Ricardo da Silva Mendes, o vice-presidente da Liga Independente de Quadrilhas Juninas aqui do DF em torno, Tiago Viana. Cumprimentar todos os nossos quadrilheiros juninos, servidores. O marcador falou, a fila formou, o arraial começou. Tem comida típica, tem jogos, tem fogueira, mas é no passo e no compasso onde vive o espírito da festa junina. Basta ouvir o caminho da roça que o coração acelera. É no balancê que a perna não para. É no anarriê. Vemos uma das maiores expressões artísticas do Brasil. Esta sessão solene é uma homenagem aos quadrilheiros juninos do Distrito Federal e de todo o Brasil. Mas, acima de tudo, uma homenagem à nossa cultura, à nossa história, às nossas raízes. Quadrilheiros são famílias inteiras que organizam toda a sua rotina em torno de um projeto. São jovens que encontram na arte o seu lugar no mundo. São mestres que levam o nosso passado para as futuras gerações. Todos juntos, recebendo de volta, após cada apresentação, a certeza de que valeu a pena todo o esforço. É mais que uma dança e muito mais que uma festa. As quadrilhas juninas são meses de ensaios para minutos de emoção.
É suor, força, dedicação, é de domingo a domingo, noite após noite, repetindo passos até que cada movimento aconteça, parecendo que é por puro instinto. Neste momento em que os passos se tornam espontâneos, fluidos, tão naturais quanto respirar, é neste momento que quem assiste vê algo mágico, vê a beleza do nosso passado guardado e contado em trajes, cores e gestos. Cada traje conta uma história. O bordado, feito à mão pela avó, que não pode mais estar aqui, mas está presente em cada ponto, em cada flor, costurada com agulha e devoção. A bandeirinha que alguém pintou na madrugada para estar pronta a tempo. O chapéu de palha que passou por 3 gerações da mesma família e ainda vai passar por mais outras. Cada passo carrega um significado. A marcação, o balancê, o grande passeio, movimentos que vêm de longe, atravessam séculos, misturaram raízes indígenas, africanas e europeias e produziram algo que é puramente e inegavelmente brasileiro. Cada grito do marcador é uma convocação, um chamado para não esquecer, para não deixar morrer, para manter vivo o que nos faz ser quem somos hoje. E foi assim, algo que nasceu nos salões da Europa, encontrou coração no povo brasileiro e se transformou numa das mais belas expressões da nossa cultura popular. Aqui no Distrito Federal, temos o privilégio de ter quadrilheiros que elevaram essa arte a um patamar de excelência que nos enche de orgulho. São mais de 70 grupos que apresentam no DF. Viaja o país, que representa a nossa capital, nas mais importantes competições nacionais, que trazem para Brasília troféus, reconhecimento e, acima de tudo, a prova de que a tradição e contemporaneidade podem caminhar juntas, de mãos dadas, no mesmo compasso, sob o mesmo forró. Apoiar iniciativas como o Giro Cultural, tradições juninas, é fundamental para preservar este legado, porque sabemos que cultura não sobrevive sem política pública. Tradição não se mantém viva sem investimento. Arte não floresce do abandono. Quando o poder público reconhece o valor dos quadrilheiros, não está fazendo um favor, está cumprindo uma obrigação com a memória do seu povo. E o resultado deste investimento em cultura e do esforço dos quadrilheiros não aparece em relatórios, aparece quando a música começa. Imagine uma criança de 6, 7 anos assistindo pela primeira vez uma quadrilha. Os olhos arregalados, a boca entreaberta, os pezinhos que começam a mexer sozinhos, no ritmo da sanfona, sem que ninguém mande, sem que ninguém ensine, porque tem coisa que não precisa ser ensinada, basta ser mostrada, precisa apenas ser preservada para que a próxima geração possa encontrá-la. Isso é o que os quadrilheiros fazem, isso é que os mestres, os coreógrafos, os casais de noivos, os marcadores, os músicos, os costureiros, os figurinistas, os diretores artísticos fazem, cada um à sua maneira, todos pelo mesmo amor. Eles são guardiões, são faróis, são os responsáveis por garantir que nenhuma criança cresça num mundo em que a sanfona é silêncio e o arraial é só saudade. Esta sessão solene é mais que um reconhecimento institucional do Congresso e também do Senado Federal. Esta sessão é gratidão pessoal de quem acredita que um povo que dança junto permanece unido, que uma nação que preserva suas raízes tem chão firme para crescer, que uma cultura que se renova a cada junho, a cada forró, a cada passeio e a cada volta é uma cultura que não tem medo do futuro. As quadrilhas juninas no Distrito Federal e do Brasil. Que a sanfona nunca pare de tocar, que as bandeirinhas nunca parem de balançar
e que o arraial nunca perca sua luz e que essa nação nunca, jamais esqueça de dançar. Parabéns aos quadrilheiros juninos. Eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional. No compasso da sanfona, no brilho das bandeirinhas e no colorido dos vestidos, nasce uma das expressões mais bonitas da cultura brasileira, a quadrilha junina. Mais do que dança, a quadrilha é memória, é tradição que atravessa gerações. É o sorriso de quem ensaia por meses, o cuidado em cada passo, o orgulho em cada apresentação. Por trás de cada arraial existe uma história. Existe o trabalho de homens e mulheres que dedicam tempo, talento e coração para manter viva a força das festas juninas. São os quadrilheiros e quadrilheiras que transformam música em emoção, coreografia em identidade e celebração em pertencimento. Eles levam para a cena a alma do povo brasileiro. Simples, alegre, resistente e cheio de fé. Cada chapéu, cada fita, cada marcação e cada grito contam um pouco da nossa história. Uma história feita de encontros, de comunidade, de amor pela cultura popular. E quando a quadrilha entra no salão, o Brasil inteiro dança junto. Por isso, esta homenagem no plenário do Senado Federal reconhece muito mais que uma manifestação artística. Reconhece a importância de quem preserva nossas raízes, fortalece nossas tradições e mantém acesa a chama da cultura junina. Aos quadrilheiros juninos, nossa admiração, nosso respeito e o nosso aplauso. Porque onde tem quadrilha, tem cultura. Onde tem cultura, tem identidade. E onde tem identidade, tem Brasil. Neste momento, eu concedo a palavra ao senhor Tiago Viana, que é o vice-presidente da Liga de Quadrilhas do Distrito Federal. Pode ir lá. Boa tarde. Boa tarde, meus amigos quadrilheiros. É uma honra, um prazer estar aqui. Muito obrigado, senador Exalci, Patrese, que executa o Giro Cultural, Tatu, Fusca. E vocês, meus amigos, hoje eu converso aqui com vocês, olhando para cada um e sabendo que é importante frisar que vocês estão aqui representando muitas pessoas. Muitos amigos, muitos familiares, muitas pessoas que não podem estar aqui agora, porque estão trabalhando, estão estudando. Então, saiba que é muito importante a presença de todos vocês aqui, porque a gente está no Senado, a gente está no Congresso, e essa homenagem é homenagem destinada ao Dia Nacional do Quadrilheiro. E vocês estão aqui representando não só as quadrilhas do Distrito Federal e em torno, mas representando as quadrilhas do Brasil inteiro. Porque a dificuldade que vocês passam, vocês sabem que não são só de vocês. Todos os quadrilheiros passam e dividem essas responsabilidades, essas dificuldades. E é muito importante a gente receber esse espaço aqui, senador, para que a gente possa falar, para que a gente possa ser ouvido, para que a gente possa caminhar um pouco olhando para frente. Quadrilha junina, como a palavra foi muito bem colocada, senador, é muito mais do que dança, é muito mais do que música. Quadrilha junina não é só festa. Quadrilha junina é um sistema complexo, muito organizado, que envolve muitas pessoas.
dançarinos, músicos, figurinistas, coreógrafos, motoristas, cozinheiros, torcida, família. E a fala hoje aqui é direcionada para essas pessoas que construíram essa história, construíram esse legado. E hoje esse espaço que vocês ocupam aqui dentro, parabéns. Vocês conquistaram isso aqui. Vocês construíram, vocês hoje, vocês que passaram antes e com certeza os que virão. A gente vê aqui alguns idosos, muitos jovens, algumas crianças e alguns bebês também. Esse é o futuro sendo construído. Relativamente, eu estou há pouco tempo dentro do movimento junino. Esse ano completo 6 anos que eu estou dentro do movimento junino. E eu aprendi uma coisa com vocês, com todos vocês, com meu amigo Neném, com quem eu aprendo muito, com Fusca, com Patrese, com Tatu, porque todos vocês lutam para colocar esse movimento onde está. Eu aprendi com vocês que a gente, eu digo a gente, o movimento, a gente ousou construir o nosso futuro. Porque, como bem dito, senador, não está em relatório, não está em gabinete, está dentro da comunidade, está dentro da casa de cada um de vocês aqui. Então, como a gente ousa construir o nosso futuro, a gente pede o apoio do Estado. A gente precisa, senador, do Estado, a gente precisa de políticas públicas, mas fica o recado aqui. Onde o Estado não nos alcança, senador, a gente faz, a gente realiza, porque a gente tem responsabilidade com cada um que está aqui. Então, a minha fala, para encerrar, é parabenizar cada um de vocês, quadrilheiros, cada um de vocês, gestores de quadrilha, presidentes, diretores. É muito difícil o que vocês fazem. A gente tem um amigo dentro do movimento junino, que é mais um que executa essa função fora da quadrilha, mas é quadrilheiro. Eu estou falando do meu amigo Cláudio Bonifácio, que tem uma página de mídia junina, chamada Ensaio Junino. Ele tem uma fala que eu quero deixar como ponto final aqui. Renascemos a cada arraiar. E é isso que vocês fazem. Renasçam a cada arraiar, porque vocês salvam vidas. Então, quadrilheiros do Distrito Federal, quadrilheiros do entorno e quadrilheiros do Brasil, parabéns, esse dia é de vocês. Concedo a palavra ao senhor Robson Vilela, presidente da Federação das Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e entorno, nosso querido Fusca. Boa tarde, gente. Tudo bem? Todo mundo bem? Zalci, senador, todos vocês presentes. Primeiramente, eu quero começar a minha fala, primeiro dando parabéns a todos e dizendo o seguinte. Na época do governo Rodrigo Hollenberg, no qual o senhor era deputado federal, o senhor teve a honra de destinar um recurso no valor, na época, de R$500 mil, não sei se você vai se lembrar. E nós, junto do movimento junino, começamos a construir o que foi o recurso que chegou diretamente às quadrilhas juninas naquele momento. As apresentações foram realizadas em espaços públicos que já construídos, como Casa do Cantador e outros, com menos estrutura e com mais recurso diretamente aos grupos. Não é tudo o que a gente precisa. O que a gente precisa era de que em outubro do ano início a gente consiga preparar os nossos espetáculos com recurso garantido para a execução direta disso. Mas já foi um grande avanço. Com o senhor vindo ao Senado, o senhor deu continuidade no trabalho do senhor, colocando recursos diretos nesse projeto maravilhoso. E existem algumas coisas, senador, que eu vou vir aqui nesse momento, até mesmo para poder deixar claro. O deputado também, que antigamente o deputado Vasni Derrori, criou uma lei, e essa lei ela foi criada e se tornou inconstitucional, no qual o governador Ibanez fez essa lei e modificou, criando um decreto Distrito Junino. Só que esse decreto, senador, ele é um decreto genérico, que ele não reconhece o quadrilheiro e começa no mês de janeiro fazer quadrilha, ele conhece apenas o evento lá na frente.
Então, as quadrilhas juninas, que são o grande pilar do movimento junino, elas começam a fazer quadrilhas juninas sem ter o alicerce. E esse alicerce é entregue de uma forma pequena pelo mandato do senhor enquanto senador, mas se perde ao decorrente dos anos. Então, enquanto Federação de Quadrilhas Juninas, o que a gente fez foi pegar e reler a lei, e pedimos à Câmara Legislativa agora uma alteração na lei, para que a lei possa, de fato, chegar antecipadamente, para a gente não ficar aqui colhendo atrás de vender rifa, galinhada, o que a gente sempre faz. Então, assim, senador, eu estou vindo aqui com o coração muito aberto, dizer que a gente está tentando, da melhor forma, enquanto federação, fazer com que esse movimento, de fato, dê continuidade, como ele fez no início, nos primórdios, como foi feito há 42 anos atrás, mas saber que existe um legado para deixar. Então, eu queria muito que o senhor também pudesse nos ajudar, tanto a Câmara Legislativa, também ao nível para poder fazer essa modificação dessa lei, para que futuramente a gente não continue com o pires na mão nesses processos. A fala que eu trago em relação a isso, agradecer a todos que estão sendo feitos aqui, tudo que está sendo feito, convidar também a todos, dizer que o movimento junino ele é feito de ferramentas de transformação. Nós somos transformados o tempo todo pelo movimento junino. Quando começamos em outubro a fazer, conhecemos várias pessoas diferentes, onde as pessoas, através desse processo, acabam nos conhecendo e também acabamos mudando como vocês também são mudados. Nós, enquanto federação, só fazemos eventos. Nós, quadrilheiros, fazemos quadrilhas juninas. Então, a gente queria muito de coração aqui aberto dizer a vocês, continue fazendo as sementinas nas comunidades, como o meu amigo Tiago falou, sem perder a essência. A essência não é a dança, a essência está na ferramenta de transformação, nas comunidades, na forma de fazer, e assim vai continuar. Obrigado, Isalci, obrigado, Movimento Junino, tamo junto e vamos embora. Valeu! Convido a todos para acompanharmos a canção Meu Cenário, de autoria de Petrúcio Antônio de Amorim. Vamos lá, gente, nós somos Forró de Feira. Pra ficar mais gostoso, todo mundo na palminha lá, hein? Tchá, 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 tchá. Nos braços de uma morena quase morro um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. O lampião aceso, guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado debaixo de um batom. Um gole de cerveja, uma viola na parede e uma rede me chamando a balançar. No cantinho da sala, um rádio a meio volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha velha cela, ao lado do meu velho alforje caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando, puxa meu sanfoneiro, forró de feira, já. Obrigado, gente. Quero aqui registrar realmente os grupos juninos representados aqui nessa sessão solene. Nós temos aqui o Aconchego, Amor Junino, Aparecida, Arcanjos do Cerrado, Arraiá dos Matutos, Arrasta-Pé, Arriba-Saia, Arrocha o Nó, Bamboleia, Caipirada, Chamego Bom, Arraiá Chapéu de Palha do Gama, Chinelo de Couro, Coisas da Roça, Baixada Poeirão, Discípulos do Sertão, Eita Bagaceira, Elite do Cerrado, Espalha Brasa, Estrela de Fogo, Eta Lasqueira, Eta Peleja, Família Buscapé, Farelo de Milho, Filhos do Sol, Filhos do Sertão,
Formiga da Roça, Fuzuê, Gloriosos de São José, Malavéia, Matingueiros do Sertão, Matulão, Melado Júnior, Nelé Caipira, Num Só Piscar, Os Caboclos do Sertão, Oxente Vixe, Pão com Ovo, Paixão Cangaço, Papa Chico, Pau Melado, Pinga de Mim, Pinga em Mim, Pinga em Mim, Pula Fogueira, Quebra-Quebra, Raiz de Mandacaru, Rasgo Folé, Riboliço, Sabugo de Milho, Sanfona Lascada, Santo Afonso, Segue o Fogo, Semear, Se Bobear a Gente Pimba, Sol de Maria, Sol do Cerrado, Tengo Lengo, Tchu-Tchá-Tchá, Tico-Tico no Fubá, Triscou Queimou, Vai Mais Não Vai, Vira e Mexe, Chamegar, Xenhenhen, Chique-Chique, Xodó do Cerrado, Tradição, Quadrivila, Fornalha, Furacão, Trio Forró de Feira, Cabelo de Milho e Grupo Raízes. Registro também a presença aqui do presidente da Associação Cultural Quadrilha Junina, Elite do Cerrado, Alessandro Vieira de Souza. Concedo a palavra agora ao senhor Hamilton Tatu, representante da União Junina do DF. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Ainda bem que me serviram um chazinho ali, não foi, Patrícia? Eu encostei ali, a mulher falou assim, você aceita um chá? Eu falei, vixe, quem mais quer chá sou eu. Mas hoje vai ser tranquilo. Hoje eu queria primeiramente agradecer o Grêmio Recreativo Quadrilha Formiga da Roça, meu amigo Patrese. Eu me lembro que quando estava numa crise, há uns 25 anos atrás, tá o Luciano ali que marcava a quadrilha, só para entrar, Formiga da Roça estava numa crise, e eu falei, vamos para a Bahia, vamos para Riachão das Neves. Foi lá, eu até então bicampeão, e foi lá, quando o prêmio aumentou, ele foi lá e ganhou de mim, lá em Riachão das Neves. Aí depois, né, tu lembra, né, Patrese? Agradecer ao Exalci, dizer que hoje eu tô calmo, Exalci, hoje aqui eu tô calmo, hoje ninguém mais, ainda mais depois desse chá aqui, dizer que você é o único parlamentar do Distrito Federal, citou um pouco aqui bem aqui a questão do Vasni, que foi o outro amigo e parceiro, que de fato o seu recurso, ele chega na ponta, o seu recurso ele não banca estrutura, o seu recurso ele não banca o seu recurso banca a quadrilha junina. Independente se ela é da competição, se ela é da paróquia ou se ela é da comunidade. O Patrese foi lá, atendeu todo mundo. Então, de fato, o seu recurso chega. O seu recurso, ele não faz politicagem com o lado A, com o lado B e com o lado C. O seu recurso, de fato, ele chega na ponta, a quem merece receber. Sou hoje com a camisa aqui da Zé Testinha, né? Homenagear, que deve estar assistindo agora aí, meu amigo Reginaldo da quadrilha Zé Testinha. Há 10 anos atrás eu cheguei com ele, eu falei assim, Zé, eu vou me manter vivo, você vai se manter vivo, e nos 50 anos da quadrilha Zé Testinha, eu vou dançar aqui com a Pau Melado. Dito e feito, 10 anos depois, é meu amigo há quase 30, eu no último dia 30 agora eu fui dançar lá na Zé Testinha em Fortaleza. E no último agora, meu amigo Carlos aqui em Goiânia, dancei lá dia 6. E dia 19 e 20 hoje está aqui na Bahia. Então, agradecer ao Zé pelos seus 50 anos. Parabenizar meu amigo João, que eu vi na equipe aqui lá da Paraíba. Está na equipe sua, então tem um cara forte, um cara bom. Agradecer aqui o nosso grupo Pau Melado, que está ali, Melado Júnior. Parabenizar a CONAC, que dessa vez, meu amigo Hero está aí assistindo agora, Campeonato Brasileiro vai ter 25 quadrilhas juninas. Pela primeira vez, 25 estados e contando com 2 grupos do Sul, parece que é Santa Catarina, mais o Paraná. Então, graças a Deus, está aí na correria. Então, do dia 23 a dia 26 de julho, Campeonato Brasileiro.
E 17 e 18 o Gonzagão aqui, brasileiro em Alagoas e o Gonzagão nosso em Minas Gerais. E aqui eu queria... Ontem, a Malucos na Roça, lá no Acre, porque eu falo aqui quanto à União Junina e falo como vice-presidente nacional do Movimento Junino. Ontem, estão me assistindo também, a quadrilha Malucos na Roça ganhou uma ação que ela foi proibida de receber recurso público dentro do Acre. A única quadrilha junina que foi proibida a receber recurso público porque dançou um ano antecedente lá na CONAC. Assim como o seu recurso aqui, Zalci, ele chega na ponta, independente de onde o grupo é, de entidade A, B ou C, de paróquia, ele chega para todo mundo. Lá eles vetaram. E aí o Ministério Público foi lá e falou, opa, o artigo 5º da Constituição te dá o direito de ir e vir. Se é recurso público, ele tem que chegar a todas as quadrilhas. Pois é, ontem baixou o decreto lá e é obrigado a colocar a quadrilha para receber o dinheiro dela. Tem como rapidinho a sanfona fazer só um toquinho para mim assim? Agora zabumba. E o triângulo? Aí eu entro assim. Ai, que saudades que eu sinto das noites de São João. Meus amigos, essa briga toda que está no Brasil aí afora, cara, que é uma questão de Flávio José, Santana, trio do Nordeste, nordestino do forró, forró de feira que está aqui, Fernandinho Mangabeira e trio Triscô Queimou, Talmates e vários outros trios. O que o movimento junino não está vendo hoje é que o que está acontecendo com os trios de forró, com as bandas de fato que são de forró, vai acontecer com o movimento junino. As festas que existem no Brasil hoje, principalmente no Nordeste, elas estão beneficiando o Alok, que eu não tenho nada contra ele, rap, funk, pagode, sertanejo, e o que é de fato o movimento, o que é de fato o São João, está ficando para fora. Aí o cara fala assim, Tatu, mas se você faz uma festa no município e você coloca uma banda de forró, um mastruz com leite, um calcinha preta, um trio de forró não vai dar ninguém. Qual é o município que faz o São João que não vai dar ninguém? Não dá para aquele prefeito que quer ganhar dinheiro, que quer fazer jogada pagando 1 milhão para uma banda grande. Mas se de fato ele for lá e ajudar, e ajustar, e colocar de fato quem tem que fazer, o São João é um mês. O mês de junho no Nordeste, ele ficou para dançar o São João, para se cantar o São João. Aí as quadrilhas juninas, anotei bem aqui, ela tendo com a linha aqui, existe o concurso de quadrilha junina e o concurso de espetáculo junino. E infelizmente Brasília está indo para a pior linha, que é a linha do espetáculo junino. Eu tenho 34 anos no movimento junino. Tenho um filho de 27 anos dentro dele, uma filha de 23, 22 dentro dele e um neto de 7 dentro dele. E eu estou vendo esse movimento junino de Brasília aqui, e aí eu não vou culpar os mais novos aqui não. Eu vou culpar ali Josivaldo, que é meu amigo, eu vou culpar o Júnior, eu vou culpar o Aurélio, eu vou culpar o Luciano que está aqui, Claudeci, eu vou culpar de fato, Patrese, quem são esses cabeças grandes. Eu não vou culpar a galera nova não, porque a galera nova está seguindo o que esses grandes estão fazendo. O que é que vocês estão fazendo com o movimento junino do Distrito Federal, cara? Isso aqui, ó, é a resistência dele, ó. É sanfona, zabumba e triângulo. Você precisa inovar, mas você não pode deixar a sua tradição, pô. A tradição tua que está aqui, você não pode deixar ela. Você pode fazer várias maneiras de fazer esse movimento. Hoje é comemorado hoje aqui o dia do quadrilheiro. Enquanto para a Liga aqui e para a Federação, a comemoração está maravilhosa. Mas para os grupos da União Junina que estão aqui dentro, não está não. Aí eu lhe pergunto, Fusca falou aqui, o decreto 42.315, o governo desde 2021 fez esse decreto aqui, e aí eu vou rasgar aqui, Zalci, fez o decreto de 2021, não teve São João, 22 quase não teve, só que 23 já começou a botar o decreto para funcionar, no qual a Federação e a União foi beneficiada. 2024, todo o recurso nosso que tinha lá de emenda parlamentar da fonte 100 era colocado nesse decreto, porque o governo falou que ele agora ia pagar as estruturas, as etapas e o cachê artístico. Pagou. Gastou 6 milhões em 2024. Cada grupo aqui recebeu 6.
6 em 6 milhões, 63 grupos. Veio 2025. O pessoal falava assim, Tatu, o movimento junino está com 10 milhões. 10 não, 12 milhões 250. O governo gastou 12 milhões 250 e os mesmos 63 grupos só receberam 6 mil reais. Eu lhe pergunto, a outra metade foi para onde? Porque a gente já queria metade dos 6 milhões de 2024. 2025 dobrou. E aí, cadê o tal famoso prêmio junino nosso? Nos enganou maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Os grupos da União Junina estão aí, ó. Quem achar que a gente não vai fazer etapa, vai fazer. Nem que eu tiver que ligar para o Exalcion, então para alguém falar assim, onde é que tem uma paróquia aí? Porque a União Junina precisa colocar lá 24 quadrilhas juninas. 4 do festival e 20 da competição. Às vezes eu fico um pouco triste, Exalci, e aí, esse momento eu tenho que falar aqui, porque já eu tenho que sair para ali. A comemoração minha ficou aqui, mas já eu tenho que sair da Palmeirado. Eu tenho dança da Mirim e da Adulto. Deixa eu olhar bem para a cara de alguns aqui. Principalmente para quem foi da União Junina. Vocês que lutaram com a gente pra caralho, brigou com a gente pra caramba, quantas vezes a gente já teve aqui. E a mesma luta que eu tenho hoje aqui, que era pro Danda estar aqui. Pô, ninguém fala nada. O movimento hoje, Zalci, ele está de um jeito que se a entidade A tiver X, ele vai para lá. Entidade B tiver X, ele vai para lá. Você já pensou, Zalci, se você falasse assim, Grêmio Recreativo, Formiga da Roça, pega esse recurso aí e só coloca ele na Liga de Quadrilha Junina. E aí nenhum parlamentar da federação vai ganhar a eleição. Você vai ter 24 grupos da União Junina e mais 21 da federação sem dançar. O recurso, quando ele é público, o nome já diz, ele tem que chegar em todas as quadrilhas juninas, partes iguais, independente se você está na Série A, na Série B, aonde tiver. Você vai ganhar um recurso a mais quando tem uma premiação, que você vai se virar para vir bem, para você ficar entre as 3, entre as 5 ou entre as 10. Então eu espero que Deus possa abençoar cada um, principalmente aqueles que desde 2015 fizeram parte da União Junina. E volto a dizer de novo, a movimentação que está no Brasil hoje, Brasil afora, com a questão dos trios de pé de serra e com, de fato, as bandas de forró resistente do São João, essa conta vai chegar para o movimento junino. Eu vejo um monte de gente aí falar assim, Paraíba, conheço lá o pessoal, maior São João do mundo, era feito em junho. Eles botaram o maior São João do mundo para fazer agora quando? 17, 18 de julho. Estão fazendo o quê? Estão tirando lá da essência, de onde era o mês de junho, e colocando para o mês de julho. A hora que apertar a Paraíba e que aumentar o evento lá dentro, vai dizer, não, quadrilha, vocês são maravilhosas, vocês são boas, vamos para final de julho, ou vamos para o mês de agosto. Então está na hora de cada um aqui, quando voltar para casa, ter uma reflexão, que hoje a entidade que você está, ainda tem um parlamentar que está fazendo a troca para bancar vocês. A eleição é daqui a 3 meses e meio, pode ser que ele não vença a eleição, e se ele não vencer, vai acabar com os grupos de vocês? O grupo, quanto mais ele faz um investimento alto, quanto mais ele gasta, quanto mais ele bota uma estrutura grande, ele não vai dar conta de voltar. Se ano que vem não tiver recurso em Brasília, ele não dá conta de voltar. Um exemplo está aqui, Luciano. Primeiro grupo que veio com esses negócios todo, com trio, com banda e tal. Teve uma dificuldade, agora é que está voltando. Exemplo seguinte ao normal. Demonstra que o quê? Você gastar 30, 40 mil com queima de fogos, que eu não tenho nada contra. Você gastar milhões e milhões com... Até se tem evento hoje, tem grupo hoje de quadrilha junina Brasil afora, que se pudesse esconder a sanfona, a zabumba e a triângulo, ele escondia, porque ele não quer mais. Ele está em outra linhagem. Eu, Hamilton Tatu, atual vice-presidente da CONAC, presidente e marcador da quadrilha junina Palmelado, que lá a gente não vive só quadrilha junina não, lá tem projeto social. Ah, eu estou sem casal. Está sem casal porque aquele dinheiro que você gasta com a sua mega estrutura, com a sua queima de fogos, se você estivesse colocando uma quadrilha mirim ou uma quadrilha infantil, você não ia reclamar que você não tem casal. Mas a partir do momento que você pega o pouco que você ganha e começa a investir lá em cima, não vai dar certo. Então que Deus possa abençoar todos nós. Aqui ninguém é inimigo de ninguém.
Todo mundo dançamos a mesma quadrilha junina, temos as mesmas pernas e gritamos o mesmo grito. Então, que Deus possa abençoar a Liga de Quadrilha Junina, a Federação, a União e ao Movimento Junino. E a vocês, guerreiros, enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer a defesa dos fios de pé de serra, eu vou fazer a defesa da cultura popular através de fato de quem tem que estar. E ai, ai, ai. E ui, ui, ui. Acredite, minha gente, é coisa de se espantar. O estilo de pé de serra, quando chega, faz o povo se animar. Porque sai das covas do defunto, os peixes eu já vi sair do mar. Os anjos descem do céu, só para ver sanfona, zabumba e triângulo dançar. Valeu. Convido a todos para acompanharmos as canções numa sala de reboco, composição de Luiz Gonzaga e José Marcolino, e Ó Mie, de Antônio Cavalcante Lopes, José Maria Félix de Lima. Vamos lá, gente. Ó de feira. Puxa, meu sanfoneiro. Na palminha, vai, tchá, tchá. Todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Enquanto o fole tá cantando, tá dizendo, eu vou cantando, eu vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando, nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor. Todo tempo quando vem pra mim é pouco dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Puxa, sanfoneiro. Oi. Para meu sabuleiro, Carlão. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai, meu vizinho pudesse arrancar a separação. Só pra viver igualzinho a sanguessuga. Nosso amor vai aumentando, pense no oi. Todo tempo quando houver pra mim é pouco dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quando houver pra mim é pouco dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Oi. Maestro Fabinho. Bom demais. Obrigado. A garota procurando doce no meiga que eu vi. É some. Eu a vi de perto e posso dizer, pois sentir. É some. A garota procurando doce no meiga que eu vi. É some. Eu a vi de perto e posso dizer, pois sentir. É some. Sol desbulhado, a batata e o maná formam meu dia abelha e o Dudu vai adoçar. Formou a rapadura, vinda lá do Cariri. Jeito essa criatura se diz. É some. Jeito essa criatura se diz. É some. Some, 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 viado. Some, 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 viado. Some, some, viado. Some, 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 some, some. Puxa o fole, sanfoneiro.
sanfoneiro da peste. Concedo a palavra agora ao senhor Patrese Ricardo, representante aqui do projeto Giro Cultural. Obrigado. Pessoal, boa tarde à mesa, boa tarde a todos os quadrilheiros, a banda Forró de Feira. Hoje eu venho falar aqui, né, em nome do Grêmio Recreativo Arraial Formiga da Roça, em especial ao projeto Giro Cultural, um projeto este que tem fomentado a grande maioria dos grupos de Brasília. Ainda nós não conseguimos fomentar todos, mas digamos que 90% dos grupos hoje participa desse projeto, que é um projeto magnífico, né? Um projeto que a gente hoje tem os dados que já foi realizada mais de 250 apresentações dentro dessas 4 edições, né, contemplando mais de 80 grupos juninos aqui do DF e do entorno, visitando mais de 200 escolas públicas do DF e entorno, e pelo menos 50 festas nas paróquias, nas igrejas das comunidades. E a estimativa é que alcançamos aí um público superior a 40 mil alunos dentro da rede pública, né? E mais de 150 mil festas, 150 mil pessoas em festas das comunidades aí das paróquias. São números elevados que, ao longo do tempo, a gente verifica assim que estamos conseguindo alcançar o nosso objetivo, que é levar cultura popular às comunidades que, por muitas vezes, têm essa carência, têm essa dificuldade de ter acesso à cultura, de ter acesso ao esporte, de ter acesso ao lazer. E os grupos de quadrilha junina, né, os grupos parafolclóricos, eles têm esse papel fundamental dentro da sociedade, dentro da comunidade, de levar cultura. E sempre por onde que eu passo, senador, eu falo que um povo sem cultura é um povo sem identidade. E é essa identidade que o Giro Cultural vem trazendo e vem mostrando e vem deixando mapeado na mente dos alunos, na mente dos professores, nos lugares onde os grupos se apresentam, cada um com a sua essência, com a sua dança, e deixando sempre ali marcado algo memorável na mente desses alunos e na mente de todo mundo que prestigia a cultura junina. O projeto este que nós estamos na 4ª edição, estamos indo agora para a 5ª edição, e quero também já anunciar aqui de antemão, de primeira mão, né? Estamos indo agora para a 5ª edição e nós vamos realizar a 5ª edição ainda este ano, dentro do período junino. Como diz, né, o meu amigo poeta Francisco de Assis, né, o meu grande mestre, meu chefe aí, que eu tenho muito respeito e admiração, que está aqui no plenário, um cara totalmente responsável e comprometido com o projeto. Para trás desse projeto ele não pode parar, ele tem que ter continuidade. E nós estamos chegando agora ao fim de um mandato, nós estamos chegando próximo às eleições. Nós não sabemos como que vai, nós não temos e nem sabemos como que vai ser os próximos anos, né? Se nós vamos conseguir continuar realizando um projeto nessa magnitude. Um projeto esse que ele não é de esferas federativas, é um projeto voltado para as quadrilhas juninas, independente, como o Tatu falou, independente do grupo, independente se é de paróquia, se é da comunidade, se é federado ou não, mas é um projeto que é o maior projeto que recebe aqui todos os grupos juninos. Projeto esse que, por muitas vezes, nós não tivemos a condição de continuar dentro da própria esfera pública, do próprio governo. E o senhor, Isalci, está conseguindo conduzir isso com bastante maestria, sempre dando continuidade dentro desse projeto. O senhor acompanha o movimento há mais de 15 anos e sabe das nossas dificuldades e sabe também das nossas vontades de querer fazer um movimento maior aqui em Brasília. Então, diante disto, eu quero, mais uma vez, pedir o seu apoio, que possamos dar continuidade nesse projeto para o próximo ano, porque esse próximo giro, graças a Deus, nós já estamos com recurso em conta, nós já vamos começar ele agora a partir de julho, né? Mas agora, cada vez mais, vem aumentando o número de quadrilhas juninas em Brasília, e nós não queremos deixar nenhum grupo de fora. Nós queremos continuar, queremos ir para a 6ª edição, estamos indo agora para a 5ª edição, e queremos ir para a 6ª edição, e que esse projeto ele possa ser algo que seja algo concretizado e certo
de que o grupo vai receber esse recurso, porque o recurso aqui chega na ponta, chega na base, chega em quem realmente faz quadrilha. Enquanto a gente ficar esperando por políticas públicas, nós já estamos dentro desse movimento há mais de 30 anos aqui em Brasília e nunca teve, de fato, uma real política pública para o movimento junino. E graças ao Senhor, a gente vem ajudando os grupos aos poucos. Valor que ainda não ajuda nem 10%, né? Todo mundo sabe aqui das dificuldades dos valores e das despesas que nós temos. Mas são valores que cada grupo já espera a cada ano cair na sua conta para poder pagar um transporte, pagar o seu traje e pagar as demais despesas. Então, aproveitando a oportunidade, quero desejar boa sorte, boa temporada a todos os grupos juninos, a todos os dançarinos. Sem os dançarinos, esse movimento não existiria. E que possamos fazer um São João 2026 com muito amor, com muita união. E que se o movimento junino de Brasília caminhar com união, eu tenho certeza que nós vamos ser o maior movimento junino do Brasil. Independente de nós termos 3 federações, nós temos muitas lideranças boas, pessoas capacitadas e pessoas que amam isso aqui. Nós só precisamos caminhar junto, de mãos dadas, e se depender de mim, esse é o meu intuito para que isso possa acontecer. Então, muito obrigado. Obrigado também aqui à banda Forró de Feira. Antes do encerramento dessa sessão especial, eu convido a todos para acompanharmos as canções Feira Dançante, composição de Alberto River e Beth Nascimento, e Lindo Lago do Amor, de Ronaldo Adriano, e Fogo Sem Fuzil, de Luiz Gonzaga e José Marcolino. Essa é a nossa cara, aproveita pra gente. Puxa a sanfona da Beth. Feira de Caruaru, é muito bom pra gente dançar. O sanfoneiro Ponte Constantino, até Vitalino veio admirar. Quando chegou no Rio de Janeiro, pro carioca também escutar. É bom na feira de São Cristóvão, e tem forrozeiro que sabe dançar. E no compasso do tabuleiro, a menininha vê se requebrar. Forró na feira é bom de dinheiro, dinheiro no bolso não pode faltar. Mas o forró é bem brasileiro, a gente dança em todo lugar. Forró na feira, feira no forró, mistura perfeita pra roçar o nó. Olha o boné, olha o CD, forró nordestino aqui pra você. Venha dançar, venha pra cá, a feira dançante não pode parar. Olha o boné, olha o CD, forró nordestino aqui pra você. Venha dançar, venha pra cá, a feira dançante, puxa sanfoneiro. Cadê os dançarinos? Silva! Venha pra cá, pra frente! Venha! Venha! Sabia já, lua só olhou o sol, a chuva abençoou. Eu bem que fiz, ele é feliz, a águia quis saber. Por qual será a chuva? Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor, maravilhosamente clara. No lindo lago do amor, ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor, maravilhosamente clara água. Aí sim, puxa sanfoneiro, vai. E viva São João! Viva o quadrilheiro!
bom, ioiô. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vou embora pro sertão, cabeça pelo sol, barriga com patinho. Ver os velhados atirar de granadeiro e avançada no terreno, tira fogo sem você. Eu esse ano vou embora pro sertão, cabeça pelo São João, barriga com mais de 1000. Ver os velhados atirar de granadeiro e avançada no terreno, tira fogo sem você. A meninada brincar de ané, vamos em café, tudo na mesa. E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia. Você cada você tem. Cadê os casais? Vamos em café, tem tudo na mesa. E as moreninhas pra viver com alegria quando for no outro dia. Puxa sua bandeira. Ó, pessoal! Ó, pessoal! Que lindo! Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, barriga com mais de 1000. Ver os velhados atirar de granadeiro e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil. Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, barriga com mais de 1000. Ver os velhados atirar de granadeiro e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil. A meninada brincar de ané, vamos em café, tem tudo na mesa. E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia, tem bochada com certeza. A meninada brincar de ané, vamos em café, tem tudo na mesa. As moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia. Puxa sua bandeira. Quem tá feliz aí? E viva o quadrilheiro! Quem gosta faz barulho! Viva o quadrilheiro! Eu vou pedir para vocês continuarem sentados aqui, que nós vamos tirar uma foto. Importante vocês, logo depois de encerrar, a gente vai tirar uma foto aqui. Eu queria que vocês ficassem para a gente descer e fazer uma foto lá embaixo, tá, Tatu? Bem, gente, primeiro dizer da minha alegria estar mais uma vez patrocinando aqui, presidindo essa sessão solene. A gente precisa valorizar realmente a cultura no Brasil e não faz cultura sem recurso. Isso já deveria estar na política pública há muito tempo. Isso tem que estar no orçamento do governo federal, governo municipal, estadual, para que não tenha descontinuidade, que a gente possa realmente preservar essa cultura maravilhosa das quadrilhas juninas. Eu não vou fazer 15 anos para trás, já tem... É mesmo, época do trio. Foi lá no Arimateia, né, na QNF, 97. Então já tem aí 27 anos só, né? 27 anos. Então, dizer da minha alegria, mais uma vez, recebê-los aqui, né? Torcer e trabalhar muito para a união, né, dos quadrilheiros juninos, para que a gente possa estar junto, porque juntos nós somos mais fortes, não é? E unidos muito mais. Então, eu quero parabenizar cada um de vocês. Eu sei que ainda tem muita coisa para fazer, né? Porque, de fato, os governantes ainda não despertaram da importância da cultura. E desde o início a gente acompanhou vocês ensaiando no meio da rua, sem banheiro, sem iluminação. Depois conseguimos entrar em algumas escolas, mas também com dificuldade de usar banheiro. O governo com muito ônibus e não disponibiliza os ônibus para vocês. Coisa simples, que não representa nada para o governo. E a gente vê as dificuldades de criar e manter o movimento junino. Como disse aqui o Patrese, a gente coloca um recurso, não é o suficiente, é muito pouco ainda, mas é o que a gente pode fazer. Mas temos que cobrar realmente desses próximos governantes que coloquem realmente a política pública definitiva, com orçamento, com previsão orçamentária e com recurso disponível na época certa. Não adianta também o recurso sair um dia antes do movimento. Então, agradeço a presença de cada um de vocês
E cumprida então a finalidade dessa sessão, eu declaro encerrada a sessão. Obrigado. Vamos tirar a foto aí embaixo. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. As pesquisas demonstram que as pessoas estão lendo menos, o que é um dado preocupante em relação a todos os desafios que o tema da leitura tem trazido para a nossa vida contemporânea, né? Eu não acredito, sinceramente, que tenha havido um aumento efetivo, significativo na prática da leitura, mas não acredito também que tenha havido regressão nessa leitura. Acho difícil que a gente tenha perdido tanto. Por que eu acho difícil? Porque a pessoa que tem o hábito de ler, ela não deixa de ler de um ano para o outro. Nunca foi produzido tanto livro como é produzido hoje, não é? Embora a gente tenha crise nas livrarias físicas, enfim, as editoras, elas funcionam. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A cultura é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal de 1988, elemento essencial para a dignidade humana e exercício da cidadania. Mas as pessoas que trabalham com cultura muitas vezes têm vínculos informais, intermitentes e precários. Está em debate aqui no Congresso um projeto que cria o Estatuto do Trabalhador e da Trabalhadora da Cultura, das Artes e dos Eventos. E é sobre isso que eu vou conversar agora com Sônia Santana, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica e do Audiovisual, o Sindicine. Olá, Sônia, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. Eu que agradeço essa oportunidade de a gente falar desse instrumento tão importante. Vamos começar então. Explica pra gente quem são esses trabalhadores. Que quando a gente fala, né, a gente pensa em cultura, a gente pensa muitas vezes, né, nos cantores, atores, mas não são bem essas pessoas que a gente está falando, né? Na realidade, está se falando muito nos trabalhadores de eventos, né?
e os trabalhadores mais precarizados, tanto do audiovisual, da dança, abrange vários setores, música também, mas não os grandes cantores, e sim as estruturas de orquestras, estruturas que são mais fragilizadas, né, diante de condições de trabalho. São essas pessoas que ficam meio invisíveis ali, né? Na hora do espetáculo, tudo, né? Funciona lindamente, mas para chegar lá tem muita gente. Tem um grande trabalho, como a gente brinca, né? A gente monta o circo, né? Para as pessoas se apresentarem. Então, essas montagens têm que ter segurança, tem que ter proteção e tem que ter vários pontos que os trabalhadores nessas áreas não têm hoje. Não tem proteção social, não tem proteção previdenciária, não tem jornada definida, não tem piso mínimo definido. Então, é cada um contratando do jeito que quer, desrespeitando as condições mínimas de um trabalhador, né? E a gente está sempre buscando, enquanto sindicato, trabalho digno, né? Então, também representa os trabalhadores do audiovisual, mas esse estatuto, é importante frisar, que ele não substitui a Lei 6.533, de 78. Essa lei, ela que cria os trabalhadores do audiovisual e de artes cênicas. E ela é fundamental para a gente, porque ela dá um norte de como contratar, de todas as necessidades que o setor tem. As profissões são regulamentadas, exigem um registro profissional, que é muito importante para a gente, esse registro, que é o chamado DRT. Ele é que nos separa dos amadores, né? Ele nos separa e nos dá a dignidade, a mínima dignidade enquanto trabalhador. Você é reconhecido como um trabalhador da cultura na medida que você porta um registro profissional. Ele é questionado, mas ele não é um limitante da entrada no setor. Ele é um meio de você, primeiro, entender o tamanho do setor, aonde você tem que qualificar, aonde você tem que trabalhar. Então, o registro, para a gente, é muito importante. Tem discussões a respeito, achando que limita o trabalho, não limita realmente, né? Não impede qualquer pessoa de trabalhar. E como são esses tipos de trabalho? O que caracteriza? Assim, por que esse tipo de trabalho é diferente? Né? Como são essas jornadas? Né? O que caracteriza? É um chamado trabalho intermitente. Você trabalha hoje, você não tem noção de quando você volta a trabalhar. Isso acontece no teatro, acontece no cinema e principalmente nos eventos. E nos eventos ainda os trabalhadores são muito mais precarizados na medida que você tem grandes eventos que você chama outros profissionais e não dá proteção, você não tem estrutura de higiene, não tem banheiros, não tem alimentação, não tem valor de trabalho pactuado realmente, não tem horas extras, né? Então é um trabalhador muito jogado. Se ele sofre um acidente, como aconteceu no Rio agora, ele é abandonado, não tem como, não tem proteção, sabe assim. No caso do que aconteceu no Rio, lógico que a proteção vai vir pela grita de todos os técnicos do setor. Porque isso não poderia estar acontecendo, né? Então, há uma grande falha de fiscalização, e isso é um gargalo que realmente nós temos, né? O Ministério do Trabalho não tem braço para atender esse setor, sendo que nos grandes eventos existe uma prévia, né? Existe uma pré-produção antes, onde seria necessário. E deveria ser norma, né? Você ter a fiscalização do Ministério do Trabalho, de técnicos em segurança do trabalho, para ver que aquela estrutura está correndo risco, não só para o trabalhador, mas como para o público também, e muitas vezes para o próprio artista. Então, é muito importante esse trabalho na medida que busca dar qualidade, né, e ter um olhar para a seguridade social desse trabalhador. Então, esse estatuto, ele é muito complexo, porque ele vai envolver diversas áreas ministeriais. Tem que conversar a Previdência, a Fazenda, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Cultura, para a gente chegar num depuramento final e entender como é que vai ser possível realizar o que se pretende ali. Porque existe uma ideia ali de você ter uma renda, né, que complemente essa intermitência. E muitas vezes, mesmo o cara trabalhando, ele não consegue ter uma renda mínima, então ter um mínimo de renda para manter a dignidade desse trabalhador. E, ao mesmo tempo, também essa renda vai ajudar bastante quando a gente já tiver a IA realmente funcionando aqui. Porque a gente sabe que muitos cargos vão ser eliminados com o uso da inteligência artificial. Então, esse estatuto já tenta prever uma sustentação para esse trabalhador, porque ele não tem outro meio de vida, né? E essa intermitência prejudica muito a sua atuação profissional, porque ele não consegue manter o pagamento da sua INSS, da sua Seguridade Social, ele não consegue pagar um contador, porque ele não pode ter, a gente não pode ser MEI, na medida que a profissão é regulamentada, não, você tem que ser
uma ME, né, uma microempresa, então tem gastos, né, de contador, e muitas vezes as próprias produtoras, você tem que ter o KNAI que eu opero, sabe? Então fica obrigando o trabalhador a ficar mudando o KNAI em função do seu bel prazer, né? E a gente tem questões também, por exemplo, com a Ancine, que não aceita que se apresente na prestação de contas técnicos contratados com CLT. Porque para a gente, enquanto sindicato, é muito importante que produtoras contratem assistentes e ajude a formação desses assistentes. E a Ancine entende que estaria sustentando esses profissionais. E não, a gente entende que está saindo um profissional melhor daquela produtora, porque ele tem uma dedicação e tem uma participação em diversos projetos. Então a gente precisa também entender com os órgãos no caso das agências, né, reguladoras, de ter um olhar diferente, conversar com os sindicatos, né? Mesmo quando vem uma produção estrangeira, né, no país, eles precisam ser orientados como, no caso, principalmente de shows, né? Vem estruturas enormes e ele tem que contribuir para os técnicos locais. Então tem que ter a retomada do pagamento das taxas. Em qualquer lugar do mundo, você vai filmar, você paga uma taxa. Seja para a prefeitura, para o próprio sindicato, isso é normal. E por que aqui não pode, sabe? Que é um jeito, inclusive, de você financiar essa seguridade social que se pretende, né? Mas estamos caminhando. E como funcionaria, então, essa para contrapor, né, essa intermitência, assim, teriam taxas? Vai se buscar meios de... Porque não adianta você ter um projeto e você não tem da onde vem a fonte, né, do financiamento. É muito amplo, né? Desde o próprio audiovisual, né, os sistemas de cobrança de taxa do audiovisual, dos shows de eventos, de bilheterias, tem muitas coisas que vão ter que ser costuradas. Esse realmente é um estatuto que vai precisar de muita costura para poder organizar, inclusive, esses recebimentos, né? Os sindicatos começam a ter mais importância, porque vão existir contratos, e sendo obrigatório o registro, então você vai começar a ter uma visão através dos contratos, gerar dados, né? Porque a gente não tem dados ainda, são muito dispersos os dados. E os contratos e o próprio processo de registro que o Ministério da Cultura está implementando, vai ser um DRT da cultura, né? E vai nos ajudar a ter uma visão mais ampla do mercado e olhar com minúcia, né, onde você tem que qualificar, onde você tem que ter mais atenção. Então, os contratos vão ser um ponto fundamental. E, inclusive, os sindicatos para controlar também essas contribuições, né, vamos chamar assim, para manter esse financiamento do trabalhador enquanto ele está sem poder trabalhar, né? Houve, na época da pandemia, uma renda mínima nesse setor, porque realmente ficou parado totalmente, sem atividade, né? Então, esse pico, hoje tem muito trabalho, amanhã não tem. Nós tivemos, por exemplo, no audiovisual, citando o meu setor, durante a pandemia, nós tivemos um momento plano emprego. Faltavam técnicos, né? Porque diferente de longa-metragem, no trabalho de série, você costuma ter equipes inteiras, né? 2 até 3 equipes, para cumprir as jornadas das séries, que é muito longa. Então, faltou realmente mão de obra e muita gente foi promovida a assumir cargos que não estavam preparados para isso, né? E a gente vê no processo de regulação do VOD um dinheiro para essa qualificação. E a gente foi conversar com a Associação das Produtoras, né, das plataformas, aliás, para entender, porque nós temos, em vez de criar novos profissionais, vamos qualificar essas pessoas que foram colocadas a toque de caixa dentro dos sets, né? E com isso, reduzir jornada. Isso é um ponto, que é um ponto de muita geração de acidentes, é a longa jornada, né? Então, assim, é muito comum numa montagem de um evento trabalhar 16 horas, 18 horas. Muitas vezes você vê o próprio trabalhador dormindo ali em condições, porque se voltar para casa, 2 horas depois ele tem que estar ali de volta. Então, e aí, qual seria a solução? Então, escalas, turnos? Ter escalas e ter estrutura para isso, né? Você tem que ter banheiro, você tem que colocar local de descanso, local de refeição. Você tem que criar uma estrutura para proteger esse trabalhador e dar condições mínimas de trabalho, né? Porque você vende, né, uma coisa grandiosa e você tem um monte de escravos ali, realmente beirando quase um trabalho escravo, né? Na medida que você paga muito pouco, não tem direito, não tem hora extra, não tem contrato, né? Tem prazo de pagamento definido. Então, essas coisas que a gente tem que realmente brigar
E esses eventos de grande escala, muitas vezes, eles são preparados em poucos dias, né? Isso às custas dias de preparação, porque eles vêm sendo preparados ao longo do tempo, né? Você não bota um show em pé de um dia para a noite. Mas você tem que botar esse show em pé com segurança. Você vê estruturas enormes, né? Parque de luz complicados, então você vê acidentes de pessoas encostando em estruturas metálicas e morrendo, eletrocutadas. Então tem toda uma estrutura de segurança que tem que ser previsto, né? E tem que ser obrigatório. Porque um acidente custa muito caro. Para uma empresa, para a imagem de um... Sabe, sujou, de uma certa forma, a imagem da Prefeitura do Rio. Porque você vê um trabalho sem condições. E vem sendo denunciado ao longo dos anos isso, né? Sem um efetivo trabalho das prefeituras, né, e do próprio Ministério do Trabalho em coibir esses abusos, né? E aí isso está previsto no estatuto, assim, essa segurança, uma previsão, uma engenharia de segurança? Sim, é obrigatório ter, né? Os técnicos têm que ter os cursos de segurança também. No audiovisual são obrigatórios os cursos, né? As NRs, a gente tem uma NR5 que a gente usa, que é uma CIPA tradicional, né? Temos... Isso já é obrigatório hoje. Já é obrigatório. Mas não é seguido. É obrigatório, no nosso sindicato é obrigatório, no STIC do Rio de Janeiro é obrigatório, nos radialistas também vocês têm uma CIPA aqui dentro, vocês têm uma NR35, NR10, agora tem uma outra NR que trabalha em plataformas elevatórias. Mas a gente está pedindo também para o Ministério do Trabalho ter um olhar setorial, né? Porque a gente precisa. Na medida que seremos uma indústria, a gente espera realmente virar uma grande indústria, essa indústria tem que ter um olhar, você tem que saber como é que são as condições de trabalho nos estúdios, onde você tem que melhorar, né? Você tem que ter um olhar técnico, né? E é o Ministério do Trabalho que tem que fazer isso. E como está essa discussão aqui no Congresso, né? Por enquanto, o Estatuto ainda está na Câmara dos Deputados, mas o Senado, apesar da votação não ter chegado aqui, né, o projeto também já está discutindo, já para adiantar essa conversa. Sim, já está se discutindo, né, tendo essas audiências. Tivemos uma com o senador Humberto Costa. Devem ter mais 3 audiências, né, para esgotar aqui no Senado. Ele já está pautado na Câmara para discussão, mas ele vai ter bastante discussão porque ele é muito amplo, né? Então a gente espera, inclusive, dar uma engordada nele, criar uma gordura, para poder ter gordura para queimar nessas discussões, né? Se você põe ele enxuto do jeito que teria que ser, você perde na negociação, né? Então a gente tem que prever uma gordura, porque a gente sabe que vai mexer com setores que são contra a regulação, que são contra direitos, né? Principalmente direito do trabalho, né? Do direito do trabalho. Esses setores industriais, eles não enxergam que também é prejudicial para eles, esses acidentes, por exemplo. Claro, não, né? assim, um acidente, ele pode quebrar uma produtora. Então, todo profissional ele tem que ter um seguro de vida, sabe? Ele tem que ir para o set trabalhar, para um evento, para uma estrutura de montagem, sabendo que se acontecer alguma coisa, ele está garantido, a família dele está garantida, né? Mas a gente tem que ter esse olhar realmente para a segurança e fazer o governo entender, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Cultura, que tem feito grandes esforços, né? O Ministério da Cultura, junto com o IPEA, são que estão realmente dando um embasamento para essa estrutura do Estatuto, né? E o Estatuto, ele vem na realidade, para reforçar a Lei 6.533, que é uma lei que a gente brinca, né? A lei atende aos satélites, que são o Sindicato dos Atores, e aos trabalhadores da dança e do audiovisual. E é muito cara para a gente essa lei, né? É a única que nós temos, então nós temos que preservá-la a qualquer meio, né? Então a gente brinca, nós estamos tentando atualizar as funções, né? E é um processo muito difícil, porque tem limitações no CBO. Então, até para você se aposentar nessa atividade, se você não tem a sua função descrita no CBO, é muito difícil você se aposentar. Então, tem todo um trabalho de atualização de funções, porque nós saímos de 78 totalmente analógicos, agora já caindo na inteligência artificial. E nós não temos nem regulação da IA ainda, que é uma outra dificuldade, né? Porque a gente não consegue nem prever cláusulas de convenção coletiva de proteção do trabalhador, assim como também não vai ter como prever agora, nesse estatuto,
as condições de trabalho posteriores nos grandes eventos. Você vai ter painéis de LED, você vai ter um monte, já tem, né? Um monte de estruturas que precisam de uma qualificação específica, né? Você tem que ter. São equipamentos muito caros, né? Que requerem seguros. Muitas vezes, os próprios shows, eles trazem esse equipamento que a gente não tem disponível no Brasil. Temos muitos, mas não temos todos. Então, tudo isso são processos que encarecem. Então, a gente pretende, nesse estatuto, ter uma cláusula nos orçamentos sobre segurança que seja imexível. Você vai poder sempre contar em ter uma estrutura de segurança num grande evento, né? E a gente tem um trabalho aqui em Brasília da ANTE. A ANTE é uma articulação que fez um grande trabalho aqui de reunir esses trabalhadores e vem buscando essas discussões a cada dia, envolvendo mais ministérios e mais entidades, né? Participam os sindicatos, participam associações do Brasil inteiro. Então, está chegando agora, nesse final aqui, com essa estrutura do Estatuto sendo construído com o IPEA, que é um órgão que também atende ao Ministério do Trabalho, atende a atualização das funções, né? Mas você toca uma coisa, ou você mexe com o Estatuto ou você regula, atualiza as funções, né? Então agora está no momento de realmente buscar a proteção maior, que é o Estatuto aí, que visa complementar brechas da 6.533. Existe muito medo da gente, dos usuários dessa lei, que eu chamo, criou até um grupo, os usuários da 6.533, de não ser alterada, né? Que o Estatuto não quebre. Mas a gente está entendendo, até por questões legais aqui, que a lei se sobrepõe ao Estatuto, sendo que o Estatuto vai preencher as brechas que nós temos em termos de segurança, pejotização, né, que é um grande problema que a gente tem. Essa questão da pejotização, na verdade, está afetando assim, a sociedade como um todo, né? Mas nesse setor da cultura, né? Como é que é? Né? Assim, a pejotização são as pessoas que são contratadas como pessoas jurídicas, né? De que forma isso afeta esse trabalho? Isso é muito complicado, porque, assim, na realidade, o que se tem na pejotização é a quebra de direitos, né? E nós entendemos, né, os sindicatos, que a pejotização é uma forma de contratação. Então, ela tem que ser regulamentada como tal, como forma de contratação. Mas somente isso pode ser feito se você, na hora que você olha um KNAI ou uma nota de um trabalhador, você fala, isso aqui não é uma empresa, sabe? Isso é um trabalhador. Então, essa diferenciação que a gente tem que buscar na pejotização. No audiovisual, principalmente na publicidade, pela velocidade do trabalho, não tem outro meio de contratação. Porque você tem uma dificuldade imensa. Até para receber a nota é difícil pela equipe de produção que faz fechamento. Daí o técnico demora para assinar o contrato não chega. Então, e os contratos têm que ser assinados antes de começar o trabalho. Não existe contrato retroativo. Então, o técnico tem que assinar, não importa, ele está no set, senão o seguro dele não vale. Então, ele tem que ter essa consciência também de que ele tem que correr atrás da produção para assinar o seu contrato. Independe se ele for interveniente ou anuente, como são os contratos entre a empresa. Mas a gente consegue, no jurídico, derrubar as cláusulas que são leoninas e prejudicam muitos trabalhadores, né? Então, o técnico tem que estar próximo aos sindicatos, tem que ter acesso ao jurídico, a poder ler o seu contrato e dizer, não, isso aqui é abusivo, então vamos mexer. E a gente busca também um contrato padrão, digamos assim, que dê as informações sem entrar nas minúcias da contratação. Né? As coisas legais nas empresas, não interessa para a gente, mas eu quero saber que o técnico está contratado, que tem um prazo de pagamento definido e ele está no seguro. Sabe? Então, o seguro cobre tudo. E a gente tem que explicar o tempo inteiro como funciona o seguro. É que nem automóvel, né? O técnico que sofreu um acidente, ele tem que ser levado não ao hospital público, sim a um hospital particular. Porque ele precisa gerar uma despesa em nome dele, porque como seguro, se você a partir daquele acidente, se você tem uma sequela, ali tem continuação, você tem atendimento médico hospitalar ali dentro desse seguro. Mas se você não existe dentro do seguro, não é possível isso. Então, ter a despesa em nome do trabalhador é fundamental. E normalmente você chama o SUS, né? Então, a produção tem que estar, o técnico está lá no SUS, tem que tirá-lo do SUS e botar no hospital particular, para poder ter uma despesa no nome dele e ele está garantido, com atendimento legal aí. Existe uma previsão, está sendo discutido um piso salarial para esses trabalhadores, assim, nacional? Nacional não dá, porque você tem as diferenças, né, de região, né, custos de vida diferentes, estruturas diferentes. Mas existe sim um piso, né,
um piso mínimo, que são por 8 horas, né? Tanto que muitas vezes as pessoas entram numa convenção coletiva, ah, não, esse preço está bom. Não, mas ali é 8 horas e não 12, né? Como é dentro dos SETs. Então, você tem que ter esse cálculo de horas extras para isso. Então, é aí que o trabalhador começa a ter uma certa proteção, né? Ter um contrato, né? Que ali tem que estar previsto. Se ele vai ser demitido, se o projeto acaba, como é que fica a vida dele, né? Como é que ele vai atuar. E evitar sempre, né? A gente fala assim, olha, evite bate-boca dentro do SET, evite discutir. Joga para o sindicato, sabe? O sindicato tem que atuar no seu nome nessas condições. E precisa estar filiado, né? O sindicato não vive de brisa, sabe? E precisa saber que tem pessoas filiadas, né? Que estão preocupadas com a sua atividade. E a gente está vendo também, o Sindicine criou diversas associações de técnicos. Esses técnicos trazem para o sindicato o dia a dia do SET. Aí você descobre que a sustentabilidade, por exemplo, está deixando a equipe morrendo de sede. Porque não tem mais os copos de água dentro do SET. Não dá para ter vidro, né? Então agora são bebedouros que ficam espalhados, mas assim, é água quente, sabe? Aquelas coisas que o trabalhador sofre com isso, né? Então tem que ter estrutura dentro do SET, tem que ter água em quantidade, água fresca, porque o calor é sempre muito grande. Tem que ter banheiros decentes, ou seja, a gente está brigando por ter um trabalho digno, que o profissional esteja atuando dentro do SET com dignidade, né? É isso. É bem frequente que esse tipo de trabalho, às vezes, seja informal. É, informal, por isso que, principalmente nos eventos, né, não tem, porque no audiovisual tem, no teatro tem, né, a formalização via PJ, sabe? Nós denunciamos contratações fraudulentas quando, principalmente nos profissionais fixos, porque ele está ali todos os dias, ele tem a pessoalidade, ele tem são vários pontos que dizem que você deveria ser CLT, né? Ele tem está à disposição do patrão, só ele pode estar, porque o que acontece muitas vezes, dá um BO, ah, não, mas eu contratei uma empresa. Não, você contratou um profissional que te dá um documento fiscal que facilita a sua vida. Só isso, sabe? E também facilita do técnico, mas não é a melhor forma de trabalho. Então, ele tem que buscar uma forma que seja bom para o contratante e para o contratado. Então, não pode ser bom só para um lado, sabe? Isso daí é desonesto, é injusto, né? Sônia, você também é conselheira aqui do Conselho de Comunicação Social, né? Esse debate também vai passar por lá? Com certeza. A gente vai chamar o Conselho de Comunicação do Senado, do Congresso e Senado, tem atuado bastante, né, em trazer temas atuais e tentar trazer parlamentares para discutir, né, para ouvir o Conselho também, porque a gente vai buscar informação, faz pareceres, né, e chamamos 3 audiências para discutir o VOD, chamamos 3 audiências para discutir a inteligência artificial. Vamos ter que chamar de novo, porque o processo não anda, né? Você vê que as coisas não chegam ainda, né? E a gente está vendo questões de direitos, né? Então, o Conselho tem esse papel de trabalhar e levar pareceres, né? Com visão, tanto dos sindicatos que estão ali, como a sociedade civil que compõe o Conselho. Então, é um trabalho bastante importante, que a gente briga para fazer com dignidade esse trabalho. Sônia, muito obrigada. Nosso tempo aqui chegou ao fim, mas com certeza esse assunto ainda vai render muito. A gente vai continuar acompanhando. Te agradeço muito. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O trabalho nas minas, diferentemente do trabalho nos engenhos,
gerava muitas alforrias, ou seja, a compra pelo próprio escravo de sua liberdade. Quando em 1721 a capitania de Minas Gerais ganhou sua autonomia, cerca de 90% da população era representada por pretos. O sistema escravista só dava espaço para quem fosse senhor ou escravo. Trabalhar era um ato vergonhoso para qualquer homem livre. Era mais vergonhoso do que roubar. Os negros forros, além de trabalhar nas minas e pagar impostos, aceitavam também trabalhar como artífices. Havia pretos alferes, capitães, padres, funcionários públicos e até juízes de pequenas comunidades. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Vai casar? Está namorando ou já mora junto? Como se proteger legalmente? A advogada de Direito de Família, Marília Xavier, e a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Maria Dias, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 7 de abril, servidoras e servidores não podem mais receber aumento salarial. A exceção é o reajuste para repor as perdas provocadas pela inflação. A restrição só termina depois da posse de quem se eleger em outubro, ou seja, em 2027. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O mundo voltou sua atenção para a missão Artemis II da NASA, que levou astronautas à maior distância já percorrida por humanos em relação à Terra. Em São Paulo, o tema evolui com destaque, considerando que o Estado abriga um dos setores aeroespaciais mais avançados do país. Começa agora mais um Assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre exploração espacial, além de educação, geração de emprego, entre outros temas. E para conversar comigo, nosso convidado de hoje é o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Bem-vindo, senador. Olha, eu que agradeço. São temas extremamente importantes e atuais, né? Muitas coisas têm sido modificadas, né? Graças ao Artemis, e agora o pessoal notou a importância dessa exploração espacial, que a gente pode falar um pouco, mas também de novas tecnologias que são extremamente importantes para a sociedade nesse momento. E um dos assuntos importantíssimos é logo o primeiro, que não tem a ver, vamos deixar a tecnologia um pouquinho para depois, que é um projeto recente de lei de autoria do senhor que prevê a inclusão socioeconômica de jovens adolescentes vindos do sistema de acolhimento. A gente preparou aqui um infográfico com mais dados a respeito.
Então, no Brasil, são mais de 35 mil jovens em acolhimento. Só no estado de São Paulo, 9.856, 42% deles com mais de 12 anos de idade. 6.144 estão no sistema disponíveis à adoção e São Paulo corresponde com 1.170. 49% das crianças, dos jovens à adoção têm mais de 12 anos. Como que esse projeto pode beneficiar o estado de São Paulo e tornar o estado referência em nível nacional? Veja bem que esse é um problema bastante intenso e São Paulo, pela sua densidade populacional, acaba correspondendo a um valor alto, né, em termos das necessidades desse grupo especial, vamos chamar assim, de jovens. E é bom a gente destacar aqui a diferença entre esses jovens que estão em situação de acolhimento dos jovens que estão em situação de correção, por exemplo, na Fundação Casa e é outro departamento. E nós temos já políticas que tratam de cotas, por exemplo, para universidades, né? Só que essas políticas, elas atingem grupos étnicos, atingem, às vezes, alguma situação de minorias, mas eles não cobrem esses jovens. E isso é importante destacar, porque o pessoal fala, poxa, mas muitos desses, eu conversei com alguns desses grupos, foram lá falar comigo, não, muitos desses jovens já estão cobertos porque são negros, por exemplo, ou não é bem assim, né? É importante destacar essa categoria, né, e a necessidade que eles têm, assim que eles deixam essas instituições, que tem que ser feito aos 17 anos, para que eles tenham maneiras, oportunidades de ter um curso superior, oportunidades de entrar na universidade e, a partir daí, construir uma vida. Eu complemento, inclusive, com a necessidade que nós temos de ampliar o acesso dos jovens, em geral, aos cursos de formação profissional. Eu sou aqui o presidente da Frente Parlamentar para a Formação Profissional e Tecnológica e, da mesma forma que aconteceu comigo, que nasci na periferia e mudou a minha vida o fato de entrar no Senai e fazer um curso de eletricista, porque me tirou do alcance, vamos dizer assim, de traficante, de tanta coisa ruim ali dentro da periferia, para poder chegar e pensar no meu futuro. Então, o curso profissionalizante também é muito importante. Eu vou conectar essas coisas assim que a gente passar esse projeto. Senador, como eu falei na abertura do programa, a exploração espacial vem sendo uma nova prioridade, novamente global. E o Brasil vem contribuindo nesse sentido com algumas ações. Por exemplo, aderiu ao programa Artemis ainda na gestão do senhor à frente do Ministério. Isso. E também outras ações, como a criação da ALADA, Empresa Brasileira de Exploração de Economia Espacial. Na visão do senhor, o Brasil e São Paulo têm condições de não ficar para trás nessa corrida espacial? Tem plenas condições. É importante ressaltar, você falou um ponto importante, o Brasil, ele tem um programa espacial antigo. Entrou na década de 1960, ou seja, na mesma época em que os Estados Unidos e a União Soviética estavam lá competindo numa Guerra Fria com a exploração espacial, a ida à Lua, o Gagarin lá em 1961 e assim por diante. E o Brasil começou as suas atividades, graças mais ao Exército Brasileiro naquela época, e depois ele prosseguiu nas atividades, mas nunca tivemos, eu vou falar tivemos, porque eu sou parte do programa espacial, nunca tivemos a prioridade que deveria ter. É um programa essencial para um país de tamanho continental como o nosso. Ele é utilizado, você vê, para todas as áreas, se você puder imaginar aqui, desde segurança pública até preservação ambiental, passando por comunicação, agricultura, indústria, muitas áreas, mas nunca teve o enfoque necessário. Quando eu fui ministro, eu peguei nos meus 4 anos ali, dei uma acelerada de décadas no programa espacial, incluindo, você vê, a nossa entrada no Artemis. Você pode dividir o programa espacial em 5 áreas, 5 áreas assim. Uma delas é satélites. Então, o Brasil tem hoje em dia capacidade de desenhar, construir e operar os seus próprios satélites, Isso aí eu acelerei também durante o nosso período. Foguetes, Então, o Brasil ele sempre teve mais adiante em foguetes de propelente sólido. Depois, durante a minha gestão, a gente prosseguiu para propelente líquido, que é extremamente importante para alcançar maiores altitudes com maior carga. Então, nós temos essa capacidade hoje em dia com startups, inclusive, participando. Portanto, trazer o setor privado junto. Os nossos centros de lançamento. Então, hoje nós temos o Centro Espacial de Alcântara operacional para lançamentos comerciais, o que é super importante.
com a ALADA já pronta também. A ALADA é uma coisa que a gente começou a trabalhar no Comando Aeronáutico lá em 2008. Como ministro, não consegui colocar ela operacional, porque precisava de alguns cargos, mas depois, então, ela entrou e eu, aqui no Senado, tive a honra e o prazer de participar da aprovação da ALADA. Então, a ALADA vai poder trazer cerca de 3 bilhões de dólares para o programa espacial por ano, né, o que vai literalmente decolar o nosso programa. Então, a ALADA está pronta. O Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, eu também aprovei aqui no Senado, eu era ministro, eu vim aqui muitas vezes, nós aprovamos esse acordo que permite que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer países que tenham componentes americanos, e 80% deles têm, né? E desde que a gente preserve essa tecnologia para não ser roubada ou copiada. É só isso o acordo. Então, tinha muito desentendimento na época, muitas narrativas falsas daqueles que não querem que o programa vá para frente. Mas a gente conseguiu vencer isso. Então, o Centro Espacial de Alcântara está pronto para... Outra parte é aplicações do espaço. É aí onde o recurso para as pequenas empresas, startups que vão trabalhar usando sinais de satélite, por exemplo, conseguem ganhar dinheiro e produzir emprego aqui no Brasil. E a quinta parte são os acordos internacionais. Então, como ministro, também assinei que o Brasil participa do Artemis. Então, o Brasil hoje, para os nossos pesquisadores, eles vão poder trabalhar, por exemplo, com pesquisas na Lua, Marte, asteroides e outros locais, né, em espaço profundo. Para as nossas empresas, elas vão poder ajudar e produzir, ganhar dinheiro produzindo subsistemas e sistemas para esses equipamentos todos que vão ao espaço. E eu espero também, e essa é uma parte muito importante, que essa nova etapa do programa espacial que o Artemis inicia, com os seres humanos indo de volta à Lua e depois além da Lua, possa inspirar os jovens, não só para as carreiras, né, ligadas à aeroespacial, mas também para outras carreiras e perceber que o conhecimento é a chave do trabalho hoje em dia. Para o público que está nos assistindo e eventualmente tem dúvida, né? Poxa, investimento bilionário em foguetes, envio, né, de tripulação à Lua, em que isso volta para mim em retorno, né? E agora a gente vai falar sobre o retorno para a população de São Paulo e do Brasil. Por exemplo, a nova lei do espaço, a Lei Geral do Espaço no Brasil, ela confere mais segurança jurídica para as empresas e para os investimentos privados que o senhor mencionou. O senhor considera que São Paulo já é ou pode ser um polo de destaque em empresas espaciais no Brasil e também na América Latina? Bom, primeiro, vamos pensar por aí. São Paulo é esse polo, você vê na região do São José dos Campos, onde eu morei, eu estudei, fiz o ITA ali, era piloto de testes ali, né? Então, um lugar que eu gosto muito, e ali é um centro de tecnologia aeroespacial. Graças a um conterrâneo meu, né? O Osiris Silva, que é lá da minha cidade de Bauru, que contra tudo e contra todos que não acreditavam no Brasil, ele construiu os primeiros aviões brasileiros, construiu o início da Embraer, e hoje a Embraer está aí, a terceira maior empresa de fabricação de aviões do planeta Terra, né, ali em São José dos Campos, com subsidiárias ainda no interior de São Paulo, né, ali em Gavião Peixoto, e também em outros países, vários países. Então, isso é um marco que a gente tem aí. Além disso, criou-se em torno da Embraer todo um ecossistema de empresas que apoiam, né, com partes, subsistemas dos aviões e assim por diante. Além disso, né, nós temos também o INPE, né, na parte espacial, nós temos o INPE, o CTA, né, do Comando Aeronáutica, que criou tudo isso, graças também ao Marechal Montenegro, que eu coloquei o Marechal Montenegro no livro de Heróis da Pátria aqui, muito merecidamente. E então você vê que essa região é uma região que tem uma vocação já para a área espacial. Mas, do meu ponto de vista, né, lógico que eu sou de São Paulo, eu quero que o meu estado tenha muito desenvolvimento. São Paulo funciona como uma locomotiva econômica para o país, mas é importante também que a gente coloque elementos de desenvolvimento em outros lugares do Brasil, né, para permitir um crescimento mais homogêneo, né, nas regiões, principalmente nas regiões mais remotas. Então, a possibilidade hoje em dia de se trabalhar com tecnologias embarcadas, tecnologias de software, por exemplo, abre uma perspectiva muito interessante de se criar pequenas empresas espalhadas no Brasil que podem apoiar o sistema como um todo. E o Brasil fazer parte de um Artemis, né, fazer parte de uma organização, uma associação como essa, lembrar que eu também fui da Estação Espacial Internacional, que tinha esse enfoque. Isso aí a gente consegue promover e vender os nossos produtos, literalmente, aí para um mercado multimilionário que está se desenvolvendo cada vez mais. Então, o Brasil tem essa capacidade, nós precisamos, por outro lado,
incentivar a nossa educação técnica, educação profissional, educação em termos de cursos superiores que levem a resultados práticos, né, na formação de novos profissionais e empreendedores do setor. Então, tem muito trabalho de casa. E aqui, no Senado, é um lugar que a gente precisa fazer isso. Você vê que eu trabalho muito com educação, ciência, tecnologia, ambiente de negócios. Então, isso aí a gente precisa ainda melhorar no Brasil, melhorar nossos impostos, né? Melhorar no sentido de reduzir os nossos impostos para permitir o maior desenvolvimento. Mas é um caminho, nós estamos no caminho certo, né? E a gente precisa persistir nesse caminho. O senhor falou uma palavra-chave aqui, educação. Porque com investimentos vem a geração de emprego. E para acesso a esses empregos é necessário capacitação e educação. E nessa linha é a pergunta que vem agora lá da TV Alesp, da Assembleia Legislativa. Vamos aqui à tela. Olá, senador. Gostaria de falar com o senhor sobre o tema da educação, que é destaque no estado de São Paulo. 3 em cada 4 crianças de São Paulo já sabem ler aos 7 anos. Sabemos que o senhor, desde que assumiu seu mandato, valoriza a educação. Atualmente, como o senhor enxerga o papel da ciência e da tecnologia auxiliando na educação e na leitura das crianças, dos jovens do estado? Olha, muito interessante essa pergunta. Aliás, agradeço lá a Alesp pela pergunta. Realmente, como eu falei aqui, deixa eu começar na base. Primeiro, por que eu foco tanto em educação, ciência, tecnologia e empreendedorismo? Porque se você olhar todos os países desenvolvidos do planeta, todos eles, o que eles têm em comum? Um investimento focado, consistente, inteligente nessa educação focada em resultados, ciência, tecnologia e inovações para transformar ideias em nota fiscal e emprego, e empreendedorismo e ambiente de negócio para poder permitir que as nossas empresas tenham desenvolvimento e atrair empresas de fora também para desenvolverem no Brasil. Esse foi o caminho que todos os países desenvolveram. Se eu pegar Coreia do Sul, mesmo caminho, eu fui lá, eu estudei eles lá, eu fui conversar com eles, fiz uma parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia para pegar esses dados. Israel, mesma coisa. Países nórdicos, mesma coisa. Eu estou tirando um pouco do eixo Estados Unidos e outros aqui para ver que tem outros países também. Então o Brasil precisa seguir por isso. Mas quando a gente fala de educação em si, você vê que o Brasil investe bastante em educação. Não é falta de investimento, não. É questão de ajustar o sistema. Eu faço parte da Comissão de Educação aqui. Ajustar o sistema, focar, né, com metas que sejam de Estado, para que, independente do governo que tiver de serviço no Planalto, né, que a gente tenha continuidade dos projetos para essas áreas críticas, né, e estratégicas, como educação, ciência e tecnologia. E, a partir daí, você vê que nós temos um sistema que é tripartite, né? O que ajuda no sentido, dificulta em muitos, né? Você ter uma parte comandada, vamos dizer assim, pelo federal, uma parte estadual, uma parte municipal. Isso aí precisa ser melhor coordenado e nós precisamos ter um foco que norteie tudo isso. Nós temos a base curricular, temos, mas ainda não é suficiente. Nós precisamos trazer isso para o nível de formação de professores, para o nível da utilização do tempo das crianças em período integral, a melhoria da infraestrutura também das escolas para que permita isso. A ciência e tecnologia tem uma participação enorme dentro disso em algumas perspectivas. Primeira perspectiva é reduzir os custos para que você mantenha o sistema. Ela ajuda a reduzir os custos de uma forma bastante intensa, né? E isso é importante. Segundo, ela ajuda na formação, no próprio currículo, na montagem dos currículos. Hoje, com inteligência artificial, você tem uma possibilidade de reduzir a carga dos professores, mas também tem os seus riscos, a gente pode comentar daqui a pouco, reduzir a carga de trabalho dos professores. Por falar nisso, precisa aumentar o salário dos professores e melhorar as condições de trabalho deles, mas também cobrar na formação e na performance, né, dos resultados. Nós precisamos também, dentro desse sistema, com a tecnologia, você precisa ter laboratórios para que as crianças cresçam já no ambiente tecnológico que eles vão viver no futuro, tanto trabalhar quanto empreender. Portanto, eles precisam começar desde criança já a trabalharem com isso de forma, ou aprenderem isso aí de forma estruturada. Não é só o pai chega em casa, o pai e mãe joga o celular na mão da criança lá para se livrar dele, o que é muito errado. Tem que conversar com seus filhos e não deixar na mão do celular ou do iPad, sei lá o quê. Então,
mas eles precisam aprender a utilizar isso de forma prática para a vida deles, não ficar só passando lá em rede social. Isso não ganha nada com isso, precisam aprender, então precisam utilizar isso de forma positiva. E depois também tem uma outra aplicação grande da tecnologia, que é permitir que esses jovens, que uma vez tenham esse conhecimento, eles consigam rapidamente aplicar esse conhecimento na sua vida pessoal e profissional. Ou seja, virarem empreendedores aí utilizando tecnologias novas, por exemplo, que permitem que eles criem empresas com um custo muito menor e com isso eles têm um crescimento maior. Uma startup, que às vezes começa na garagem de uma criança, às vezes começa no quarto ali, conversando com um outro amigo ali, de repente eles estão ganhando aí bilhões, né, e produzindo emprego, produzindo nota fiscal, vamos dizer assim, para o país, que começou na tecnologia. Então tem vários, tem riscos, né? Eu fico com medo de falar demais, mas tem riscos, né, por causa do tempo. O senhor comentava antes da gravação do programa sobre a substituição de alguns postos de trabalho, né? Isso, é isso que é a questão. É uma das questões. Quando você fala na tecnologia, ela tem um efeito muito positivo no sentido de melhorar a qualidade dos bens que são produzidos, melhorar os sistemas, metodologias de fabricação, vamos supor, ou de produção daqueles bens, nem todos são fabricados, mas, por exemplo, você produzir certos conteúdos hoje é muito mais fácil do que antigamente. Produzir o próprio sistema de produção para alguma coisa física, hoje em dia é muito facilitado também com a tecnologia, máquinas novas, metodologias diferentes, mas existe um risco envolvido nisso. E o risco que eu chamo a atenção, né, um dos principais e mais escondidos que existe é na cognição humana. O que acontece? O ser humano, todos nós temos a característica de buscar 3 coisas na vida, sempre. Menos energia, menos medo ou mais segurança, né, e mais prazer. Todo ser humano é assim, não tem como fugir disso, é dessa forma. Quando você analisa por esse ponto de vista, se dá alguns exemplos, por exemplo, não tanto tempo atrás, eu lembro muito bem desse período, eu tinha um caderno desse tamanho, com mapas da cidade de São Paulo, que quando eu tinha que andar lá por São Paulo, eu abria aquilo, você ficava mudando de página, daqui vai para a página 245, ia lá na página 245 para saber, eu olhava no mapa para navegar. Hoje em dia, eu duvido que alguém faz isso, todo mundo pega um celular e vê no GPS. O GPS, ele facilita muito a vida, sem dúvida nenhuma, né? Melhora uma série de coisas. Mas, de certa forma, a nossa tendência por menor energia nos faz parar de raciocinar, muitas vezes, com isso. A gente não quero pensar sobre isso, já tenho o GPS, para que eu vou ficar pensando? Então, a gente vai pensar em outras coisas. E, às vezes, pode te levar, só para completar o exemplo, pode te levar para um lugar errado, porque máquinas cometem erro. Pense em inteligência artificial. A tendência que nós temos é começar a acreditar demais na cognição da inteligência artificial, nos resultados. Ela é um assessor, ela não é alguém para tomar decisão no seu lugar ou para pensar no seu lugar. Quem tem que fazer isso é o ser humano. Então, com essa capacidade que dá a inteligência artificial, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é como que nós utilizamos da forma correta. E na educação, isso leva a um extremo. Você vê que, na minha época, eu tinha que decorar tabuada. Você fala, isso é inútil? Não, isso não é inútil, não. A gente aprende muita coisa através desses, vamos dizer, treinamentos, dessas habilidades treinadas de forma muito intensa, né? Para um piloto também é essencial você aprender a trabalhar em situações críticas, por exemplo, você vai usar isso aí, que a gente chama... Tem um livro do Goleman que é interessante, que é Fast and Slow, né, que trata disso, né, como se o nosso cérebro tivesse 2 tipos de sistema, um sistema rápido, que é o sistema 1, um sistema lento, que é o sistema 2, cognitivo, e um de hábitos, assim. Então, a gente precisa desse treinamento, mas não pode deixar com que isso atrapalhe a formação cognitiva das crianças, e isso vai exigir de um trabalho de gerenciamento de riscos dentro do sistema de educação. Isso vai exigir uma nova formação dos professores, né, um novo viés de formação dos professores. E existem outros vieses que podem ser prejudiciais em termos de bancos de dados de inteligência artificial, né, em termos de discriminação ou vieses que podem aparecer daí, o próprio treinamento, ou até na introdução, vamos dizer, por querer ou não, de fatores que podem mudar
a ideologia, não entendo ideologia como política, eu entendo ideologia como formação de crenças, como uma formação de crenças nas futuras gerações. Então, é algo que a gente precisa trabalhar com muito cuidado. Agora, senador, pensando em medicina, o senhor é responsável por um projeto que pretende criar a Política Nacional de Desenvolvimento da Medicina Nuclear. E São Paulo é destaque, é o principal produtor e consumidor de radiofármacos. Caso aprovado esse projeto, o que muda na prática? Olha, primeiro que ele dá um sentido. É igual a gente estava falando de espaço agora há pouco, é igual a Lei Geral do Espaço, que eu era o relator aqui também. Você pega um sistema que é, de certa forma, caótico, em que as partes estão descoordenadas, e você coloca um sentido normativo, de forma que cada elemento do sistema saiba para que existe e como que ele se relaciona com os outros, né? Então, isso ajuda muito o desenvolvimento, ajuda o investimento, ajuda a tudo funcionar direito. Mesma coisa na medicina nuclear, a gente precisa ter isso aí feito. Aliás, eu estou fazendo um outro projeto também, que é a Lei Geral de Atividades Nucleares, que aí trata mais da pesquisa, do desenvolvimento dessas atividades. Mas, em termos práticos da medicina, né, às vezes o pessoal nem se dá conta o quanto que a tecnologia nuclear é utilizada na área de diagnósticos, remédios. Exatamente isso que eu ia pedir para o senhor, para uma linguagem mais simples, para aquela pessoa que está nos assistindo agora, saber do que a gente está falando, o que é a medicina nuclear, o que são radiofármacos e o que isso pode mudar na minha vida. Tem muitos tipos de exame, por exemplo, né, que quando você vai fazer... É fácil reconhecer, por exemplo, para quem está assistindo aí, você vai lá para fazer um exame, você vê na porta da sua sala de exame aquele símbolo nuclear ali, pode ter certeza que a tecnologia nuclear está sendo usada para fazer esse tipo de exame que você vai fazer ali. Tem que colocar proteção, aquela coisa toda, mas é extremamente importante para a gente ter mais precisão nesses exames e, obviamente, mais saúde a partir daí. Radiofármacos também é outra questão séria que nós temos. Inclusive, eu quero mudar também aqui a maneira como é tratado o orçamento do IPEM, né? Porque é no IPEM onde o Brasil desenvolve os seus radiofármacos, depois é distribuído para os hospitais e áreas de saúde. Só que esses medicamentos, para serem feitos, eles precisam de um isótopo, né? um elemento radioativo que está emitindo, vamos dizer, radiação. E esses isótopos não são produzidos no Brasil, eles são importados. E todo elemento que produz radiação, o que acontece? Ele tem o que a gente chama de meia-vida, onde vai caindo até metade do que ele tem de capacidade de irradiação naquele momento. Então, isso aí cai. Quando você compra do exterior, e é o que a gente faz, quando ele chega aqui, por causa de um tempo, ele já chega mais gasto. De uma maneira assim, ele chega mais gasto, ele não chega com 100% da carga. É um primeiro problema. Segundo, é a questão de compra disso aí. Na minha época no Ministério, a gente, não sei exatamente quanto está o valor agora, mas era 92 milhões o valor que a gente tinha que colocar no IPEM todo ano para que eles pudessem comprar esses isótopos, trabalhar para criar os radiofármacos a partir da irradiação desses isótopos. E depois, com a venda desses radiofármacos, que não é distribuído de graça para os hospitais, com a venda, o IPEM, se pegasse esse recurso e ficava, ele teria superávit, ele não precisaria ficar dependendo do dinheiro do Tesouro Nacional para poder, vindo pelo orçamento, passar por todo esse caminho para chegar lá, aprovado no Ministério da Economia, depois vir aqui no Senado, no Congresso, e assim vai. Esse caminho faz com que esse valor reduza, porque muitas vezes aparecem prioridades que não deveriam ser prioridades, mas aparecem prioridades aqui que desviam esse orçamento. Portanto, se puder ir direto para lá, a gente resolve um problema, né? Teve ano, por exemplo, que o orçamento só foi aprovado aqui em abril e aí faltou orçamento. A gente não tinha radiofármacos, porque o IPEM não conseguia comprar. Então, você vê que é um problema que poderia ser simplesmente reduzido ou mitigado de uma forma simples, mas falta lei para isso. Então, eu estou mexendo nisso também. E essa política, ela vai ajudar a organizar esse sistema como um todo, lembrando que o Brasil ainda precisa construir o reator multipropósito, que ele tem um projeto de 2008. Eu, no Ministério, consegui orçamento através do FNDCT, que a gente liberou lá em 2021, cerca de 2 bilhões. Você fala, é bastante valor, né? Mas esse valor vai salvar muita coisa no Brasil, literalmente muitas vidas, vai permitir o desenvolvimento do motor
do submarino nuclear, lembrando que é um motor, não é armamento nuclear, motor do submarino nuclear, vai permitir radiofármacos, vai permitir aplicações para agricultura, para meio ambiente, uma série de coisas com tecnologia nacional. Então, eu coloquei esse orçamento lá para fazer, agora a gente precisa esperar realmente o projeto se desenvolver. Mas esse é um setor extremamente importante, que é o setor nuclear. Senador, astronauta Marcos Pontes, muito obrigado pela participação aqui no Assunto do Estado. Olha, eu que agradeço, parabéns pelo programa. Aliás, as pessoas que me acompanham aí, acompanham no @astropontes, eu apresento uma série de coisas, tanto na área de tecnologia quanto aqui na parte política também. Eu conto com vocês lá, porque tem muita coisa acontecendo nesse nosso país. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Em junho, a TV Senado apresenta documentários que investigam como o ser humano tem se relacionado com o meio ambiente. Será que a gente tem autoridade moral, a nossa geração, fazer uma intervenção desse tamanho num rio como esse, sem saber quais vão ser as consequências? Mostra Senadoc, hoje, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Geralmente, quem tem para venda acaba postando em grupos do Facebook. Acho que é o principal foco, né? O principal meio de comunicação que o pessoal usa para estar vendendo. Você não vende nenhum desses animais? Você pode chegar aqui com o dinheiro que for, não sai nenhum daqui. E você precisou fazer um Facebook só para comprar? Por quê? Por segurança. Amigos, parentes, tem muita gente que não tem nem ideia que eu tenho o bicho em casa. E você não quer que essas pessoas saibam? Não. Por quê? Medo de ser denunciado e perder eles, né? No fundo, são pessoas que amam animais. Amam de uma maneira tão desastrosa ou tão inconsequente, é um amor tão inconsequente que elas não conseguem enxergar o mal que elas fazem ao próprio objeto do amor delas. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Há décadas, o governo federal financia o setor agrícola brasileiro a juros subsidiados. Com isso, a agropecuária foi transformada em destaque das exportações do país. Mas, ao longo do tempo, o setor virou o vilão do desmatamento e do uso de agrotóxicos. Ao lançar o Plano Safra 2025-2026, o governo colocou uma cláusula de crédito responsável para tentar reduzir os efeitos colaterais do setor.
O financiamento sustentável da agropecuária é o tema deste Agenda Econômica que está começando agora. E para falar sobre as exigências socioambientais do crédito rural, eu recebo Luciane Moessa, que é a diretora executiva e técnica da Associação Soluções Inclusivas Sustentáveis. Luciane, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. É um prazer. Mais uma vez, né? Por gentileza, você é uma especialista em finanças sustentáveis e você hoje trabalha em várias partes do mundo, né? Dá consultoria, oferece consultorias e está acompanhando bem de perto essa situação do Brasil, né? Sem dúvida. Você participou da COP30. Você quer começar falando um pouquinho da COP30, das novidades que saíram para esse setor de financiamento, principalmente financiamento agrícola, né, que para o nosso país é tão importante? Olha, aconteceu tanta coisa interessante na COP30 que eu corro o risco de deixar alguma coisa de fora, né? Mas se a gente está falando de crédito rural, e como a data está muito próxima da COP30, eu acho que não dá para deixar de mencionar a grande novidade no crédito rural, que foi em dezembro a edição de 2 novas resoluções do Conselho Monetário Nacional, que alteraram o Manual de Crédito Rural. E uma delas, na verdade, ela só mexeu no prazo, adiou um pouquinho o prazo de vigência de uma norma que já tinha sido editada 1 ano antes, que foi a norma que trouxe a questão do desmatamento ilegal para o crédito rural no Brasil. Você veja que a incorporação de temas ambientais na regulação do crédito rural brasileiro, ela começou em 2008, no início só para o bioma Amazônia. Durante os primeiros 15 anos, só para o bioma Amazônia. Mas ela ganhou bastante tração depois de 2023, a partir de 2023, e culminou nessa exigência que a gente tem agora e que a gente já tinha tecnologia há muito tempo, né? Diz respeito à apuração do desmatamento por satélite, né? Pelo PRODES do INPE, combinada com a verificação da autorização para supressão de vegetação, né? Se existe desmatamento e não existe autorização, o desmatamento é ilegal. Se existe desmatamento ilegal, não é possível receber crédito rural, que é subsidiado, inclusive, com recursos públicos, né? Agora, esse é um ponto bastante polêmico, né? Porque, recentemente, no começo desse mês de abril, a Confederação Nacional da Agricultura entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta, né? Pedindo a inconstitucionalidade, argumentando a inconstitucionalidade dessa medida. Como é que fica essa situação? Como é que você vê o desenrolar? Vai acontecer Enquanto isso, como é que ficam também os financiamentos? O governo suspende os financiamentos, quem está precisando de crédito não pega o crédito ou tenta se regularizar. É uma questão complicada no setor. Na verdade, enfim, tudo depende da robustez da argumentação, né? Existem vários argumentos e questionamentos nessa DPF, mas o principal, por exemplo, é o mais que diz respeito a essa alteração, essa novidade que eu acabei de mencionar, ele é o mais frágil, né? Ele fala que eles argumentam, a CNA, que o PRODES não permite a verificação da legalidade do desmatamento. Ninguém nunca disse que o PRODES permitia a verificação da legalidade do desmatamento. O PRODES verifica desmatamento. Você tem que combinar, e a norma diz isso de uma maneira muito clara, a verificação do PRODES com a verificação das bases de dados sobre autorização para supressão de vegetação, que é o Sinaflor em nível nacional ou o site do órgão ambiental estadual, dependendo do local do desmatamento, né? Então, é essa combinação que permite verificar se o desmatamento é ou não ilegal. E, na verdade, a norma, inclusive, traz outras possibilidades para o produtor demonstrar e dizendo que a instituição financeira tem que verificar para verificar se o desmatamento é mesmo ilegal. Tem o plano de regularização ambiental, né? Tem o TAC, que pode ser celebrado. Enfim, tem várias possibilidades que devem todas ser consultadas para só então a instituição financeira poder concluir que o desmatamento é ilegal. Porque o desmatamento é uma coisa, ele pode ser legal ou ilegal.
E para ele ser ilegal não basta, e ninguém nunca disse isso, consultar o PRODES, né? Essa é uma das questões envolvidas, ou seja, extremamente frágil a argumentação, não se sustenta a argumentação da CNA. Outras argumentações que ela traz é que ela questiona os embargos do IBAMA, que se baseiam nos dados do PRODES, também com a verificação de autorização ou não para desmatamento, dizendo que o produtor teria que ter o direito de defesa primeiro, antes da área ser embargada. Os embargos são uma medida cautelar, né? Se você já tem uma base fática super robusta, que é a verificação do desmatamento, mas a ausência de autorização para esse desmatamento, é possível sim embargar e o direito de defesa vai ser exercido em seguida. Se por acaso houve alguma falha, a base de dados onde deveria estar a autorização para supressão da vegetação não colocou essa informação lá dentro, estava desatualizada. Por alguma coisa falhou, o produtor rural prova isso e caem os embargos. Esse é o procedimento. Então, existe o direito de defesa, sim, em relação às áreas embargadas. Agora, essa é uma novidade você colocar, o governo ter colocado, de certa forma, as instituições financeiras como corresponsáveis. Até porque o Brasil já foi, inclusive, acusado internacionalmente e o próprio Banco Mundial de financiarem projetos que causaram desmatamento, né? E um desses projetos mais famosos aí é a Transamazônica e algumas outras grandes rodovias que causaram um tremendo desmatamento e, na época, principalmente na floresta amazônica. Mas você acha que é possível alcançar a sustentabilidade socioambiental, porque não é só ambiental, do setor agrícola usando essas instituições de financiamento da produção como mecanismo indutor? O banco que vai liberar o dinheiro, ele realmente tem um papel importante nisso? Certo. Quero só retomar uma partezinha da tua pergunta anterior que eu não respondi. Como é que fica enquanto essa ação não é decidida, né? Essa DPF Isso. não é decidida. Deve ter havido pedido de liminar, sim, imagino, mas a notícia que eu tenho até o momento é que não foi concedida nenhuma liminar favorável à CNA e, pelos motivos que eu coloquei, eu duvido muito que seja, tá? Então, imagino que, na verdade, nem agora, nem nunca, porque eu não acredito que vai ter sucesso, isso vai ter efeito concreto, além de manchetes de jornal dizendo que a CNA está questionando e pressões políticas aí que a CNA, que representa um setor poderoso, está fazendo junto ao governo. Papel do setor financeiro. Eu tenho ouvido essa expressão, né? Colocaram os bancos como corresponsáveis, os gerentes de bancos como corresponsáveis. Veja, na verdade, o setor financeiro, ele tem sido chamado, inclusive para outras operações de crédito também, mas sobretudo no crédito rural, pela questão dos recursos públicos envolvidos, ele tem sido chamado a ser diligente e procurar evitar que atividades econômicas que causam danos climáticos ou socioambientais sejam consumadas. Basicamente é isso, né? Então, ele é responsável, essa expressão pode ser lida no sentido de, se ocorreu um dano, então ele tem que indenizar. É um entendimento que existe por aí, o Ministério Público já procurou responsabilizar instituições financeiras por danos ambientais causados por atividades financiadas no passado e até hoje não teve ainda sucesso, mas não é impossível que isso ocorra. Ao mesmo tempo, houve uma alteração do tema legislativa. Na legislação de licenciamento tem uma norma que trata disso, diz que, basicamente, os bancos ficam isentos de responsabilidade se eles verificarem o mero licenciamento, o que é muito pouco, muito menos do que está ao alcance deles em termos de diligências socioambientais. Basicamente, esse tipo de norma, né, que não está longe de ser a primeira, ela é um chamado do setor financeiro a exercer o seu papel na prevenção de danos ambientais. O artigo 225 da Constituição Federal diz que é dever de todos, Estado e sociedade, né, poder público e entes privados, de cada um de nós, preservar o meio ambiente do qual
Todos nós dependemos, toda a vida depende, todas as atividades econômicas dependem. E o que está ao alcance do setor financeiro? Está ao alcance dele não financiar atividades que violam a legislação, minimamente. Por exemplo, isso é o mínimo do mínimo. As instituições financeiras mais avançadas fazem muito mais do que isso. Elas, eventualmente, veem que o desempenho, não estamos falando de legalidade mais, o desempenho socioambiental da empresa, do produtor rural, não é o melhor, não é o ideal, chega, oferece uma linha para melhorar o desempenho socioambiental, como a gente poderia exemplificar, né? Você fez um levantamento a respeito dessas linhas, por exemplo, para a agricultura. Então, o setor financeiro pode e ele tem um potencial gigantesco nas duas frentes, evitar o dano de um lado e operar a transição para aquilo que era, às vezes até legal, mas se não ilegal, pelo menos com desempenho insatisfatório, para passar a ter um desempenho sustentável e que é interessante para todos, porque normalmente o mais sustentável também é mais rentável financeiramente. No fim das contas, né? Eu vou aproveitar e pedir ao Assis para colocar aqui no nosso quadro, exatamente na nossa tela, o quadro, né? O levantamento, a fonte ao mapa, né? O Ministério da Agricultura e Pecuária. E isso aqui são exigências socioambientais. E aí depois eu queria falar um pouquinho da parte sócio, não só da parte ambiental, mas da parte social, que estão previstos no Plano Safra 2025-2026. É porque ele é de julho a julho, né? Em junho de 2026 vai ter o Plano Safra 2026-2027, são dados que já existiam, são, digamos assim, critérios que já existiam, né? A regularização ambiental, e aí tem redução na taxa de juro para produtores que já estão com o cadastro ambiental rural validado. Quer dizer, que é para estimular a regularizarem todo o seu cadastro, práticas agrícolas sustentáveis, e aí tem os benefícios, né? Para quem está produzindo no setor orgânico de agroecologia, juros reduzidos, assistência técnica sustentável. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Apoio técnico para práticas ecológicas, a recuperação de áreas embargadas, sistemas agroflorestais, Renovagro, que é recurso para recuperação de áreas protegidas. Recuperação de pastagens também, né, no Renovagro. Sim, sim. E esse crédito responsável, que é a proibição de financiamento em áreas embargadas, mas não só, na verdade, né? Aqui tem proibição de financiamento para produção em territórios indígenas, em áreas de quilombolas. Unidades de conservação de uso integral. É até meio absurdo, né, que a gente tem que especificar na lei que é proibido. Né? Mas os bancos financiavam ou simplesmente não tinham nenhuma responsabilização com isso? Então, começando ali pelo último, né? Ótima pergunta. Antônia, a realidade é que os bancos, até pouquíssimo tempo atrás, não sabiam nem sequer a localização exata do que eles estavam financiando. Aliás, eles ainda não sabem para a grande maioria dos empreendimentos. Tá? Mas tem como saber, é fácil. Claro, é só perguntar para o tomador de crédito. Mas até 2015, a primeira norma do crédito rural que exigiu que os bancos, para registrar uma operação de crédito rural, e os bancos eles são obrigados a conceder um certo montante de crédito rural, né? Todo banco que recebe depósitos à vista, conta corrente, ele é obrigado a emprestar, a conceder um montante de crédito rural. Então, na verdade, até então eles emprestavam para cumprir a regra, etc., mas não necessariamente eles perguntavam. Às vezes sim, às vezes não, na prática varia muito, até porque por haver subsídio público, né, e pelo fato da taxa de juros ser baixa, sempre foi no crédito rural no Brasil, sempre existiu, para começo de conversa, um problema até de desvio de finalidade. O camarada, eventualmente, toma crédito e compra uma caminhonete, por exemplo, né? E caminhonete não era um item financiável, vamos supor. Ou desvia para uma finalidade totalmente distinta. Então, os bancos sempre foram exigidos, o Manual de Crédito Rural sempre previu isso, e na época não existia, não era possível o satélite, que eles tinham que fiscalizar se o dinheiro estava sendo usado na finalidade para a qual ele foi emprestado. Então, esse é um problema bem básico que sempre existiu. Então, lá atrás até existia essa preocupação da localização um pouco maior. Agora,
A partir de 2015, eles passaram a ser obrigados a ter a coordenada georreferenciada e registrar isso no sistema de crédito rural, que é gerido pelo Banco Central. E, então, a partir de 2015, era muito fácil você pegar essa localização georreferenciada e usar a base de dados da FUNAI, por exemplo, e verificar se havia sobreposição com terra indígena, a base de dados do ICMBio para verificar se tem unidade de conservação e assim por diante. Tem floresta pública não destinada, que é um item que já entrou só em 2023, terra indígena entrou, e território quilombola e unidade de conservação entraram na regulação em 2021. Então, hoje você não precisa, você faz isso só sobrepondo base de dados, não precisa de... E o acesso a essas bases de dados é público? Tá tudo o gerente online do banco pode fazer? Está tudo online, inclusive o Map Biomas, por exemplo, sobrepõe as diferentes, você não precisa entrar separadamente, porque ele já tem uma base de dados que coloca todas essas informações juntas, né? Hoje dá para fazer, inclusive, à distância, basta ter a coordenada. Antigamente era na base da visita presencial mesmo, da inspeção presencial. Agora, por que eu falei que ainda hoje o setor financeiro nem sempre sabe? Porque para todas as demais operações de crédito, em que não existe regra obrigando que se saiba da localização exata, e aí estou falando de empresas grandes que têm dezenas de estabelecimentos, muitas vezes, não existe nenhuma regra ainda que obrigue as instituições financeiras a conhecerem a localização exata daquilo que elas estão financiando. Ou seja, existe uma norma, desde 2014, exigindo que os bancos façam gestão de riscos socioambientais, mas não existe nada que diga claramente que eles têm que conhecer a localização. Agora, como é que você faz gestão de um risco socioambiental sem você saber a localização? Vai que você está financiando um condomínio na beira de um rio que sobe... todo ano inunda aquela região. Exatamente, o risco climático físico é um excelente exemplo. É um condomínio na costa em que o nível do mar está subindo rapidamente. Então, saber a localização é básico, né? Mas não sabe. Quando a regulação, falando a partir da minha experiência, a gente tem um ranking que avalia a atuação socioambiental de instituições financeiras, o RASA, rasa.org.br. Então, eu te diria, as únicas diligências que a gente vê generalizadas no mercado bancário brasileiro, a gente só avalia grandes instituições que representam em conjunto mais de 80% do mercado, né? A gente não avalia todo o mercado, que são mais de 150 bancos, mas todos os grandes. Não existe nenhuma diligência para verificar risco socioambiental que esteja generalizada sem que a regulação tenha dito que ela é obrigatória, tá? Nenhuma. Então, se não forem obrigados, eles não fazem? Alguns até fazem. Basicamente, assim, alguns até fazem. Sempre tem os atores de mercado que têm visão, sabem que é bom para eles mesmo. Então, eles não esperam a regulação dizer para consultar aquela fonte de informação, né? Mas a grande maioria tem que a regulação dizer e, olha, e eles tem que podem fiscalizar. ser punidos caso eles concedam crédito para uma fazenda, uma grande desses produtores multinacionais que esteja numa área irregular? Sem dúvida. Importante, porque você falou em multinacionais, importante lembrar, para quem não está familiarizado, que crédito rural é só o crédito produtor rural, tá? Todo o restante da cadeia do agro, infelizmente, vai se enquadrar no conceito de crédito em geral, que é 90% das operações de crédito no Brasil, tá? Então, o crédito rural é 10% aproximadamente, corresponde a 10% aproximadamente das operações de crédito no Brasil. Aos outros 90, que inclui inclusive pessoa física, não se aplicam essas regras que a gente está falando aí. E qual é a punição? No caso do crédito rural, a punição é que vai ser desenquadrada. Lembra que eu falei que as instituições são obrigadas a emprestar um percentual dos depósitos à vista, como crédito rural? E daí, se tem uma operação que está lá, e daí o próprio Sicor, porque o Banco Central tem essas bases de dados todas também, do ICMBio, do IBAMA,
do INCRA, etc., da FUNAI. Se o Banco Central viu, epa, mas tem uma operação aqui do Banco X que é terra indígena, é em terra indígena, o Banco Central percebe isso, desenquadra e aí não entra na cota. E qual é a consequência disso? A consequência é financeira. Ele tem que emprestar dinheiro de um fundo lá que o Banco Central rege, gerencia, que é destinado a todas as instituições financeiras, pagando juros, pagando a diferença entre os juros do crédito rural e os juros do... É como se ele não tivesse emprestado aquele dinheiro para o crédito rural, que é baixinho, e tivesse emprestado uma taxa de juros mais alta, vamos supor, para uma pessoa física. Pois essa diferença, juros médios de mercado... Ele vai ter que depositar. Ele vai ter que contribuir para o Banco Central, vai ter que recolher. Você falou nesse percentual, eu vou pedir aqui o Assis para colocar um outro gráficozinho que a gente fez, uma outra tela, que são esses recursos, né? Porque você falou que são 10% dos empréstimos totais no país, mas é muito dinheiro e vem subindo muito, né? A gente vê que 2021 para 2025, mais do que dobrou. Né? Os empréstimos aí. Se a gente pegar no total, foi de 236 bilhões, né, de reais para 605 bilhões em 2025, 2026. Sendo que os grandes produtores continuam sendo os grandes privilegiados, os grandes beneficiados com esses recursos, né? Realmente a maior parte é para eles. Os médios produtores receberam agora, inclusive, menos recursos do que os familiares. Porque os médios, a gente está assim numa agricultura de familiar e grande, o agronegócio, os grandíssimos produtores, é uma agricultura assim, sem classe média, como de certa forma é a sociedade brasileira. Você tem pobre muito rico, falta uma classe média aí, falta uma classe média na agricultura? Olha, eu não conheço o setor agrícola com tanta profundidade, né? Mas a minha hipótese seria de que, na verdade, provavelmente os médios estão vendendo suas propriedades para os grandes, né? Enquanto que o pessoal da agricultura familiar tem aquele perfil ali tradicional, histórico, mais estável, digamos assim, a não ser que venha um fator de uma ocupação aí de latifundiários que os expulse, como já aconteceu em tantas regiões do Brasil, né? Mas se não for isso, eles vão continuar ali, geração após geração, produzindo daquela maneira tradicional. E não sei se você sabe, 75% do que se come no Brasil vem da agricultura familiar. Sim, né? Porque a grande produção, a maior parte é soja e milho e é para exportação, né? E para produção de proteína animal. Agora, vamos pular aqui de assunto por conta do nosso tempo. Quando a gente fala na questão socioambiental, qual é a parte social aí? São as condições de trabalho? Onde é que entra esse recurso, essa parte social dessa classificação? Certo. A parte social mais conhecida, mais importante, mais simples até de verificação também, é a questão do trabalho análogo à escravidão. O Brasil, alguns anos atrás, foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação a questões aí, a ausência de políticas públicas suficientes para prevenir e combater o trabalho escravo. E como reação, daí o Ministério do Trabalho e Emprego formulou uma série de iniciativas, elaborou uma série de iniciativas, e uma delas foi a lista suja, como ela é conhecida informalmente, do trabalho escravo, né? E aí um dos desmembramentos que se teve dessa política pública foi colocar numa resolução do Conselho Monetário Nacional só para o crédito rural, mas desde o início para todos os biomas, sempre foi para o território nacional, não foi só para a Amazônia, como no caso das exigências ambientais, que era proibido conceder crédito rural para qualquer empregador constante da lista suja do trabalho análogo a escravo. O que é super importante, porque tem 3 setores especialmente em que essa prática é especialmente comum no Brasil.
3 setores econômicos, né? E um deles é o agro. Os outros 2 são a construção civil e a indústria têxtil. Mas o agro é o número 1. Então, isso é muito... Eu queria, então, fechar com um outro ponto, que é a questão do uso de agrotóxicos. O Brasil é reconhecido mundialmente como o maior usuário de agrotóxico e o maior usuário per capita, né? A gente pode consumir por ano quase 4 quilos de agrotóxico cada cidadão brasileiro, enquanto um chinês consome 170, menos de 200 gramas de agrotóxico por ano, se a gente fosse dividir o uso total. Como é que entra essa questão do agrotóxico dentro do financiamento? Dentro do financiamento, até hoje, na questão da gestão de riscos, isso não entrou, né? Porque, na verdade, do ponto de vista da gestão de riscos, o que se busca é alinhar políticas públicas no sentido de que não se financie atividades ilegais. E, como você sabe, infelizmente, a nossa legislação, ela autoriza amplamente aí, o uso de agrotóxicos no Brasil, então não é um problema de ilegalidade, né? Pode ter um ou outro problema ali de não fornecimento de EPI para os empregados, para os trabalhadores rurais que aplicam. Aí é um problema de saúde e segurança do trabalho, que é importante que seja, se eu disser, olha, o que ainda falta de social, né? Particularmente, acho que a gente não tem que olhar só para trabalho análogo ao escravo. A gente tem vários riscos à saúde que colocam em risco a saúde e segurança do trabalhador, que colocam em risco a própria vida dele. Então, olhar para a agenda de saúde e segurança não é olhar só para trabalho análogo ao escravo, né? Aí, e dentro da agenda social entra também a questão indígena e quilombola, tá, Antônio? Que você me perguntou. Agora, então, pode ter alguns problemas pontuais, também de destinação inadequada de embalagem, que tem toda uma legislação sobre destinação de embalagens de agrotóxicos, né? Mas o problema é mais complexo que esse. O problema é que os critérios para a autorização da comercialização de agrotóxicos no Brasil são demasiado elásticos, né? Comparados com outros países. Ainda que, em parte, faça sentido que alguns agrotóxicos possam ser autorizados aqui e não sejam autorizados em países de clima temperado, por exemplo. A gente está num clima tropical, então, algumas situações, sim, faz sentido que a gente possa usar, porque as pragas aqui podem ser se proliferar mais e serem mais resistentes do que países com outro clima. Então, em parte, a diferença climática explica, mas, em grande parte, também a diferença no sentido de utilizar pouco aquilo que se chama em direito ambiental de princípio da precaução, né? Em relação à saúde pública também. Isso não tem sido usado, né, praticamente na hora de analisar os pedidos de autorização de agrotóxicos no Brasil, infelizmente. Luciane, agradeço muito a sua presença aqui na Agenda Econômica. Infelizmente, o nosso tempo encerrou. Tá ótimo. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br, no canal da TV Senado no YouTube. E aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio.
Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, estamos no ar com Cidadania Mulher. O tema de hoje é menopausa, aquele período que marca o fim da vida reprodutiva da mulher, normalmente ali entre os 45 e 55 anos. São necessários tratamentos para amenizar os sintomas provocados pelas mudanças hormonais. E será que as brasileiras que dependem do atendimento público têm acesso aos tratamentos eficientes? Eu estou aqui hoje com a doutora Diana Sá. Ela é endocrinologista, é também professora e atende as pacientes pelo Sistema Único de Saúde também, né, doutora? Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania Mulher. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje. Que ótimo. Vamos começar explicando para o pessoal que está nos assistindo o que de fato é a menopausa. Porque muita gente pensa assim, aquela fase que a mulher fica com calor. Não é isso? Mas é muito mais que isso, né? É muito mais que isso. E, além de tudo, ainda tem aqueles conceitos. Perimenopausa, climatério, menopausa. É tudo a mesma coisa, tem diferença. Enfim, vamos introduzir esse tema para que todo mundo saiba exatamente de que período tão relevante na vida das mulheres nós estamos falando. Então, a menopausa, como você já começou, né, já explicou, marca o fim do período reprodutivo da mulher. Com 1 ano da última menstruação, né, podemos dizer que a mulher está na menopausa. Antes desse período, ela está na perimenopausa. É o período que antecede a menopausa e que também precisa de atenção e que também precisa de cuidado. E o climatério envolve todo o período da menopausa e pós-menopausa, tá? E o que acontece ali? É uma mudança hormonal? A gente costuma brincar que a mulher, ela tem ali na fase reprodutiva o auge e depois começa a despencar. Explica pra gente, tem mudanças. Sim. E essas mudanças, elas refletem em mudanças também no comportamento, no aspecto físico, enfim. Então, como a mulher fica? Nesse período, a mulher passa por diversas transformações, né? Esse período tem uma mudança hormonal, ela apresenta uma mudança hormonal. O estradiol cai, que é o verdadeiro hormônio feminino, né? E com isso, com a queda do estradiol, os ossos das mulheres ficam menos protegidos, aumentando o risco, né, de osteoporose. O coração fica menos protegido, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. A mulher passa por alterações da parte psíquica, pode passar, né, ficando com mais nervosismo, mais ansiosa, pode ficar mais depressiva, né, alterações de humor. Pode apresentar uma queda de cabelo, pode apresentar uma redistribuição da gordura corporal. Essa gordura fica mais localizada na região abdominal. Tá. E isso, todas as mulheres inevitavelmente vão passar, algumas sofrendo mais, ou outras com sintomas mais a menos? É mais ou menos assim que funciona? Então, cerca de 70% das mulheres vão passar por algum tipo vão apresentar algum tipo de sintoma na peri ou na menopausa, tá? E desses 70%, 20 a 30% dessas mulheres podem apresentar sintomas mais severos. Imagina que no Brasil nós temos mais de 30 milhões de mulheres nesse período da vida, né? Então, como isso precisa ser visto, né, pela sociedade, né, pelas autoridades, enfim, né, cuidado com essa mulher. Você falou nessa mais de fase. 30 milhões de mulheres nessa fase no nosso país. Quanto tempo dura
a menopausa? É um prazo fixo? Varia de mulher para mulher? Não é um prazo fixo, não é um prazo fixo. Cada mulher vai atravessar, né, esse período de uma forma, né? E a gente tem que acolher, né, da melhor forma essa mulher, no meu caso, né, essa paciente, porque hoje esse período da perimenopausa, menopausa e pós-menopausa é onde a gente está vendo a mulher no auge da sua carreira, né? É uma mulher que precisa lidar com família, com a saúde, com o trabalho, né? Então, essa mulher hoje precisa de um tratamento adequado, né? Direcionado para ela. A gente precisa também entender, você estava comentando comigo antes aqui do programa, que muitas pacientes chegam para reclamar de outra coisa, diabetes ou algum outro tipo de alteração, algum outro tipo de sintoma, e sequer sabem que isso é uma consequência, pode ser uma consequência desse período, né? Isso, porque na nossa sociedade a gente vê esse período da mulher fora do período reprodutivo, né? A gente tem muito cuidado com a mulher no período reprodutivo, né? No pré-natal, no parto, no uso de métodos contraceptivos, enfim, né? Mas quando a gente vê uma mulher no período do climatério, essa mulher não tem, ela mesma não tem, em alguns momentos, quando a gente trabalha na rede pública, ela não tem essa atenção para esse período da vida dela, ela não tem uma abordagem direcionada para isso, muitas vezes na atenção primária, né? Ela vem encaminhada para mim na endocrinologia por obesidade, né? Por diabetes, pela osteoporose, que pode ser consequência, né, de um climatério que não foi bem acolhido. Tá? Então, hoje a gente tem, inclusive, na rede pública, nós temos como tratar as consequências de uma menopausa não acompanhada, né? Que é a osteoporose, que é um infarto, tá? Um problema numa depressão, enfim. Tá? Mas como é que a gente pode, né, na saúde pública, como é que a gente pode evitar que a mulher chegue, né, numa fratura? É exatamente nesse tema que a gente precisa entrar, né? Hoje, o tratamento ideal vai variar de mulher para mulher, Sim. de acordo com os sintomas que ela tem, mas há uma assistência à mulher que depende do atendimento público nessa fase da vida, porque a gente viu que evoluiu, a gente vê que evoluiu muito. Tem lá na parte por exemplo, da mulher quando está grávida, todo Temos políticas públicas direcionadas, né, para exatamente. Para a mulher que chega nessa fase, existe isso também? Hoje nós não temos uma política pública direcionada para a mulher nessa fase da vida. Não existe na saúde. Então, diferencia para mim. Você atende consultório particular, mulheres com condição financeira um pouco melhor. Sim. E atende as mulheres lá na unidade básica de saúde, certo? Qual que é a diferença? Quais são as dificuldades que você enfrenta para oferecer o tratamento, o acompanhamento para esses dois grupos diferentes de mulheres? Então, uma grande diferença, na rede privada, as mulheres geralmente já chegam na consulta com os sintomas, achando que pode estar entrando, né, nesse período, na perimenopausa, né, no climatério, e querem uma avaliação, e que precisam de um cuidado. E na rede pública, não. Na rede pública, não há essa abordagem, né, tão direta, e ela chega no especialista já quando ela tem muitos sintomas, né, ou alguma consequência do processo. Então, é necessário que a gente consiga, desde a atenção primária, fazer uma abordagem, né, direcionada para essas mulheres. Elas não precisam ter um sintoma
tão, como eu posso dizer, um sintoma que tira a qualidade de vida dela. Essa mulher precisa dormir bem, essa mulher precisa fazer atividade física, essa mulher precisa ter qualidade no trabalho, né? Ter qualidade em casa, no relacionamento dela, né? Com o marido, com filhos, enfim. E para isso, né, a gente tinha antes, né, no passado, a gente tinha tratamentos, terapias para as mulheres na menopausa que foram utilizados de forma meio sem critérios, né? E hoje, a medicina hoje está muito mais moderna, a gente já tem muitos estudos direcionados, né, para esse tipo de tratamento, e hoje nós possuímos terapias hormonais que a paciente vai na farmácia e compra, né? Lembrando que essas medicações não são manipuladas, não são em forma de chip, nada disso. O paciente vai na farmácia e compra, mas seria muito interessante que ela fosse no posto de saúde e recebesse o tratamento, que esse tratamento fosse universal, né? Porque esses medicamentos, eles não são tão acessíveis, né? Ou são? Então, para muitas pacientes, né, não são. Eu atendo muitas pacientes na rede pública que vivem, né, de benefícios, né? Chego a atender pacientes em situação de rua também, né? E essas pacientes precisam desse acolhimento pelo SUS, né? E se elas não conseguirem tirar do próprio bolso, né, para custear esse tratamento, né, com esses hormônios que levam a menos risco, né, cardiovascular, menos risco de câncer, né, que isso já foi uma pauta, né, no passado, e hoje a gente sabe, assim, mulheres que têm uma história de câncer de mama, de câncer de ovário, enfim, essas mulheres trombose, tá? Nem todas vão poder fazer o uso da terapia de reposição hormonal da menopausa, e hoje a gente consegue identificar quem pode fazer uso de hormônio, quem não pode fazer uso de hormônio, e quem não pode fazer uso de hormônio, existem sim alternativas de tratamento para essas mulheres, para elas melhorarem a qualidade de vida, e isso também precisa ser visto, né, nas políticas públicas para esse tipo de paciente, terapias hormonais e não hormonais, né? Ok, se a mulher se ela tiver uma contraindicação, ok, a gente tem uma alternativa para essa mulher, né, poder ser mais produtiva, enfim. Sim, hoje o Sistema Único de Saúde, então, pelo tudo que a senhora está explicando, não existe ali a distribuição do medicamento, ok, mas a gente percebe também pela sua fala de mulheres que chegam sem informação mesmo, sem informação. Né? Falta o básico para que em todas as escalas sociais consigam ter acesso, pelo menos conhecimento do que está acontecendo ali no corpo dela. Isso, né? Inclusive, falta treinamento, capacitação, inclusive seria muito interessante que isso acontecesse nas equipes de atenção primária, né, de identificar, né, aquelas pacientes que estão nessa fase da vida, que estão passando, que estão perdendo trabalho, né, que faltam trabalho, que fraturam um osso porque não fizeram, né, um tratamento, não tem um acompanhamento, enfim, um infarto que poderia ter sido prevenido. Né? Ou seja, a menopausa não tratada, em alguns casos, ela pode trazer danos graves à saúde da mulher. Pode trazer danos graves à saúde da mulher. E hoje, na rede pública, a gente consegue tratar esses danos graves, mas a gente não consegue... Depois que eles já ocorreram. Depois que eles já ocorreram, mas a gente precisa conversar, a gente precisa ter... a população precisa ter orientação, que a gente consegue, muitas vezes, prevenir isso, né? Mas a mulher é tão sobrecarregada, né, com filhos, com tudo, né, com trabalho, e ela acaba muitas vezes se esquecendo dela, e aquele sintoma do fogacho, né, do ressecamento vaginal, enfim, do ressecamento da pele,
tudo isso para ela é normal. Vai ficando natural. É uma fase da vida, é natural. Minha mãe passou por isso, nunca tomou nada. Minha vizinha disse que esse remédio pode dar pode dar câncer, né? E não é bem assim, né? É uma desinformação geral, né? Por conta disso, não é normal você perder um trabalho, não dormir direito e passar o resto do dia, né, com consequências daquela noite mal dormida por conta, né, dos sintomas, né, dos calores noturnos, né, do suor noturno. Dá para ser mais leve, né? Dá para passar por essa fase da vida de forma mais leve. E as mulheres têm direito a isso. Você estava falando das políticas públicas necessárias e a gente vê pelos relatos que, de fato, esse período exige uma atenção, né? Nós temos aqui no Senado Federal, em tramitação, um projeto, né, de lei que prevê esse cuidado básico, inclusive com a capacitação das equipes ali dos postos de saúde, como costumo chamar, né, das unidades básicas de saúde, para receber essas pacientes e conseguir identificar o que está acontecendo ali, né? Esse projeto, ele está para análise da Comissão de Assuntos Sociais e na Câmara também existe um projeto que trata disso, ou seja, há um despertar para essa necessidade. Enquanto isso, né? Enquanto isso, o que vocês têm feito? Você é professora, lida ali com os jovens médicos. Há ali entre vocês uma forma no dia a dia, né, de lidar com isso, de ir remediando? Então, a gente tenta, né? A gente tenta acolher, né, essa paciente da melhor, né? Da melhor forma. A gente pode encaminhar para um serviço de psicologia, que a terapia cognitivo-comportamental é um braço do tratamento dessa mulher no climatério também. Quando, infelizmente, o acesso não é tão amplo, mas ele existe, tá? A gente consegue, mulher que já está... A gente tem uns exames, né, para tentar avaliar, né, se aquela mulher já tem alguma evolução daquele período. Tração transvaginal, tração de mama, mamografia, densitometria óssea. Isso é fornecido pelo governo, certo? E a gente consegue fazer esse manejo, né, dessa situação, né, dessa evolução para essa mulher. Agora, se ela precisar de uma terapia hormonal, ela vai precisar hoje, né, arcar com um custo, certo? Ela precisa arcar. A gente, né, prescreve da forma mais segura, sempre tentando, né, levar para essa paciente, né, a melhor medicação para aquele caso, tá? A dose certa, com a administração correta, né? Dar toda a orientação para aquela mulher, orientar a prática de atividade física, encaminhar para o serviço de nutrição, né, na unidade básica de saúde, tá? Mas o tratamento... E se ela não puder usar o hormônio, se ela não puder pagar? E se ela tiver indicação e ela não puder pagar? Né? Isso frustra muita gente no atendimento. A gente tem o conhecimento, a gente sabe como ajudar, né? A gente prescreve, mas a paciente não vai conseguir, né, ter acesso. Agora, a gente ouve muitos pontos tanto do medo, né, daquele estigma das mulheres, o hormônio vai mexer, vai provocar câncer, mas também existem linhas, digamos assim, alguma linha médica, alguns que eles acabam não receitando esse tipo de tratamento hormonal, ou já há um consenso de que esse tratamento é necessário e seguro? Hoje é um tratamento seguro para quem tem indicação, certo? Na consulta médica, né, com a boa, que nós chamamos anamnese, né, mas com a boa conversa, né, com nossas pacientes, nós conseguimos identificar as pacientes que têm ou não têm indicação do uso da terapia hormonal, tá? Mas existem terapias não hormonais para poder ajudar essas mulheres.
E essas terapias não hormonais seriam... qual é a forma do tratamento? Então, muitas vezes com medicações que agem no sistema nervoso central para tentar reduzir, né, os calores, tá? Para tentar melhorar o sono, medicações intravaginais para tentar melhorar aquelas queixas, né, de ressecamento, que podem evoluir para aumento de casos de infecção urinária também, né, desconforto por essas mulheres. Então, a gente consegue contornar, né, a situação para essas mulheres que não podem fazer uso do hormônio, tá? Nós temos medicações que, inclusive, vão ainda chegar ao Brasil para reduzir esses calores, né, que tanto afligem nessas mulheres e que não usam hormônios e que não são à base de hormônios, né? Já, se não me engano, já está aprovado pela Anvisa e espero que em breve, né, nós possamos ter, né, disponíveis para as pacientes. A gente vê que é tudo muito individualizado mesmo, Totalmente individualizado. Não é um protocolo, uma coisa, né, fixa, uma receita de bolo. Ou seja, aquela história, minha vizinha usou e foi bom. Uma mulher 45 mais, já vou usar tal hormônio, tal receita. Não é assim que funciona. Essa mulher precisa ser bem avaliada, tá? Ela precisa ser bem conduzida, né, nessa fase tão maravilhosa da vida. Aliás, ela já deu a contribuição na maioria das vezes, né? Ela agora é a vez dela brilhar. Né? Agora, sim, apesar de ser tudo muito individualizado nessa questão do diagnóstico, do tratamento, é uma questão social também, né? Com certeza. É uma questão de compreensão, de receber bem, de acolher essa mulher. Isso. Porque a irmã, a mãe, o pai, o marido... das que são, né, casadas, têm um companheiro. Essa fase exige uma atenção diferenciada, né? Exige, há mudanças, pode haver, né? Mudanças de humor, né? Mudanças de comportamento. Essa mulher pode ter uma queda de libido. Então, isso impacta muito na vida do casal, nesse momento. E hoje, infelizmente, né, a gente está... né, diante de uma sociedade que está bem complicada, intolerante. Né? E essas mulheres precisam de ajuda, elas precisam da gente. Hoje, a gente tem ouvido falar muito sobre as canetas emagrecedoras. Que também, quando indicadas, ouve-se falar em muitos benefícios, não apenas para o emagrecimento. Isso. A gente pode falar um pouco sobre isso, sobre os benefícios, e se, de alguma forma, existem estudos de que essas canetas também fariam algum efeito positivo para as mulheres nessa fase da vida? Então, elas farão um efeito positivo em mulheres que têm a indicação do uso, mulheres que têm obesidade, mulheres que têm um risco cardiovascular mais aumentado, mulheres que têm diabetes tipo 2, então, esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado, tá? Mulheres mais metabólicas, por assim dizer. Elas teriam sim indicação e esse tipo de tratamento, né, os análogos de GLP-1, ou GIP e GLP-1, que é o caso da tisepatida, seriam muito bem-vindos para o tratamento dessas mulheres, né, que além da menopausa, né, além do climatério, elas também... mulheres que também possuem algum problema como esse, gordura no fígado, diabetes tipo 2, obesidade, ela agrega, ela não é o tratamento. Tá, mais uma vez aí a gente esbarraria na questão financeira, né? Porque, obviamente, esses produtos têm um alto custo. Nós estamos chegando ao fim do programa. Eu queria que a gente fizesse, então, um balanço mesmo e o que a senhora espera como médica que lida ali no dia a dia? Você recebe pacientes, muitas mulheres
que estão enfrentando problemas dificílimos por conta desse período que poderiam ser amenizados com um tratamento global, multidisciplinar, como a senhora enfatizou. Multidisciplinar. O que seria o mundo ideal? E você vê esperanças agora com esses projetos em andamento no Poder Legislativo? Então, eu vejo esperança, sim, para essas mulheres. Elas, cada dia que passa, elas têm mais voz, né, dentro da sociedade. A gente não pode deixar isso, né, cair de forma alguma. A gente precisa desse cuidado, né, multiprofissional, psicológico, atividade física, nutricional, endocrinologia, ginecologia. Né? Essas mulheres precisam ter acesso ao exame preventivo, né, aos exames laboratoriais, à medicação. Elas precisam ter acesso à densitometria óssea, ultrassom transvaginal, ultrassom de mama, enfim, a todo o cuidado global que a gente sabe que o SUS é capaz de fornecer para essas mulheres, né? Eu sou apaixonada pelo SUS, entusiasta do SUS, e eu acredito sim que um dia essas mulheres vão conseguir ter todo esse tratamento pela rede pública. Esperamos. Eu espero um dia poder prescrever os hormônios certos para aquela paciente certa, ela ir lá no posto de saúde, pegar e tratar e melhorar a qualidade de vida dela. Esse é meu sonho. Maravilhoso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania Mulher, por trazer um pouco do seu conhecimento ao acesso de todos os nossos telespectadores. Obrigada. Nós conversamos com a doutora Diana Sá, que é médica endocrinologista, ela atende os pacientes pelo SUS, sobre menopausa e os tratamentos oferecidos tanto pela rede pública quanto pela rede privada. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site. É o senado.leg.br e tem também no nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá, marque aquele sininho para receber as nossas notificações. Obrigada, então, pela sua companhia e acompanhe a nossa programação na TV Senado. Vai casar? Está namorando ou já mora junto? Como se proteger legalmente? A advogada de Direito de Família, Marília Xavier, e a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Maria Dias, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Se um pinguim de tinta cai um pedacinho azul do papel, num instante imagino uma lua gaivota voando no céu. Vai voando a imensa curva, norte e sul com ela, viajando Havaí, Pequim. Este espaço cultural é muito importante para nós, porque foi o primeiro programa musical gravado pela TV Senado em novembro de 1998. Era a inauguração do Teatro Pedro Calmon, aqui em Brasília. Tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo sereno. Se a gente quiser, ele vai pousar. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva.
O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Sejam muito bem-vindos! Começa agora o Ecosenado. Você vai ver na edição de hoje o que são as minúsculas partículas de plástico e como elas estão poluindo o meio ambiente. A gente sempre entendeu que qualquer coisa que degrada, ela vai se degradar em pedaços, né? Não vai ser uma degradação completa e instantânea. Então a gente sempre entendeu, mas nunca percebeu que isso poderia dar implicações que estão dando hoje. Pesquisadora da Amazônia há 50 anos, Maria Tereza Piedade, recebe um dos prêmios mais importantes da ciência nacional. Eu acho que veio num momento muito oportuno, justamente porque nós estamos falando dessas questões de como os ciclos de água e os ciclos de mudanças do clima vêm afetando esses ambientes críticos da Amazônia, como uma forma de dar visibilidade a esses ambientes que eu espero vão ter muitas pessoas trabalhando muito além da minha vida. E em comemoração aos 20 anos do Ecosenado, vamos relembrar uma reportagem que fizemos em 2006 sobre um passeio na Mata Atlântica Paranaense. Dona Nancy, quais são as principais atrações aqui na estrada? Bom, nós temos, além da mata, que é só a atração em si só, nós temos o rio Ipiranga, que corta e serpenteia pelo caminho, e tem a formação do cânion do rio Ipiranga. Nesse cânion nós temos a cascata do Véu da Noiva, e depois temos ainda a ponte sobre o Rio São João, que na época em que foi construída era o maior vão livre na construção ferroviária do mundo. O plástico revolucionou o estilo de vida moderno. Leve, barato e resistente, ele está em praticamente tudo que usamos. Mas, quando se degrada, vira um inimigo invisível, os microplásticos. Eles estão por toda parte, no ar que a gente respira, na água que a gente bebe e usa em casa, nos alimentos. Invisíveis a olho nu, os microplásticos se tornaram uma das maiores preocupações ambientais e agora também um alerta para a saúde humana. Então, com o tempo, o plástico vai, se degradando como tudo na vida. Umidade, falta de umidade, luz, esse envelhecimento que dá-se por calor, com o tempo prolongado. No processo de degradar, ele vai se quebrar em partículas menores, e essas partículas menores são os microplásticos. Durante muito tempo, o que se achava era que o plástico desapareceria completamente com o passar dos anos. Mas o que os pesquisadores descobriram é diferente. Ele não some, apenas se fragmenta. É muito famoso isso falar que o plástico demora centenas de anos para se degradar, e isso é verdade, Então ele se degrada, mas a gente está pensando sempre na degradação total. Então o plástico se degradaria em 400, 500 anos, dependendo do tipo de plástico, mas a gente está falando da total. Então essa degradação para a formação de microplástico, na verdade, é isso. O problema é que essas partículas entram facilmente no ambiente e contaminam tudo. Então, se a gente tem um aterro sanitário, qualquer coisa assim, onde o plástico for exposto, vai para a água, e a gente vai consumir essa água, mesmo que a gente pense que não. Então, do tratamento de água, que a gente vai chegar à água potável, se a gente não conseguir saber que tem, pode ser que nos tratamentos a gente não consiga tirar esse microplástico e consumir, dependendo do tamanho principalmente, Então, até o limite que a gente vai filtrar essa água é importante. Outra forma é a gente ter nos alimentos, porque se a gente está trabalhando na agricultura com plástico e ele vai se degradar, ele está no solo, a planta pode absorver e a gente, nesse alimento, pode. No meio mesmo marinho que eu falei, os animais, peixe, qualquer coisa, podem consumir, a gente consome os peixes e podem ter. Então, dependendo do tamanho, se for muito grande, a gente não vai. O macroplástico a gente não consome, ninguém come plástico. Mas o micro e o nano a gente consome sem perceber.
E o grande problema é exatamente isso, você não perceber. E é justamente aí que começa a preocupação com a saúde. Estudos internacionais recentes encontraram microplásticos em órgãos humanos, como pulmão, coração e cérebro. Depende muito, então, na verdade, do meio de consumo, da exposição, né? Então a gente pode ter, na verdade, esse problema sem saber ainda o efeito, né, total. A gente tem alguns indicativos de efeito. A exposição por muito tempo, isso vai bloquear meus alvéolos, então meu pulmão eu vou respirar muito pior. A gente sempre entendeu que qualquer coisa que degrada, ela vai se degradar em pedaços, né? Não vai ser uma degradação completa e instantânea. Então a gente sempre entendeu, mas nunca percebeu que isso poderia dar implicações que estão dando hoje. Na Universidade de Brasília, pesquisadores tentam tornar mais simples e barata a identificação dessas partículas microscópicas. A minha ideia é de transformar a detecção numa maneira mais simples. Vários alunos com vários tipos de plástico, então, porque a gente está falando de plástico de forma geral, mas a gente sabe que existem vários tipos de plástico com composição diferente. Então, vamos pensar, a esponja de limpeza é um tipo de plástico, é um poliuretano, o copo pode ser de polietileno, pode ser de polipropileno, depende do tipo de copo. Eu tenho sacolinha plástica, que normalmente é polietileno, ou poliestireno, ou PET, a garrafa também. Então, tem vários tipos de plástico, então cada aluno está trabalhando com um, né? Eles estão degradando, deixando ele micro, filtrando e vendo, principalmente em água, se eu consigo ver qual que é o meu limite. Para aumentar o limite, a gente está usando também corantes. O professor também levanta a questão dos materiais plásticos tecnológicos que se decompõem mais rapidamente. Podemos até achar que eles desapareceram, mas continuam presentes na natureza, disfarçados pelo tamanho reduzido. Sacolas biodegradáveis. É um tipo de plástico também, que ela faz o quê? Ela degrada mais rápido. Mas ela degrada mais rápido para CO2 e água, que é o ideal, ou ela degrada mais rápido para microplástico? Então ela pode ser um problema. Todo mundo que já teve, né, um pouco mais de idade viu microplástico, quer dizer, viu plástico e viu microplástico, porque viu a sacola esfarelar. A sacola que ficou guardada anos, 2, 3 anos, alguma coisa, ela esfarela. Ela não esfarelou para nada, ela esfarelou para microplástico. E a sacola biodegradável, muito mais rápido vai para esfarelar. Em vez de ser uma solução, porque qual que seria a solução? Ela não vai para o aterro, mas ela vai virar microplástico mais fácil. Agora, vamos pensar numa garrafa de PET. Ela demora muito mais tempo. Então, nesse sentido, ela é pior para o aterro, mas ela é melhor para virar microplástico. Apesar do alerta, os especialistas reforçam que o plástico também trouxe avanços importantes para a sociedade. O desafio agora é reduzir excessos, melhorar o descarte e entender os impactos dessa contaminação silenciosa. Plástico faz mal? Não, ele faz muito bem. Eu não posso abusar do uso. Como que eu vou usar? Essa é a grande questão, né? Eu sempre tenho que ter uma consciência, e isso é muito difícil, depende de educação, depende de uma consciência que não é dada do nada, precisa da interferência do poder público. O prêmio Almirante Álvaro Alberto, considerado a maior honraria da ciência brasileira, foi conquistado esse ano pela bióloga do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Maria Tereza Fernandes Piedade, e é ela a nossa convidada de hoje aqui do programa Ecosenado. Olá, professora. Primeiro, parabéns por essa vitória, por esse reconhecimento e bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, eu é que agradeço pela oportunidade. A senhora se dedica há quase 50 anos à pesquisa científica na Amazônia, né? Como é que começou essa paixão pela região? Bom, acho que todo biólogo do universo tem paixão por estudar a Amazônia. Eu penso que algum dia gostaria de estudar. Eu não fugi dessa regra. Eu comecei e fiz a universidade em São Paulo, na Universidade Federal de São Carlos, e já na graduação eu trabalhava com questões ligadas a corpos de água, mais água doce. E eu queria talvez trabalhar no mar. Então, meu desejo era ou trabalhar no oceano ou ir para a Amazônia. E então, logo me formei, eu consegui
fazer esse sonho da Amazônia se concretizar. Então, fui para lá, 1977. E o foco dos seus estudos, professora, são as cheias e vazantes que moldam toda a dinâmica dos rios amazônicos, né? As adaptações dos organismos aquáticos, é isso? Então, imagine um sistema no qual você tem planícies sem inundação por um período do ano, onde é possível desenvolver atividades econômicas, por exemplo, agricultura de pequeno porte, mais familiar, também até pecuária, em áreas mais férteis como os rios de águas de várzea, que são as águas brancas, que nós chamamos assim, até um extrativismo manejado de madeiras é possível, mas depois vem o período das cheias, então o tempo para fazer essas atividades é sempre limitado por esse pulso de enchente vazante. Então, atividades que são feitas nas cheias, obviamente não são feitas na seca e vice-versa. Então, por exemplo, toda a agricultura vai ser feita durante o período que a água baixa, porque é quando os terrenos são expostos com maior fertilidade e é possível usar. Então, agora, quando a gente diz assim, subida e descida das águas, a gente tem que entender que não é uma subida e descida das águas convencional. São, em média, 10 metros entre o pico das cheias e o pico das águas baixas. É um grande edifício de água que invade toda a planície. Isso, obviamente, limita toda a estrutura de vida dos organismos, para começar as árvores que são fixas, plantas aquáticas, animais e o homem. Todos os ribeirinhos dependem dessa sistemática para suas vidas. E como que entender esse pulso das águas pode prever impactos de mudanças climáticas ali na região? Então, uma coisa que a gente já percebe é que, devido a mudanças numa escala global, que são a mudança climática, isso está alterando esse pulso. E é um pulso que se repetia em tempo geológico, e por isso as plantas e os organismos se adaptaram a ele. Mas com essa mudança do pulso de inundação, nós estamos tendo cheias e secas extremas. E com isso, os organismos já ultrapassam sua capacidade adaptativa, o que impede, para muitos deles, a sobrevivência. Está havendo deslocamento de espécies, incluindo deslocamento de comunidades humanas. Então, o conhecimento disso e até a antecipação de alguns eventos, por exemplo, já há modelos que podem prever quando que o pico das cheias vai chegar. Isso permite que haja até retirada de produtos agrícolas, por exemplo, com antecedência, eventualmente deslocamento de populações. Um outro aspecto que vem acontecendo muito com a descida das águas e as temperaturas aumentando, são incêndios, que é uma coisa que não se imaginava e até hoje fica um pouco estranho de se pensar, de ocorrerem em áreas onde a gente tem volumes de água tão enormes. Mas os incêndios têm sido uma realidade nesses ambientes, além na floresta de terra firme também, e eles são um fato extremamente nocivo para o ambiente e para as pessoas, em termos de saúde pública, em termos de perda de espécies, perda de biodiversidade e perdas econômicas, obviamente. Esse sobe e desce das águas também interfere em estoque de carbono? Sim, sem dúvida. Por exemplo, se você tem mortalidade massiva de árvores, como a gente usou como padrão para comparação, numa usina hidrelétrica, no caso a usina de Balbina, mas nós comparamos com outras usinas também em outros ambientes. Então, se você tem uma alteração desse pulso e leva à mortalidade de árvores, todo o carbono que está estocado nessas árvores, ele vai ser lançado para a atmosfera. Então, os balanços gerais de carbono e de gases também de efeito estufa tendem a se modificar em função dessa dinâmica que vai sofrer alterações. Então, é uma coisa completamente íntima, o ciclo das águas com os ciclos gerais biogeoquímicos do ambiente, né, que incluem o carbono também.
Ou seja, a gente pode falar que todos nós, brasileiros e até pessoas que vivem fora do Brasil, acabam dependendo desse balanço hídrico da Amazônia. O balanço hídrico da bacia amazônica ele é vital. Olha, 20%, talvez mais, é calculado de águas doces que caem nos oceanos, vai pelo Rio Amazonas. Então, se esse balanço começa a sofrer modificações, não é preciso ser muito profundamente cientista e conhecedor para imaginar que isso vai trazer consequências, e vem trazendo. Um outro aspecto que tem sido muito estudado e recentemente publicadas várias informações interessantíssimas, é que quando a água desce com essa rapidez e essa tendência tão magnânima como 2023, 2024, que teve mortalidade massiva de botos, por exemplo, e foi peixes, isso também leva sedimentos em quantidade enorme, porque são áreas que não são tão bem compactadas, no caso das áreas do Rio Amazonas Solimões. Esses sedimentos vão sendo arrastados e muda toda a geomorfologia também dos rios. Altera os fundos dos rios, os sedimentos que vão para a foz. Então, é óbvio que é um sistema semi-aberto, interconectado. Então, os pequenos riachos caem nos rios maiores até chegar ao grande veio central, que é o Rio Amazonas Solimões. Então, tudo que acontece ao redor, incluindo devastações e problemas como esses que a gente tem falado, eles vão terminar no Rio Maior, que termina no mar. E, inclusive, poluição, por exemplo, também, né? Professora, eu gostaria que a senhora comentasse, falasse de uma das suas descobertas muito curiosa, que comprovou que o peixe-boi amazônico ele tem a função de dispersar sementes, né? Qual que é a importância desse papel específico desse animal? É um bicho, primeiro um animal emblemático que em algumas décadas e no século passado em particular, ele foi fortemente caçado a ponto de quase ser dizimado. E hoje em dia, em alguns rios, ele ainda tem populações que têm baixas, vamos chamar assim de maneira bastante singela, grandes, em função de caça. Então, exige ainda cuidado, ele ainda é um bicho que consta das listas de espécies em risco. E, portanto, a gente mostrar mais funções ainda desse animal no ambiente é super importante. Ele é um herbívoro que come plantas aquáticas majoritariamente. Então, já se sabia que quando ele come um galho e uma planta aquática, ele também acaba levando pedaços da planta. Então, isso ajuda a transportar fragmentos de plantas. Mas a urina dele, as fezes, são super enriquecidas em nutrientes. Então, quando ele elimina esses produtos nas margens, ele também enriquece o ambiente. Acontece que nós nunca tínhamos confirmado, embora todo mundo achasse que isso talvez fosse possível, a ciência não tinha confirmado que ele podia dispersar. E quando houve essa seca de 2023 intensa, uma moça que agora é doutora, ela fazia o doutorado sob minha orientação e ela foi fazer coletas. E quando chegou lá, porque a seca era muito intensa, as fezes que se desfazem muito rapidamente na água não se desfizeram tão rapidamente e ela conseguiu quase 100 unidades. E essas 100 unidades ela trabalhou em detalhe e encontrou muita semente já germinando. E depois ela fez testes com essas sementes e verificou que mesmo as que ainda não tinham germinadas ainda podiam, ou muitas delas, ser viáveis, indicando de forma determinante que o bicho é também dispersor. Então foi um achado para nós emocionante, eu diria, porque agrega a esse animal tão carismático e tão emblemático da região, porque ele é o único da bacia amazônica, não é o mesmo peixe-boi marinho, um papel fundamental como dispersor. Então, por isso ele foi chamado jardineiro
das áreas úmidas amazônicas. E a gente ficou muito feliz também com o nome. Falando da premiação agora, né, da cerimônia que aconteceu no dia 7 de maio, o que significou, como é que foi esse momento para a senhora e o que significou esse reconhecimento? É difícil ainda, eu tenho que confessar que eu digeri muito bem, porque foi tão, primeiro, surpreendente. É óbvio que todo pesquisador tem também as suas atividades em busca de conseguir publicar bons trabalhos, ter um reconhecimento dos pares, porque nossa avaliação e toda a nossa carreira é baseada grandemente também no que a gente produz e que os pares acham que é interessante. Então, isso seria o reconhecimento. Mas um prêmio dessa magnitude, eu sinceramente não esperava, mas eu fiquei, obviamente, muito grata, porque foi assim um momento de grande emoção, eu tenho que dizer, e de grande, eu não sei, acho até ver as pessoas que já foram premiadas me deixou assim mais emocionada ainda. É muito interessante porque também eu acho que veio num momento muito oportuno, justamente porque nós estamos falando dessas questões de como os ciclos de água e os ciclos de mudanças do clima vêm afetando esses ambientes críticos da Amazônia. Então eu vejo o prêmio para além daquilo que ele, para mim, como pessoa, representa também, é óbvio, mas como uma forma de dar visibilidade a esses ambientes que eu espero vão ter muitas pessoas trabalhando muito além da minha vida, porque eu estou formando alunos, pretendo continuar enquanto conseguir, e isso é uma coisa que ainda mostra, nós temos a biodiversidade da Amazônia é nosso grande trunfo, mas também é nosso grande fardo num bom sentido, porque estudar tantas espécies não é banal, e então tem trabalhos que abordam o ecossistema como um todo, mas muitas coisas, por exemplo, peixe-boi, você vai no trabalho que aprofunda em uma espécie com algumas outras espécies, então é um trabalho bastante grande, e eu acho que esse aspecto da visibilidade que o prêmio trouxe para os ambientes nos quais eu e um grupo de pessoas enorme aqui do Brasil trabalham, é um aspecto muito importante da premiação, que eu realmente acho que eu compartilho com todo o meu grupo de trabalho e com várias pessoas que colocam o pé na lama, assim como eu. Certamente a senhora merece muito e eu quero agradecer a sua contribuição para a ciência e a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada. Muito obrigada a você pela oportunidade, mais uma vez. Obrigado. Confira agora destaques do que aconteceu no Brasil e no mundo nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a adoção de uma resolução considerada histórica sobre as obrigações dos países em relação às mudanças climáticas. O texto é baseado em uma determinação da Corte Internacional de Justiça, em que os estados têm a obrigação legal de proteger o meio ambiente contra as emissões de gases de efeito estufa. Com a nova resolução, a ONU afirma o entendimento de que o combate à crise climática não é uma escolha política, mas sim um dever legal. O Senado aprovou e encaminhou à sanção presidencial a criação da política de recuperação da Caatinga. Entre os objetivos estão a restauração de áreas desmatadas e áridas, a ampliação da produção sustentável e a adaptação à crise climática. O governo sancionou a lei que cria a Semana Nacional de Promoção da Pesca Artesanal. O texto tem origem no projeto de lei 5.357 de 2023. A data será celebrada todos os anos, na semana do dia 29 de junho. O objetivo é promover ações de valorização da atividade, conscientizar a população sobre a importância do setor e incentivar o debate de políticas públicas. O
EcoSenado fica por aqui. Obrigada pela audiência. A reportagem que vamos lembrar hoje, em comemoração aos 20 anos do programa, é sobre um passeio de trem pelo Paraná que proporciona um dos visuais mais bonitos da maior área preservada de Mata Atlântica do país. E para ver e compartilhar este e outros produtos, você pode acessar o nosso canal no YouTube ou o site da TV Senado, senado.leg.br/TV. Até a próxima! Então nós viajamos até Curitiba para cobrir a COP8. A gente procurou pautas ali próximas que a gente pudesse fazer. Então em Curitiba nós pegamos o trem cênico, turístico, que vai de Curitiba até Morretes, Santa Antonina, e fizemos um programa só sobre essa viagem no trem. O trem hoje está circulando com 5 vagões como esse aqui. E o nosso vagão, como vocês podem ver, está praticamente lotado. Aqui dentro a gente vai encontrar gente de diversas partes do mundo. A dona Nancy é a nossa guia aqui no vagão. Dona Nancy, tudo bem? Hoje a gente tem gente aqui nesse vagão de que lugares do mundo? Do Uruguai, da Argentina, da Suíça, da Croácia, do Canadá, dos Estados Unidos e do Brasil até. Dona Nancy, quais são as principais atrações aqui na estrada? Bom, nós temos, além da mata, que é só a atração em si só, nós temos o rio Ipiranga, que corta e serpenteia pelo caminho, e tem a formação do cânion do rio Ipiranga. Nesse cânion nós temos a cascata do Véu da Noiva e depois temos ainda a ponte sobre o Rio São João, que na época em que foi construída era o maior vão livre na construção ferroviária do mundo, em 1883 que foi concluída. E depois temos o viaduto Carvalho. Esse viaduto era para ser um túnel em curva. Quando eles explodiram a montanha caiu. E daí eles tiveram que fazer uma ligação de um lado ao outro do túnel, e isso fez com que saísse esse viaduto, que é o frisson da viagem, né? Que o pessoal se sente como se estivesse no ar, flutuando. Esta é uma área de preservação ambiental que, em função disso, não há interesse em que se mantenham ocupadas as antigas casas da rede ferroviária ao longo do percurso. Porque viver uma pessoa aqui implica em ter lixo, esgoto, e estão todas as casas construídas perto de rios, então não há interesse em utilização. Durante a viagem, o trem faz algumas paradas rápidas, como essa aqui. Lá dentro, a guia explica em detalhes o que há para ver em cada ponto como esse. Já aqui fora, a exuberância da Mata Atlântica. A gente fica mesmo extasiado com a beleza de todo esse visual. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. No Morro do Pau da Bandeira. Ter feito, por exemplo, a apresentação com Cartola, né? Ter conhecido o Nelson Cavaquinho, ter feito show com Dona Ivone, né? Eu acho que tudo isso faz parte dessa história. No serviço de alto-falante, no Morro do Pau da Bandeira. Quem é visão zero? Começa a desfilar oficialmente na Mangueira em 1972, já na ala de compositores. Ah, como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer do uma vai pra esse moço, carnaval não é esse colosso, minha escolha é raiz, é madeira, mas eu morro do pau da bandeira de uma...
A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Você confia mais no conteúdo que recebe de um amigo do que naquele publicado em uma agência de notícias? Pois é, quase metade dos brasileiros tem confiado mais nas mensagens que chegam por aplicativos de mensagem do que na imprensa tradicional. A gente vai conversar sobre isso agora neste Cidadania, que é produzido em parceria com o Senado Verifica, o serviço oficial de combate à desinformação do Senado. A gente recebe aqui hoje a professora jornalista Thaís Seibit, que é doutora em comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora da Unicinos, do IDP, especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui em Brasília com a gente, né? Vindo lá do Rio Grande do Sul. É um prazer. Professora, vamos começar falando dessa pesquisa que me chamou bastante atenção, né? O painel TIC, Integridade da Informação, revelou aí, né, que os brasileiros confiam mais no que recebem de amigos e familiares pelo celular, ali pelo WhatsApp, do que no que está publicado num site de agência, numa agência de notícias. Como é que você avalia isso? A gente está vivendo uma crise de confiança no jornalismo? Já tem alguns anos, né? Acho que a pesquisa ela vem para confirmar algo que quem trabalha nessa área tem percebido nos últimos anos, especialmente por essa mudança da dinâmica mesmo da comunicação, porque nesse século, né, no século XXI, a gente tem essa comunicação mais horizontal, de troca de mensagens. Eu não preciso de um filtro, né, não preciso de não tem a barreira, né, da imprensa tradicional, que sempre foi aquele mediador clássico que a gente tinha, né, antes das coisas virem a público, vinha por um veículo de comunicação, não tinha essa difusão de informação por todos os lados que com as plataformas digitais, com esses mecanismos novos de comunicação possibilitou. Então, a relação de confiança que a gente estabelece naturalmente nas nossas redes offline, ela se reproduz nesses mecanismos, tanto numa conversa de troca instantânea, de um aplicativo de mensagem, quanto quando a gente está vendo alguém numa plataforma por vídeo e é alguém que a gente conhece ou alguém que a gente admira, né? Porque muitas vezes não é nem uma pessoa exatamente de uma relação pessoal, mas é alguém que você admira, que você segue, e você dá essa confiança à pessoa, mais do que à instituição. Então, a gente perdeu essa relação do canal. Antes a gente relacionava mais, né? A população relacionava mais, saiu no veículo de comunicação tal, saiu na mídia tal, foi o programa XYZ que passou aquela informação. Essa relação, ela está difusa agora, porque a gente tem o acesso direto, ou pelo menos tem a sensação de que a gente tem o acesso direto às pessoas, e a gente deposita confiança nas pessoas, não necessariamente nas instituições. Isso realmente é um risco de confiança, não só para o jornalismo, mas até mesmo para as instituições públicas, para o meio acadêmico, a ciência, né? Vários dos nossos referenciais, eles estão passando por isso, né? Quando a gente pensa em desconfiança científica, a gente teve toda a situação na Covid, a própria vacinação, é um conjunto, assim, né, de instituições que estão passando por essa crise, e o jornalismo não é diferente. Pois é, professora, porque essa mesma pesquisa, ela mostra, né, que a gente tem uma inversão. Hoje as pessoas estão buscando mais informações nas plataformas, especialmente nos aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, do que em meios tradicionais, como rádio e TV. Só que a gente também sabe que o WhatsApp é aí a principal plataforma no Brasil de disseminação de conteúdo desinformativo, né?
Como é que fica isso? Porque as pessoas estão se informando dentro daquele canal, aí talvez, como você falou, tendo essa confiança, porque é o meu amigo que me mandou, foi a minha tia, foi o meu tio, foi no grupo da igreja, né? Foi no grupo do futebol, mas ao mesmo tempo é o lugar onde mais se encaminha desinformação. Justamente porque não tem esse crivo, né? Qual é a diferença desses canais livres, e é bom que existam, né? Ninguém aqui está contra a liberdade das pessoas se comunicar. Mas qual é a diferença disso para o que o jornalismo faz, ou o bom jornalismo, pelo menos? Existem critérios. Então, mesmo que o jornalista também seja uma pessoa que está aqui diante de uma câmera, está falando alguma coisa, quando o jornalista vai publicar algo, antes de publicar, ele faz uma verificação. Ele vai ver se os dados comprovam aquilo, se tem uma fonte confiável que assinou embaixo, ele vai no local do acontecimento e presencial que aconteceu, vai entrevistar pessoas, vai coletar depoimentos, vai fazer uma série de processos de apuração para ter confiança naquela informação e aí sim passar adiante. E quem desinforma, abre o microfone e sai falando, né? E fala, a gente brinca, né? Vozes da minha cabeça. Então a pessoa fala o que ela acha que é, muitas vezes ela viu só uma parte da história, então às vezes não é necessariamente também uma mentira completa. A pessoa às vezes ela tem só uma parte da informação. E o que o jornalismo faz ou procura fazer ou tem o dever de fazer é compor o cenário completo, é ouvir diferentes pontos de vista, é procurar provas em diferentes locais, documentos, fontes diferentes, cruzar essas informações e chegar com uma história mais completa e deixar então, né, que se julgue a opinião das pessoas, né, pode ser formada, mas ela vai se formar em cima de uma história mais completa. Muitas vezes nesses canais não tem essa apuração mesmo, não tem esse compromisso com a apuração. E por que eu estou falando tudo isso para responder essa pergunta? É porque é isso que a gente precisa cada vez mais trabalhar na sociedade. Como o jornalista está ali na plataforma e também o meu amigo está na plataforma, as pessoas muitas vezes colocam tudo como igual e não pensam nos bastidores do trabalho jornalístico. O que está por trás do trabalho jornalístico? Por que muitas vezes diverge aquilo das pessoas que eu admiro, que eu sigo, que eu confio, do que o jornalismo está trazendo? É um processo, essa é a diferença. O jornalismo tem um processo de apuração, tem um compromisso de apuração. Então, a gente precisa trabalhar essa base, na verdade, né, de construir uma audiência preparada para esse contexto contemporâneo. E o jornalismo também, estar mais presente nas plataformas e mais próximo das pessoas, porque não podemos nos iludir que as pessoas vão voltar para trás e ler o jornal impresso. Eu ainda leio, porque ainda tenho esse hábito, né, de uma coisa que é da minha cultura. Mas as gerações próximas não vão mais ter esse contato com esse dispositivo, né? O dispositivo de conexão com informação, com os amigos, vai ser o digital. Então, essa também caminhada de adaptação do jornalismo para essa nova era, para essa nova linguagem, que vai construir uma audiência mais consciente do que é a diferença de uma informação que está por aí e de uma informação que foi um jornalista profissional, comprometido, responsável que apurou. E não que não tenha maus jornalistas, mas justamente essa consciência que vai permitir julgar se o jornalismo está cumprindo seu papel ou não. Eu acho que é aceitar essa transformação, né? Ver como é que vamos adaptar a ela, a esse novo momento. E, professora, porque, igual você falou ali, tem um design também das plataformas que ele não ajuda você a entender o que é um meme, o que é uma notícia, o que é só um pensamento que alguém postou ali, né? Porque existe esse design, tá tudo na mesma tela, então você não consegue mais diferenciar o que é o que. E talvez as pessoas não tenham muita consciência de que aquilo ali foi feito justamente para você rolar e talvez até dificultar mesmo você entender o que é o que, né? Assim, tanto é que lá nos Estados Unidos a gente teve agora aí um processo judicial contra a Meta, falando, né, que é um design que é feito para viciar as pessoas. E muitas vezes os pesquisadores falam, é um design que é feito para desinformar também, né?
O design ele é para as pessoas ficarem dentro da plataforma o máximo de tempo possível, porque a troca é justamente a atenção das pessoas. Então, isso é outra coisa que é preciso falar sobre, né? E a gente tentar explicar. As coisas não são orgânicas, elas não são por acaso. Elas estão dentro de um sistema e esse sistema ele é projetado para gerar essa dependência, né? Esse fisgar a atenção. Então, por que a gente fala tanto das bolhas? Eu vou ficar mais engajado e eu vou ficar mais tempo com as plataformas se eu gostar daquele conteúdo, se eu me identificar com aquele conteúdo. E esse sistema que está por trás do que a gente olha por cima da tela, o que a gente fala os algoritmos, que não sabemos exatamente qual é a programação deles, mas a lógica a gente sabe. A lógica desses algoritmos é pensar, isso aqui está agradando, então eu vou colocar mais, eu vou mostrar mais. Eu vou deixar essa pessoa mais engajada na plataforma porque ela está gostando desse conteúdo. E às vezes a gente não gosta das notícias que vê. Então, tem uma diferença, né? Porque o princípio do veículo jornalístico, do jornalismo tradicional, ele é informar sobre o que precisa ser informado, né? Sobre as coisas que são importantes para a gente viver a nossa vida, né? Ter as nossas decisões no dia a dia. As plataformas não, as plataformas foram desenhadas para envolver, engajar, porque são os dados dessas pessoas que estão sustentando. Então, aquela ilusão, né, de que é gratuito, na verdade, é gratuito até ali. A gente se cadastra sem pagar nenhum centavo, mas todos os nossos dados, todos os nossos hábitos, todas as nossas curtidas estão gerando informação que é monetizada, que gera lucro para as plataformas e não só para as plataformas, para as marcas que anunciam nessas plataformas e também para as pessoas que hoje vivem de influência nas plataformas. E aí, o que está dando mais lucro é o que as pessoas estão engajando mais. A verdade não necessariamente engaja mais, pelo contrário. Então, o jogo da desinformação com as plataformas, ele está acoplado mesmo, né? Ele tá dentro de um mesmo sistema. A dificuldade, o desafio vai ser a gente conseguir cruzar essa fronteira, né? E voltar para uma reflexão sobre o que é informação e o que é engajamento. Acho que a gente está muito pautado pelo engajamento. E isso também vai levar à desinformação, fatalmente. Eu ia justamente falar sobre isso, porque a gente percebe, né? Tá todo mundo ali tentando ser visto, né? E tentando fazer com que o seu conteúdo seja consumido. Mas nisso, as empresas acabam ali, vou fazer um título que engaje mais, né? Vou fazer um clickbait, que a gente chama, que é aquilo que vai ser clicado, aquilo que as pessoas vão querer consumir. Só que é um perigo também, porque às vezes você está fazendo um título que vão levar as pessoas, né? Que vai levar as pessoas a consumirem, a clicarem, mas é um título que desinforma. Como separar a informação do engajamento e levar um bom jornalismo, né? A gente precisaria recuperar os meios do jornalismo. Isso está em discussão. A gente teve recentemente a decisão aqui no Brasil que está questionando o uso dos veículos, das informações de veículos jornalísticos sem crédito e sem remuneração para resultados de inteligência artificial do Google, por exemplo. Então, isso já é a pontinha da história toda que começou muito tempo atrás. Por que a gente faz títulos sensacionalistas, e o jornalismo faz mesmo? Por que faz, né, esses títulos apelativos, esses títulos que vão gerar o clickbait nos sites, nos portais jornalísticos? Porque os portais jornalísticos também dependem de aparecer nas plataformas e de serem vistos nas plataformas para serem acessados. Porque hoje, eu falei do jornal impresso, porque sempre é um exemplo muito bom. O jornal, eu escolho aquele jornal que eu vou assinar. E aí eu me identifico com a linha editorial do jornal, com a linguagem do jornal, mas eu escolho o jornal que eu vou assinar e eu recebo esse jornal na minha casa. E aí eu vou ler o que está dentro do jornal. E quando a gente vai para a plataforma, as pessoas não vão mais em busca daquele veículo. Elas entram na plataforma e tem um mundo lá dentro. E se esse veículo não consegue ser visto, ele não vai ser lido. Para ele ser visto, ele tem que entrar também na lógica da plataforma. O clickbait, ele é exatamente isso, né? Então, o título, e existem artigos, estudos, né, sobre isso, quanto também os títulos mal escritos jornalisticamente, mas muito bem escritos para os critérios das plataformas, eles desinformam. E é algo que precisa ser enfrentado, mas é muito difícil enfrentar
dentro do ecossistema de mídia como ele está. Porque os veículos de comunicação também estão na mesma lógica. Eles dependem da mesma lógica para ser encontrados, para ser vistos, para ser lidos. Porque a gente perdeu esse domínio de as pessoas virem ao encontro do jornalismo. As pessoas tropeçam no jornalismo, como tropeçam com outros tipos de informação. Então, acaba que existe essa apropriação das mesmas lógicas e isso vai também fazer com que o jornalismo, praticando isso, muitas vezes contribua para a desinformação. Isso já foi demonstrado em estudos, em artigos acadêmicos que foram produzidos, em pesquisas sobre esse assunto. Os jornalistas, enquanto profissionais, sem dúvida se questionam isso, né, pelas conversas que muitas vezes a gente tem em encontros, em congressos, mas não não depende exclusivamente do profissional resolver isso. É uma discussão ampla e difícil, até pelo poder que as Big Techs têm na influência do debate público. Pois é, professora, você falou essa questão, por exemplo, do buscador, né? E a gente teve uma decisão recente do CAD que quer que o Google se explique aí, né? Porque, por exemplo, pessoal, hoje você vai lá, vocês já devem ter percebido, você faz uma busca, o que é isso? E aí, o buscador, ele já está trazendo ali, por meio da inteligência artificial, aquela resposta, né? Só que aquela resposta, ela é baseada em geralmente num site de notícias. E aí, eu fui ver os comentários sobre essa decisão do CAD, e o pessoal falou, é isso mesmo, porque eu confio mais no que o Google escreve do que na imprensa. Só que ele não tem, ele não consegue perceber que aquilo que está ali foi produzido por um veículo de jornalismo, né? E que o Google ele só está ali reproduzindo. Como é que... Aí chega a IA, né, professor? O desafio ainda é maior, né? Eles não produzem nenhum conteúdo. Isso deixa uma porta aberta para qualquer conteúdo e, ao mesmo tempo, também está permitindo que se tenha lucro, que essas plataformas lucrem com conteúdo de outros. E jornalismo, especificamente, custa caro. Né? O que eu falei no início aqui da nossa conversa, tem um profissional que ele vai se dedicar, que ele vai apurar, que ele vai precisar ir em lugares, ele vai precisar fazer um trabalho. Isso é um trabalho que custa. Né? Jornalismo dá trabalho e tem um custo. E as plataformas estão reproduzindo isso sem nenhum tipo de retribuição, de contrapartida para os profissionais e estão lucrando, e lucrando muito com isso. Então, são duas coisas que estão desproporcionais. Essa não responsabilização que deixa uma porteira aberta para qualquer tipo de informação, só que na hora de lucrar, daí eles são responsáveis, né? Aí, na hora de lucrar, eles estão realmente se beneficiando de conteúdos de terceiros, sem produzir absolutamente nada. No final do dia, o usuário está olhando e ele atribui o crédito para o Google, para o Facebook, para o Instagram, para o TikTok. Mas nada disso foi produzido, porque as plataformas não produzem nada. E aí volta, né, a necessidade de a gente preparar a sociedade, falar sobre isso, educar as pessoas para usarem com responsabilidade e buscarem saber de onde veio essa informação. Porque, afinal, como eles mesmos dizem, eles são só plataformas. A informação não veio dali, ela veio de alguém que produziu. Quem produziu? E tem capacidade para produzir, tem responsabilidade para produzir, posso confiar, é o trabalhinho de voltar uns passos para trás. Pois é, professora, e nesse trabalhinho você tem um trabalhão aí com a questão do jornalismo de dados, né? O que é o jornalismo de dados, para quem está em casa entender melhor, e como é que ele pode ser aí um aliado, né, no combate à desinformação? O jornalismo de dados, ele busca trabalhar com fontes primárias, né? O que são fontes primárias? Aquele dado, ao invés de eu trabalhar com a entrevista de uma autoridade pública, que é o que o jornalismo tradicional sempre faz, eu vou buscar lá, por exemplo, no portal da transparência, a informação bruta, como a gente diz, não é um termo muito tecnicamente correto, mas acho que as pessoas entendem, né? Aquele dado bruto, aquele dado original que ele está lá no portal da transparência, estão lá os documentos, estão lá todas as prestações de contas, tabelas, né? Isso, está lá.
e está lá para qualquer cidadão. Agora, claro que é um elemento técnico, não todos os cidadãos estão preparados para trabalhar com isso, mas o jornalista de dados, ele tem uma formação voltada para isso e ele vai procurar saber direto da fonte, dessa fonte primária lá dos dados, se essas declarações condizem ou não. Isso está muito ligado com a checagem de fatos, né, com o fact-checking, quando a gente olha para esse fact-checking tradicional, que era a prática jornalística que vinha para confrontar as declarações, principalmente em debates eleitorais, quando tem muita visibilidade do que lideranças políticas, né, autoridades estão falando, ainda faz, né, esse confrontamento das informações com base em dados, e é daí que vem a minha trajetória do jornalismo de dados. Mas o jornalismo de dados vai procurar pautar o seu trabalho por aquilo que está na fonte primária, no dado bruto, não na declaração das pessoas. Então, é uma inversão um pouco da lógica de apuração jornalística, porque quando a gente pensa em um jornalista, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o jornalista entrevistando, uma pessoa com um microfone, né, ou com um bloco de anotações, enfim, mas o jornalista entrevistando. O jornalista de dados, ele entrevista dados, ele busca documentos, ele entrevista planilhas. Isso atribui um elemento, né, de verificação para o jornalismo, porque vai permitir fazer uma investigação, um estudo direto da fonte primária. Então, não tem a mediação de alguém que muitas vezes vai olhar só para uma parte da história, como a gente falou no início, né? Então, quando eu entrevisto alguém, eu tenho só uma parte da história. Com a apuração em documentos, em dados, existe a possibilidade maior de a gente descobrir outras histórias entrevistando dados. Professora, mas na hora que você entrevista os dados, você também acaba interpretando. E como é que esses dados hoje são acessados? Agora com a lei de acesso à informação, isso melhorou? As instituições públicas elas estão dando acesso a esses dados ou ainda há uma dificuldade? Dificuldades existem, mas um dos motores, assim, né, do crescimento do jornalismo de dados é justamente as leis de transparência, não só no Brasil, no mundo todo. Inclusive os acordos que existem internacionais, né, para governo aberto, abertura, né, de dados até para monitoramento, né, de políticas, de questões públicas, quando a gente pensa, sei lá, os objetivos de desenvolvimento sustentável, existem vários acordos internacionais que as nações precisam prestar contas, então elas precisam produzir e disponibilizar dados sobre uma série de assuntos. No Brasil, a gente tem especificamente a Lei de Acesso à Informação, mas toda essa lógica, né, de abertura da democracia participativa, né, que ela vem se fortalecendo com essas dinâmicas, né, de transparência, como eu falei, não só no caso brasileiro, mas até por acordos internacionais, por necessidade internacional, fizeram com que o jornalismo também se voltasse mais para isso. Então, uma coisa leva a outra. A gente tem um desenvolvimento dessa prática jornalística porque as legislações permitem e a prática jornalística também ajuda que as instituições melhorem, porque muitos dados que hoje estão disponíveis, eles só estão disponíveis porque em algum momento houve denúncia de que algo não estava bom. Né? Então, iniciativas jornalísticas, organizações do terceiro setor que fazem esse monitoramento, que levam a público inconsistências ou às vezes falta mesmo de dados, erros em dados públicos, que uma coisa acaba contribuindo com a outra, onde os governos também acabam melhorando a sua transparência. Então, a gente tem avanços, né? A gente tem nacionalmente, quando a gente olha para o âmbito federal, já uma estrutura muito boa. Agora, claro, quando a gente vai para municípios menores, vai para o interior do Brasil, são muitas realidades. Tem uma barreira tecnológica, tem uma barreira técnica mesmo, de conseguir fazer com que isso funcione, de permitir que isso seja acessível sem que ninguém pergunte. Quando a gente fala na lei, a gente faz essa diferença, né? Tem dados que deveriam estar públicos sem a necessidade de eu fazer um pedido, que é o que a lei também possibilita, né? A Lei de Acesso à Informação, que eu faça uma pergunta, que eu pergunte. E essa disponibilização depende de fatores técnicos, de infraestrutura, uma série de coisas que, às vezes, num pequeno município, não tem essa estrutura, até porque faltam muitas outras coisas, né? Então, a gente tem realidades diferentes no Brasil também.
Não dá para dizer, né, que está tudo ruim nem tudo bom, porque tem realidades muito diferentes. Num âmbito né, de mais estrutura, a gente já tem muitos avanços e o jornalismo, quando se apropria disso, acaba cumprindo também uma função pública de fortalecer a transparência. Eu queria que você desse uma dica para quem está agora nos assistindo. Acho que todo mundo pode ser um pouco jornalista, então se você está lá, recebeu uma informação, duvidou, está estranho, como é que a gente pode verificar se aquilo é verdade, se não é? A primeira coisa é justamente voltar para a fonte. Então, sempre a gente dá uma dica. Eu vi alguma coisa que falaram que o governo anunciou tal coisa, vamos olhar os canais oficiais, vamos voltar lá para os comunicados do governo e ver se é aquilo mesmo. Ou uma pessoa pública, às vezes é uma celebridade, eu vi uma fofoca, né, sobre alguém, me mandaram aqui. Pode ser até um vídeo que ele foi alterado por inteligência artificial, a gente tem esse fator também. Então vamos lá ver aquele perfil daquela pessoa que a gente gosta, que a gente viu essa coisa que mandaram no WhatsApp e é um absurdo. Vamos ver se é aquilo mesmo, vamos procurar. Então, assim, voltar para essa relação de fonte, porque o que vem pelas plataformas pode vir de qualquer lado. Não é a plataforma que criou e essa plataforma não tem credibilidade, não tem autoridade, porque ela não produz conteúdo. Então, a gente procurar informação direto das fontes e procurar esse lugar de confiança. O jornalismo, ele pode ter vários problemas, mas ainda é uma fonte de informação onde a gente pode buscar, e existem iniciativas especializadas em checagem de fatos, que fazem esse desmascaramento, e quando fazem isso, então a Agência Lupa, Aos Fatos, existem outras locais também pelo Brasil, quando fazem esse desmascaramento, elas mostram o caminho, elas mostram por que não está certo, e com isso a gente aprende. Então, olhar essas fontes e aprender com elas, aprender com esse processo, é onde a gente vai começar a recuperar a confiança. O importante é desconstruir, inicialmente, né, essa ideia de que um amigo me mandou, então eu posso confiar. Eu tenho que saber de onde veio aquela informação que o meu amigo me mandou. É isso que é a fonte. Eu tenho que ir direto nesse lugar e ver, tirar as minhas conclusões a partir das fontes. Tá certo, professora. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Cidadania. Muito obrigada pelo convite. Espero ter contribuído. Foi um prazer. E obrigada a você pela companhia. Este Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o serviço oficial de combate à desinformação do Senado. Recebeu alguma mensagem duvidosa sobre o Senado? Mande para a gente pelo WhatsApp. Até a próxima. Vai casar? Está namorando ou já mora junto? Como se proteger legalmente? A advogada de Direito de Família, Marília Xavier, e a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Maria Dias, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Do homem com o espiritual, ele existe desde sempre, né? O homem é uma criatura divina, ele foi criado por Deus, então ele sempre se relacionou com Deus. E ele se relacionou com Deus através das suas formas de expressão. Então ele se relacionou com Deus através do canto. E isso veio para a nossa tradição ocidental, né? Então já mais estruturada. E sempre eu acho que o canto, a música, ela faz parte dessa expressão religiosa.
Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. Veja agora os destaques desta semana. Plenário aprova refinanciamento de dívidas agrícolas. CCJ vota a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. Comissão de Educação define protocolo para escolas nos casos de qualquer tipo de discriminação. Você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado aqui no Senado Notícias Revista. O plenário aprovou a criação de uma linha especial de financiamento com juros reduzidos para que produtores rurais possam quitar suas dívidas. O projeto volta para a Câmara dos Deputados. A linha especial de financiamento para produtores rurais foi aprovada nesta quarta-feira pelo plenário do Senado, depois de muita negociação e de debates na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós estamos vindo lá de mais uma reunião no Ministério da Fazenda com a presença do governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul e com a presença da nossa querida senadora Tereza Cristina. O ministro da Fazenda, senhor presidente, sempre muito cordato, receptivo, mas nós não tivemos com a área técnica do Ministério a mesma facilidade que nós tivemos na discussão com o ministro Dario Durgman, de modo que restaram alguns impasses. E em restando impasse, outra solução não há a encaminhar, senão a solução que nós encaminhamos no nosso relatório. A proposta cria uma política de renegociação e quitação de dívidas rurais, destinada a produtores afetados por eventos climáticos e calamidades públicas, mas se estende também a perdas de safra e outras dificuldades econômicas acumuladas. A justificativa é de que a crise climática e outros impactos econômicos aumentaram o endividamento rural e colocaram em risco a produção rural em várias regiões do país. Os recursos devem ser garantidos pelo Fundo Social do Pré-Sal, pelo superávit financeiro de 2025 e de 2026 e por outros fundos. As condições são facilitadas, com juros anuais variando conforme o perfil do produtor. 3,5% para a agricultura familiar, 5,5% para o médio produtor e 7,5% para os demais. O prazo de pagamento pode chegar a 10 anos, com 3 anos de carência. O crédito serve para quitar dívidas feitas até o fim de 2025, sem multas ou encargos por atraso. Os financiamentos terão como limites os valores de 10 milhões por beneficiário e de 50 milhões por associação cooperativa de produção ou condomínio. A liberação dos recursos será feita pelo BNDES, por outros bancos e por cooperativas de crédito. Ele pega um prejuízo ano, no segundo ano a mesma coisa. E aí, quando ele começa a querer respirar, ele é encontrado com juros, é encontrado com um monte de burocracia que acaba afogando ele e atrapalhando ele para ele continuar tocando a sua vida na sua roça ou lá na sua propriedade. E a agricultura brasileira passa por um momento terrível. Nós temos
as commodities em baixa, nós temos os juros em alta, nós plantamos uma safra, senador Davi, com $1 a 6 e estamos colhendo com $1 a 5. Isso é mortal para os preços dos agricultores, fora o problema que o Rio Grande do Sul teve climático e outros estados brasileiros, mas o mais emblemático foi o Rio Grande do Sul, com 4 safras perdidas pela seca e uma grande inundação. Os senadores também confirmaram no plenário a indicação do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, para o cargo de corregedor do Conselho Nacional de Justiça. Também foi aprovada a isenção do ISS, Imposto sobre Serviços, cobrado pelas prefeituras e pelo Distrito Federal para as empresas envolvidas na organização da Copa Feminina de Futebol de 2027. Este projeto segue para a sanção presidencial. Empresas envolvidas na organização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 podem ter isenção do ISS. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de iniciativa do governo federal, já analisado pela Câmara dos Deputados. A isenção será permitida apenas para pessoas jurídicas que já tenham isenção de tributos federais para a Copa do Mundo Feminina e pelo mesmo prazo. Hoje completamos um ciclo legislativo que dará suporte à realização da próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino a ser realizada aqui no Brasil em 2027. Um conjunto de leis que, como regra geral, cumpre acordo com a FIFA sobre o funcionamento e as condições para sediar o evento. Agora, na Copa Feminina, sem projetos e obras faraônicas, estamos falando do mais importante, da essência do esporte, o legado social que ela deixará. Estamos falando de jovens e crianças que certamente irão se inspirar com as atletas e com a festa nos estádios. Estamos falando também do turismo e dos recursos à economia que serão gerados, sobretudo no Rio de Janeiro, que certamente sediará a abertura ou a final da competição. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do Banco de Brasília respondeu às perguntas dos senadores sobre a situação do BRB, que busca empréstimo bilionário após comprar carteiras fraudulentas do Banco Master. O presidente do BRB lembrou aos senadores que assumiu a instituição no fim de novembro de 2025, após o início da investigação sobre o Banco Master. Nelson Antônio de Souza informou que houve uma reorganização institucional e de governança no BRB, com a substituição de dirigentes que estavam no período investigado. Houve também a recomposição de posições estratégicas, a revisão de estruturas de comitês, o aperfeiçoamento de controles internos e a vinculação da Corregedoria ao Conselho de Administração com mais independência. O acordo firmado entre União, Distrito Federal, Banco Central, tem a participação do FGC e das instituições financeiras, especialmente S1, que são as grandes instituições financeiras como Banco do Brasil, Caixa Econômica, BTG, Bradesco, Santander. E foi homologado tudo isso pelo Supremo Tribunal Federal. Essa operação, senadora Damares, é inédita no país. Sobre a divulgação do balanço financeiro do banco referente ao ano de 2025, que vem sendo adiada desde março, o presidente do BRB disse que o balanço ainda não está pronto. Tem alguma decisão judicial que autoriza a não publicação desses balanços? Estejam certos, a quem mais interessa divulgar o balanço é o próprio BRB, tendo em vista a corrida de liquidez que cada vez se acentua, tendo em vista a não divulgação desses balanços. Sobre os pedidos de informações e solicitações de documentos feitos pelos senadores e que ainda não chegaram ao Senado, o presidente do BRB explicou que muitas dessas informações ainda estão sob sigilo. Esses documentos de Price e advogados, nós vamos ter acesso antes da audiência? E esses próprios achados, através desse relatório, eles culminaram com a abertura de um novo inquérito policial. E nós não estávamos e não estamos autorizados a encaminhar esses relatórios para nenhum outro órgão fora esses citados.
o que está sendo pedido emprestado, que vocês homologaram no STF, é o suficiente? As garantias que foram dadas são suficientes? Nós não sabemos qual foi o rombo mesmo do BRB, quanto roubaram do BRB. Se o senhor tivesse que citar um número, diria qual? 8,8 bilhões. São essas questões que os brasileiros não entendem. Como um banco que vale no mercado 3 a 4 bilhões está fazendo um empréstimo homologado pelo Supremo Tribunal Federal de 6,7 bilhões. A Comissão de Educação aprovou um protocolo para orientar professores e diretores em casos de racismo, misoginia e outras formas de discriminação nas escolas. Se não houver recurso para a votação no plenário do Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. O projeto apresentado pela senadora Tereza Leitão estabelece diretrizes gerais para orientar a atuação de professores e dirigentes escolares em casos de racismo, misoginia, discriminação por motivo de orientação sexual ou de identidade de gênero nas escolas. O texto prevê que toda manifestação ou suspeita de discriminação deve ser comunicada aos diretores, que são obrigados a notificar as autoridades competentes, por exemplo, o Conselho Tutelar ou o Ministério Público. Também prevê a adoção de medidas de conscientização e reparação e a formação de comissão representativa da comunidade escolar para acompanhar o cumprimento do protocolo. O projeto prevê ainda campanhas educativas anuais sobre o tema, capacitação de professores e profissionais da educação, a criação de espaços de reflexão e ações de apoio emocional e psicológico às vítimas por meio de equipes multiprofissionais. Embora as escolas convivam cotidianamente com situações de racismo, misoginia e outras formas de hostilidade, o que se observa na prática é uma resposta fragmentada, excessivamente dependente da iniciativa individual de professores e gestores, sem fluxos definidos e encaminhamento, registro, acolhimento e acompanhamento. Essa ausência de balizas institucionais gera insegurança para os profissionais da educação, fragiliza a proteção das vítimas e contribui para a subnotificação dos casos. Nesse cenário, o projeto sob exame apresenta mérito ao deslocar o foco da resposta improvisada para uma atuação institucional organizada. A Comissão de Educação aprovou também projeto que altera a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para definir as atividades que devem ser consideradas no aperfeiçoamento profissional contínuo dos profissionais da educação básica pública. O texto que veio da Câmara inclui, entre essas atividades, cursos de qualificação, cursos de pós-graduação e períodos para pesquisa na área da educação. O texto será analisado em plenário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e os de combate a endemias. Pela proposta que ainda precisa ser votada pelo plenário, as mulheres poderão se aposentar aos 57 anos de idade e os homens aos 60 anos após 25 anos de contribuição. No início da reunião, o relator, senador Irajá, leu o parecer e fez um apelo pela aprovação da PEC, que deverá beneficiar quase 400 mil agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias de todo o país. São grandes lutadores, são pessoas que merecem o nosso respeito, a nossa admiração pelo trabalho que realizam, por toda uma vida. O projeto foi aprovado por unanimidade. A proposta inclui na Constituição que a atividade dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias é essencial e exclusiva de Estado. Por isso, proíbe a terceirização desses agentes e contratação temporária fora de emergências.
Pelo texto, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias terão direito à aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, com 25 anos de contribuição, sem necessidade de laudo individualizado. Eles terão a garantia de paridade e integralidade, e a regra valerá para todos os agentes, independentemente do regime previdenciário do município. A PEC cria regras de transição e sistema de pontos para quem já está em atividade. E também determina que a União preste assistência financeira complementar a municípios para compensar o aumento de despesas nos regimes próprios e também faça repasses ao Fundo do Regime Geral para o custeio das novas aposentadorias. Agentes de todo o país que vieram acompanhar a votação comemoraram. Essa proposta vai dar dignidade a todos os agentes de saúde de todo o Brasil. Primeiro, a nossa aposentadoria especial, que nós lutamos tanto para conseguir, dignidade para depois da aposentadoria nós termos a dignidade de viver um pouco melhor e tirar todos os nossos colegas que estão precarizados com vínculos empregatícios fora da lei. E aí sofrem lá nos municípios e é isso que a gente está dando, essa dignidade para todos os nossos quase 400 mil agentes de saúde e agentes de endemias de todo o país. Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, segue para o plenário a proposta que concede autonomia orçamentária e financeira para o Banco Central. Na chegada, o relator, senador Plínio Valério, foi categórico. Qualquer mudança que eu faça no relatório vai caber pedido de vista de novo. E a gente tem aí a festa junina, a gente tem Copa do Mundo. Então, se não votar hoje, lá vai ficar na prateleira de novo. Na reunião, ele rejeitou 3 novas emendas, uma delas encaminhada pelo líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, que pediu mais tempo para fazer ajustes no texto. Ele disse que o governo ainda tem uma preocupação com a PEC, que é, no caso do Banco Central ter prejuízo, quem pagaria? Qualquer prejuízo, o governo, o Tesouro tem que aportar. E na medida que ele é um ente fora, vou chamar do circuito Tesouro, aquilo poderia vir a impactar no próprio déficit primário do país. E Jacques, eu vejo se a questão é essa, eu acho que a gente pode discutir antes de ir para o plenário essa questão com esse adendozinho aí. Um acordo permitiu que o parecer do relator fosse aprovado por unanimidade de forma simbólica e sem mudanças. Mas a PEC não irá a plenário em regime especial de tramitação. O governo terá pelo menos mais uma semana para tentar ajustes no texto. O texto aprovado pela CCJ cria um regime jurídico próprio para o Banco Central, que ao invés de uma autarquia como é hoje, seria uma entidade pública de natureza especial, com autonomia financeira e orçamentária. Na prática, a PEC daria ao banco, que já conta com autonomia administrativa desde 2021, a capacidade de elaborar, aprovar e executar seu próprio orçamento, sem depender de repasses do Tesouro Nacional. Mas as despesas continuariam limitadas pelo arcabouço fiscal. O Congresso ficaria responsável pela fiscalização contábil, orçamentária e financeira do banco. O relator incluiu o PIX na Constituição para garantir que o serviço continue gratuito. Além disso, a gestão do PIX não pode ser terceirizada. Tem que permanecer com o Banco Central. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou a transferência automática de pensão alimentícia. O projeto, que será votado pelo plenário, vai evitar novas ações judiciais nos casos de atraso ou falta de pagamento. Pela proposta, o juiz poderá decidir pela transferência automática da pensão alimentícia em qualquer fase do cumprimento da sentença. O magistrado deverá informar o valor mensal, a data do pagamento e a sua duração, as contas de débito e crédito e os critérios de reajuste do benefício.
Institui-se, assim, um fluxo automático e contínuo voltado ao pagamento mensal da pensão, com menor dependência de novos requerimentos a cada inadimplemento. A proposição merece acolhida porque enfrenta problema recorrente nas execuções de alimentos, a necessidade de sucessivas provocações judiciais diante de inadimplementos mensais. Se não houver saldo suficiente na conta do devedor, o projeto prevê a indisponibilização automática de ativos financeiros até o limite do valor atualizado em atraso. A proposta também permite o bloqueio de contas empresariais. Os senadores destacaram que o projeto vai garantir o pagamento das pensões alimentícias e reduzir as ações judiciais nos casos de atraso. É uma proposição muito importante e que tem, além do condão de garantir que não vigore uma insegurança por parte das mulheres ou de quem tem o direito à pensão, também a redução da judicialização, porque nas condições atuais, quando esse recurso não é transferido, torna-se necessário para a mulher, para a pensionista, entrar na justiça para garantir o cumprimento desse direito. É um projeto que reduz a burocracia, facilita o acesso de quem precisa. É um direito alimentar, portanto, é um projeto que vai em socorro de quem precisa. É menos burocracia, facilita a vida, especialmente de mulheres, de vulneráveis. Então, acho que é um projeto que, assim, moderniza, né, o acesso a direitos. Eu considero um avanço. E circulam nas redes sociais postagens afirmando que uma decisão do Senado teria legalizado o estupro de crianças e adolescentes no país. Isso é falso. Muito cuidado para não compartilhar esse tipo de conteúdo. O Senado Verifica recebeu um pedido de checagem sobre o assunto. A Sara Reis, que é jornalista do Senado Verifica, está aqui com a gente para explicar isso melhor. Olá, Sara. Olá, Érica, tudo bem? Pois é, pessoal, olha só, no dia 2 de junho, o plenário do Senado aprovou o projeto de decreto legislativo 3 de 2025. Esse projeto suspende uma norma do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa norma é a Resolução 258. Na prática, a decisão do Senado interrompe os efeitos dessa resolução. Mas o que diz essa resolução? Ela estabelece diretrizes para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual em situações já previstas na lei brasileira, como gravidez resultante de estupro, risco de vida da gestante e casos de anencefalia fetal. É importante entender, viu, Érica, que essa decisão do Senado, ela não altera o Código Penal brasileiro, pessoal. Ou seja, ela não muda a definição do crime de estupro nem do crime de estupro de vulnerável. A legislação continua exatamente a mesma. No Brasil, o estupro e estupro de vulnerável são crimes previstos no Código Penal, com penas que, dependendo do caso, podem chegar a 40 anos de reclusão. Portanto, muito cuidado. Afirmar que o Senado legalizou o estupro de vulnerável é falso. O que foi aprovado trata apenas de uma suspensão de uma resolução administrativa do CONANDA. Não modifica as leis penais que criminalizam essas condutas, Érica. Sara, e quem tiver dúvidas sobre notícias relacionadas ao Senado, para saber se é verdade ou não, como faz? Olha só, pessoal, recebeu uma mensagem duvidosa? Você também, Érica, se você receber, é só falar com o pessoal lá do Senado Verifica. Antes de compartilhar, é preciso a gente checar se aquilo de fato aconteceu. O nosso WhatsApp é o 981900601. Muito obrigada, Sara, por esta informação. E na abertura do encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV, emissoras de todo o país participaram do lançamento da TV 3.0, que tem entre os destaques uma interatividade total e conteúdo sob demanda.
Comunicadores de todo o país acompanharam a primeira exibição experimental e deram conta de como a televisão 3.0 vai abrir um cardápio de novas possibilidades, democratizando o acesso e chegando até os mais distantes rincões do país. A gente está construindo a maior rede de comunicação pública do mundo. E considerando que, sentados nessa mesa aqui, a gente representando instituições que zelam pela qualidade do conteúdo que é produzido e que é transmitido, então a gente vai construir, né, aí agora a bola está com vocês, comunicadores, a melhor rede de comunicação do mundo também. Aqui nesse bonequinho a gente está ilustrando que tem um usuário que está personalizando a TV do jeito que ele desejou, do jeito que é recomendado para ele. E aqui a gente tem uma primeira tela com o menu lateral, com algumas funcionalidades que a gente lista aqui de busca, a página de início, né? E a gente vai elencar cada programa desse aqui ao vivo, programação, serviços, configurações e notificações. Estamos aqui com a TV Senado e todas as outras, pessoal, todas as redes públicas que estão disponíveis, a gente insere aqui, rapidamente aqui para ilustrar, um programa de retirada de medicamentos para a população em casa. Então, daqui você seleciona uma farmácia que esteja mais próxima da sua residência, ele já dá um QR Code que vai te direcionar via Google Maps, via Waze. Para o usuário, é uma TV muito mais interativa, que ele tem condições de escolher a quantidade de informação que ele quer receber, se ele quer mergulhar num determinado assunto, ele pode habilitar trilhas de áudio, de informação e também pode escolher o que quiser ver, né? É navegar na TV aberta do jeito que ele já navega hoje nas plataformas de vídeo on demand. Eu vim bem interessada nesse painel, nessa tecnologia, né, que vai mudar a forma que a gente consome TV e que para a gente que traz informação e vai facilitar muito para quem acompanha, já vê ali o projeto de lei, já poder assistir a entrevista, saber o que o deputado está propondo, a gente vai ver o que vai poder entrar, né, nesse conteúdo extra da TV 3.0, estou bem curiosa. O encontro é também uma oportunidade para a Rede Legislativa de Rádio e TV contabilizar os avanços em termos de abrangência e qualidade, de olho no futuro da comunicação pública. Nós temos 1.600 cidades que têm a transmissão do sinal da TV Senado, da TV Assembleia daquele estado e da Câmara local, quando ela tem o sinal. Então, essas 1.600 cidades já é quase como a sexta maior rede de televisão do país, se fosse uma rede só. Nosso objetivo até o ano que vem é atingir 2.000 estações, mas a nossa realmente intenção é fazer com que o sinal chegue em cada município, na população, mesmo que longínqua. O Senado Notícias Revista fica por aqui. Acompanhe nosso site senado.leg.br/TV e também as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e fique com a gente na TV Senado. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento.